O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na história do Brasil do século XX, um personagem sem dúvida merece destaque. Afonso Arinos, advogado, jurista, ministro das Relações Exteriores, senador da República, membro da Academia de Letras, marcou presença em vários episódios, no combate à ditadura de Vargas, à Constituição de 1988. Conosco aqui no estúdio, Rogério Faria Tavares, membro e presidente emérito da Academia Mineira de Letras, organizador do livro Nos 120 anos de Afonso Arinos de Melo Franco. Seja bem-vindo, Rogério. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui na TV Senado. Nesses tempos em que se lê cada vez menos, infelizmente, você fez um trabalho de garimpagem, né? 17 depoimentos e até com poesia, né? Sobre esse personagem da história. Qual era o Brasil em que Afonso Arinos nasceu lá em 1905? Afonso Arinos foi uma testemunha privilegiada do século XX. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1905, ainda no tempo da República Velha. Ele acompanhou o que se fazia naquela época. A sua mocidade, a sua adolescência, a sua juventude foi toda passada no que se chamava de República Velha, a República do Café com Leite, como se falava naquela época, em que Minas e São Paulo se alternavam no poder central da República. Ele também foi testemunha de um ponto de inflexão na vida política brasileira, que foi a Revolução de 30. A sua família se alinhou a Getúlio Vargas e a João Pessoa e o Brasil, então, ingressou em um outro momento da sua vida institucional, não é? Com o início da Era Vargas. Os Melo Franco estavam aliados a Vargas e se aliaram a ele até 1933, mas depois passaram para a oposição. E Arinos foi um firme opositor de Getúlio Vargas, ao lado de seu irmão Virgílio, até a queda de Vargas em outubro de 45, quando começa o que a gente chama de período da redemocratização, entre 45 e 64, que foi o período de grande destaque na vida política de Afonso Arinos. Como foi a formação dele? A gente lembra que o rádio nem existia, né? Quando ele nasceu, em 1905, o sinal de rádio, Marconi ainda não tinha acendido as luzes do Corcovado, né? Isso aconteceu em 1922, salvo engano. Isso. Então, qual era o ambiente em que ele se formou? Ele estudou na Escola de Direito do Rio de Janeiro, certo? Isso. Olha, essa é uma pergunta excelente, porque dá a medida da importância do livro na formação dos jovens daquele momento. Ainda mais de um jovem como Afonso Arinos, que descendia de uma antiga linhagem de políticos e intelectuais. Os Melo Franco, com a origem no noroeste de Minas Gerais, mais especialmente em Paracatu, sempre se destacaram na vida política brasileira, mas também na vida cultural. Há entre os antepassados de Afonso Arinos vários escritores, literatos, intelectuais, entre eles seu tio, Afonso Arinos, um dos maiores nomes da prosa regionalista brasileira. Ele se informava e se formava basicamente através dos livros, dos jornais, das revistas, consumia revistas literárias, frequentava rodas literárias. Na sua juventude, já era amigo dos grandes intelectuais de seu tempo, sobretudo de Pedro Nava, de Carlos Drummond de Andrade, de Ribeiro Couto, foram os grandes amigos da juventude de Afonso Arinos. E ele, por ser tuberculoso, por ter essa doença tão típica de sua geração, teve que enfrentar longos períodos de recolhimento, de solidão, nos quais ele mergulhava nas leituras em português, em inglês, em francês, formando uma cultura muito sólida e que depois o ajudou muito vida afora. Ele chegou a ser, bem mais tarde, ministro das Relações Exteriores do governo Jango, que depois há uma peculiaridade, porque ele sempre foi... Hoje, quando vivemos esse ambiente de polarização, a gente talvez não saiba o que foi um personagem como Afonso Arinos, que o caminho dele não foi um caminho, digamos assim, uniforme. Ele era um homem do saber, de muito conhecimento, mas assim, ele acreditava na democracia, acreditava na liberdade. Mas a liberdade no país várias vezes foi interrompida, né? Exatamente. Ele foi, como ele mesmo dizia, um intelectual por vocação,
mas um político por destino, sobretudo por destino familiar. Ele entra pela primeira vez na Câmara dos Deputados em 1947. Ele não se elege para Já Constituinte. depois da Constituinte. Depois da Constituinte. Ele não se elege para Constituinte, ele fica como primeiro suplente. Só que Milton Campos se elege para o governo de Minas e abre a vaga para que Afonso Arinos ascenda à bancada mineira com representação na Câmara dos Deputados. Então, ele estreia na Câmara dos Deputados em 47. E ele exerce 3 mandatos de deputado federal pelo estado de Minas Gerais e em 58 se elege senador pelo então Distrito Federal, que era a Guanabara, né? A Guanabara, representando ali o que hoje a gente chama de Rio de Janeiro, né? Mas Afonso Arinos, depois da queda de Vargas, ele é um dos fundadores da UDN, a União Democrática Nacional, junto com seu irmão Virgílio. Que era opositor do Partido Social Democrático. Exatamente. O Social Democrático era do Juscelino. Né? Exatamente. Naquele momento havia ali uma outra configuração partidária, né? Havia o PSD e havia a UDN, e depois também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Afonso Arinos foi um dos membros fundadores da UDN, ele exerceu seus mandatos pela UDN, ele foi um forte opositor do governo Vargas. Em 1950, Vargas se elege pelo voto direto, melhor dizendo. Afonso Arinos faz aí uma forte oposição ao governo Vargas. Inclusive com alguns pronunciamentos bem fortes contra muito fortes. Naquele período de agosto que antecedeu o suicídio de Vargas. Ele era um grande tribuno, ele era um grande orador, conhecido pelo seu imenso talento na tribuna. É claro, era um professor, ele já tinha conquistado 2 cátedras de direito constitucional. E ele já tinha estudado fora do país, né? Sim, ele passou alguns períodos fora do Brasil, sobretudo acompanhando seu pai, Afrânio de Melo Franco, que foi o representante brasileiro na Liga das Nações, que era a antecessora das Nações Unidas. Que em 1948 deu origem às Nações Unidas, como a gente conhece hoje a ONU, né? Então, ele foi ali um político de oposição a Vargas, foi um político de oposição a seu conterrâneo Juscelino Kubitschek, mas finalmente chega ao governo federal, no governo Jânio Quadros, quando é chamado a ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Certamente porque ele era disparado o mais capacitado de todos. Olha, eu acredito que sim. Ele, no Ministério das Relações Exteriores, no governo Jânio Quadros, foi um dos principais idealizadores, um dos principais formuladores da política externa, que inclusive abriu espaço para as relações normalizadas com Cuba. Exato. Do que a gente chama de política externa independente. Isso é algo assim que a gente considera assim, paradoxal no dia de hoje. Porque, veja bem, ele, egresso da UDN, que era considerado, que poderia ser, entre aspas, considerado a direita, né? Ele é chamado para um governo e que também não era, quer dizer, o Jânio foi assim, aquele período meio anárquico, né? Que durou muito pouco, só durou até agosto de 61 meses, né? Isso. E aí depois ele conduziu a transição para o parlamentarismo que evitou que fosse antecipado o golpe de 64. Olha, né? exatamente. E na atuação de Afonso Arinos no Ministério das Relações Exteriores, há pontos que precisam ser relembrados, resgatados, celebrados. Ele foi o primeiro chanceler brasileiro da história a pôr os pés no continente africano, havendo comparecido à festa de independência do Senegal. Do Leopoldo Senghor. Exatamente. Então, isso já foi muito importante. Depois, em outro período da vida dele, já no governo João Goulart, ele chefiou a delegação brasileira à Assembleia Geral da ONU, onde ele defendeu a descolonização da África, onde ele descolou a posição brasileira da posição portuguesa. A posição do Brasil sempre se alinhava à posição de Portugal. Naquele momento, em 1961 e 1962, ele vocalizou a posição brasileira nova para aquele momento em favor da independência de Angola e em favor da saída de Portugal da África. Ele ficou famoso por ter tido uma conversa muito dura, muito ríspida, muito áspera com Salazar
para comunicar a Salazar que o Brasil não mais apoiava o Estatuto Colonial de Portugal na África. Que era uma grande ruptura a essa altura, né? Uma grande ruptura. E outro ponto a se destacar na atuação de Afonso Arinos na política externa. Ele foi um dos primeiros a entender e a identificar a importância da aproximação do Brasil com os outros países do hemisfério sul. Ele defendeu, durante todo o período em que serviu a política externa brasileira, uma aproximação entre Brasil e África, entre Brasil e América Latina e entre Brasil e Ásia. Também numa posição ousada, inovadora, pioneira. Naquele momento vivíamos a Guerra Fria, em que o mundo se dividia em dois polos, em que a grande dicotomia era leste-oeste. Ele então pensou a geopolítica mundial em outros termos, norte e sul. E o Brasil teria que fortalecer as relações sul-sul. Rogério, para fazer justiça à história do seu homenageado, a gente precisa voltar ao primeiro mandato dele de deputado, onde ele lançou aquele que seria o embrião das leis antirracistas, antidiscriminatórias do Brasil, que foi a Lei Afonso Arinos, tornando uma contravenção à discriminação por raça. Olha, isso foi um ponto fundamental, decisivo, importantíssimo da longa jornada que o Brasil começou a empreender e que precisa continuar empreendendo, hoje, né? Contra o racismo. E é impressionante, Paulo, notar que é apenas em 1951, passadas mais de 6 décadas da abolição, que nós vamos ter o primeiro momento importante na produção legislativa brasileira sobre o tema da discriminação étnico-racial. E é justamente Afonso Arinos quem toma a iniciativa de apresentar o projeto transformando em contravenção penal todas as discriminações dessa natureza. Ele passa, então, depois que apresenta esse projeto, a receber telefonemas com ameaças, passa a receber trotes, é estigmatizado, enfim, numa sociedade que nos anos 50 ainda era muito conservadora, muito primitiva e que precisava ainda caminhar muito nesse tema, como até hoje precisamos. E até hoje, se fosse contextualizar em termos de direita e esquerda, ele era um homem de um partido que seria, digamos assim, apelidado de partido de direita, mas que tinha conotações muito mais avançadas do que as posições conservadoras em termos de costumes, de política social. Afonso Arinos era um homem cosmopolita. Por conta de sua história pessoal, ele teve condição de viajar ao mundo, inclusive produziu ótima literatura de viagem, né? Quando lemos os seus livros de viagem, nós entendemos o quanto ele olhava para fora, o quanto ele olhava com uma visão alargada os temas de seu tempo, os temas de sua geração. Então, ele nunca foi um político mesquinho, pequeno, provinciano. Ele sempre lançou um olhar muito generoso para o seu tempo, para as coisas de sua época. E ele, olhando aqui passadas quase 4 décadas do seu falecimento, ele foi um pouco um homem da Renascença, um homem do iluminismo, que valorizava, sobretudo, o livro, a leitura, a arte, a cultura, o conhecimento e a educação. Eu não conheço, Paulo, muitos exemplos no Brasil de hoje de intelectuais na política partidária. Afonso Arinos, no seu tempo, foi um intelectual na política. Ele era um homem vocacionado para a sala de aula, vocacionado para a literatura, para a crítica literária, para a produção de livros, que se viu, por injunções de ordem familiar, levado para a arena política. Era um homem de ideias, de pensamento, de reflexão, o que eu acho que é um pouco raro hoje em dia. E é até surpreendente, porque ele não se sabe que ele tenha tido algum desconforto em entrar para a política. Exato. Mesmo vindo de um meio bem intelectualmente diferenciado, linguagens diferentes, né? Exato. Ele foi o 9º parlamentar de sua família a ter um assento no Congresso Nacional. Então, era um pouco natural que ele cumprisse esse destino. Em 1946, o candidato seria seu irmão Virgílio, mas Virgílio não quis se candidatar e disse que era ele, Afonso, que teria que se candidatar. Ele cedeu a essa pressão do irmão e entrou no parlamento. E ficou na primeira suplência e depois, com a saída do Milton Campos, ele assumiu. Ele assumiu, ficou 3 mandatos como deputado federal e se elege em 58
para o Senado Federal, onde permanece até o ano de 1966. Curiosamente, ele se retira da vida partidária, da vida política, 2 anos depois de 64, se afasta por 20 anos. Um dos 17 relatos que você garimpou e trouxe para o livro é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Certamente ele já se relacionava desde Minas Gerais, anterior à posse na Academia Brasileira de Letras. Sim. O livro, que saiu há pouco tempo pela editora Miguelin, é um livro que abre, com 2 poemas. 2 poemas escritos por 2 poetas mineiros em 1975, quando Afonso Arinos completava 50 anos de vida. Um de autoria de Carlos Drummond de Andrade, seu amigo de mocidade. O outro de autoria de um poeta belíssimo e importante chamado Alfonso de Guimarães Filho. Os 2 poemas celebram as qualidades humanas, intelectuais e políticas do amigo de Alfonso e do amigo de Drummond, que era Afonso Arinos. Afonso Arinos foi um intelectual que conseguiu pensar, elaborar ideias e elaborar pensamentos, mas conseguiu, na outra ponta, implementá-los na vida política, na vida legislativa. Era um homem de reflexão, mas também de ação. E um homem que conseguia circular nos meios intelectuais brasileiros, onde era muito querido. O poema de Drummond, chamado Afonso Arinos Setentão, é um poema belíssimo e que traduz para os leitores um pouco do que era aquela atividade de Afonso Arinos de Melo Franco. Eu tenho uma curiosidade de saber como foi a feitura, como foi esse garimpo que você fez para colecionar. Como você escolheu as pessoas que iriam, os textos que iriam custar esse livro? Primeiro, eu queria fazer aqui um agradecimento público ao meu colega que organizou o livro comigo, ao grande intelectual, professor Arno Velling, que é presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras e um dos intelectuais mais importantes do Brasil. Arno e eu resolvemos chamar 15 autores, Ele e eu escrevemos também, cada um seu texto, daí a soma de 17 textos. Resolvemos chamar 15 autores para abordar as diferentes facetas da vida de Afonso Arinos. Então, Edmar Baixa escreveu sobre os livros de Afonso Arinos dedicados à economia. Grande economista. Domingos Proença escreveu sobre Afonso Arinos, crítico literário. Antônio Celso Alves Pereira escreveu sobre o Afonso Arinos, professor, sobre o Afonso Arinos na sala de aula. José Sarney deu seu depoimento sobre o seu colega de parlamento. Cláudio Aguiar escreveu sobre Afonso Arinos, biógrafo. Agora chamamos também intelectuais jovens que não conheceram Afonso Arinos, assim como também eu não conhecia Afonso Arinos pessoalmente. Chamamos o jovem, talentoso e brilhante diplomata Luiz Feldman, que escreveu especificamente sobre a atuação de Afonso Arinos na Assembleia Geral da ONU. Luiz Feldman é um grande pesquisador, revirou os arquivos do Itamaraty para encontrar os documentos que provaram tudo o que Afonso Arinos fez naquele momento, representando o Brasil na ONU. Christian Lynch escreveu sobre as ideias políticas, a ciência política produzida por Afonso Arinos. Christian Lynch também é um jovem, talentosíssimo cientista político e que também dá a sua contribuição sobre o autor. E o excelente professor da UNB, da Universidade de Brasília, Ayrton Cerqueira Leite Silender, escreveu sobre o Afonso Arinos constitucionalista e mostrou como Afonso Arinos vai atualizando o seu pensamento sobre o Brasil ao longo do tempo, Depois dos anos 70, Afonso Arinos se torna um dos principais críticos da ditadura militar brasileira. Foi um período assim, de muita turbulência. Ele, de início, se filiou até a Arena, que era o partido do governo, mas depois ele rompeu. Exato, ele vai se distanciando do regime. Ele, em 66, ainda no Senado, não vota no nome do general Costa e Silva para a presidência da República, ele se abstém. Quando vem a Constituição de 67, ele declara publicamente que aquela Constituição significava a morte do direito constitucional brasileiro. E nos tempos posteriores aos anos 60, ele se torna uma grande referência ética, moral, em favor
das reformas, da redemocratização e da conclusão daquele período, que afinal chega em 1985. Ele, um ano depois, se elege senador pelo Rio de Janeiro e vai trabalhar já idoso para redigir a Constituição Federal de 1988. Foi um dos 3 únicos oradores na promulgação da Constituição. Exato. Ele era o mais idoso. Ele foi o presidente da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, uma comissão preciosa, fundamental para os trabalhos constituintes, já que cabia a ela compatibilizar as contribuições de todas as comissões e subcomissões temáticas num texto coeso, coerente, que fizesse sentido. Ele fez também o encaminhamento de 2 votações fundamentais. Primeiro, a que foi favorável ao voto dos jovens aos 16 anos. Segundo, e aí eu falo como mineiro, ele encaminhou uma defesa contra a separação do território de Minas Gerais, como se queria fazer naquele momento, com a proposta de criação de um tal Estado do Triângulo. Naquele momento houve uma ideia de se dividir Minas Gerais em 2 partes. Isso soa bizarro hoje, inclusive. Exato. E Afonso Arinos, mesmo sendo um homem do noroeste de Minas, de Paracatu, com origens em Paracatu, ele defendeu a integridade do Estado de Minas Gerais. Ele foi parlamentarista, não é, no ciclo final de sua atividade política, foi derrotado, mas acredito que deixou um legado precioso, um legado que pode animar reflexões na nossa geração, na geração contemporânea, reflexões que ajudem o Brasil a encontrar caminhos melhores. Ele traz para nós, traria hoje, ou deixa para nós, através de seus escritos, uma lição de elegância, de busca incessante do conhecimento e de adornamento, de atualização constante com o sentido popular? Perfeitamente. Olha, eu tenho falado muito sobre isso quando falo sobre o livro. Ele progressivamente foi tomando consciência da importância de fazer o que ele dizia na época dele, ele era um homem de seu tempo, da importância de se fazer a inclusão das massas, né? No Estado brasileiro, ele defendia cada vez mais a importância das políticas sociais e de um Estado forte, presente, né? Ele era um liberal, né, clássico, mas ele passou a reconhecer ao longo do tempo a importância da presença social do Estado na vida das pessoas. Tanto é que na parte final, no período final da sua vida, ele sai do PFL, partido pelo qual ele havia sido eleito, para fundar um novo partido, em 1988, que era o partido, naquele momento, conhecido como o Partido da Social-Democracia Brasileira, cuja missão era exatamente essa: garantir as liberdades políticas, as liberdades constitucionais, com sensibilidade social. Os juristas, os analistas da trajetória de Afonso Arinos passaram a chamá-lo, a partir daí, de um liberal com sensibilidade social ou de um liberal social. Esse é o grande legado de Afonso Arinos, entre tantos outros que ele deixou para a cultura brasileira. Que lição ele deixaria, assim, nas palavras de quem fez todo esse trabalho, que conhece a fundo a história de Afonso Arinos? Que lição ele deixaria para nós, brasileiros de hoje? Para os jovens, inclusive. Primeiro, uma crença no poder da educação, no poder da cultura, na importância da literatura, da escrita, da leitura e da arte. Isso eu acredito, a principal mensagem que ele deixa. Não há povo desenvolvido e forte que não leia, que não estude, que não trabalhe com a mente, que não desenvolva ideias. Ele acreditava no poder da ideia, não no poder do grito, não no poder do berro, não no poder da intimidação. Ele acreditava, como desdobramento disso, no poder do diálogo, no poder da persuasão. Na força do argumento e não no argumento da força. Exatamente, no poder do convencimento, da persuasão e no poder do bom debate, né? Outra lição, outro legado precioso, era um homem absolutamente civil. Ele acreditava na civilidade. Ele tinha adversários políticos, ele não tinha inimigos políticos. Ele foi um forte adversário, por exemplo, do nosso conterrâneo Juscelino Kubitschek. Mas ele tinha um respeito pessoal imenso por Juscelino Kubitschek e era recíproco. Quando Juscelino morre, não é? Deixa sua vaga na Academia Mineira de Letras, é Afonso Arinos eleito
o eleito para suceder a Juscelino. E ele faz um discurso de posse memorável, destacando as qualidades de Juscelino. Muito obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Senado recebe especialistas em clima para falar da preparação do país para os possíveis efeitos do El Niño este ano. Uma entrevista detalhada sobre o que são os elementos terras raras e como as formas de exploração no Brasil podem afetar o meio ambiente. Ecosenado, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Agora é lei. Os clientes de bancos poderão solicitar a transferência automática dos salários para o banco de preferência e as instituições financeiras deverão aceitar débitos automáticos entre contas de bancos diferentes. O correntista também terá direito à comunicação prévia de mudanças nas taxas do cartão de crédito e deverá receber alertas sobre débitos e opções de linhas de crédito mais vantajosas. O Senado votou, agora é lei. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Bom dia, hoje é quinta-feira, 2 de julho. Bahia em festa pelos 203 anos da luta pela independência. Aprovado na CCJ, aumento de penas para crimes cometidos contra profissionais de educação e saúde no exercício da função. Comissão de Direitos Humanos aprova projetos de proteção às mulheres. Redução da escala de trabalho 6x1. A causa esteve em evidência nessa quarta no Senado. E mais, audiência pública e sessão solene previstas para hoje. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Em sessão de debates realizada no plenário do Senado nesta quarta-feira, representantes do setor produtivo reforçaram que a aprovação do fim da escala 6x1 pode aumentar os preços de produtos e serviços. Já dirigentes das centrais sindicais e ministros do governo argumentaram que a garantia de 2 dias de folga por semana vai resultar em maior produtividade. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1 vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação.
A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. Antes da sessão de debates, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu os representantes de centrais sindicais. Eles se disseram otimistas com o encontro e esperam a votação da PEC antes das eleições. Os sindicalistas destacaram a importância do fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com o Instituto Vox Populi, que ouviu a sociedade brasileira, mais de 5.500 entrevistas, e 80% da sociedade brasileira tem essa pauta da redução da jornada e o fim da escala 6x1 como a grande pauta da sociedade. E a gente fica feliz que o presidente do Senado e o Senado está em sintonia, não é, com o sentimento popular, com a vontade do povo, e nós saímos da conversa com o presidente muito convencido de que essa pauta vai andar de maneira célere aqui no Senado, e assim como a gente teve uma vitória espetacular e histórica na Câmara dos Deputados, nós vamos ter aqui no Senado. O calendário de votação da PEC, que acaba com a escala 6x1, ainda vai ser definido pelo presidente do Senado. Não há, no mérito, nenhuma discordância sobre o conteúdo desta PEC. Nem da parte do movimento sindical, nem da parte do governo, nem da parte do Congresso Nacional. Nada melhor do que o diálogo, do que ouvir as pessoas, do que analisar a conjuntura para termos essa vitória, tal qual tivemos e que foram todas realçadas e relembradas nessa reunião. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram nesta quarta-feira projetos voltados à proteção das mulheres. Um deles torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2022, cerca de 6 milhões de pessoas foram submetidas à exploração sexual para fins econômicos. 80% desse número é de mulheres e meninas. O projeto aprovado pela CDH estabelece penas de reclusão de 4 a 10 anos quando o crime envolver violência, fraude ou coação. A pena sobe para 6 a 12 anos quando praticados por pessoa com vínculo de autoridade ou confiança com a vítima. O projeto fecha brechas do Código Penal que hoje deixam impune quem força alguém à prostituição por coação ou abuso de autoridade e protege vítimas que não conseguem oferecer resistência por qualquer razão. Foram aprovados também projetos relacionados à Lei Maria da Penha. Um deles amplia as medidas de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo regras sobre a guarda de seus dependentes menores. O texto estabelece ainda que a guarda unilateral provisória poderá ser concedida como medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgências propostas, concessão à ofendida da guarda provisória dos filhos menores, representa um aperfeiçoamento necessário e oportuno do sistema de proteção vigente ao reconhecer que a violência doméstica não atinge apenas a mulher individualmente, mas também os filhos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento das penas para crimes cometidos
contra profissionais de saúde e educação no exercício da função. O colegiado também votou um projeto que amplia exigências para recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O texto altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para ampliar a proteção a essas categorias. A proposta transforma em homicídio qualificado o assassinato de profissionais da saúde relacionado ao exercício da função, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto também cria uma forma mais grave de lesão corporal quando a vítima for profissional da saúde ou da educação. Nos casos de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A proposta ainda endurece as punições para crimes como ameaça, constrangimento ilegal, desacato, incitação ao crime, calúnia, difamação e injúria. Segundo o relator da proposta, o objetivo é reforçar a proteção a trabalhadores de serviços essenciais à população. A aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais que prestam serviço, principalmente às pessoas mais humildes, que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS. Também foi aprovado o projeto que regulamenta o chamado filtro de relevância para os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A proposta define critérios para que a Corte concentre a análise em recursos com maior impacto para a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça recebe milhares de recursos todos os anos. A proposta cria regras para que a Corte priorize o julgamento de casos com maior impacto jurídico e social. Hoje, o recurso especial é utilizado para questionar decisões que envolvem a interpretação da legislação federal. Pelo projeto, quem recorrer ao STJ deverá demonstrar que a discussão ultrapassa o interesse das partes e tem relevância para a sociedade. É um projeto muito técnico, mas ele, no fundo, visa viabilizar o Superior Tribunal de Justiça, que hoje sofre com um acúmulo de processos. E claro que a preocupação não é exatamente com a carga de trabalho dos ministros, mas a necessidade de racionalizar o sistema de justiça. Foram inúmeras reuniões e aqui eu quero enaltecer o trabalho muito empenhado e muito dedicado da direção do Superior Tribunal de Justiça, tanto do presidente Herman Benjamin, quanto do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, ambos aqui presentes e que nos honram muito com suas presenças na CCJ do Senado, que se dedicaram muito e participaram ativamente desse debate, demonstrando ao Senado Federal, especialmente ao eminente relator Sérgio Moro, a importância da aprovação desse projeto. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou nesta quarta-feira o projeto que garante 3 dias de folga para quem acolher crianças e adolescentes em situação de risco. Esta medida de proteção excepcional e provisória, já prevista em lei, é para afastar as vítimas da família de origem por um período. O incentivo da folga é para evitar que os menores fiquem em abrigos institucionais. Uma evidência incontestável. O convívio familiar é fundamental para o desenvolvimento da criança, sobretudo na primeira infância. Segundo os dados do Sistema Nacional de Adoção, órgão do Conselho Nacional de Justiça, no Brasil, 34.450 crianças e adolescentes se encontram em situação de acolhimento. Só que desse total, apenas 6,3% estão aos cuidados de famílias. A grande maioria, quase 94%, estão acolhidas por instituições. Um projeto do Senado prevê que o empregado ou empregada que decida acolher criança ou adolescente em sua família tenha direito a 3 dias de ausência remunerada do trabalho para se dedicar a essa nobre finalidade. O projeto de lei número 3420 de 2025, ele é terminativo e altera o decreto-lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, para conceder ausência remunerada de 3 dias consecutivos ao empregado em razão de acolhimento familiar de criança ou adolescente. O PL de autoria do senador Alan Rick, relatado pelo senador Flávio Arnes, vai ao encontro dos objetivos da Constituição Federal e complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ao
densificar esse mandamento, determina no artigo 34, parágrafo 1º, que o acolhimento familiar tem preferência sobre o institucional. E no artigo 34, parágrafo 2º, atribui ao poder público o dever de estimular e apoiar as famílias acolhedoras. Somos pela aprovação do projeto de lei número 3.420 de 2025, com 2 emendas de redação já distribuídas e com o subsídio, a argumentação já exposta também. Senador Flávio Arnes, parabéns pela sua brilhante relatoria. Também quero parabenizar o senador Alan Rick pela iniciativa, pela autoria. Um tema muito importante, muito relevante, porque aqui nós estamos falando das nossas crianças, adolescentes também, e realmente vocês estão de parabéns e espero que realmente seja aprovado e a tramitação seja célere aqui na Casa. Aprovado em votação nominal pelos senadores da Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue para a Secretaria-Geral da Mesa do Senado. A Comissão Mista aprovou a medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória, aprovada pela Comissão Mista, determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até R$200 milhões ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da Polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. Outra previsão da medida provisória é a possibilidade de os recursos do FUNAPOL servirem como fonte de pagamento para remunerar atividades extraordinárias dos policiais federais. Manifestamos-nos pela admissibilidade da medida provisória 1348 de 2026 para se revestir dos indispensáveis pressupostos de urgência e relevância, bem como opinamos por sua constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária. E no mérito, votamos pela sua aprovação na forma do projeto de lei de conversão. O ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, agora faz parte do livro de Heróis e Heroínas da Pátria. De iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes, a lei que homenageia o tricampeão brasileiro foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Durante a votação, o relator, senador Jorge Cajuru, destacou o legado social de Senna por meio do instituto que leva seu nome. Audiência pública conjunta e sessão solene do Congresso. Confira a agenda prevista para esta quinta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, uma audiência pública conjunta está marcada das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, para debater impactos sociais, econômicos e de saúde pública, dado o crescimento das apostas esportivas online, as chamadas bets. E logo mais às 3 da tarde está prevista uma sessão solene do Congresso para homenagear os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas.
Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver geologicamente, como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feito de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão, né, uma perna, um braço, quando dorme, pensa que tem. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos
já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
O Brasil possui o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. A cada ano, milhares de vidas são salvas. Transplantes precisam de órgãos e órgãos dependem de doação. Hoje nós vamos falar de um sistema barato, de fácil acesso, que facilita a adoção dentro da lei. Conosco aqui no estúdio, Márcia Schwarzer, coordenadora do projeto AEDO no estado da Bahia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Estamos aqui para somar. O Brasil possui um sistema maravilhoso de transplante de órgãos. No entanto, os dados dos últimos anos apontam que entre 28 e 30 mil transplantes são realizados por ano, mas ainda corremos atrás de uma diferença. Existem cerca de 60 a 70 mil pessoas na fila de espera. Por que isso acontece? Então, as pessoas ainda, da experiência que a gente tem, a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm receio de ser doador de órgãos. E no Brasil há vários comentários e as pessoas acabam indo para esses comentários e não conseguem ver a importância do ato de ser um doador de órgãos. Então, nós temos uma fila enorme de pessoas esperando os transplantes e nós temos essa defasagem de pessoas que realmente querem ser doadores. E por isso que a AEDO, que é Autorização Eletrônica de Doador de Órgão, começou de uma forma tão forte há 2 anos. Estamos comemorando 2 anos dessa plataforma exclusivamente do Colégio Notarial do Brasil, em companhia junto com o provimento do CNJ, aonde a gente consegue fazer de forma totalmente gratuita e se a pessoa não quiser ir ao cartório, ela pode fazer totalmente de forma online, fazer seu certificado digital no seu celular e a partir dali a gente vai fazer uma videoconferência e ela vai escolher quais são os órgãos que ela quer doar. E no Brasil nós temos milhares e milhares de pessoas esperando um rim, um pulmão, córneas, um coração. E nós precisamos muito trabalhar isso. E o notariado tem essa missão, uma missão única, que nós assumimos para fazer com que essa ponte aconteça entre a pessoa que quer ser doadora e aquela que precisa receber esse órgão. Bom, a gente já está acostumado a pensar em cartório, nossa, aí vai assinar papel, é burocracia e tudo, e vocês aparecem, de repente, com uma solução que é dentro de um aplicativo, né? Você não precisa mais do que acessar seu aplicativo, se inscrever lá. O aplicativo é o aplicativo do e-notariado, né, que é o aplicativo dos cartórios, onde você pode assinar, você pode autorizar, você pode participar de conferências, né? Ali dentro você faz um diálogo ao vivo com a pessoa. Isso. Então não existe mais essa dificuldade. Então você entra lá no e-notariado e dentro do e-notariado tem umas opções e você vai chegar na AEDO, A-E-D-O, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Como é que esse salto, como é que vocês chegaram até isso? Uma parceria do tabelionato, vocês são uma entidade civil. Sim. Né? É uma parceria do tabelionato com o Conselho Nacional de Justiça e com o Sistema Único de Saúde. Né? Isso. Começou no Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Tribunal de Justiça, junto com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e foi feito como um teste embrionário, e tudo por escrituras públicas assinadas dentro do cartório. Então, foi um trabalho muito bonito que começou por lá. Só que as pessoas não têm mais essa condição de ir aos cartórios, depois da pandemia mudou muita coisa. Aí sim, o Colégio Notarial do Conselho Federal, porque cada estado tem uma seccional. Então, a seccional do Rio Grande do Sul teve essa ideia e começaram a fazer lá em 2009, mas somente há 2 anos atrás que isso se tornou, realmente o CNJ veio junto, editou um provimento, trazendo o AEDO de forma totalmente digital, numa plataforma que nós já tínhamos. A plataforma do e-notariado, ela permite que todos os atos públicos sejam assinados através dela. E pode ser baixado através dos 2 sistemas, do sistema do Android e do iOS. Né? Os 2 sistemas. É diferente de essas outras plataformas de reconhecimento de assinaturas em contratos particulares.
A plataforma do e-notariado é exclusiva para atos notariais. A gente lava escrituras, testamentos, inventários, procurações, autorização eletrônica de viagem e a AEDO agora, que é mais um serviço nessa plataforma. Quando você abre o aplicativo do e-notariado, apresenta todos os serviços que podem ser feitos da sua casa, né? Agora as pessoas estão... O celular faz parte da vida das pessoas hoje. Quer dizer, isso aí tornou muito mais fácil. Só para relembrar um pouquinho, como é que era antes, o que a pessoa tinha que fazer para autorizar a doação de órgãos e que dificuldades havia, assim, dificuldades emocionais, é claro. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho que a gente já passou por uma etapa muito grande, por isso essas filas enormes, né? Quantas pessoas, às vezes a fila diminui porque as pessoas acabaram morrendo por falta de transplantes, né? E a burocracia realmente naquela época era muito grande, mas também até quando eu fazia a carteira de identidade, o senhor lembra que também poderia declarar ali se era doador ou não? Só que o grande... Mas isso não eliminava todas as etapas, né? Não eliminava. Por quê? Vamos supor, eu faleci, vamos dizer que eu morri e deixei lá, sou doador de órgãos. Mesmo assim, meus órgãos não poderiam ser retirados por doação sem autorização da família, é isso? Exatamente, e isso continua a mesma forma, e isso é muito importante que a população saiba. A AEDO, ela não substitui a ciência da família naquele momento. O que a AEDO está trazendo? A autorização. O que a AEDO está trazendo? Está trazendo, como é uma declaração eletrônica de doador de órgãos, o médico, essa central da AEDO, o médico consulta no hospital no momento que ocorre o óbito de alguma pessoa. Então, ele vai saber se aquela pessoa é doadora ou não, coisa que antes ele não sabia. Então, facilita. Estavam falando que de 4 horas antes que o médico levava para conversar com a pessoa, para saber se queriam ou não doar os órgãos, hoje deve ser mais de 2 horas que ele leva até ter esse consentimento da família. Então, abreviou muito esse tempo, porque antes era saber da família naquele momento de dor, aonde perderam um ente, se aquela pessoa, se eles queriam ou não doar o órgão. Hoje, o médico já está trazendo para a família. Eu consultei esse ente querido, ele quis sim ser doador, ele registrou nessa plataforma o seu desejo de ser doador. E isso muda tudo. E de uma certa forma restitui ao morto o direito de sua vontade fosse cumprida. De ser atendida. Então mudou muito por causa disso. A família já não tem mais dúvidas. Naquele momento de dor ali, ela não tem mais dúvidas, porque está aí o documento assinado e é isso que ela precisa fazer, atender à vontade daquela pessoa que partiu e em vida queria que seus órgãos fossem doados. Bom, vocês têm contato pesquisaram muito, viram quais eram digamos assim, aquelas situações mais problemáticas, tiveram que ser muito práticos, né, em eliminar essas barreiras e o lado desnecessário da burocracia. Que tipo de situações vocês pensaram em resolver quando instituíram, quando implantaram o AEDO? Principalmente a facilidade de ser um documento eletrônico, da pessoa não precisar ir até o cartório. É praticamente o cartório indo até essa pessoa. Tem cartório em todo lugar do Brasil? Isso que é uma das coisas mais interessantes, o porquê o tabelião de notas é tão importante nesse processo. A capilaridade dos tabelionatos de nota, dos cartórios no Brasil, é uma das instituições que mais presente está, seja nas grandes cidades, pequenas cidades, localidades, distrito, nós estamos em todos os lugares do nosso Brasil, a gente chega até todos os cidadãos. E o mais importante, que o tabelião naquela comunidade, ela conhece as famílias, conhece a sua comunidade, as lideranças. Então, esse movimento que o tabelião está fazendo para trabalhar esse assunto, que é um assunto muito humano, eu digo que é uma das missões, uma das missões mais importantes do notariado brasileiro.
essa da doação de órgãos. Eu volto a dizer que a gente pensa sempre em tabelionato, cartório, como aquela coisa mais complicada, né? E até, digo, até paradoxal que tenha surgido uma solução exatamente pulando tudo isso, né? Que é gratuito, não há nenhum dispêndio, né? Mas o que muda juridicamente? Vocês não tiveram que enfrentar alguma barreira dentro desse desenvolvimento do AEDO? Na verdade, quando o CNJ viu o movimento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e os resultados do Rio Grande do Sul, então esse provimento do CNJ, ele trouxe toda essa resolução de tudo que deveria ser feito para atingir isso aí. E lembrando, a família ainda tem que decidir. A lei primeira não mudou. A família vai só ficar sabendo e o médico vai ficar sabendo que aquele ente querido, ele optou em ser um doador de órgãos, mas não elimina a ciência da família e o consentimento da família naquele momento. E isso é muito importante ficar ali. A primeira lei não mudou, continua sendo a mesma, só que a forma de fazer a declaração passou a ser uma autodeclaração eletrônica. Hospitais, delegacias, o serviço público, de uma maneira geral, pode acessar os dados da pessoa, se a pessoa é doadora ou não? Eu acho que eu não tenho essa resposta para o senhor, mas eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, os médicos sim têm essa condição. Eu acho que ainda está num modo mais sigiloso, em desenvolvimento ali. Eu não sei até onde vai ser a extensão da publicidade de quem é e não é doador. Vamos lá para o seu município, que é Mata de São João, que é a região metropolitana de Salvador. Que diferença você notou lá nos resultados da implantação até agora? Então, a gente está começando um projeto muito bonito, onde eu sou a coordenadora, e movimentando todos os tabeliões de notas da Bahia. E é muito importante que cada tabelião de notas sinta que essa é uma missão dele mesmo, que depende dele. Porque até nós chegarmos nessa pessoa e trabalhar esse consentimento dessa pessoa e fazer com que ela faça a declaração, nós precisamos estar motivados. Nós precisamos saber o quão importante é para a nossa atividade ser esse portador, né? Ser essa ponte, como eu digo, entre esses dois lados e a partir daí trabalhar com a sua comunidade, a partir do seu cartório, com os seus colaboradores, com os familiares deles, com a comunidade, e isso vai reverberando. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Nessa divulgação, acho que vocês têm um papel fundamental, que é pisar naquela tecla e insistir em por que doar órgãos. E o que vocês dizem nas palestras, na divulgação da AEDO? Por que doar órgãos? É pensar que quando eu não estiver mais aqui, por que não doar aquilo que não me serve mais? São córneas, rins, coração, tudo que eu aproveitar. Qual é a finalidade de tudo isso? Por que não doar? Eu acho que a pergunta que eu faço é diferente. Por que não doar? Né? Por que não doar? Eu não vou mais aproveitar. E sempre tem esses receios, porque tinha venda de órgãos, né? Se ouviu muito nos noticiários, então as pessoas têm medo, às vezes, de doar, porque podem comercializar. Isso a gente tem que enfrentar. Aí, por causa de o AEDO, inclusive, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de controle? Pode ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de criar desculpas, obstáculos, e a gente tem que ir. Por que não doar? Por que não doar? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui? E aí a resposta é justamente quantas vidas eu posso... Uma pessoa pode salvar 8 vidas, ser doador de 8 órgãos. Bom, vocês são uma instituição civil, né? Vocês, eu digo, do tabelionato. Qual o papel do tabelionato e como é que ele se vê em todo esse esquema de montagem, de divulgação e de promoção da autorização eletrônica de doação de órgãos? O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que tem sede aqui em Brasília, junto com o CNJ, lançou uma grande campanha
há 2 anos e agora nós estamos renovando essa campanha para atingir ainda mais pessoas. Mas a coordenação é toda aqui da capital. E em cada estado a gente busca a parte dessa campanha e começa a trabalhar e sempre trazendo um pouquinho a mais para atingir aquele público, né? O Brasil é muito grande, então nós temos uma campanha nacional, mas cada estado está fazendo o seu papel, buscando aquilo que é mais peculiar daquela, como é que eu posso atingir mais a minha comunidade. Então a gente trabalha também, tanto que provavelmente na Bahia nós vamos conseguir uma projeção nos estádios de futebol. E no intervalo do jogo, porque isso é importante, a pessoa está lá num momento feliz, mas é importante também naquele momento saber que pode ser um doador, né? Então nós vamos também levar para os estádios de futebol essa mensagem do Aedo, seja um doador. Vocês ainda estão desenvolvendo o projeto Sim. e recebendo feedback dos Sim. 2 primeiros anos depois Sim. da implantação que aconteceu em 2024. Né? Então, você já tem um retorno de quantas inscrições já foram colocadas? Foram mais lá? de 30 mil autodeclarações que foram feitas nesse período. E de uma forma, eu digo assim, muito singela. Eu acho que agora a gente está mais pronto, mais preparado, mais consciente para que cada estado trabalhe muito mais, para chegar muito mais longe. E esse projeto, ele não tem um prazo findo. Porque esse projeto vai ser sempre... Na verdade, ele não vai, já vai deixar de ser um projeto. Exato, né? Exato. Muito bem. E ele vai sempre ocorrer. Então, nós temos que realmente motivar. Lá na Bahia, nós estamos fazendo um espelho moldurado, onde a pessoa vai chegar no atendimento ou vai chegar no banheiro do cartório e vai ter um espelho, é você. Ele vai se olhar no espelho e é você. Bem pensado. E a gente está criando isso e todos os cartórios vão ter esse espelho onde a pessoa vai olhar e vai se sentir assim, porque não é o senhor, não é outra pessoa, é eu. Entende? A gente tem que parar de pensar que outra pessoa. Não, é você, agora é você. Nós, no meio de uma multidão, é você. Cada uma dessas pessoas pode ser um doador de órgãos e salvar vidas. Bom, a gente sempre pensa em que isso deveria ser esse estímulo deveria ser contínuo durante todo o ano. Mas vocês também realizam campanhas localizadas e também sazonais, em determinadas épocas do ano, não? Nesse relançamento agora, eu como coordenadora do Aedo, que assumimos agora no início do ano, a gente está com esse projeto mesmo de fazer reuniões nas regiões da Bahia, que é um estado muito grande, e em todas essas reuniões das regiões, nós vamos fazer já de imediato, convocar a população, ir na Câmara de Vereadores, a OAB está junto com a gente também nas suas circunscrições, então a gente vai fazer esse trabalho de campanha mesmo. De todas essas regiões, a gente está lá e fazendo efetivamente essas autodeclarações. Quais são as parcerias que vocês têm procurado para ajudar para juntar forças no desenvolvimento? O Tribunal de Justiça, sempre junto com a Corregedoria, nós estamos com a desembargadora Pilar, que é uma pessoa assim apaixonada pelo tema, então a gente tem muita sorte de termos ela, tem o Dr. Valnei, e isso nos ajuda muito, porque ter a Corregedoria do nosso lado, sonhando junto, executando essa missão com a gente, é muito bom. E aí ainda a OAB também entrou com a gente em sair, porque como nós precisamos de capilaridade, a OAB também tem circunscrições em todas as regiões. As câmaras de vereadores, a gente quer visitar, cada tabelião vai visitar as câmaras de vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores falar sobre a Aedo, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, assim, é um movimento pequeno que a gente vai começar de dentro da nossa casa, dentro de cada município, e a gente vai reverberando isso e vai dar muito certo, tenho certeza disso. Nós estamos aqui dentro da casa do Congresso Nacional, da casa que elabora, que planeja e pensa nas leis do país. As leis para os transplantes de doações de órgãos, elas precisam de algum aperfeiçoamento, no entender de vocês? Houve um debate muito interessante nisso e me parece que o Brasil está em grande vantagem, é exemplo a ser seguido dentro de toda essa estrutura de transplante como em legislação. Me parece que nós estamos muito bem. O que nós precisamos realmente é nos motivar sabendo que nós somos parte. Está
Está tudo pronto, só precisamos que mais pessoas sejam doadoras de órgãos. Bom, eu acho que para a pessoa que estuda, que tem uma formação, uma instrução básica, pelo menos, fica mais fácil entender. Mas quando você se põe diante de uma situação que é um parente seu, que está lá entre a vida e a morte, e que pode doar, tudo isso transforma, porque tem aquele lado emocional, né? E isso também não mereceria, assim, tipo, uma abordagem de divulgação, que aquela pessoa que está ali pode ajudar outra, enfim. Existe alguma intenção de vocês em motivar as pessoas através desse tipo de publicidade? Sim, a gente está trabalhando até com onde que cada tabelião possa trabalhar até com os próprios médicos da sua comunidade, porque tem um texto pronto para o médico não pode chegar nesse momento, ele tem que estar preparado, porque vai depender muito dele naquele momento também, ainda que a gente faça todo o trabalho antes, mas se o médico também não estiver lá na ponta, sabendo o que ele precisa falar com essa família, também não vamos ter o resultado. Então, realmente, é uma engrenagem que tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando. E esse trabalho a gente vai tentar fazer na Bahia. A gente está motivado para fazer com que essa comunicação saia dentro do cartório, do tabelião de notas e passe por toda a comunidade. Nós vamos trabalhar cada um desses flancos aí para a gente ver se a gente consegue juntar realmente e tentar fazer com que Bahia seja um estado. Você já tem um feedback de como está sendo a adesão nos outros estados também? Os outros estados já fizeram bastante, já estavam mais avançados nos outros anos, eles vêm fazendo, vêm trabalhando. Mas eu acho que nesse relançamento, depois dos 2 anos, eu acho que as pessoas... houve uma reunião onde 23 presidentes de seccionais estavam presentes. Então, nesse relançamento, nesse aniversário dos 2 anos. Então, é muito importante, depois que eles estão nesse lugar e vê o que está acontecendo, eles voltam para os seus estados também mais motivados para implementarem novas técnicas para fazer com que as pessoas consigam ter esse coração mais aberto. Eu digo que é um ato de generosidade que a gente tem quando a gente faz isso. Eu vou pedir que você recapitule aqui brevemente as possibilidades da autorização eletrônica de doação de órgãos. Não é mais aquele caso de você não precisa mais ir no cartório, não precisa mais pedir autorização, registrar em cartório. O seu celular você pode fazer isso, né? Eu queria que você desse um recado para o espectador, ensinando como é que se faz. Muito bem. Hoje nós temos um QR Code que vamos colocar depois à disposição aí, mas acessando esse QR Code, você vai acessar a plataforma do aedo.org.br. É uma plataforma onde logo abaixo vai ter fazer o seu formulário. No momento que começa a preencher o formulário, aí já tem todas as opções ali, vai colocar nome, CPF, data de nascimento, é a sua qualificação. E esses dados, caso não tenha ainda o certificado digital do e-notariado, nós temos que primeiro fazer esse certificado e aí pelo pelo CEP da sua localidade, vai aparecer no aplicativo quais são os cartórios de notas mais próximos da sua residência. Vai optar por um deles, que costuma utilizar para os seus atos públicos. Clicando em cima de um deles, você vai esperar que esse cartório retorne ao senhor e à senhora para fazer a sua videoconferência. Vai fazer a videoconferência para fazer com que o certificado digital esteja correto no seu celular, esteja autêntico, porque lembrando, isso é um documento público, então todos os cuidados, você não vai mais ao cartório, mas todos os cuidados necessários estão aqui naquele sistema ali pela videoconferência, com o seu documento, vão conferir e legitimar que é a pessoa que está fazendo esse cadastro. Após disso, começa pelo próprio aplicativo, clica lá no AEDO e começa a fazer a sua autodeclaração.
O documento originado, ele vai ser ratificado numa nova videoconferência feita por um colaborador do cartório para reafirmar se você tem certeza que quer ser doador de órgãos. A partir desse momento, o documento fica registrado com a sua assinatura online e aí já começa a subir na plataforma nacional de doadores de órgãos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui e volte sempre que você quiser. Uma causa muito nobre. Obrigado a você. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade,
E eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras. Neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que
esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho. Tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais. Por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, a gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações de trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando de ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra, ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso.
Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas é ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador. Isso. Mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais. Tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos. Tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento. Né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa.
Tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido. Tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada, é claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas, então tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas 1 dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer? Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias, então é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, é enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de
planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência, é um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso. O que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então, eu tenho... Mas entenda que, assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores... eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão? Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizadas, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então,
deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1. Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E, como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, eu agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver
geologicamente, é como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feito de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, porra, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão, né, uma perna, um braço, quando dorme, pensa que tem. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso.
Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha. Denuncie. Ligue 180. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá. Fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá,
eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades, e eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas 2 casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas 2 batalhas agora, centrando fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim, um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas, e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona, quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal. Pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas. No Estatuto estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação
de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tem um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá. E muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem 2 prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Quando eu era criança, cara, e eu com a minha irmã, a gente acordava com os gritos dos pescadores. Eles ficavam alegres, né? Eles tinham cercado um cardume muito grande. A gente acordava com os gritos. Hoje em dia, para pegar um lote grande de tainha aqui, tem que ficar olhando bem atento. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram fim. E eu começo a ficar nervoso e falar: por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto: onde está o meu projetor?
aí eu acordo. Acordo e fico pensando, o que será que eu sonhei com isso aí? Olá, estamos de volta, são 10 horas e 18 minutos. Está começando nesse momento uma audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. O tema da audiência pública são os impactos sociais, econômicos e de saúde pública, dado o crescimento das apostas online, as chamadas BETs. Acompanhe. Será realizada nos termos dos requerimentos número 60 e 70 de 2026 da CDH e número 32 de 2026 da CAS, aprovados nesta e naquela comissão para debater sobre os impactos sociais, econômicos e de saúde pública decorrentes da crescente expansão das apostas esportivas online, as BETs, no Brasil. É uma pandemia o que a gente está vivendo. E nós estamos no ápice dela. Copa do Mundo acontecendo durante esse mês. E a gente está vendo assim, agora que parece que furou a bolha, que as pessoas estão percebendo. Mas isso já vem corroendo o tecido social desde 2023, quando foi regulamentado, até antes. Mas essa regulamentação, ela explodiu a propaganda. E nós estamos vendo aí uma tragédia humanitária acontecendo no Brasil e essa casa não pode silenciar sobre isso, né? Tem vários projetos aqui, alguns já aprovados para diminuir propaganda de forma substancial e projetos para acabar. Na minha opinião, eu quero ouvir aqui os palestrantes, deveria acabar, proibir. E podemos fazer isso. Seja o governo enviando um projeto, eu quero ver qual é o parlamentar que vai colocar digital hoje em dia para ser contra a proibição no Brasil. Ou o próprio parlamento deliberar pelo fim, né, que já deveria ter feito, né? A gente já está vendo aí pessoas perdendo tudo, brasileiros no endividamento jamais visto na história, perda de emprego em massa, a produtividade vai para o espaço, saúde mental comprometida, perda de casamento, devastação da família e suicídio. Pessoas no desespero atentando contra a própria vida. Sem falar na questão da criminalidade, que nunca, segundo a grande mídia brasileira, nunca se lavou tanto dinheiro, nunca essas facções criminosas ganharam tanto, lucraram tanto, quanto com o advento das casas de aposta das BETs. A reunião será interativa, transmitida ao vivo, como já está sendo agora, e aberta à participação de todos os interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, em www.senado.leg.br/e-Cidadania. Se você quiser participar, você tem dois caminhos. É esse site, eu vou repetir, www.senado.leg, tudo junto, .br/e-Cidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Repetindo, 0800 061 2211. Olha, nós já recebemos aqui muitas mensagens dos brasileiros aqui que a gente vai ler e colocar para os palestrantes que se sentirem confortáveis a responder, que eles possam responder aqui nas suas falas, tá? O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal nosso, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Então nós temos aqui
alguns expositores que estão presencialmente na casa e outros que vão participar de forma remota. Né? Quero agradecer à presidente da comissão, senadora Damares, por colocar em pauta o requerimento para essa sessão, assim como o presidente Marcelo Castro, da Comissão de Assuntos Sociais, também colocou, e a gente está fazendo, isso não é comum, tá? Nós estamos fazendo uma audiência conjunta, porque o assunto não é grave, ele é gravíssimo no Brasil. Então eu quero chamar para a mesa aqui o Roberto Lacerre, que é advogado e coordenador nacional do Movimento Brasil Sem Azar, veio de Fortaleza participar do evento, ele que é baiano, né? E hoje em dia é um dia especial, dia 2 de julho na Bahia, né? Independência da Bahia. Que o Brasil tenha hoje, inspirado na independência da Bahia, a independência do vício, da jogatina, né? Nada acontece por acaso. Vamos lá. A Juliana Prates Caminha, que é representante da sociedade civil, muito obrigado pela presença. Juliana. O Fábio Macorim, secretário adjunto de Prêmios e Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, muito obrigado pela sua presença, Fábio. Gabriela de Andrade Bosca, ou é Bosca? Bosca, coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, muito obrigado pela sua presença, Gabriela. E por videoconferência, nós teremos 3 participações muito especiais. O Hermano Tavares, especialista em saúde mental, com atuação em dependência comportamental. O Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. E a Júlia Mendonça, advogada e representante do Instituto Alana, que também é muito ativo aqui nessa pauta, né? O doutor Hermano está no exterior e pediu para ser o primeiro. Algum problema? A gente pode começar com ele? Então, eu vou até antes aqui do meu discurso, doutor Hermano, em atenção ao senhor, fazer aqui, passar a palavra para o senhor. Daqui a pouco eu vou me pronunciar também, mas eu já passo imediatamente a palavra para o doutor Hermano Tavares, especialista em saúde mental, com atuação em dependência comportamental. O senhor tem 10 minutos com a tolerância aqui desta presidência. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Quero agradecer ao Senado e à comissão, na pessoa do senador Girão, por essa oportunidade para trazer aqui alguns pontos que eu considero que são necessários enquanto atenção para toda a nossa sociedade, correto? Tentar aqui fazer uma apresentação rápida, porque todos temos problemas de tempo. A minha tela está visível para todas? Para todos? Então. Perfeito. Um minutinho só. Apertei alguma coisa que não devia aqui e saí da minha tela. Está visível? Está visível sim, doutor. Eu não sei o que foi que eu fiz. Só um segundo. Então, de novo. O senhor pode colocar no modo apresentação, que eu acho que vai resolver o problema. Peraí, vou começar de novo. Vamos de novo. Pronto, agora tá visível, né? Ainda não. Agora sim, agora sim. Perfeito. Então, eu quero aproveitar essa situação da Copa para trazer a atenção de vocês para uma questão que outro dia eu vi um meme que praticamente explicava todo o meu desconforto que eu tenho vivido desde que começou a Copa. Parece que nos intervalos dos anúncios das bets, a gente às vezes consegue assistir um pouco de futebol, né? Então, a comunicação sobre a questão das apostas e a oportunidade de apostar no nosso país chegou numa situação de um paroxismo máximo, um absurdo sem proporções, pelo menos sem conhecimento prévio por nós, né? E eu quero chamar a atenção de que a gente está fazendo anúncio não é de um produto qualquer. Uma coisa é anunciar, por exemplo, imã de geladeira ou clipes de papel.
Ninguém sabe até hoje de uma compulsão ou uma adicção adquirida por um desses produtos. Mas, por exemplo, produtos como álcool e tabaco já têm sérias restrições à comunicação porque não são produtos ordinários, são produtos que podem causar dependência, né? E agora, associado ao marketing digital, essa situação fica mais aguda. Eu até pretendo mostrar isso para vocês. Então, a primeira coisa é que as pessoas ainda resistem à ideia ou simplesmente desconhecem o fato que são formadores de hábito. Então, apostas podem causar dependência, isso é um quadro muito bem conhecido desde os anos 80, né? Porque as pessoas ainda têm em mente essa ideia de que apostar é uma ação entre amigos, mas, na verdade, apostar tornou-se uma atividade extremamente lucrativa e uma atividade comercial. E com o advento da tecnologia da informação, esse ambiente comercial se transferiu para o bolso de cada brasileiro. Então, hoje em dia, nós temos acesso a cassinos e oportunidades de aposta que estão disponíveis a qualquer brasileiro em qualquer região do país, não importa a sua idade, né? Então, nós tínhamos um jogo que tradicionalmente era lento, que exigia deslocamento, etc. E agora nós temos uma modalidade em que você pode apostar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe atrito, o comprometimento é instantâneo por forma de Pix, né? E não se engane, isso não é só o Brasil, isso é um negócio internacional multibilionário, e quando eu falo multibilionário, eu não estou falando em reais, eu estou falando em dólares, né? Então, aqui está a anatomia da armadilha. Você pode apostar a hora que você quiser, você pode apostar, inclusive, durante o evento esportivo mais de uma vez. Os algoritmos capturam o seu comportamento e saturam você de informações, né? E essa publicidade massiva tentando convencer você de que jogar é a sua melhor opção. Qual é o resultado disso, né? As apostas online foram legalizadas no final de 2018, né? Nós estamos agora em 2026. A iniciativa para tentar regulamentar isso começou efetivamente em 2024. Então, isso tem operado no país sem o respaldo, sem uma rede de segurança adequada. A gente estima que algo em torno de 3,6% da população pratica aposta de maneira inadequada e arriscada para a própria saúde. Dentro do universo de apostadores, isto representa quase 20% das pessoas que apostam. Então, veja bem, a potência dessa... É como se fosse uma droga, gente. A gente discute a potência da droga para viciar. A potência da aposta para viciar é 1 em cada 5 apostadores vão desenvolver um padrão de apostas que é problemático, né? E o risco maior, o risco está associado à vulnerabilidade socioeconômica. Então, é o mais jovem, o menos educado, aquele de baixa renda, pertencente à minoria étnica ou religiosa. Mas o conjunto desses riscos, todos eles combinados e agregados, são superados por um único risco, que é a troca da aposta física pela aposta online. Quando você faz essa transição de um apostador presencial para um apostador online, isso aumenta em 4 vezes o risco do indivíduo desenvolver apostas problemáticas, né? Isso funciona como se fosse um imposto regressivo. Ele é um Robin Hood do mal. Ele tira dos pobres para dar aos ricos. E os impactos nós já vivemos. O SUS teve mais de 100% de aumento de demanda de tratamento para jogo nesse período. Em 2025, estima-se que foram arrecadados 37 bilhões. Não, o lucro das bets foi 37 bilhões, dos quais arrecadados foram pouco menos de 10 bilhões, né? Mas o custo social estimado em termos de endividamento e problemas de saúde mental ultrapassam 38 bilhões. Então é simples, é praticamente 40 menos 10. A conta não fecha, esta arrecadação não cobre o prejuízo que esta atividade está causando, né? Então a gente precisa adotar o que a gente chama de práticas efetivas de redução de risco do jogo, né? Medidas universais, que algumas estão começando a serem aplicadas, como, por exemplo, o uso do CPF no cadastramento do apostador. Mas tem que ir além. Você precisa associar isso à declaração de renda do indivíduo, porque é muito simples. Se você estiver gastando 5, 10 vezes mais do que você ganha
Com apostas, só tem duas explicações para isso. Ou você está doente, ou você é fraudador. Você está lavando dinheiro. Então, ou você vai conversar com o Ministério da Saúde, ou você vai conversar com o Ministério da Fazenda, mas você vai conversar com alguém. Não faz sentido também a gente deixar pessoas apostarem 24 horas por dia. Quem é que aposta às 2 da manhã? Eu vou dizer para vocês, o apostador compulsivo. Então é preciso ter regulação de horário e teto de gasto. O teto de gasto é muito simples. Você não pode apostar num dia mais do que 1% da sua renda. Isso não é um número tirado da cartola. Isso tem estudo realizado no Brasil para dar respaldo a isso. Aliás, realizado por nós, do Instituto de Psiquiatria da USP. Então é muito simples, é você fazer uma conta aí. Se você tem uma renda de 5 mil, você não pode gastar mais do que... Não recomendamos que você gaste mais de R$50 num único dia numa aposta. E no mês, não mais do que 4 vezes esse valor. Ou seja, no mês, não mais do que R$200 para quem tem uma renda de 5 mil. É simples. Pega o seu valor, tira 2 zeros. Esse é o máximo que você pode apostar num dia. 4 vezes esse valor é o máximo que você pode apostar num mês. E deveria haver monitoração disso, de forma que alguém que ultrapassasse esses limites recebesse um aviso ou eventualmente fosse bloqueado de continuar apostando. Outras medidas que nós indicamos são medidas específicas para um público de risco, que é o homem jovem, que é o que mais tem apostado, particularmente nessa onda das apostas esportivas. Veto absoluto a qualquer forma de publicidade com foco no público juvenil. Aliás, veto a publicidade como a gente tem veto para cigarro e para álcool, né? Porque hoje em dia nós vivemos uma situação do marketing digital. Então, veja, não é mais aquela coisa em que você via, por exemplo, o anúncio de um detergente às 20 horas assistindo um jornal, um telejornal. Todo mundo é impactado por isso. Agora a situação é diferente. As redes analisam o seu padrão de uso da rede da internet e mandam para você uma mensagem personalizada. Então, se alguém vê que você faz muita aposta, você recebe mais convite para aposta. Ou seja, ao invés de você receber uma mensagem que diz modere, você recebe uma mensagem dizendo mergulha, vai fundo, não importa se você é compulsivo ou não, né? Publicidade voltada para menor de idade tem que ser completamente vetada. A gente precisa iniciar campanhas educativas na escola, né? Outra coisa, já existem programas de autoexclusão. Mais de 750 mil pessoas já fizeram autoexclusão desde o início desse processo, no final do ano passado, e nós vamos passar 1 milhão ainda esse ano, né? Mas a gente precisa deixar as pessoas saberem que isso existe. Os sites de aposta, da forma como são configurados, escondem essa informação. E eles precisam ser responsabilizados por isso, né? Os apostadores precisam fazer uma autoavaliação sempre que quiserem para saber como é que está, vamos dizer, o equilíbrio desse apostar. Isso também tem sido colocado à disposição agora do apostador, mas deveria, na verdade, ser estabelecido como uma autoavaliação necessária e regular em certos períodos de tempo. Então, a cada 3 meses você faz uma autoavaliação dessas. A rede de atenção psicossocial precisa ser treinada para receber as pessoas que estão sofrendo com esse problema. Alguma iniciativa começou, mas nós estamos longe do ideal. E, finalmente, eu quero propor aqui a criação de uma comissão permanente de avaliação da segurança da oferta de jogos de aposta nas redes sociais, né? Porque o cenário é extremamente dinâmico e à medida que as ofertas vão mudando, os tipos de jogos vão mudando, os desafios que os apostadores têm que enfrentar vão mudando, é preciso que haja um comitê de pessoas especializadas em saúde mental, legislação, informática e etc., para tentar ir adequando a regulação das apostas no país. Enquanto, obviamente, as apostas continuarem sendo legalizadas, porque a qualquer momento, se alguém quiser revisar isso, obviamente que pelo exposto aqui, eu faço o coro com a ideia de que a exploração comercial de um produto com tanta adictividade tem que levantar muitas sobrancelhas. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bem, muito bem. Quero agradecer a fala objetiva. Ficou até com crédito do doutor Hermano Tavares, de alguns minutos aí. Ele que é especialista em saúde mental com atuação em dependência comportamental. Muito esclarecedor, né? O material que o senhor nos trouxe aqui, inclusive, de que a conta não fecha, né? O custo que você tem social em relação da arrecadação é um negócio absurdo. E eu traço um paralelo aqui muito... O senhor também falou sobre isso, sobre a questão do cigarro, né? É um paralelo, assim, é muito... claro,
E o Brasil é referência, o Ministério da Saúde do Brasil é referência internacional com relação à política pública para redução do tabaco, né? Redução do fumo no Brasil. E isso tudo que começou lá atrás e passa governo, entra, sai governo, o Brasil continua como referência, diminuiu bastante o número de fumantes em nosso território nacional por campanhas fortes, né? E o que muito me marcou na infância e na adolescência, acho que na adolescência foi quando começou a ver, e eu acho que o brasileiro hoje tem a memória muito forte, das imagens, do estrago que faz no corpo, né, o cigarro. Né? E quando se colocou nos maços de cigarro, quando se colocou nas carteiras de cigarro, as imagens, aquilo ali teve um potencial também muito forte para as pessoas, né? Em termos de educação. Não só zerar a propaganda com isso, mas também essa questão educativa de mostrar as consequências. Né? Nós temos projetos aqui na casa, eu quero pedir à nossa atenciosa secretaria para levantar, para eu ler aqui, daqui para o final, os projetos que nós temos na casa, inclusive já aprovados nesse sentido de proibição não tivemos ainda, mas com relação à normatização de propaganda, publicidade, né, restrições, a questão das bets, para a gente poder aqui, de forma muito transparente, passar para a população isso. Né? O que é que está tramitando na casa? O que é que está acontecendo? O que é que está faltando? Tem, inclusive, um projeto do senador Carlos Portinho, que está fazendo aniversário hoje, senador do Rio de Janeiro, um grande senador da República, que veio da área do esporte e conseguiu emplacar aqui o primeiro grande projeto para diminuir, para conter. Ele que votou contra, né, essa regulamentação, né? A ideia era acabar. E o senador Carlos Portinho foi relator do projeto do senador Stevenson, e também do projeto nosso aqui, para diminuir bastante as propagandas, influência fazendo propaganda, enfim. E tudo isso foi aprovado pelo Senado da República. Está há mais de um ano parado na Câmara dos Deputados. Vamos pegar a data certinho para passar para vocês, mas está parado na Câmara dos Deputados. Eu vejo que aqui é um grande problema, sim. Tudo foi alertado. Quem for atrás nos debates vai ver que quando foi votado aqui o PL das casas de aposta, das bets no Brasil, que teve inclusive denúncias de corrupção, eu acionei a PGR de parlamentares que supostamente receberam milhões de reais para aprovar isso, 35 milhões foi a denúncia da revista Veja. Eu acionei a PGR para investigar, até hoje não recebi retorno, de um deputado federal ligado ao jogo. E aqui é um problema, sim. A gente perdeu aqui na votação. Né? Mas lá na Câmara dos Deputados foi mais vergonhoso ainda. Porque foi uma votação, acho que na véspera do Carnaval, não tinha nenhum deputado aqui praticamente. Eu estava acompanhando a sessão, ou foi na véspera do Natal. E aí eles fizeram na véspera do Carnaval. Mas teve alguma coisa do Natal também. Teve alguma, não sei se teve alguma... teve alguma coisa no Natal também. Então eles aproveitam esses momentos, o lobby poderoso, um lobby nefasto que atua aqui dentro do Congresso Nacional, pró-jogo, e eles aproveitam esses momentos de dispersão, que deputados, senadores estão votando pelo celular, de forma remota. Foi assim a votação aqui, né? E nós perdemos ali. Agora, na Câmara, o ovo da serpente foi colocado na Câmara dos Deputados. O projeto veio de lá. E a gente melhorou aqui. O que era péssimo, ficou ruim. Mas foi o que a gente pôde fazer. Para mim, era para ter engavetado, rejeitado, não era para ter feito. Pelo contrário, tem que se proibir. Mas voltou para a Câmara, eles tiraram as melhorias que a gente fez aqui, questão dos jogos de tigrinho, uma série de coisas, e eles incluíram lá, de novo, né?
Então, o problema está sendo a Câmara dos Deputados. É bom que a população saiba. Aqui no Senado já existe uma massa crítica hoje para acabar com isso. Né? A gente precisa só, e eu espero que a senadora Damares possa colocar esses projetos de proibição para a gente votar logo aqui na Comissão de Direitos Humanos. Está aqui, não é isso? Não é isso, Fernando? Ô, Roberto? Que a gente possa deliberar ainda durante a Copa do Mundo, porque o recesso está chegando aí. Aliás, já chegou de forma branca o recesso. Nós não estamos tendo sessões presenciais aqui já faz tempo. E acho que não vamos ter mais. Então, senadora Damares, eu lhe faço um apelo. A senadora Damares, que é comprometida com a vida, com a família, a assessoria dela aqui sempre presente, para colocar em pauta, eu quero ver qual é o parlamentar que vai votar contra. Coloque na próxima sessão, senadora Damares, o nosso projeto para proibir. Eu acho que vai ser um passo importante. Tá? Depois você me passa o número do projeto, esse é nosso para proibir. Vamos dar uma sinalização na Comissão de Direitos Humanos, é muito simbólico isso aí. Eu sei que vai ser cozinhado em outras comissões, no plenário um tempinho, mas não vai ter como segurar, porque a sociedade já está exigindo. E uma coisa que eu tenho visto de uma forma magnífica é a sociedade espontaneamente fazendo movimentos. Já tinha o Brasil Sem Azar lá atrás, mas hoje tem vários outros movimentos contra bets, contra casas de aposta. É impressionante como eu recebo aqui sempre cards de consciência e tudo. Então, eu acredito que nós podemos dar esse exemplo para a população a partir daqui, né, para diminuir essa tragédia humanitária que está acontecendo na nação. Então, imediatamente, até antes de fazer o meu pronunciamento, eu quero passar para a Juliana Prates Caminha, que é representante da sociedade civil, que possa fazer o seu pronunciamento. O doutor Hermano, ele vai continuar ou já saiu aí? Ele continua assistindo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou ler as perguntas depois da Juliana, doutor. Se o senhor quiser depois fazer alguma intervenção, ou alguns dos palestrantes aqui, para responder a pergunta da população que está sedenta por justiça e muito preocupada com tudo isso, eu lhe agradeço. Eu não sei em que país o senhor está, o fuso horário que está. Depois, se o senhor puder... Eu estou na França, estou há 5 horas à frente, eu estou aguardando a chegada do meu transporte. Tá. Enquanto ele não chegar, eu fico aqui e respondo. Tá bom, tá bom. Já me despeço e... Perfeito, perfeito. A gente compreende. E o fuso aí são 5 horas na frente, né? Então, muito obrigado mais uma vez. O senhor foi brilhante, né, em mais essa sua participação aqui. Eu tô achando o seguinte, que a gente está fazendo muito debate aqui, isso é bom, mas está na hora da decisão. Está na hora da decisão. Está na hora de votar. Está na hora de votar, né? Vamos lá, que a gente possa ouvir a Juliana para ter mais elementos ainda para votar, né? Para ver se a gente consegue diminuir esse impacto gigantesco, né, Juliana, do que está acontecendo. Muito obrigado. Né, que a gente tem uma independência contra as bets. E eu aprendi sobre as apostas online da pior forma possível. Eu aprendi quando meu irmão tirou sua própria vida. Meu irmão, auditor de controle externo do estado da Bahia, um homem de 46 anos, inteligente, e que a gente só descobriu que ele jogava nessas plataformas legalizadas e também ilegais quando eu tenho acesso ao celular dele. E eu também sou auditora de controle externo, estudamos e passamos no mesmo concurso público. Sou mestranda em políticas públicas, já acabando minha dissertação sobre bets, inclusive. E advogada. E eu fiquei muito consternada, assim, de saber que há tão pouco tempo as apostas tinham entrado no nosso país e que meu irmão tinha morrido daquilo. E eu falei, quando eu que encontrei meu irmão, e eu fiquei em estado de choque naquele momento, e meus pais moram em Minas, e eu tive que ligar para meus pais para contar o que tinha acontecido. E eu fui resolver ligar para a polícia, fui no IML, fui escolher a roupa dele, que ele deveria ser enterrado, e fazia tudo aquilo chorando, sabe? Chorando, e tentando entender por que tudo aquilo tinha acontecido, por que eu não sabia nada sobre apostas. Eu sou auditora de controle externo, mestranda em políticas públicas,
E as apostas pareciam ser algo normal, porque a gente via toda a publicidade dela estampada em TVs abertas, recebendo mensagens em e-mails, em celulares, as crianças vendo tudo isso em fundos de ônibus. E eu, no dia que eu enterro meu irmão, eu falo com meus pais, falo com a companheira dele e falo, eu vou fazer um alerta em rede social. Eu já tinha meu Instagram aberto e eu vou tentar entender se isso... O que está acontecendo? Como é que... se meu irmão, diante dessa vulnerabilidade que as apostas causavam, né, na saúde mental, será que outras pessoas também estão vivenciando isso? E eu faço esse alerta em rede social. E depois que você enterra alguém, a gente vai ali tentar entender todo o contexto do que acontece. Então, eu não peguei meu celular. Mas, na madrugada, fiquei quase 2 dias sem dormir em estado de choque. E, na madrugada, eu pego meu celular. E, quando eu pego meu celular, eu vejo que aquele post tinha viralizado. E eu, como pesquisadora que sou, o que eu fiz? Eu fui triar os dados. E fui vendo que alguém me falava, meu filho também se matou, meu irmão se matou, meu marido se matou, meu porteiro se matou. A moça da minha cidade foi morta por um agiota. E assim fui contabilizar e cheguei a quase 25 suicídios. De um post de 2 milhões de pessoas, tinham 25 suicídios. Eu sou auditora e eu falei, isso é um problema público. Isso não é um problema que está acontecendo só com meu irmão. Não, meu irmão virou uma estatística aqui. E eu vou pesquisar para saber quem é que está falando sobre os impactos negativos que as apostas causavam. E eu estava de férias naquele momento, e eu fiquei muito consternada com os dados que eu ia recebendo, porque além das pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pelas apostas, nós tivemos também muitas famílias devastadas por elas. Muitas mães sofrendo, muitas mulheres jogando, né? O doutor Hermano falou aqui dos homens, mas são muitas mulheres jogando, principalmente slot. Muitas mulheres, tanto. E eu falo, eu vou começar... Era janeiro, mês da saúde mental, eu vou começar a tratar esse tema em rede social. E começo a estudar. A estudar de férias, estudar. Meu algoritmo, ele rodou, tem o algoritmo do bem e tem o algoritmo do mal. Graças a Deus, meu algoritmo foi do bem. E muitos especialistas vieram conversar comigo e falar que há tempos eles já alertavam sobre esse grande problema social que a gente está vivendo, mas eles estavam se vendo já num momento sem saída, porque não tinham respostas estatais sobre esse assunto. E eu falei, como é que a gente não tem respostas estatais sobre esse assunto? Como é que a gente não tem nada ainda sendo feito com relação a essa normalização que as apostas vieram ao Brasil? E a gente já tem literatura internacional falando sobre isso, então não era novidade. Não era novidade o que estava acontecendo no Brasil. A gente já tinha muita legislação, muita literatura internacional, inclusive na Holanda, muito disso que o doutor Hermano trouxe, na Holanda você só pode jogar 10% da sua renda. O jogador não responsável. Não, você proíbe jogos de 22 às 6 da manhã, porque sabe que o jogador não responsável normalmente joga nesses horários. E comecei a fazer conteúdo de internet para poder trazer uma conscientização. Porque o que aconteceu na nossa família? O desconhecimento fez com que a gente não entendesse que meu irmão era um ludopata. E a ludopatia estava do nosso lado a todo instante. E meu pai foi da Petrobras, minha mãe também servidora do Tribunal de Contas, somos pessoas qualificadas. E a gente não sabia o que estava acontecendo. E quando eu começo a fazer os conteúdos, parece que era uma luz no fim do túnel. E as pessoas começam, Juliana, você está me ajudando. Juliana, por favor, me ajude. Até que um dia viralizou um vídeo meu, que foi postado por aquela atriz Luana Piovani. E aí a influenciadora Virgínia, ela fala, né, que ela bota uma maldição nos filhos dela e viraliza novamente. E aí muitos mais suicídios vêm novamente. E os dados começam a chegar. E eu faço o quê? Na minha pesquisa empírica, né? Quem é pesquisador adora um dado. E aí, na minha pesquisa empírica, eu começo a fazer trabalhos identificando os problemas que a gente estava vendo ali e a todo instante percebendo que a gente não tinha respostas estatais para aquilo. A gente tinha a ferramenta da exclusão, que existem falhas, inclusive, nela,
até de a pessoa ter que se auto-excluir. O viciado, muitas vezes, não tem a percepção de que ele é viciado, então ele precisa se auto-excluir, ele precisa chegar no fundo do poço para ele se auto-excluir. Será que a gente não deveria abrir essa oportunidade para o familiar, para uma clínica de internamento, de internação ou qualquer coisa assim? A Fiocruz não tem ainda profissionais habilitados para cuidar da ludopatia, tanto que teve um chamamento agora de 20 mil pessoas da área de saúde para poder você treinar. Então, assim, o aviso estava dado e a gente não tomou conta dessa epidemia que ia chegar. Isso que é muito triste, SPA, sabe? Isso que é muito triste, porque o aviso foi dado. O doutor Hermano estava lá nas audiências da regulamentação, contando o que ia acontecer e ninguém escutou. Ele disse que ele foi ouvido só... As pessoas não estavam nem prestando atenção no que ele falava. Porque o interesse na arrecadação era tão grande, e na fiscalização, no que viria ali, que o poder de fiscalização do Estado ficou irrelevante. E aí eu começo a fazer esses trabalhos, e um dia eu acordo com mais de 100 pedidos de me ajude. Me ajude, me ajude. E eu falo, eu não consegui salvar meu irmão. Como é que eu vou ajudar essas pessoas? E tento todos os dias ajudá-las. Do jeito que eu vou tentando elaborar ali dentro da rede social. E vejo que esse tem crescido de verdade esse movimento com relação às bets. E acredito que o movimento é das bets, porque existe tigrinho dentro de bet. Existe sites, bets legais, existem bets ilegais. A gente tem que resolver também o problema das bets legais, não são só das ilegais, que parece que o Estado ele só está observando as bets ilegais, talvez por causa da parte da arrecadatória. E vem essa publicidade normalizando. Isso aqui está acontecendo na Copa do Mundo, eu já venho trazendo meus conteúdos há algum tempo. Por quê? Eu tenho um filho de 15 anos de idade. E ele e muitos outros vivem no celular. E eles já são uma geração dopaminérgica. Então, a preocupação, se não for já com quem já está viciado, é com essa próxima geração que vai vir. Que são as nossas crianças e nossos adolescentes, que já estão dopaminérgicos e só vai fazer pular de plataforma, sabe? Vai baixar aos 18 anos, sair do Roblox para uma bet legalizada. E será que é isso que a gente quer enquanto sociedade? Será que é isso que a gente quer com os nossos filhos? E a todo instante eu fico me questionando o que a gente pode fazer mais. Sabe, nós temos hoje 233 projetos de lei no Congresso Nacional. Você sabe que são 233 projetos de lei? São 233 projetos de lei. Quem vai pegar ele e botar debaixo do braço para a gente poder fazer alguma coisa? Porque as famílias estão adoecendo, as famílias estão se endividando e tem muita gente morrendo. E não tem morrendo só porque elas estão se suicidando, não. Elas estão morrendo porque existe uma violência no entorno de quem aposta também. E eu torço muito para que esse cenário mude. Eu não sei ainda qual vai ser a solução possível, porque eu falo que eles são enormes, né? Eles são um megazord e a gente é lá, os Power Rangers, tentando lutar, mas no final acredito que a gente vence. Então, eu comecei a estudar sobre o tema e entrei com 2 ações populares lá na Bahia para que a gente pudesse não ter propaganda de bets durante os festejos juninos, porque eu entendi que quando o Estado ele tem dinheiro público ali, ele não poderia fomentar uma atividade que a gente já entendeu que traz externalidades negativas, impactos sociais muito sérios. Então, como é que a gente, enquanto Estado, a gente vai fomentar e normalizar essa atividade? E aí, a juíza deu uma liminar e nos festejos juninos do Estado da Bahia não teve propaganda de bet. Fui em alguns até para poder fazer a fiscalização, fui em rede social, perguntava, e aí, gente, onde é que em seu município você está vendo bet? E todo mundo, não estou vendo bet, não estou vendo bet, não estou vendo bet. Então, acredito nessa pressão social, nessa pressão popular, porque se nós que colocamos os representantes dentro e são os representantes do povo, então nós, povo, temos que exercer o nosso poder de conseguir também fazer com que o que nós desejamos enquanto sociedade seja o que prevaleça. E aí essa publicidade, ela está aí a todo instante. Estava conversando logo cedo com o representante da SPA e eu disse para ele que a legislação hoje existe a proibição de que você tenha como público-alvo crianças e adolescentes. Então, como é que a gente pode ter
propaganda em shoppings, em fundos de ônibus, em festas populares, se a gente não pode ter como público-alvo criança e adolescente? Você está me dizendo que a criança e adolescente não está vendo aquilo? Porque, assim, você pode dar um caráter restritivo ou ampliativo de uma lei. Basta saber o que você quer fazer. Então, se a gente quer fazer com que a gente tenha menos propaganda, a gente já tem regulamentação para que isso aconteça. Porque quando a gente começa a dizer que só precisa de lei, a gente vai deixar para o Congresso Nacional agir. Mas se nós, enquanto representantes da sociedade, começarmos a fazer essa pressão para que essa lei passe, já exista e seja, de fato, regulamentada, de fato, ela seja exercida da forma como ela deve ser, essa propaganda não deveria estar acontecendo como aconteceu. E quando a gente deixa um ambiente normalizado, vem TVs e fazem como estão fazendo na Copa do Mundo, oferecendo até ODDs em canais abertos a qualquer horário em que eles aconteçam. Eu fiz algumas apresentações nos canais da CONAR e SPA que não foram atendidas ainda, tomara que seja até decorrente disso, porque é bem difícil, é uma caixa preta para a gente fazer qualquer coisa dentro desses órgãos de fiscalização. Eu sou auditora, então eu sei o que é fiscalizar. E eu agradeço tendo a oportunidade de hoje estar aqui, podendo falar sobre esse tema, sobre os impactos que as bets causam. Eu sei que meu irmão não pôde contar a história dele. Eu sei que muitas famílias ficam envergonhadas porque culturalmente a gente entendeu que quem jogava e era proibido é fraco. Só que é uma doença. A ludopatia, ela é uma doença, ela precisa de acolhimento e ela precisa ser tratada. E é uma doença muito difícil de curar. Então, quando a gente começa a ter muitos ludopatas no nosso país, imagina como como é que vai ser a solução disso? Porque a gente vai estar dando para eles esse gatilho da propaganda a todo instante. A pessoa que está tentando parar, ela está recebendo bônus, ela está recebendo propaganda, ela está recebendo e-mail. Como é que ela para? Como é que ela consegue? Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente já pode fazer hoje. O que a gente pode fazer hoje, enquanto sociedade? O que a gente pode fazer hoje para minimizar esses impactos? Será que a arrecadação disso vai ser suficiente para essa saúde pública, para esse fundo, desse buraco de dinheiro público que a gente vai ter que gastar lá na frente? A gente não sabe se essa conta vai fechar. Então, como meu irmão não teve coragem de contar a história dele, eu vim contar por ele. E eu vim contar por ele porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que a gente passou. Que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas, acolher essas pessoas, tentar achar uma forma de restringir isso que está acontecendo. Porque nós, enquanto sociedade, enquanto povo, é a gente que tem que mandar. E que nenhuma outra irmã tenha que vir aqui nessa audiência pública. Tem que falar o que eu estou falando. Obrigada. Juliana Prates Caminha deu um testemunho aqui muito forte no Senado Federal. Mais um testemunho, viu, Juliana? E meus sentimentos pelo que você passou e passa a partir de um ente amado, né, do seu irmão, que essa casa tem os dedos sujos de sangue. E eu lhe peço desculpa, como um dos 81 senadores, mesmo tendo votado contra e tudo, mas talvez a gente sempre fica, o que a gente podia ter feito a mais? Eu coordenei alguma dessas audiências públicas que veio aqui o doutor Hermano Tavares, né, falou, e ele tem razão, muitos aqui não estavam prestando atenção. Muitos colegas, inclusive. Né? Então, nós temos as mãos sujas de sangue. Essa casa, e eu faço parte dessa casa. A Câmara dos Deputados também. O governo federal também. Porque era muito fácil deduzir que um país continental como o Brasil não podia ter uma regulamentação daquela forma. Era muito óbvio. A toque de caixa, denúncia de corrupção, lobby atuando, todo mundo vendo. E a gente está aí com um problemaço que vai para as nossas
os nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações, se a gente não tomar medidas muito firmes agora. O que é que podemos fazer enquanto homens públicos? O que é que a gente pode fazer enquanto casas legislativas, enquanto executivo? O que é que a gente pode fazer em conjunto? Eu acho que o problema é todo nosso, né? Então, tem medidas que a gente pode fazer com decreto. Que não precisa esperar. Porque o lobby, tu acha que o lobby vai abrir mão? Ele não vai. Ele atua firme, forte. É como o lobby dos cigarros, que naquela época que o Brasil lá atrás, a Gabriela é nova, muito nova, talvez não tenha vivenciado isso, né, no trabalho que começou lá. Eu acho que o Zé Serra, o ex-ministro Zé Serra, foi um dos grandes nomes. O ministro Humberto Costa foi ministro também, atuou muito bem. Inclusive, ele é o presidente, olha que coisa bacana que está acontecendo aqui. Ele é o senador Humberto Costa, é o presidente da Frente Parlamentar contra os Jogos de Azar. E eu sou o vice. Nós temos pensamentos divergentes em muitas pautas. Direita, esquerda, contra governo, a favor de governo. Mas aqui não se trata disso. Aqui se trata de humanidade. É o que a gente viu da Juliana, é o que a gente viu daquele empreendedor cearense que deu um depoimento aqui, André Rolim, que veio aqui e emocionou quem estava. Muitos parlamentares não estavam, não ouviram, ou fizeram de conta que não ouviram. Semana que vem, nós teremos aqui, Juliana, alguém que perdeu uma irmã, a Jéssica Lobo, estará aqui, se Deus quiser, para dar o depoimento dela também. E ela tem feito um... Como é o nome da tua rede? JulianaPrates.oficial. JulianaPrates.oficial. É no Instagram, é isso? É, Instagram. Tem o X também? Não. Não. Ah, tem. É a mesma coisa. É Juliana Prates.oficial. Já vi muita coisa. Parabéns. Um material muito bem feito. A Jéssica também tem. E tem muitos outros fazendo aí, anônimos e tudo. E parabéns à sociedade que está reagindo, já que as autoridades não ainda estão. A gente sabe que o governo federal tem feito, né? Nós vamos ouvir daqui a pouco a Gabriela, ouvir o Fábio, né? Mas o que a gente pode fazer mais? Eu acho que a gente pode fazer mais. A gente pode tomar medidas mais fortes. Porque nós vamos votar a proibição aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós fizemos uma audiência pública e ouvimos, não sei se era a presidente da Anatel, e ela disse que era possível fazer um muro virtual numa eventual proibição. Eu estava aqui. Em alguma dessas audiências, nós perguntamos, ela disse, não, pode. Ah, porque o pessoal do lobby, né, o pessoal que defende o jogo, porque eu não vejo outra, é interesse. Não vejo outro. É magnata que ganha, só magnata que ganha. Então, isso aqui não tem zero de interesse para a sociedade. Eles vão dizer o seguinte, não, mas se você não regulamentar, foi o que disseram. Se não regulamentar, vai continuar acontecendo de forma ilegal, não sei o quê. Eu pergunto para você, o cigarro. O cigarro foi legalizado, regulamentado, tudo. Parou de ter contrabando de cigarro no Brasil? Não parou. Pelo contrário, parece que 40% do cigarro consumido no Brasil é ilegal, são marcas ilegais aí, segundo a Anvisa, o Instituto do Câncer. Nós já fizemos audiência pública sobre isso. Então, o mercado ilegal sempre vai ocorrer, mas a presidente da Anatel disse que era possível fazer uma barreira virtual, Polícia Federal trabalhando em conjunto, todo mundo trabalhando. Vamos ver. Por que não pode fazer? Proibir. Porque, olha, tudo bem, enquanto não é possível, vamos fazer, o lobby vai atuar para não deixar proibir. Mas a gente vai fechando as portas, vai... E eu acho que está na hora de tomar uma atitude mais... Eu falei para o senador Humberto Costa que dessa vez eu acho que ele está em trânsito, não vai poder, eu conversei com ele ontem, não vai poder participar, mas ele está atento, a equipe dele, o Júnior, o pessoal muito atento, preocupado com tudo isso. E eu falei para ele, rapaz, faz um apelo ao governo Lula, você que tem a abertura. O governo Lula acabou com bingo e cassino, lá atrás.
na década de 90, 80, 90, acabou com isso, porque estava vendo a CPI dos bingos, estava vendo a corrupção, estava vendo o estrago para os idosos naquelas casas de bingo, suicídio em massa. Passava dia e noite lá, jogando, se afastando da família. O governo Lula acertou naquela época, o presidente Lula acabou. Por que não acaba de novo? Acaba de novo. O governo Lula é um governo que diz proteger os pobres, os menos favorecidos. Quem está perdendo a vida, quem está perdendo tudo, são justamente essas pessoas mais pobres também. Então, pode iniciar, eu vou apoiar. Sou oposição ao governo Lula, mas não sou oposição ao Brasil, aos brasileiros. Eu vou apoiar, eu quero ver qual é o senador que vai botar o dedo aqui para ir contra, se tiver uma decisão do governo de enviar um projeto de lei, alguma coisa para acabar com isso. Porque eu vou preparar vocês. Existe um lobby trabalhando nessa casa, sabe para quê? Para ampliar essa tragédia. Eu tenho denunciado isso aqui. Querem voltar com cassino e bingo. Só não voltaram ainda por causa desse grande mal das bets que estão fazendo. E aí, no dia da votação, eles recuaram e tal, no plenário do Senado. Mas eles vão tentar no final do ano. Quero aqui alertar a população brasileira. Além da queda, o coice. A ambição, a ganância imparável dessa turma. É dinheiro, é interesse. É lobby bilionário. Essa questão dos bingos e cassinos, que vão ser quase 1000 bingos nesse projeto, e 80 e tantos cassinos. O projeto ele tem a cara de um grupo espanhol. É feito, desenhado. É muito dinheiro em jogo. Muito compromisso. E já foi aprovado na Câmara, tá? Juliana, já foi aprovado na Câmara, naquela situação. Véspera de feriado grande, sem ninguém participar. E já foi aprovado na CCJ, a principal comissão dessa casa, no dia do aniversário do presidente da casa. E ele era o presidente da CCJ. E teve que mudar parlamentares que eram contra... Eu nunca tinha visto isso em 7 anos e meio de Senado, enquanto senador. Eles mudaram o nome de parlamentares que estavam para votar contra. Na hora da votação, os líderes partidários tiraram e colocaram senadores que caíram de paraquedas, que nunca tinham participado de audiência de nada, para votar a favor, e ganharam por 2 votos. Trocaram 4 senadores na hora da votação, titulares, e botaram 4 que caíram lá só para votar a favor. No dia do aniversário do presidente da CCJ, que é o presidente hoje do Senado Federal. Coincidência? Está no plenário para votar. Está no plenário para votar. Eles não vão votar, Juliana, você que é uma voz da sociedade. Importante você saber. Eles não vão votar agora no período da eleição. Eles vão deixar para votar em novembro. Final de outubro, começo de novembro, quando passar segundo turno, passar tudo, a eleição. Aí eles vão fazer naquele interregnozinho, porque outros senadores vão vir. Se Deus quiser, vamos renovar bastante essa casa. E que venha gente da sociedade que esteja sentindo os impactos, que tenha essa bandeira, que venha para cá para continuar essa luta com Damares, com Magno Malta, com pessoas que têm, com Humberto Costa, pessoas que são referência aqui nessa casa, que lutam contra. Eu não estarei mais aqui, sou contra a reeleição, mas estarei, enquanto sociedade civil, ajudando. Então, eles vão tentar, num período que os senadores que ganharam as eleições não assumiram ainda. E os outros estão partindo. Então, que a sociedade esteja atenta nesse períodozinho. São 2 meses que a sociedade precisa ser atenta.
Novembro e a metade de dezembro. Menos de 2 meses. São 45 dias nevrálgicos aqui dentro. Que o cassino e bingo pode voltar, e aí é o golpe de misericórdia, porque a gente já estudou em outros países, eles mandam até ônibus pegar os idosos para jogar, para viciar, é um negócio absurdo que está acontecendo. Então, fica o alerta também. Eu quero aqui passar as perguntas, como eu prometi, da população, e deixar para... Inclusive, Juliana, se você também quiser responder, a gente pode abrir. A Ana de Goiás perguntou, olha a população participando ativamente. Como é possível achar que as bets não atrapalham a vida das pessoas, se muitas propagandas com influenciadores são totalmente persuasivos? Olha o grito aqui da Ana, de Goiás. O Vitor, do Mato Grosso. Por que cassinos físicos são proibidos, mas apostas esportivas online, bets, são liberadas? Olha aqui. Eu não tinha lido, não, eu juro para vocês. Patrícia de São Paulo. É o Brasil todo participando. Quem visita site de aposta é analisado pelos algoritmos. Então a solução não seria frear essa capacidade tecnológica, não deixar monitorar? Colocação da Patrícia. Magno, do Rio de Janeiro. Por que a audiência não tem um representante do setor de bets? Olha a pergunta do Magno. Magno, nós já chamamos aqui. Nós já tivemos, ouvimos bastante. O governo está aqui, a gente precisa tomar medida com relação a essa questão. A gente já sabe o ponto de vista dessa turma de bet. A gente já ouviu, eles já conseguiram aprovar o que queriam. Agora a gente tem que tomar atitudes mais fortes. A Iáscara, do Rio Grande do Sul. Tratar bets como cigarro. Taxação de 300%. Proibir publicidade. E enviar alertas sobre a saúde a cada acesso. A Iáscara passando isso. Inclusive, nós tivemos aqui sobre a regulamentação da reforma tributária, muita discussão sobre bet. Eu entrei, eu acho que foi com 2.000%, não foi? O nosso, na época lá, a gente entrou para aumentar, para inviabilizar completamente. Mas é aquela velha história. Proibir publicidade, óbvio, né? Enviar alertas sobre a saúde a cada acesso, enfim. Tem muita coisa que pode ser feito. O Wendel, do Espírito Santo. Devido à ampla propaganda, o percentual de viciados nesse modelo de jogo tem crescido. É necessário parar com as propagandas. Muito bem, Wendel. Inclusive, a gente está vendo a polêmica aí de uma emissora que está transmitindo pela primeira vez a Copa do Mundo. Todas fazem propaganda de bets, praticamente. Mas tem uma que é uma lavagem cerebral. Eu não vou falar nem o nome dela aqui para não fazer propaganda, mas essa que está hoje transmitindo todos os jogos é uma lavagem cerebral e o governo parece que está atuando em cima dessa emissora, né? Isso é importante. Maria do Amazonas. O Congresso se beneficia com a arrecadação bilionária que as bets promovem, evitando o desgaste com o lobby econômico do setor. Você tem razão. Não só o Congresso. Maria. O Edgar, da Bahia. Baiano como vocês. Quais medidas efetivas protegerão a população do endividamento, do jogo compulsivo e dos impactos das bets na saúde mental e nas famílias? É isso, Edgar. Parabéns pela independência da Bahia e obrigado pela sua pergunta. É isso aqui mesmo que a gente está discutindo. A Terezinha do Mato Grosso. Haverá uma plataforma nacional pública com indicadores periódicos sobre os impactos sociais, econômicos e na saúde das bets? O Pedro do Espírito Santo.
As empresas que vincularem propaganda de bets terão consequências legais, multas suficientes para dissuasão efetiva. Olha só, é como falou muito a Juliana, que além das de medidas legais, porque tem que sentir no bolso, você falou, a população está pegando ojeriza disso. Eu fui presidente de um time de futebol, de um clube tradicional, centenário, Fortaleza Esporte Clube. E sempre deixei claro que não aceitaria patrocínio de bet, e o presidente que me sucedeu, que era meu vice, eu disse para ele, porque aí tinha sido regulamentado e tudo, eu disse para ele, não aceite, não coloque propaganda nem na camisa, em lugar nenhum, porque você vai estar viciando a torcida do clube, vai estar, inclusive do ponto de vista econômico, não é inteligente. Essas pessoas vão deixar de frequentar estádio, vão deixar de pagar o sócio torcedor, porque elas vão se endividar. É tão óbvio isso. Mas não, é aquela coisa instantânea, é o dinheiro rápido. E muita gente que está nos assistindo e está sofrendo esses impactos, sabe do que eu estou falando, porque o que se vende, né, a mensagem que passa para a população é que você pode ficar rico jogando. E a pessoa vai nesse espírito ali de iniciante. E essa turma não é boba, de casa de bet, muitas trabalham dessa forma, que joga lá o algoritmo para a pessoa até ganhar. Nesses joguinhos, ganhar as primeiras. Porque aí ele fisga. E aí começa. E a pessoa vai ficar jogando para tentar recuperar o que perdeu. Rapaz, é um negócio maluco o que está acontecendo no Brasil. Né? Então, a ojeriza da população, porque está sentindo os efeitos disso. É um clamor que a população faz em relação a essa questão. Né? E as empresas que se associarem aí, seja qualquer tipo de empresa, clube de futebol, vai ficar mal visto. Pode ter certeza disso. Até pouco tempo atrás, parece que tinha um clube do futebol brasileiro, ou dois, que não embarcou nessa. Infelizmente, o meu acabou embarcando, né? Contra a minha vontade. Eu já não estava mais lá. Assim como bebida em estádio de futebol, eu sou contra. Terminantemente contra, entendeu? Isso é um potencial terrível de acontecer tumulto, enfim, tá lá adolescente no estádio, tá a família no estádio. Então você permitir isso é algo surreal, tem nada a ver com esporte. O Júnior, de Minas Gerais, considerando as evidências dos danos à saúde mental causados pelas bets, porque elas não são responsabilizadas pelos custos resultantes. Interessante projeto, viu, Roberto? É aquela premissa do cigarro, que muitas empresas estão perdendo nos Estados Unidos, câncer, a população se volta contra essas Philip Morris, essas empresas, ações coletivas. Né? Então, arma de fogo também, devia, Roberto, nós temos um projeto nesse sentido, né? Para responsabilizar as empresas de armas de fogo também. Por que não fazer com bet? Ótima ideia. Ótima ideia. Vitor de São Paulo, as bets no Brasil endividaram milhões, destruindo o orçamento das famílias, gerando vício crônico e desviando o dinheiro até de comida e saúde. É verdade. E aí tem uma tese de economistas que dizem o seguinte: a inflação do Brasil só não está maior. Aí vai um paradoxo. Por causa das bets. Sabe por quê? Porque está segurando exatamente, a população está ficando sem dinheiro por causa das bets, estavam até apostando há pouco tempo atrás com Bolsa Família, dinheiro de Bolsa Família. E aí falta para comida.
Falta para o sustento, para as coisas básicas de casa. E aí diminui a pressão sobre os preços. Olha que maluquice. Os magnatas ganhando dinheiro à vontade, bilhões e bilhões, com jatinho, inclusive com o senador dentro de jatinho deles. A gente viu na CPI das bets aqui, e a imprensa mostra. Viajando para cima e para baixo, charlando com o dinheiro das pessoas que apostam. E falta para a comida a inflação do Brasil. Já pensou? Vamos lá. E a última pergunta aqui, Sérgio de São Paulo. Balanços, resultados, porcentagens de apostas e de distribuição de prêmios e identificação de ganhadores deve ser obrigatória para toda a bet. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Fábio e vai entender melhor sobre isso. Mas hoje nós temos um percentual de endividamento das famílias, mais de 60%, é isso, Roberto? Já chegou em quanto já? 80%. Quase 80% endividamento em massa, jamais visto na história do Brasil, 80%. Vamos lá, vamos agora ouvir. Pode ser você, Gabriela? Pode. Pronto, vou passar aqui para a Gabriela de Andrade Bosca, coordenadora de Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Você tem 10 minutos com tolerância da casa para a sua exposição, Gabriela. Tem uma apresentação. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimentar o senhor senador Eduardo Girão e a mesa. Agradecer o convite, para estar aqui, representando o Departamento de Saúde Mental, que é Outras Drogas do Ministério da Saúde. Penso que o nosso papel aqui é contextualizar um pouco como que esse impacto tem chegado até o SUS, o Sistema Único de Saúde, e também um pouco das ações que o Ministério da Saúde já vem desenvolvendo, e que a gente ainda precisa avançar e fortalecer essas ações. O professor Hermano já trouxe alguns dados, então eu não vou me repetir. A gente tem trabalhado bastante junto com o professor Hermano Tavares, mas acho que é importante dizer que o Brasil já reconhece as apostas como um problema de saúde pública, e isso já é um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. Então, o Brasil reconhece como um problema de saúde pública, e a gente vem tratando como ele é tratado também internacionalmente, como uma dependência, um problema de saúde mental, uma dependência sem a substância. Então, nos inspirando muito aí nas políticas do tabaco mesmo e de álcool e outras drogas, também, para poder olhar para essa questão das apostas. É importante dizer que a gente tem pessoas com diagnóstico de transtorno do jogo, que é quando já tem um nível de gravidade assim mais estabelecido. Isso já é antigo, não é atual assim, mas já tem desde 1992, relatos de pessoas com diagnóstico do transtorno do jogo, mas é evidente que a partir do momento que a gente tem a disponibilização de apostas no ambiente digital e online, a gente tem um aumento da proporção desses diagnósticos e um impacto direto no atendimento do SUS. A OMS também reconhece as apostas, assim como o tabaco, o álcool e os alimentos ultraprocessados, como um determinante comercial de saúde, ou seja, é uma oferta de mercado que ocasiona, assim, risco para a saúde mental e física da população. Então, a gente precisa reconhecer que é uma atividade que pode gerar risco, pode ser prejudicial, e que quanto mais desigual for o país, quanto mais as pessoas já estiverem em sofrimento mental, mais prejudicial essas apostas podem ser. Então, acho que é importante também a gente considerar que a gente precisa olhar para a condição também de saúde e de vida da nossa população para poder compreender esses impactos. Não vou me ater aqui tanto a esses dados, mas acho que é importante dizer que, sim, as populações mais jovens tendem a ser mais impactadas. A gente já tem dados de que 1 a cada 10 adolescentes vem apostando no Brasil, mesmo com as medidas que a gente tem, dado até da SPA que em 2025 mais de 25 milhões de pessoas apostaram, e a gente tem aí uma prevalência de cerca de 4,4% de pessoas que têm um transtorno do jogo atualmente no Brasil. Eu vou apresentar alguns dados de atendimentos no SUS. Já foi dito também, mas para reforçar que quanto mais
mais vulnerabilizada for a população, mais ela vai apresentar esses riscos. E todas as recomendações internacionais de países aí, né? Porque 80% dos países do mundo legalizam apostas, né? Então a gente também foi se inspirar muito nessas regulamentações e nas respostas de saúde pública de outros países para desenvolver, né, as estratégias no âmbito do SUS. E o que fica, né, bastante explícito em todos os países é que as ações precisam ser coordenadas e feitas de forma articulada entre os ministérios, entre, né, legislativo, executivo, e é isso que a gente vem trabalhando também junto com o Ministério da Fazenda. Já foi dito aqui, mas a gente sim tem dados, isso se confirma, né, que os jogos de aposta não afetam somente a pessoa que tem ali um problema, mas ele chega a afetar outras 6 pessoas que estão em contato ali e vivenciando aqueles danos. O risco de suicídio, sim, ele é maior nessa população, sobretudo quando está associado ao endividamento. E os maiores problemas que a gente tem no Brasil, né, com os jogos de aposta são pessoas que têm uma baixa renda, moradores de áreas metropolitanas da região nordeste do Brasil, e a população negra também tem se identificado como uma população de risco. Tem uma relação direta dos problemas com apostas também com a violência doméstica, que entendo que a gente tem falado um pouco sobre isso, visto que muitas pessoas que têm problemas com apostas também têm outros problemas de saúde mental. Então, é bem comum que isso apareça em conjunto com o uso de álcool e outras drogas, depressão, ansiedade e outros problemas. Então, a gente não pode tratar também isso de forma isolada, considerando que as apostas é um problema isolado, porque ela pode vir acompanhada de outras questões. E até assim, pessoas que já estão no processo de sofrimento psíquico, quando, né, passam a apostar, isso pode ser potencializado. Então, a gente precisa entender esse contexto como um todo, né? Nesse sentido, o Ministério da Saúde vem trabalhando em 4, né, eixos. Assim, a gente tem um plano de ação estruturado em 4 eixos, que vai desde a questão da prevenção, da informação da população, até a estruturação do cuidado no âmbito do SUS, né? Até deixo aqui, divulgo o nosso site, Não Aposte Sua Saúde. É um site onde a população pode acessar e vai ter informações sobre fatores de risco, sinais de alerta, pode fazer o autoteste do jogo, que é uma ferramenta validada pelo professor Armando no Brasil, que a gente está recomendando o uso padronizado dela, tanto no SUS como pelas plataformas de apostas, né? Tem informações sobre o acesso à plataforma centralizada de autoexclusão, como procurar apoio no SUS, orientações de prevenção e redução de danos, inclusive para pais, familiares. Todas as notas técnicas e publicações do Ministério da Saúde também tem aí no nosso site, né? E a gente vem trabalhando também com os parâmetros internacionais, né, dessa regulamentação e desse cuidado em saúde mental, entendendo que sim, a restrição da publicidade é importante. A gente teve, no caso do tabaco, aí 12 anos de debate para poder, né, avançar de fato aí numa regulamentação mais efetiva nesse sentido, e tem um impacto direto na saúde mental, isso já é mundialmente reconhecido, né? Mas a gente também precisa investir em sistemas públicos de saúde e os cuidados, né, o tratamento mais recomendado internacionalmente, inclusive pela OMS, é o cuidado comunitário e territorial, que se dá, né, numa rede. E é uma rede que a gente já tem no Brasil e que a gente precisa investir cada vez mais nela para que ela possa, né, cuidar da nossa população. Vou passar aqui para os dados, que acho que é importante a gente contextualizar nesses últimos minutos. A gente teve no SUS um aumento de 140% do número de atendimentos para jogos de aposta. Isso são dados de pessoas que já têm um diagnóstico de transtorno do jogo ou de mania de jogos de aposta, então situações já mais agravadas. A gente entende que é um dado ainda subnotificado, porque tem muita mistura, né, do transtorno do jogo com outras necessidades de saúde mental, mas a gente precisa olhar para isso no sentido da necessidade de fortalecimento dessa rede, né? Então, aqui tem os dados, né? Acho que, enfim, não vou me detalhar aqui, mas é importante observar o avanço, né, da curva que a gente tem aí desde 2022, mais ou menos pós-pandemia, até um pouquinho antes, assim, alguns dados de atendimento nos CAPs, por exemplo, vem mostrando que até mesmo no período da pandemia começou a aumentar. Então, a gente tem um aumento, sim, expressivo e reconhecido no SUS de atendimentos, desde a atenção primária à saúde, né, que são esses dados aqui,
como na atenção especializada, que esses dados são de CAPs e atendimentos em outros serviços ambulatoriais. Então, tem um aumento aí reconhecido. Também aqui esse gráfico de baixo mostra um aumento nas internações psiquiátricas por transtorno do jogo, que a gente não tinha. A gente tinha ali cerca de 1, 2 ao ano, e em 2024 a gente chegou a 72. Então, de fato, é um problema que tem aparecido mais no âmbito do SUS. E para responder a essa questão, o Ministério da Saúde, além do fortalecimento na rede física de serviços, né, atenção primária, CAPs, na própria questão da internação, a gente criou uma porta de entrada digital para o cuidado no SUS. Então, nós temos atualmente uma oferta de teleatendimento em saúde mental voltada para pessoas que têm problemas com jogos de aposta. É uma porta de entrada que começou ali em março de 2026, agora desse ano, né? Entra pelo aplicativo do Meu SUS Digital, bem fácil acesso, preenche o autoteste do jogo, e as pessoas que têm aí identificado ali a partir do preenchimento do autoteste uma necessidade de cuidado podem ser direcionadas ao teleatendimento. E é interessante a gente observar que em 4 meses de oferta do teleatendimento, a gente já tem quase 20 mil pessoas cadastradas para receber esse cuidado. Ou seja, pessoas que responderam ao autoteste do jogo e foram identificadas como pessoas que podem estar, né, precisando de apoio em saúde mental. Todos os estados do Brasil já têm demanda, em todos os estados do Brasil, então, sem exceção, todos os estados já têm, né, aparecido aí pessoas com necessidade de cuidado em saúde mental. E o teleatendimento é uma porta de entrada, e ele tem também um tempo ali, né, uma oferta prevista que tem começo, meio e fim, né? Ele não é um único atendimento, mas é um conjunto de atendimentos, porém essas pessoas muitas vezes precisam de um acompanhamento longitudinal a longo prazo, né? Os impactos da saúde mental, eles são de longo prazo, então por isso que a gente precisa também fortalecer a rede física para que essas pessoas possam retornar para os seus territórios e seguir sendo acompanhadas pela OBS, pelos CAPs, e a gente possa, de fato, ofertar esse cuidado, né, a longo prazo. Bom, a gente tem outras ações também estruturadas que eu vou passar aqui para apresentar para vocês. Temos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Fazenda, que vem sendo trabalhado já há um tempo, linha de cuidado, guia de cuidado para o cuidado no SUS. Temos um curso disponível, como a Juliana comentou, para 20 mil trabalhadores da rede de atenção psicossocial que já estão se qualificando nessa temática. O professor Armando foi um dos autores do curso, então tem trabalhado com a gente desde esse período. A gente treinou a ouvidoria do SUS também para poder receber essas demandas e orientar a população. Incluímos conteúdos informativos, tanto na ouvidoria do SUS como no aplicativo do Meu SUS Digital, sobre jogos de aposta, então conteúdos que orientam a população de modo geral. E até respondendo a Terezinha do Mato Grosso, que pergunta sobre uma plataforma nacional de indicadores, a gente está estruturando um observatório de jogos de aposta e saúde mental no Ministério da Saúde, onde vai compilar todas essas informações. Estamos, né, trabalhando aí nesse momento para poder ter uma plataforma aberta que a população possa também acessar, e a gente possa ter aí um compilado dessas ações e desse monitoramento, né, de como que esses danos vêm chegando para o SUS. Como eu disse, a gente publicou no início desse ano uma linha de cuidado no Sistema Único de Saúde, estabelecendo fluxos, diretrizes, como que a rede se organiza para receber e cuidar dessa população. E agora a gente precisa investir cada vez mais para que essa linha seja implementada a nível dos municípios. Então, a gente vem trabalhando nesse processo agora, né? Então, além da linha de cuidado, a gente publicou o guia de cuidado, que são orientações mais práticas. Então, como que o profissional acolhe, como que ele aborda, o que ele vai falando ali naquele momento, como é que ele olha para a família, como é que ele cuida da população nesse sentido. Estratégias, intervenções psicossociais, trazendo também a redução de danos como uma diretriz importante aí de cuidado, visto que a própria plataforma centralizada de autoexclusão é reconhecida mundialmente como uma estratégia de redução de danos bastante eficaz nesse sentido, mas ela precisa ser acompanhada de outras ações. Então, os trabalhadores de saúde mental precisam estar qualificados para essa demanda, e a gente vem trabalhando nisso. Esse é o curso, né? Comentei que aí a gente tem um curso EAD, enfim, 20 mil vagas. Aqui são os conteúdos incluídos no Meu SUS Digital, são 4 conteúdos que todo mundo pode acessar e poder, né, se informar. A ouvidoria do SUS também, o próprio WhatsApp da ouvidoria do SUS oferta o autoteste, oferta informações, então a gente tem aí bastante informação disponível, mas a gente precisa divulgar mais, né? Acho que a gente precisa fazer isso chegar com mais força na
população. Então, como que a gente também investe mais em campanhas, né? Reconhecendo que precisamos desse trabalho interministerial e articulado também para poder avançar. Acho que, para finalizar, o Ministério da Saúde tem impulsionado essa pauta no âmbito internacional. Então, como no tabaco a gente é uma referência, a gente entende a nossa potência também para poder se tornar uma referência de cuidado com relação a jogos de aposta, quando a gente, né, tem um processo de qualificação mesmo dessa rede, que a gente consegue avaliar os resultados e ver o impacto disso. A gente vai propor na próxima Assembleia Mundial da Saúde uma resolução internacional reconhecendo os jogos de apostas como um problema de saúde pública e que os países possam se comprometer com algum tipo de investimento assim, em práticas baseadas em evidências, que é como a gente vem trabalhando. Então, já tivemos uma entrada internacional aí com essa pauta nessa última Assembleia Mundial da Saúde, agora de 2026, e estamos trabalhando para levar esse tema também para a próxima, em termos de assinatura de uma resolução. Então, fico à disposição também para dúvidas e perguntas. Obrigada. Muito bem, Gabriela. Bom saber aí do foco que está sendo dado pelo Ministério da Saúde nessa tragédia humanitária que a gente está vivenciando hoje no Brasil. Então, você que é a coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras drogas do Ministério, muito importante você ter vindo hoje aqui. Eu lhe agradeço e dizer o seguinte: eu tenho visitado muito, especialmente no Ceará, né, no interior, e é impressionante como eu tenho visto nos hospitais, conversando com os médicos, conversando com as enfermeiras, o pessoal, o aumento assustador lá no SUS de pessoas que vêm com vício, né, com problemas de saúde mental, que tentaram suicídio. E essas pessoas chegam para mim e dizem: mas, senador, o senhor tem que tentar alguma coisa, alguma coisa específica para isso, um local, porque a gente não está dando conta. Os leitos aqui, aí foi me mostrar. E eu fui conversar com uma pessoa lá que tinha uma família de uma pessoa que tinha tentado o suicídio, disse que não sabe mais o que fazer, o local não é adequado, porque tem gente precisando do leito para outra. Rapaz, aí falaram lá, olha, alguma questão psiquiátrica, uma coisa especializada. Aí eu disse: olha, estamos discutindo o que fazer em relação a isso, porque é um fenômeno que está acontecendo, infelizmente, muito grande. É bom que você esteja atento, porque a tendência é aumentar se a gente não fizer alguma coisa, né? Então, a gente precisa fazer, e vamos fazer, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua participação. Inclusive, eu vi até uma propaganda do governo, até assim... eu sei que a intenção é até boa, a gente tem que avaliar a intenção, mas ali eu me assustei quando eu vi uma propaganda do governo, semana passada, era mais ou menos algo assim: aposte com responsabilidade, era um jogo com responsabilidade. Eu digo: meu Deus do céu. Aí aquilo para mim não pegou bem. Jogue com responsabilidade, jogue. Eles mudaram. Né? Aí a palavra responsabilidade, ok, mas a gente não tem que colaborar com esse tipo de coisa. Eu acho que pelo contrário, sabe o que podia fazer? Era testemunhos. Testemunhos, tipo assim, depoimentos de pessoas sem identificação, para falar dos problemas das bets. Olha, perdi minha casa, perdi minha família, meu parente tirou a própria vida. Eu acho que esse tipo de testemunho tem muito mais força. Hã? Não, ali foi o Ministério da Fazenda que colocou essa propaganda de jogo com responsabilidade. Eu achei infeliz, entendo, pode ter sido eu quero dar aqui o ar da dúvida, né, aqui da benesse da dúvida com relação a essa propaganda, mas eu acho que já tem tanta gente dizendo que jogue. Enfim, claro, Gabriela, por favor. Só um comentário rápido, acho que é importante dizer, que não falei, que é uma questão que agrega muito estigma, né, na população. Então, a população também se sente envergonhada, culpabilizada por isso e tende a não procurar, né, a assistência da maneira, enfim,
enfim, até de reconhecer, né, como um problema de saúde mental e poder estar buscando ajuda. Então, é bem importante a gente atuar sobre isso também, né? Não estigmatizar essas pessoas e não culpabilizá-las, porque é um problema, de fato, de saúde mental, né? E a gente tem uma rede de mais de 3.100 CAPs no Brasil, que são serviços, centros de atenção psicossocial, que ofertam cuidado especializado em saúde mental, que a gente precisa fortalecer esses serviços para estarem acolhendo essa população, porque não atende só apostas, né? Atende qualquer tipo de sofrimento mental. Então, é uma rede que precisa estar bem estruturada. Não dá para ser só o hospital, ou só o UBS, ou só o CAPS. Essa rede precisa estar fortalecida e organizada para as questões de saúde mental, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que investir. Você tem razão. E nos CAPs também, que a gente apoia, né? Com emendas parlamentares aos UBS, os CAPs, né? Os hospitais, e a gente vê que também não está dando conta. Né? Porque é muito grande e as pessoas têm reclamado demais sobre isso. E hoje em dia, essa questão de celular que você colocou, dos nossos jovens, né, que já vêm nos joguinhos inofensivos, vamos dizer assim, né, que foi uma coisa... estão sendo treinados para a próxima etapa, que é pegar a grana, né, tirar o dinheiro. E uma coisa, vamos falar de coisa positiva. Teve uma coisa positiva que aconteceu do Senado, do Brasil, do governo, que foi proibição de celular em escola. Isso ali deu um respiro para muita gente, né? Mas a gente está vendo a desgraça que é quando chega em casa, a criança vai, pega o celular, se isola. Isso tem causado também uma dependência muito grande, né? De isolamento. E aí vem problemas diversos sociais. Mas vamos lá, vamos seguir a nossa audiência pública. Eu fui informado que a senadora Damares está acompanhando tudo e daqui a pouco está chegando aqui na nossa CDH, que é onde ela é a presidente, na Comissão de Direitos Humanos. Vamos agora ouvir aqui, para a gente fazer uma alternância, o doutor Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON. Está conectado? Tá? Pronto, então já vou passar a palavra para o senhor, doutor Luiz, meu xará, também sou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua paciência em estar conosco desde o começo também. Lhe passo a palavra agora por 10 minutos com a tolerância da casa. Muito obrigado. Mais uma vez, então, bom dia a todos. Senador Luiz, meu xará Girão, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento todos os presentes, também senadores. E, desde já, gostaria de parabenizar a comissão do Senado Federal, que está discutindo uma pauta extremamente importante, mas uma discussão séria, técnica, trazendo elementos técnicos, para que essa discussão não seja uma discussão política, assodada ou financeira. E esse é o papel do Congresso Nacional, então parabéns à comissão, parabéns ao Senado. Bom, PROCON, eu gostaria de estar presente hoje em Brasília, mas infelizmente, por conta de compromissos aqui em São Paulo, senador, não conseguimos estar aí. O PROCON do Estado de São Paulo é o primeiro PROCON do país, senador. Completamos 50 anos este ano, em 2026. Por isso é muito importante, então, estarmos aqui discutindo uma pauta tão relevante para a sociedade, representando todo o sistema de PROCONs que existe no Brasil. Já adentrando na questão, gostaria de ressaltar, primeiramente, um rápido histórico, mas primeiro também destacar por que essa explosão das bets. Porque ela uniu dois grandes elementos, uma paixão nacional e a facilidade de fazer uma aposta no seu celular. Então, unindo esses dois grandes elementos, eclodiu toda essa questão das bets. Claro, catalisada por outras questões que a gente vai discutir sobre a publicidade, entre outras questões, mas esse foi os elementos principais, a facilidade e a paixão nacional. Lembro que as bets, não também as apostas que estão hoje regulamentadas desde 2023, ela não cuida apenas e tão somente de cota fixa que a gente fala,
que é sobre os jogos de futebol, etc. Os cassinos online, então, isso é importante sempre ressaltar. Bets, é questão de jogos de cota fixa, mas também os cassinos online. E tudo isso tem catalisado esse negócio que estamos aqui presenciando algumas questões sociais. Desde 2023, o PROCON aqui do Estado de São Paulo acompanha essa questão das bets. E lá em 2024, aqui usando um estudo do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, nós já havia uma estimativa do aumento do tamanho desse público de apostas, bem como do aumento da publicidade, desse investimento que seria feito. E, infelizmente, a realidade superou as expectativas. Por exemplo, lá em 2024, havia uma estimativa que em 2025 haveria o tamanho de mercado de apostas, seria no máximo 160 bilhões de reais. Vimos que, há últimos levantamentos, que esse mercado atingiu mais de 350 bilhões de reais. Então, infelizmente, a realidade superou muito essas estimativas que foram feitas lá atrás. E qual é a realidade hoje? Realidade o que temos vivido, né, de maneira cotidiana, seja presencial, online, pela TV, enfim. Uma publicidade intensa, com influenciadores muito bem pagos para divulgar as referidas marcas, promessas de ganhos rápidos e tudo isso com uma facilidade de acesso e um acesso o dia inteiro, 24 horas, e essa é a nossa realidade. O PROCON aqui do Estado de São Paulo realizou este ano uma segunda rodada de pesquisas exatamente sobre as bets e temos identificado, enfim, algumas questões extremamente graves e importantes. Primeiramente, aqui no gráfico, nós identificamos essa pesquisa, foi agora em janeiro de 2026, dentre os respondentes, lembrando que é uma enquete, eles responderam que mais de 80% daqueles que responderam, eles recebem ofertas de bets sem qualquer procura, ou seja, a questão do algoritmo, ela funciona e ela funciona muito forte. Então, o consumidor recebe essas informações sobre publicidades de bets sem sequer procurar. Então, sabemos, é uma realidade que o próprio consumidor atesta nas nossas pesquisas. E a questão das celebridades, influenciadores, até que ponto esse tipo de publicidade influencia ou não o comportamento? Aqui também os nossos consumidores responderam, mais de 50% desses consumidores, eles responderam que sim, esse tipo de publicidade influencia para que ele tenha uma proatividade, que ele faça seu jogo, procure uma bet com relação a jogos e apostas. Entre outros elementos também importantes, senador, gostaria de destacar uma questão sobre dívidas, o círculo central inferior. Sobre, atualmente, se o consumidor tem ou não tem dívidas em razão dos jogos e apostas. Quase 40% dos respondentes responderam que sim, que tem dívidas e que essas dívidas são em razão de jogos e apostas, das bets, etc, etc. Ou seja, de fato, senador e demais amigos e colegas, é uma nova pandemia, como o senhor já disse inicialmente, é uma nova pandemia, é um problema social que temos que enfrentar. Então, por isso é importante o papel do Senado numa audiência pública para não esconder e sim debater essa questão que está afligindo toda a sociedade. Aqui, senador, gostaria só de externar, caso, enfim, a comissão ainda não tenha conhecimento, do levantamento nacional de álcool e drogas feito em 2025 pela Univesp, estudos com relação desde 2023, que no caderno temático 3 tratou especificamente sobre jogos e apostas na população brasileira. Um documento rico, importante, que deve fazer parte de conhecimento técnico de todos os debatedores, afinal de contas ele traz pontos
relevantes. Por exemplo, no próximo item. Aqui identificamos que, de fato, há adolescentes jogando em bets. Claro, temos a questão de toda a questão da progressão da legislação. Houve uma questão de o hiato legislativo, que, enfim, proporcionou eventualmente bets legalizadas e não legalizadas. De qualquer forma, é um problema posto, bets não legalizadas. Entretanto, não seria o principal problema. Mas, de qualquer forma, é um problema que também deve ser discutido. E o que se identifica, por isso que eu estou ressaltando essa parte, que há, sim, menores de idade jogando em bets, seja ela legais ou ilegais, não importa, há essa prática em adolescentes, crianças, por caso, jogando, ou seja, tem uma atividade de jogos em plataformas online, e isso é o que está nesse documento extremamente importante. E, claro, a questão da evolução legislativa, e que culminou com a legislação de 2023, sob o ponto de crítica ao meu pessoal, é que, enfim, houve um foco muito grande em outros pontos que hoje são de arrecadação, de controle, mas que pontos que são fundamentais, que foi tratado de maneira colateral, que é justamente a questão da ludopatia, a questão do endividamento e principalmente do consumidor. Apesar de expressa na lei, no artigo 27, que todo, claro, o apostador ele é um consumidor, isso sequer é divulgado de maneira explícita pelas próprias plataformas. 60 segundos. Opa, 60 segundos. Aqui, então, avançando um pouco mais, senador. Até o presente momento, abril de 2026, o PROCON do Estado de São Paulo registrou pouco mais de 3.700 reclamações aqui de consumidores buscando seus direitos com relação aos jogos e apostas, e esses são os principais problemas que eles nos apresentaram. Bloqueios inesperados nas suas contas, após grandes ganhos, a demora com relação ao pagamento desses prêmios, entre outras questões. O que nós identificamos desde 2024? Primeiro, um aumento gradativo com relação ao número de reclamações e, segundo, o índice de solução, ou seja, aquela reclamação que a gente encaminha para a BET, essa plataforma, sim, tem reduzido, tem atendido menos este consumidor, ou seja, o índice de solução dessas plataformas ela tem reduzido de maneira progressiva nos últimos 2 anos, ou seja, não temos verificado o respeito ao consumidor, ou seja, o apostador que busca seus direitos com base no Código de Defesa do Consumidor tem cada vez menos respeitado ou tido uma solução com relação à sua questão junto à plataforma. E lembro, senador, que esse número de pouco mais de 3.700, apesar de ser, ou que aqui o PROCON de São Paulo recebe, em média, 3.000 reclamações dia, temos que ressaltar que se trata, essas reclamações, é o transbordo do transbordo. Primeiro, o consumidor tem a questão de procurar diretamente a plataforma, mas também tem uma questão social. Muitas vezes ele não quer admitir publicamente, através de um órgão público, registrar a sua reclamação com relação a uma bet, que seria a confissão, que ele tem um problema com relação, eventualmente, aos jogos, que tem um problema com relação a, eventualmente, a endividamento. Então, há essa questão social sobre a eventual vergonha de buscar os órgãos de proteção e defesa do consumidor junto aos apostadores. Por fim, o que nós buscamos aqui? Primeiramente, a informação clara. O artigo 27 da lei é claro. O apostador ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. E muitas vezes ele não tem este conhecimento. Então, o consumidor, essa é a primeira barreira, e nós temos campanhas permanentes e a gente sempre volta aos demais PROCONs dos outros estados, dos municípios, para que haja essa campanha permanente. E, claro, com relação aos direitos do próprio consumidor, aqueles
direitos estabelecidos e sedimentados no Código de Defesa do Consumidor. Informação clara, transparente, atendimento adequado, principalmente respeito às ofertas. E esse é o papel do PROCON, dos PROCONs, aqui também, do PROCON do Estado de São Paulo, e aqui nós avançamos um pouco mais, criamos uma comissão técnica específica sobre jogos e apostas, o doutor Hermano faz parte desse elo de discussão que tem esse papel de discutir e contribuir para que esse cenário que hoje estamos vivendo seja melhorado da melhor forma e, inclusive, discutido na Casa de Leis se deve ou não deve proibir essa questão. De qualquer forma, estamos participando e queremos contribuir com relação a essa discussão tão relevante para a sociedade. Pode passar o próximo, o último. E aqui são alguns relatos sobre as reclamações que são encaminhadas aqui no PROCON, sobre exatamente de vícios, de perdas relevantes, patrimoniais, perdas sociais e, claro, sempre escoando ao final, com relação ao próximo item, a ludopatia, que esse é o problema social, que, claro, ele faz parte desse contexto que envolve jogos e apostas e, claro, ele escoa também aqui nos órgãos de proteção e defesa do consumidor e podemos participar e contribuir. A questão da ludopatia é um problema invisível e, claro, ele vai escoar no problema mais visível, que é o endividamento e o superendividamento, que também fazemos os PROCONs do Brasil, dos estados, dos municípios, fazem o atendimento especializado sobre essa questão do endividamento. É isso, senador. E só gostaria de ressaltar e terminar com essa frase. Quando o consumidor procura o PROCON, senador, ele raramente perdeu apenas dinheiro. Muitas vezes ele perdeu o controle, ele perdeu a tranquilidade, o sono, a confiança da família e a esperança, principalmente, de resolver o problema sozinho. Então, os PROCONs estão preparados para receber este consumidor, que é apostador, para fazer o devido encaminhamento, seja na questão do superendividamento, encaminhamento ou outros que são devidos. Obrigado mais uma vez, senador, pela oportunidade e a gente está à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON do Estado de São Paulo. Muito bom essa argumentação que o senhor traz, os dados que o senhor trouxe aqui, muito bons. E o senhor fez uma lembrança muito importante. O problema não são só as bets, as casas de apostas que se proliferaram, virou essa pandemia, mas também os cassinos online. O senhor tem razão, né? Hoje, especificamente, nós estamos tratando de bets, né? Mas essa questão de tigrinho, esses cassinos e tudo, ele é tão ou pior do que as casas de apostas. O senhor tem total razão disso e nós temos projetos, inclusive, para proibir isso. A senadora Damares, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, está aqui e eu quero deixar muito claro o seguinte: peguei as informações corretas da Comissão de Direitos Humanos, não tem nenhum projeto sobre apostas, sobre cassinos, sobre nada que ela deixou parado aqui. Ela votou tudo, tá? Então, realmente, em outras comissões a gente está tendo dificuldade, tá? A gente está tendo dificuldade, por exemplo, senadora Damares, inclusive eu quero fazer um pedido, se a senhora puder encaminhar para o presidente da CAI, a senhora pode, como presidente, para que ele delibere, nomeie um relator, que está esperando desde 2024 o projeto de lei, número 13.756, de 12 de dezembro de 2018, ele altera essa lei e revoga a lei 14.709, a dita cuja de 29 de dezembro de 2023, que regulamentou as casas de aposta no país, né? Então, esse nosso projeto, ele proíbe a exploração comercial na modalidade lotérica denominada de aposta de cota fixa. Então, é um projeto nosso que está na CAI
e é terminativo na CCJ, não vem para a sua comissão. Né? Mas ele precisa andar. Então, a senhora, de presidente para presidente, se puder fazer esse pedido. A nossa atenciosa secretaria da mesa fez um relatório de outros projetos que minimizam o impacto. Esse aqui acaba, né? E proíbe. O próprio governo federal, a gente estava conversando aqui, tivemos uma bela exposição da Gabriela, que é coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir o doutor Fábio, lá do Ministério da Fazenda. Mas o próprio governo federal, eu fiz um apelo ao senador Humberto Costa, que é o presidente da Frente Parlamentar de Jogatina, contra a jogatina, e eu tenho a honra de ser o vice dele. Conversei com ele ontem, ele está em trânsito. Na próxima semana eu estarei aqui em outra audiência para sequenciar. São 2 audiências. Nós vamos ter testemunhos também, assim como a gente ouviu da Juliana, falando do seu irmão que perdeu a vida por causa de bet, de aposta. Nós teremos a Jéssica Lobo, lá do Nordeste, que perdeu a irmã também. Esse caso foi muito emblemático lá. Ela virá ao Senado. O próprio governo federal, eu fiz um apelo ao senador Humberto e faço um apelo aqui à Gabriela, ao próprio Fábio, pode encaminhar um projeto para proibir isso. Né? O governo Lula, no primeiro governo dele, já proibiu cassino e bingo. Foi ele que fez o decreto. Agora ele pode encaminhar um projeto, já que foi votado na casa, e eu quero ver qual é o senador que vai votar contra. Essa pandemia que hoje furou a bolha, está todo mundo vendo. Né? As famílias sendo destruídas, perda de emprego, perda de casamento, atentado contra a própria vida. Foi mostrado um número aqui, o próprio Ministério da Saúde, que 15% aumenta. É o maior índice de suicídio que tem, né? 15% no relatório que foi apresentado por você agora há pouco. 15 vezes mais chance. Não é nem 15, é 15 vezes mais chance. Pelo endividamento, o índice de suicídio, né? Então, nós temos projeto do senador Alessandro Vieira, nós temos projeto do senador Randolfo Rodrigues. Nós temos projetos de sua autoria, senadora Damares. Nós temos projeto do senador Renan Calheiros. Temos vários projetos na casa aqui tramitando. Inclusive um que já foi aprovado, que está lá na Câmara dos Deputados, que restringe bastante a publicidade, os influencers, enfim. Então, eu queria apenas aqui rapidamente, antes de chamar a senadora Damares para assumir, e dizer que as apostas online, conhecidas como bets, deixaram de ser um tema restrito ao entretenimento há muito tempo. Aliás, eles já começaram sem ser. E passaram a representar uma preocupação concreta para milhões de famílias brasileiras. O que estamos debatendo hoje não é apenas a existência de uma atividade econômica regulada, mas os seus nefastos efeitos sociais, financeiros, impacta negativamente na atividade produtiva também, nas famílias e de saúde pública. As bets estão presentes nos celulares, nas redes sociais, nas transmissões esportivas, na publicidade cotidiana e cada vez mais dentro da realidade de pessoas vulneráveis. Uma das maiores preocupações é o impacto direto no orçamento das famílias. Há relatos crescentes de endividamentos. 80%, senadora Damares. Está chegando em 80%. Nunca foi visto isso na história da nação. O uso de crédito para financiar apostas. Comprometimento da renda e agravamento de situações de vulnerabilidade econômica. Em muitos casos, aquilo que começa com uma aposta eventual pode evoluir para a perda do controle financeiro e desorganização da vida familiar. Também é indispensável tratar da saúde mental. A ludopatia, ou jogo compulsivo, é uma realidade séria, associada à ansiedade, depressão, conflitos familiares, isolamentos e sofrimento psicológico. Quando uma pessoa perde o controle sobre o ato de apostar, o problema raramente fica limitado a ela. Atinge cônjuges, filhos, pais e toda a estrutura familiar. Por isso, esta audiência busca ouvir, estamos ouvindo desde o início, especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para compreender melhor a dimensão do problema e discutir medidas efetivas de prevenção, proteção social, fiscalização, transparência e responsabilização.
O debate precisa ser equilibrado, mas não pode ser omisso. O Estado brasileiro precisa avaliar se a regulação atual é suficiente, se os mecanismos de proteção ao consumidor são eficazes, se há instrumentos reais para prevenir o vício, proteger os mais vulneráveis e reduzir os danos às famílias brasileiras. Esse tema envolve direitos fundamentais, sim. Saúde, dignidade da pessoa humana, proteção da família, defesa do consumidor, proteção de crianças e adolescentes e segurança econômica da população. Agradeço a presença mais uma vez dos convidados, de todos os que acompanham esta audiência. Que este debate continue ajudando o Senado Federal a construir respostas concretas para um problema que já produz efeitos gigantescos nessa pandemia que a gente vive, gravíssima na vida de muitas famílias brasileiras. Chamo para assumir a direção dos trabalhos, que eu vou ter que correr agora para o aeroporto, que é a senadora presidente dessa comissão, Damares Alves. Muito obrigado mais uma vez, senadora Damares, por estar aqui conosco, participando de um trabalho tão sério. Muito obrigado. Peço licença a vocês, vou estar acompanhando agora os trabalhos de forma remota. Boa viagem, tá? Boa tarde a todos. É um prazer estar com os senhores na mesa, com os outros participantes que estão de forma online. O tema que essa comissão tem se dedicado muito é um tema também que faz parte da minha atividade parlamentar. E vamos ouvir os próximos convidados. Eu só precisava que a mesa me desse o nome do próximo convidado e eu já percebi que está na mesa muitas perguntas que vieram da internet. O que mostra, senhores convidados, que o tema é um tema de interesse da sociedade. Se a gente fizer 20 audiências públicas para debater esse tema, nas 20 audiências públicas, nós teremos uma participação incrível da sociedade. O Brasil está preocupado com o tema, muito preocupado com o tema. Eu estou acabando de vir agora, por isso que eu cheguei um pouquinho tarde, e nós acabamos de inaugurar agora mais um CAPS em Brasília, doutora. E nós vamos entregar até o final do ano mais 5 CAPS. A gente precisa dar uma atenção à saúde mental. E, por incrível que pareça, o que mais as famílias batem na nossa porta hoje. Até alguns anos atrás, as mães me procuravam porque os meninos estavam se automutilando. Eram os tentantes, era o suicídio, a depressão. Hoje, as famílias batem nas portas dos parlamentares, preocupadas com a ludopatia, preocupadas com o vício nos jogos. E a gente vai ter que fazer, inclusive, uma reformulação na saúde mental no Brasil, a nível de investimentos na área, doutora. Nós vamos precisar cuidar do nosso povo. Mas essa tragédia foi anunciada. Nós avisamos que isso aconteceria. E agora a gente vai ter que cuidar do povo. Aí a pergunta é, valeu a pena? O custo-benefício, como é que ficou? Valeu a pena? O que nós poderíamos estar investindo em outras áreas, na área da saúde. Nós vamos ter que investir no enfrentamento à ludopatia. Nós avisamos. Bem, nós temos agora para ouvir, ainda nessa mesa, o Roberto não falou ainda, né? Dr. Roberto Lacerre, advogado. É que o gerente falou que seria o Fábio. Vai ser o Fábio? Então tá bom, tá. Então falta o Fábio e o Roberto. Mas é assim, vamos ouvir o Fábio, vamos ouvir. O Fábio Macorim, eu falei certo, Fábio? Ele é secretário adjunto de Prêmios e Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Deixa eu repetir, que o Brasil às vezes acha engraçado quando eu falo que tem essa secretaria. Sim, nós temos no organograma do Ministério da Fazenda uma Secretaria de Prêmios e Apostas, porque precisa ser acompanhado. O processo tem que ser acompanhado por um órgão do Brasil. Esse órgão é o Ministério da Fazenda. É claro que eu gostaria muito que não existisse essa secretaria. Eu gostaria muito que não existisse apostas, mas elas existem. Então, se elas existem, tem que ter um órgão para cuidar do segmento. Então, doutor Fábio, como eu gostaria de dizer assim, está conosco hoje Fábio Macorim, secretário do Esporte.
secretário da alegria, secretário do desenvolvimento, mas a gente tem o senhor aqui como secretário adjunto de prêmios e apostas. Mas reconheço o trabalho que vocês fazem, tá? Eu reconheço, tenho acompanhado, vocês têm tentado fechar todas as brechas, manter o controle no que pode, porque existe. As apostas existem. Então, seja bem-vindo, o senhor tem 10 minutos para a sua fala, tá bom? Muito obrigado, senadora. Gostaria já de dar boa tarde, né, aos colegas de mesa e a todos que estão assistindo a essa audiência pública tão importante, com essa temática extremamente relevante para o nosso país. Como mencionado pela senadora, eu estou atualmente como secretário adjunto na Secretaria de Prêmios e Apostas. Eu sou um funcionário público de carreira, sou agente da Polícia Federal há 19 anos e antes de ingressar na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, eu trabalhei durante 10 anos no combate às fraudes bancárias eletrônicas e crimes cibernéticos dentro da Polícia Federal, inclusive uma diretoria que cuida tanto de fraudes cibernéticas, crimes cibernéticos e também de abuso sexual infantil, que eu sei que é uma temática muito relevante para a senadora. Pois bem, conforme mencionado, hoje nós temos no Ministério da Fazenda a Secretaria de Prêmios e Apostas, que foi inaugurada em janeiro de 2024. Essa secretaria ela tem 3 temáticas principais, as quais são abordadas. Nós temos uma temática relacionada às promoções comerciais, que são reguladas e fiscalizadas pela Secretaria. Nós temos uma modalidade de captação da poupança popular, que também é regulada e fiscalizada pela Secretaria. E a temática das loterias. Então, sendo as apostas de cota fixa uma modalidade lotérica, assim reconhecida pela legislação brasileira, essa temática também se inseriu dentro da atribuição da Secretaria de Prêmios e Apostas. Só fazendo uma rápida digressão, essa modalidade lotérica de apostas de cota fixa, ela foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 2018. Mas ela passou um longo período sem que houvesse exatamente uma regulação sobre essa modalidade lotérica, o que permitiu uma disseminação muito grande dessa modalidade de apostas, sem os devidos controles que hoje estão na regulação e estão sendo implementados pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Para complementar essa legislação de 2018, que previa as apostas de cota fixa somente na modalidade de apostas esportivas, no ano de 2023, houve a publicação da Lei 14.790, que além de trazer já alguma regulação mínima para dentro desse setor, também inseriu os jogos online dentro dessa modalidade lotérica de apostas de cota fixa. Então, muitas vezes existe uma confusão relacionada o que está dentro do escopo da modalidade de aposta de cota fixa. Na verdade, não só a aposta desportiva é considerada aposta de cota fixa, mas também o jogo online, o que é denominado de cassino online, ele também é uma aposta de cota fixa. Então, nas mesmas plataformas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, onde são ofertadas as apostas esportivas, também são ofertados os cassinos online, porque eles estão inseridos dentro da mesma legislação e dentro da mesma modalidade lotérica. Pois bem, a Secretaria foi criada em 2024 e o primeiro desafio da Secretaria foi exatamente fazer a regulação para que esse mercado que já vinha operando sem uma regulação desde 2018, ele passasse a ter regras mais claras, principalmente acerca dos processos de autorização, de quem que poderia explorar essa modalidade lotérica, mas também os aspectos relacionados à defesa do consumidor e as sanções voltadas a esse setor nos casos de desconformidade. Pois bem, para que a gente cumprisse essa missão difícil, né? E acho que até por isso buscaram um agente da Polícia Federal, porque era uma missão e uma missão árdua de
fazer um mercado que até 2018 era considerado um ilícito, né, um ilícito penal, uma contravenção penal no mínimo, para não se dizer outras criminalidades que pudessem ser decorrentes da atividade, e isso passa a ser uma atividade legalizada dentro do país. E para piorar, esse período que ficou sem a regulação fez com que essa modalidade começasse sem as regras, e essa foi uma dificuldade muito grande enfrentada pelo Ministério da Fazenda. Mas, como a missão dada tem que ser missão cumprida, principalmente para nós policiais, então foi imposta uma agenda regulatória para dentro da Secretaria da Fazenda, onde foram estabelecidos 11 temáticas mínimas que deveriam ser abordadas naquele momento para que se pudesse começar com esse mercado regulado. Então, até o dia 31 de julho de 2024, a Secretaria de Prêmios e Apostas produziu uma legislação, uma regulação baseada nessas 11 temáticas que se exauriram em 10 portarias que foram publicadas naquele momento. Então, dentre essas portarias, não vou tratar de cada uma, né, mas você tem ali uma portaria que regulamenta como esses sistemas de apostas devem operar. Essa portaria ela é baseada em padrões internacionais, nos quais a Secretaria teve que se basear e teve que buscar conhecimento, já que num país onde as apostas, principalmente nessas modalidades, são proibidas desde 1945, é uma temática muito difícil de você encontrar especialistas nessa área. Então, nós formamos ali um time com gente do Tesouro Nacional, da AGU, da Polícia Federal e de outros órgãos do governo, principalmente das carreiras transversais, para que a gente tivesse um time que pudesse entender a problemática da regulação e dessas apostas para poder fazer essa regulação especificamente. E até o dia 31 de julho, então, nós soltamos essas 10 portarias abrangendo as temáticas de como os sistemas de apostas deveriam ser feitos, como eles seriam auditados. Então, hoje a Secretaria ela faz um processo de reconhecimento da capacidade técnica desses laboratórios que fazem a certificação dos sistemas de apostas e dos jogos online, que tem que estar de acordo com os normativos que foram produzidos pela SPA. Foi feito um normativo específico acerca da autorização a ser dada a essas casas de apostas. Então, critérios como capacidade técnica, capacidade financeira, idoneidade dos seus sócios, reputação ilibada e origem lícita dos valores aplicados, pois para cada agente operador de apostas autorizado, isso demanda o pagamento de uma outorga de 30 milhões de reais para poder operar durante 5 anos dentro do nosso país, e esse dinheiro, obviamente, tem que se demonstrar a origem lícita desses valores. Então, todos esses normativos foram construídos, e o nosso principal normativo pode ser visto na nossa portaria 1231 de 2024, que é uma portaria voltada à defesa do consumidor e ao jogo responsável dentro dessas plataformas de apostas. Essa regulação voltada que traz a 1231, ela é o cerne e ela é o coração da Secretaria. A Secretaria de Prêmios e Apostas, ela foi criada dentro do Ministério da Fazenda com o viés de proteção do consumidor e a proteção da economia popular. Obviamente, é um mercado de onde você reverte uma arrecadação para o Estado e para o social, já que, além de todos os impostos comuns às empresas, como imposto de renda e ISS, existe uma parcela do faturamento bruto dessas empresas que tem que ser dado uma destinação social, e tudo isso está previsto dentro da legislação 13756 e da 14790. Então, desse faturamento bruto das empresas, hoje 13% é destinado ao social. Esporte, turismo, saúde, segurança pública e algumas destinações, inclusive, a órgãos privados, principalmente vinculados ao esporte, direitos e imagens de atletas e de clubes. Pois bem, então, essa questão tributária e de arrecadação, nós temos 2 outras secretarias específicas que cuidam disso dentro do Ministério da Fazenda, que é o Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal. A Secretaria de Prêmios e Apostas, ela tem esse olhar voltado para a proteção do apostador, do consumidor e da economia popular, seja
nos processos de monitoramento e prevenção ao endividamento, mas também os processos de monitoramento e prevenção à lavagem de dinheiro, que também tem normativos específicos trazidos dentro da nossa legislação. 60 segundos. Obrigado. Se eu puder ter um pouquinho mais de tempo, eu vou tratar agora especificamente das 3 temáticas que a gente trouxe para essa reunião de hoje: a temática da saúde, os aspectos econômicos resultantes dessa atividade econômica e os aspectos sociais. Pois bem, nessa preocupação da Secretaria com os aspectos da saúde e entendendo todas as externalidades negativas que vêm desses mercados de apostas, isso engloba tanto os problemas de saúde quanto os problemas econômicos e problemas, eventualmente, que tocam aspectos criminais resultantes dessa atividade. Então, foram desenvolvidos diversos normativos e diversas regulamentações que se voltam a essas problemáticas. No aspecto da saúde, então, vamos começar tratando aqui daquilo que é mais importante para nós. No aspecto da saúde, nós temos aqui pelo menos 5 pontos que abordam esse aspecto e que são tratados dentro da regulação. Primeiramente, aquela regulação que a gente chama de regulação do jogo responsável. Essa regulação do jogo responsável, ela traz esse olhar de proteção. Então, primeira coisa que é primordial nós sabermos: existe uma vedação total e completa de acesso de menores às plataformas de apostas. Toda plataforma de apostas, para que um apostador ingresse nessa plataforma, ele tem que passar por um processo de credenciamento bastante completo, inclusive inspirado naquilo que é feito no próprio mercado financeiro. Então, um apostador, para que ele inicie ali as apostas, ele tem que fazer um cadastro com o seu CPF, ele tem que fazer o reconhecimento facial, ele tem que fazer uma comprovação por meio de duplo fator de autenticação que ele é o titular daqueles dados, e ele tem que cadastrar uma conta bancária que seja dele, do CPF dele, e que esteja regulada pelo Banco Central para ele poder entrar dentro dessas casas de apostas. Então, nesse ambiente regulado, existe essa total vedação e essa verificação do acesso. E essa verificação, ela não é só no processo de entrada. Se a gente olha para dentro dos nossos normativos, principalmente da 1231, a portaria 1231, você pode verificar que esse reconhecimento facial, ele é feito pelo menos em 3 situações específicas. No cadastro do apostador, toda vez que ele faça qualquer tipo de alteração de senha ou alteração cadastral, e no momento de realizar o saque dos valores. Porque nós entendemos que, se porventura um menor de idade conseguir se utilizar de um celular de um maior de idade, após esse processo de credenciamento, que ao menos em momentos críticos e no momento do saque da aposta, ele consiga ser identificado pelo agente operador de apostas para que seja evitado a sua utilização. Ainda no aspecto da regulação do jogo responsável, hoje os agentes operadores, quando do cadastramento dos usuários, eles são obrigados a impor esse apostador que ele coloque limites, tanto de tempo quanto de gastos dentro das plataformas. Então, o apostador, quando ele faz o seu cadastro, no momento ali onde ele ainda não está apostando, ou seja, eventual compulsividade ainda pode ser mitigada naquele momento, então ele conscientemente ele pode ir lá e estabelecer limites para ele mesmo, seja de valores, seja de tempo de uso dessa plataforma. Ainda dentro da regulação, nós impusemos diversas obrigações aos agentes de apostas, no sentido de que tem que realizar o acompanhamento do comportamento dos apostadores. Primeiramente, ele deve conhecer e qualificar esse apostador. Não basta ele saber que é o CPF e que aquela pessoa, a data de nascimento. Ela tem que conhecer esse apostador e o tempo todo ela tem que monitorar o comportamento desse apostador. Então, uma vez que o agente operador de apostas ele identifique um descolamento do comportamento habitual daquele apostador, ele deve intervir inicialmente com mensagens, com restrições de uso da plataforma e, eventualmente, até excluir esse apostador de sua plataforma de apostas. E também os agentes operadores, eles devem se utilizar de sistemas tecnológicos de monitoramento desse apostador. Não basta ele ter uma pessoa ou trabalhar manualmente em cima desses dados, porque é praticamente impossível, dada a quantidade de apostadores que nós já vimos aqui, que existem dentro dessas plataformas. E tudo isso é verificado pela Secretaria por meio dos processos de fiscalização. Nós temos os processos que são de monitoramento, que é um monitoramento contínuo,
contínuo. Nós temos os processos que são iniciados pela provocação de autoridades superiores ou de outros órgãos, e nós temos também o monitoramento e fiscalização programado. Nesse aspecto do jogo responsável, desde o início desse ano, tem sido realizado um monitoramento, uma fiscalização programada desses agentes operadores. Então, todos os agentes operadores estão sendo chamados à Secretaria de Prêmios e Apostas para apresentar a sua equipe e seus sistemas de monitoramento. Então, eles têm que trazer até nós os atendentes do saque deles, eles têm que trazer para nós qual é o sistema de monitoramento, quais são as políticas de monitoramento de jogo responsável e o modo pelo qual eles estão realizando o atendimento e o encaminhamento desses apostadores que possam apresentar algum tipo de problema dentro do ambiente de apostas. Ainda no aspecto da saúde, nós tivemos um trabalho bastante eficiente realizado junto ao próprio Ministério da Saúde. Então, foi criado um grupo de trabalho e desse grupo de trabalho foi produzido um relatório, senadora, que está disponível na nossa página da internet, foi feito juntamente com o Ministério da Saúde, mas eu tenho aqui uma cópia para a senhora. E desse grupo de trabalho resultaram diversas ações que estão ajudando demais nesse monitoramento e nesse controle relacionado à saúde do apostador. E eu acho que algo que merece muito destaque foi a construção da plataforma de autoexclusão centralizada, que é uma plataforma por meio da qual o apostador ele faz o login por meio do GovBR, então o cidadão se identifica e tem os seus dados pessoais ali preservados quando ele faz esse login, e dentro dessa plataforma de autoexclusão ele pode fazer uma solicitação para ser excluído de todas as plataformas autorizadas em âmbito nacional, seja pelo período de 1, 3, 6, 9 ou 12 meses, ou por um período indefinitivo. Nesse ambiente, ele tem a opção de informar o motivo pelo qual ele realizou essa autoexclusão. Então, hoje, senadora, nós temos 925 mil pessoas já acessaram a plataforma de autoexclusão centralizada e fizeram a sua autoexclusão de todas as plataformas autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Desse montante, 35% das pessoas alegaram que realizaram essa autoexclusão por conta de perda do controle mental. Então, veja que essa plataforma ela já tem auxiliado pessoas que se identificam com esse tipo de problemática ou que são orientadas por meio do Sistema Único de Saúde a realizar essa autoexclusão e, então, tem se mostrado bastante eficiente. Ainda no tocante à plataforma de autoexclusão centralizada, nós tivemos uma ação realizada há cerca de 2 semanas atrás, na qual nós fizemos uma comunicação por meio do GovBR e por meio de mensagens eletrônicas a todos aqueles cidadãos que estão dentro do nosso sistema de apostas, porque a SPA tem um sistema de monitoramento, onde todos os dias nós recebemos os dados das casas de apostas, então nós sabemos todos os CPFs que estão nas 85 operadoras de apostas que são legalizados no país. Isso quer dizer que todo jogador, você sabe quem é o jogador no Brasil. Exatamente. Esse compartilhamento de dados. O compartilhamento de dados. Dessa informação. Você sabe quem é o jogador no Brasil. Isso. Os agentes operadores, todos os dias, eles enviam os dados das operações do dia anterior e a marca principal é o CPF do apostador. Então, nós sabemos quanto que esse apostador depositou, quanto que ele apostou, quanto que ele sacou. Estão ouvindo os jogadores? Se fosse vocês, não jogava mais. Ele sabe tudo de vocês. Não joguem mais. Caem fora disso, por favor. Continua, doutor. E as plataformas de apostas sabem muito mais, né? Porque eles implementam geolocalização, reconhecimento facial, tudo isso com um aspecto de prevenção, mas o conhecimento da informação é inegável que chega a todos eles. Pois bem, então foi realizado um disparo em massa, de uma comunicação informando a todos esses 30 milhões de apostadores que existe uma plataforma de autoexclusão centralizada que ele pode acessar e ficar ou por um tempo ou indefinitivamente fora das bets. Para além disso, eles foram informados da disponibilidade de canais dentro do Ministério da Saúde, dentro do SUS,
por meio dos quais eles podem receber atendimento e serem cuidados a respeito de problemas, eventualmente. E também foi feita a divulgação de cursos que nós temos voltados tanto à preservação da saúde mental desses apostadores, quanto relacionada à saúde econômica desses apostadores. Esses cursos, eles são provenientes tanto desse grupo de trabalho realizado com o Ministério da Saúde, como também no aspecto financeiro, ele foi viabilizado por meio de um acordo de cooperação com a FEBRABAN. A Secretaria de Prêmios e Apostas, até por ser uma secretaria nova e ainda com um quantitativo de pessoas talvez inferior àquilo que se almeja, algo que nós sabemos que no setor público existe essa dificuldade. Diz para mim a estrutura da secretaria, doutor. A secretaria hoje ela é formada pela estrutura de gabinete. Então temos a secretária Daniele e eu como adjunto dela. Dentro do gabinete nós temos uma coordenação geral de jogo responsável e uma coordenação geral voltada à regulação. Nós temos 3 subsecretarias. Uma subsecretaria que trata dos processos de autorização, seja das promoções comerciais, loterias, apostas e captação da poupança popular. Uma subsecretaria de monitoramento e fiscalização, na qual existe uma área voltada à promoção comercial, uma área voltada à fiscalização de apostas, uma área voltada à prevenção à lavagem de dinheiro e uma área para desenvolvimento de sistemas, não exatamente o desenvolvimento, mas a intermediação junto ao SERPRO para o desenvolvimento de sistemas dentro da Secretaria. E uma subsecretaria de ação sancionadora, que quando são vistos os desvios em qualquer uma dessas 3 temáticas que são de competência da Secretaria, então as sanções são aplicadas por essa subsecretaria sancionadora. Essa é a formação hoje da Secretaria de Prêmios e Apostas. Só uma pergunta para não precisar voltar ao senhor. Quantas mil pessoas já fizeram a autoexclusão? 925 mil pessoas. 925 mil. O apostador recebe uma mensagem que existe essa possibilidade da autoexclusão. Mas em nenhuma propaganda de bets eu vejo eles falarem que existe essa possibilidade. Sim. Assim como na carteira de cigarro vem lá a imagem de que fumar é perigoso, essas publicidades de bets que nós estamos trabalhando para acabar com ela, tinha que vir também essa informação. Porque não é só o apostador que tem que saber disso. A esposa do apostador tem que saber que existe essa possibilidade e ela ajudá-lo a tomar essa decisão. Porque o apostador só fica sabendo disso depois que ele já está apostando, tá? Então, depois que ele já se danou. E é aquele que tem a coragem de pedir a autoexclusão. Mas eu acho que dá para a gente ver nesses projetos de lei todos que está querendo discutir. Eu sou relatora de uma matéria e meu voto foi muito duro com relação à publicidade de bets, a gente falar, doutora Gabriela, sobre essa possibilidade da autoexclusão. Doutor Márcio, parabéns pelo trabalho. Doutor Fábio, né? Parabéns pelo trabalho. Lamento que vocês precisam existir, mas a aposta existe, então precisamos que vocês existam. Parabéns pela entrega aqui, mas a preocupação nossa é muito grande. E continue dialogando com o Congresso Nacional, de que forma a gente pode ajudá-los a minimizar os danos que as apostas e que o jogo de azar traz para nós no Brasil. Obrigada por tua participação, dá um abraço na secretária. Nós já tivemos outras conversas, mas é muito bom tê-la aqui na nossa comissão. O doutor Roberto, nós temos a doutora Juliana que está online. Eu fico com muito medo das conexões caírem. Como você está aqui, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana Mendonça. Ela está online ainda, né? Doutora Júlia Mendonça, advogada e representante do Instituto Alana. E, para quem não conhece, o Instituto Alana é parceiro do Congresso Nacional na proteção e na defesa das crianças. O Instituto Alana é meu parceiro na discussão sobre a publicidade alcançando crianças e adolescentes no Brasil. Eu e o Instituto Alana, às vezes, temos opiniões diferentes em alguns temas, mas neste tema, na proteção da infância, a gente caminha junto e a gente só tem que agradecer muito o Instituto Alana por toda a parceria com o Congresso Nacional na proteção das crianças. Doutora Júlia, 10 minutos para a sua fala e obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco nessa audiência pública.
Boa tarde a todas as pessoas. Nós que agradecemos, senadora Damares. Já aproveito para saudá-la, saudar também o senador Girão pela iniciativa da audiência pública, que é essencial. A gente cada vez mais ter espaços para se debater sobre isso, para a gente pensar em caminhos que sejam viáveis para proteger a todas e todos, mas não só adultos, como especialmente crianças e adolescentes. Dito isso, faço minha breve autodescrição. Sou uma mulher de cabelo cacheado, curto. Estou utilizando uma camisa preta social e também uso óculos na cor marrom acima, na altura dos meus olhos. Bom, como a senadora Damares já informou, eu estou aqui representando o Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que existe há mais de 20 anos, justamente para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos com absoluta prioridade. Estou aqui representando o eixo digital da organização e para a gente falar hoje sobre essa proteção integral como prioridade absoluta, nós precisamos falar de publicidade de apostas. Porque, basicamente, essa publicidade já integra, infelizmente, o cotidiano de crianças e adolescentes brasileiros e vem cada vez mais integrando o dia a dia dessas pessoas em desenvolvimento. Dados hoje já mostram que a gente está discutindo uma publicidade de um produto proibido para o público infanto-juvenil, mas que ainda assim é uma publicidade que alcança parcela significativa dessa população e não só alcança a publicidade, como efetivamente temos crianças e adolescentes que apostam. 11% de crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos apostaram em 2025. Além disso, 20% de meninos entre 16 e 17 anos já apostaram pelo menos alguma vez na vida. E 10,5% dos adolescentes relataram que apostaram no último ano. Então, a gente tem dados que trazem e ilustram a realidade que a gente está vivenciando atualmente. Além disso, a gente tem que 15% dos jovens já dizem gastar R$ 263 por mês em apostas, além de relatos cada vez mais frequentes de apostas de cota fixa sendo realizada inclusive em ambiente escolar, né? Recreios na sala de aula. Então é uma problemática que a gente precisa, assim como todas as discussões, colocar crianças e adolescentes no centro e protegê-los. Dentro dessa dinâmica, é importante a gente destacar que não estamos falando apenas de um acesso a essas apostas, mas sim que estamos lidando com um ambiente que influencia crianças e adolescentes de maneira permanente a apostarem. Naturalizam essa dinâmica de apostas. A gente tem influenciadores digitais criando conteúdo que promovem esse tipo de dinâmica para milhões de seguidores. A gente tem publicidade de apostas em futebol, estádios, em ambientes de acesso público, né, que crianças e adolescentes também frequentam. Né? A gente, especialmente falando de futebol, fazendo um breve adendo aqui, nós estamos falando de um pilar cultural essencial na vida de nós brasileiros. E a gente colocar em estádios, espaços públicos ou transmissões online, esse tipo de apostas, a gente está, querendo ou não, chegando no público de crianças e adolescentes. Então, a gente não tem que proteger as crianças do futebol. O futebol é cultura, é essencial. A gente precisa protegê-los justamente desse tipo de publicidade. Mas não só isso, vias públicas, televisão, tudo isso hoje está recheado desse tipo de publicidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A criança, ela pode nunca ter entrado em um site de apostas efetivamente, nunca ter clicado num site desse, mas ainda assim é exposta diariamente à normalização desse mercado e como ele funciona. Consciente de todas essas dinâmicas,
o Instituto Alana a gente já vem atuando nessa frente já há algum tempo, como a própria senadora Damares sinalizou, e ano passado a gente denunciou a Meta ao Ministério Público, justamente porque nós identificamos que haviam influenciadores mirins, ou seja, influenciadores entre 6 e 17 anos, mais especificamente na amostra que nós analisamos, que estavam promovendo casas de aposta no Instagram. Ou seja, qual é o interesse de plataformas de aposta contratarem crianças e adolescentes para fazer publicidade para um serviço que é proibido para esse público, né? Então, basicamente, a gente destacou esse ponto e trazendo também para a discussão a responsabilização das plataformas digitais, né? A gente tem hoje a ECA Digital também, que traz outros pilares do dever de prevenção para essas plataformas, mas o que a gente identificou nesses achados em 2025 foi a falha da empresa Meta em prevenir e remover esse tipo de conteúdo, né? Possibilitando e facilitando a circulação, mesmo se tratando de uma criança ou adolescente fazendo esse tipo de publicidade. O que também, como eu venho apontando aqui ao longo da apresentação, naturaliza e estimula de maneira extremamente precoce essa dinâmica de apostas. E não só isso. Nós enviamos ontem à Secretaria de Prêmios e Apostas um pedido de revisão urgente à portaria número 1231 de 2024, para a gente pensar e buscar um caminho de fortalecer a proteção de crianças e adolescentes dentro dessa dinâmica. Por quê? Qual é a realidade que a gente já vem atualmente, como por exemplo na Copa do Mundo, vivenciando? Basicamente, a gente tem uma promoção massiva de propaganda de apostas, mais especificamente bets, em transmissões televisivas, estádios, transmissões online, espaços públicos e plataformas digitais de maneira mais ampla. E como é que a portaria hoje está colocada? Ela proíbe a publicidade de bets em eventos e ambientes que sejam frequentados ou direcionados a crianças e adolescentes, né? Ou seja, existe aí um critério de direcionamento em alguma medida. No entanto, outros tipos de ambientes que são frequentados ou outros tipos de conteúdos que são direcionados para o público mais amplo, não necessariamente existe essa proibição mais direta. E a gente acaba deixando de considerar que transmissões esportivas, especialmente em horários de audiência familiar, estádio e todos esses espaços, também a gente conta com a presença de crianças e adolescentes. Então, o caminho que a gente trouxe a partir desse ofício enviado foi também de equiparação das restrições publicitárias das apostas àquelas aplicáveis ao álcool, ao tabaco, justamente diante dos riscos à saúde pública que já foram trazidos aqui por diferentes apresentações ao longo do dia, e especialmente ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além disso, um reforço aqui, né, não apenas a Secretaria, mas um esforço coletivo de fiscalização de cumprimento das vedações já estabelecidas na Lei 14.790, na Portaria do Jogo Responsável e agora também no ECA Digital, que coloca a publicidade de bets também, junto com o decreto do ECA Digital, como conteúdo proibido de ser direcionado ou de ser veiculado em serviços e produtos de tecnologia da informação que sejam de acesso provável por crianças e adolescentes. E bom, para dar o fechamento aqui da minha fala, do avançado... 60 segundos. Tenho 60 segundos para finalizar, estou no tempo, que bom. Pode falar, doutora. Fica à vontade, doutora. Muito obrigada, senadora. Então, a sociedade concorda. Não é só nós aqui da sociedade civil, pessoas que estão nessa audiência, trazendo elementos, trazendo os insumos e discussões. A gente já tem uma percepção do grande público que precisamos de uma regulação mais reforçada, né? Uma limitação de publicidade. 76% dos brasileiros defendem limitar a publicidade de apostas esportivas, além da percepção cada vez maior de que isso gera um impacto negativo não só para adultos, né, como a gente viu alguns relatos de suicídio, alguns relatos muito sensíveis hoje ao longo do dia,
mas também e especialmente de pessoas que estão em um momento de desenvolvimento peculiar biopsicossocial, que são crianças e adolescentes. Com isso, tentei ser sucinta, breve e direta, trazendo as nossas considerações hoje e especialmente destacando o nosso ofício que enviamos recentemente para que a gente possa trabalhar juntos para tentar conseguir mitigar ao menos esses efeitos que a gente já vê que não são só mais riscos, mas danos concretos que vêm acontecendo. Muito obrigada. Doutora Júlia, eu quero agradecer, mas eu queria ver a senhora. A gente não conseguiu lhe ver. Quando a senhora começou a falar, a apresentação já estava exposta. Eu estou por aqui. Pronto, tá vendo? É igualzinho como ela se autodescreveu. Mais bonita ainda. Doutora Júlia, obrigada pela participação. O Instituto Alana tem sido um vigilante nesse tema. E aí eu vou só fazer aqui uma conexão da sua fala com o doutor Fábio. Júlia, a gente já se deparou, inclusive dentro do meu gabinete, o azar que foi dentro do meu gabinete. Ingressos para assistir jogo, não ser ingresso. Eu vou contar como aconteceu, doutor Fábio. E aí a gente vai precisar pensar em blitz, tá? Não sei como é que a Secretaria de Aposta vai pedir que essas blitzes aconteçam, mas a gente talvez tenha que pensar nisso. Era um campeonato de futebol. Um menino, filho de minha servidora, tem 13 anos, ele joga no campeonato. E a família foi para o campeonato. E todo mundo vai para a bilheteria para comprar um ingresso para entrar no campeonato de futebol de adolescentes. Uma área extremamente saudável, bonita, né? Na hora de comprar o ingresso, a bilheteria fala, não é ingresso. Você tem que abaixar esse aplicativo. Aí você paga R$25 no aplicativo. Aí você entra. Só que vai ficar um crédito de R$10 no aplicativo para você jogar. Então, para o menino entrar no jogo de futebol, não é ingresso mais na mão, é aplicativo e ele ganha de bônus R$10 para jogar. Aí termina o jogo, o menino está no aplicativo, já entrou, já baixou, começa a receber a mensagem. Que tal começar o seu joguinho agora? Que tal começar a postar o seu joguinho agora? Isso é imoral. Isso é criminoso. Daqui a pouco, para entrar em qualquer evento, eu vou ter que baixar um jogo e eu vou ter que ser condicionada a baixar um aplicativo. Aí vão me dar um bônus de R$10 para eu jogar. Quer dizer que eu não vou mais assistir Roberto Carlos, não? Cantar né? Vai ser assim agora? Eu assisto, viu, gente? Eu sou apaixonada por Roberto Carlos, tá? Registra-se, por favor. Então, só para dizer que eles são criativos na captação da criança e do adolescente. Eles são agressivos, Júlia, para captar essa clientela. E a gente tem que realmente fazer o enfrentamento. Fica essa... Eu posso te passar qual foi, Fábio, qual foi o jogo e a gente fazer aí, quem sabe, com a Secretaria, com o Ministério do Esporte, uma parceria, um termo de compromisso, um TAC entre a Secretaria de Apostas e o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura, que nenhum evento vai exigir esse tipo de ingresso. A gente começar a barrar, mas a criança está sendo bombardeada. Eu fiz agora um voto também, Júlia, num projeto de lei sobre propaganda de bets em joguinhos eletrônicos. Papai compra um joguinho eletrônico para o menino jogar em casa e dentro do joguinho está vendo propaganda de bets. Papai está pagando para bets fazer propaganda para o seu filho. Então, assim, eu compro uma camisa de um time para divulgar uma Betis? Meu menino de 8 anos está divulgando Betis com a camisa do time? É um absurdo. Então, assim, os apostadores, saiba que existe aposta. Vai lá se quiser, como o cigarro. Todo mundo sabe que existe. Vai lá e compre. Quem quiser, vai lá e compre. Mas ficar fazendo a propaganda, a gente não vai deixar. E, gente, olha, eu ainda tenho 5 anos de mandato. Eu vou brigar muito pelo fim da publicidade. Você não tem ideia a confusão que foi no meu gabinete, a fila de emissoras de televisão querendo falar comigo. Não falei.
aqui, no dia da questão dos jogos, esse plenário estava lotado. Aí eu falei assim, Juliana, meu Deus, quanta gente querendo proteger criança, que coisa mais linda. É nada, eram os lobistas, para não votar no dia o meu voto. É desse jeito. Mas nós temos um time de resistência aqui. E temos uma secretaria de apostas preocupada de trazer moralidade para o setor. E nós temos o Ministério da Saúde e nós temos a sociedade civil. Juliana, se a sociedade civil não vier como vocês estão vindo, nós estamos indo para o caos. Eu não sou profetisa do caos, não. Mas Instituto Alana e outras instituições, você, Juliana, a família, a sociedade, vai ter que vir com a gente nesse embate. Então, fica essa dica, doutor Fábio, vamos conversar depois, vamos fazer blitz, acabar com essa imoralidade de querer capturar, sequestrar as nossas crianças e os nossos adolescentes para as apostas. Júlia, obrigada pela sua participação, incrível sua apresentação, seus slides. Parabéns ao Instituto Alana pela constante vigilância. Vamos ouvir o último convidado, que é o doutor Roberto, meu amigo, meu parceiro. Antes de eu ser senadora, nós éramos ativistas, sabe, doutor Fábio? Eu e o Roberto ficávamos ali atrás, segurando cartaz contra os jogos. Nós dois somos fundadores do movimento nacional Brasil Sem Azar. E já demos muito trabalho, né? Muito. Era eu, você e Girão lá atrás, isso, né? Olha onde eu estou hoje, olha onde você está hoje. Doutor Roberto, 10 minutos para a sua fala. Excelentíssima senadora Damares, na sua pessoa, cumprimentar todos que estão na mesa, tá? Autoridades, pessoas que estão nos acompanhando hoje através dos meios de comunicação do Senado. É para vocês que a gente está falando aqui, é para o povo brasileiro que a gente está falando. A gente precisa dialogar com o povo brasileiro que está sofrendo todos os dias esses males da jogatina. Senadora, a senhora falou uma coisa extremamente interessante, que fica triste porque existe a Secretaria de Prêmios e Apostas. Vou dizer para a senhora que eu coordeno um movimento nacional, que a senhora conhece muito bem, até porque nos ajudou a fundar, mais do que nos ajudou, a senhora militou diretamente, a senhora e o senador Eduardo Girão também, grandes lutadores, a gente tem que estabelecer essa verdade. Eu sou coordenador nacional de um movimento que eu também não queria que existisse. Eu não queria que existisse, eu não queria essa função, porque existindo o movimento Brasil Sem Azar, significa claramente que existe a jogatina permeando a nossa sociedade. E o pior, eu não quero viver de passado, a gente tem que olhar daqui para frente. Mas o pior é que nós estamos nessa luta, senadora, a senhora falou muito bem, a senhora era assessora, estava na luta com a gente, há 10 anos, falando exatamente isso. A gente dizia que antes de legalizar, se é que fosse legalizar, regulamentar, esse nome é relativo, que o Brasil tinha que preparar a sua sociedade para isso. O Brasil não aprendeu com os erros dos outros países, que estão voltando atrás, Holanda, Bélgica, Reino Unido, estão voltando atrás nas liberações das bets, porque souberam e aprenderam o quanto isso faz mal à sociedade como um todo. E o Brasil fez o contrário. Talvez mostre aí que ou o lobby prevaleceu, ou então nós somos extremamente incompetentes. Porque tudo isso foi falado. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa que a senhora conhece muito, que é o Ricardo Gazel, uma figura espetacular que colocou na gente a maioria dos nossos argumentos. Então, um grande abraço para Gazel, ele está nos Estados Unidos, mas mostrar que ou foi o lobby ou nós somos incompetentes. Eu entendo que foi o lobby. Porque tudo isso foi mostrado a cada um dos parlamentares. Nós entramos em cada gabinete da Câmara, a cada gabinete do Senado Federal e mostramos o quanto as bets seriam uma tragédia anunciada. E eu não quero ser aquela pessoa que, como a senhora falou, profeta do caos. Mas o caos já está estabelecido com as bets. Eu dizia quando eu visitava, senadora, que nós íamos chegar a um ponto que hoje nós conhecemos, infelizmente em cada família, pessoas que estão ligadas à droga química. E nós iríamos conhecer, se as bets fossem legalizadas, regulamentadas, nós iríamos conhecer uma família que tem um viciado em bet, um ludopata. E essa é uma grande realidade hoje. A OMS já disse claramente que os efeitos cerebrais das drogas químicas e os efeitos cerebrais da jogatina, eles são exatamente iguais. Eles não são parecidos, eles são exatamente iguais. A fissura, o desejo, o vício. Então, nós provocamos diretamente uma realidade
que o Brasil não precisava. A gente não consegue fugir das drogas químicas e agora a gente criou uma nova droga para o Brasil, que faz com que o Ministério da Saúde, que já disse anteriormente, inclusive emitiu uma nota técnica, disse claramente que era contra os jogos de azar. O Ministério da Saúde disse que não tinha capacidade de quantitativo de pessoal para tratar também dos males dos jogos de azar. A gente tem que criar uma estrutura como a Secretaria de Prêmios e Apostas, pagando profissionais qualificados, e aí eu reconheço o trabalho hercúleo de vocês, e eu digo por quê. Porque a Lei 14.790, ela é pífia. Ela é pífia, ela é frágil, ela é cheia de lacunas, exatamente para que a jogatina se faça valer dessas lacunas. Ela, para quem estuda e não conhece o processo como um todo, senadora Damares e demais, ela é muito bonita. Nós estamos regulamentando a jogatina porque passaram 5 anos e essa jogatina não foi regulamentada e as bets surfaram em cima dessa realidade. Isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, provamos claramente que a regulamentação, ela, muito ao contrário de ser efetiva, ela foi uma regulamentação que causou mais males do que bem para a nossa sociedade. Quando você publiciza de uma maneira brutal as bets, depois da regulamentação, você entrega às pessoas a possibilidade de você ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, as bets. As bets que estão envolvidas aí em jogos físicos, que acontecem, reais, futebol, vôlei, e principalmente os jogos online. E aqui, senadora, a senhora me permita fazer aqui uma digressão em linha do tempo. Em 2023 é que foram regulamentados os jogos online. Até ali, e eu não estou dizendo que eles são bons, eram jogos de apostas em jogos, em situações que aconteciam. Futebol, vôlei, ou seja, que já eram ruins, porque você pode ter até 800 tipos de aposta num jogo de futebol, por exemplo. Mas quando você inclui os jogos online, com a ajuda de alguns políticos aqui, caciques políticos, você acabou de criar a tempestade perfeita. Porque você está entregando às pessoas máquinas caça-níqueis que são as que têm mais potencial de viciar as pessoas. Você está entregando um tigrinho, um aviãozinho, que tem a capacidade de ludibriar, inclusive com figuras infantis. Você tem a capacidade de ludibriar não só as nossas crianças, como os nossos adolescentes e principalmente os nossos jovens adultos, que têm na expectativa de ganhar dinheiro essa realidade. Então, senador, eu preparei uma apresentação técnica, mas depois de tantas palavras, depois de tantas informações, se vocês puderem lançar aqui a apresentação, eu agradeço. Eu espero, não tem problema não. Pronto. Senador, a gente está muito além do entretenimento. Na verdade, nunca foi entretenimento. Os jogos de azar hoje atendem e atentam contra a saúde pública, capazes de superendividar famílias. A economia familiar hoje está praticamente destroçada. Nós temos 80% de devedores do Brasil. É por isso que o governo é forçado a lançar esses desenrolas da vida, e as bets são grandes responsáveis por isso. Segurança pública, inclusive, eu vou falar rapidamente, na questão da violência doméstica. Hoje as bets são responsáveis por muito de violência doméstica. Quando eu chegar no slide, e vai ser muito rápido, eu vou tratar sobre essa temática. E a questão da integridade social. Quando eu digo integridade social, é da própria pessoa, da família e também do futebol e do esporte. Hoje a gente está falando muito da questão econômica e da questão da ludopatia, que são gravíssimos, mas o nosso futebol, e aqui nós tivemos a CPI das bets, da CPI também da manipulação de resultados, o nosso futebol está totalmente envolto em nuvens de desconfiança. A gente não sabe se aquele pênalti foi pênalti, se aquela mão foi mão, ou se foi comprado por uma bet, se aquele jogador está comprado, se não está, se o time estava metendo 2-0 até 41 do segundo tempo, depois toma 3-2, se foi vendido. A gente não sabe, a gente não confia mais no esporte, futebol, que é a paixão nacional. Então, senador, aqui é a primeira... Deixa eu tentar passar aqui. Me ajuda? Tá, pronto. Senador, aqui está a resposta da pergunta que a senhora fez. Será que valeu a pena? Não, não valeu a pena. Ali está a resposta. Esse número já foi passado aqui, mas eu faço questão de sinalizar.
o lucro das bets são de 37 bilhões de reais, uma receita, não é lucro, receita bruta das bets. É uma receita violenta. O Brasil, hoje, é a galinha dos ovos de ouro das bets no mundo. Quando você coloca em relação à questão da receita versus a arrecadação, você vê claramente que o custo social trazido pelas bets ao Brasil, e eu falo custo social, quando você fala em custo social, você fala de estrutura, como a SPA, você fala da questão de saúde pública, você fala a questão de segurança pública, você fala a questão de fiscalização e controle. Você está na casa, em 2025, dos 39 bilhões de reais, ao passo que o efeito real a título de arrecadação... Já? Ao passo que a arrecadação está na casa de 9,95 bi. É uma diferença de quase 30 bilhões de reais que o Brasil está perdendo para as bets. Quando você fala isso, está ali a resposta, senadora. Não valeu a pena. Não valeu a pena. É por isso que eu digo, ou nós somos muito incompetentes, ou então o lobby prevaleceu, e o lobby prevaleceu. Porque tudo isso foi avisado anteriormente, que o Brasil teria uma pandemia, no caso do Brasil, uma endemia de jogos de azar. E essa é uma grande realidade. Então, nós temos 24 milhões de jogadores ativos, nós temos 41% a 51% de bets irregulares ainda existindo, apesar de todo o esforço da Secretaria de Prêmios e Apostas em bloquear. E aí eu falo rapidamente sobre o mecanismo. O mecanismo ele é perverso. Você joga, os algoritmos lhe dão algum tipo de renda, ou seja, lhe dão algum tipo de retorno, você joga naquela expectativa de você ter, depois você começa a perder efetivamente, e quando você começa a perder, porque a banca nunca perde, né? O apostador perde, mas a banca nunca perde, quando você começa a perder efetivamente, você começa a buscar os créditos, crédito em cartão, crédito de cheque especial, e hoje, infelizmente, o crédito na mão de agiotas. Os agiotas hoje estão fazendo a festa em cima de pessoas que são ludopatas. E o pior, que a forma de cobrar do agiota não é uma forma de cobrar de uma empresa regulamentada. Eles vão lá e arrancam as coisas da casa, arrancam o telefone, pegam e ameaçam profundamente as pessoas. Depois disso, nós entramos na questão da tentativa de recuperação. Quando a pessoa perde, ela fica envergonhada. Não quer falar para a família o que é que ela faz. Ela automaticamente busca recuperar. E quando ela busca recuperar, ela entra naquele círculo vicioso terrível, que é o círculo vicioso da perda, da vergonha, que leva muitas vezes a pessoa ao suicídio. Passando para o lado de cá, e sendo extremamente objetivo, é a questão da canibalização da renda. As pessoas hoje estão deixando de comer, de se alimentar, as pessoas estão deixando de pagar plano de saúde, remédio, colégio de filho, faculdade, para você poder jogar. Ou seja, nós estamos tirando, as bets estão tirando dinheiro, estão tirando renda das atividades produtivas que já pagam seus impostos do Brasil, no caso comércio, indústria, educação, e estamos entregando a pessoas que estão com suas sedes em outros países. Nós estamos tirando dinheiro do brasileiro e entregando a grandes magnatas internacionais. Isso é uma vergonha. 240 bi em 2024 foram apostados. 1,8 milhão de brasileiros hoje são devedores. São 103 bilhões, segundo a CNC, que foram deixados de serem investidos no comércio, no varejo brasileiro, aquele pequeno empresáriozinho que tem sua quitanda num bairro distante, está tirando dinheiro dessa pessoa que precisa pagar os seus funcionários e precisa sustentar a sua família, para entregar a grandes magnatas do exterior, donos de empresas holandesas, gregas. É uma vergonha o que nós estamos enfrentando. E o número de endividados cada vez aumentando mais, saiu de 26 para 29. E a desigualdade do consumo, ela é gritante. As pessoas dizem, não só quem joga é quem tem dinheiro. É mentira. As populações mais vulneráveis são as que mais jogam. A classe C, D e E equivale a 79% de pessoas que jogam. Ou seja, o efeito é ainda pior, porque quando você tira dinheiro de pessoa que tem dinheiro, que é rica, já é um impacto muito grande, porque pode levar a ludopatia, desvio de receita, tudo isso. Mas quando você tira dinheiro de pessoas extremamente pobres, que precisam desse dinheiro para sobreviver, o impacto é ainda mais perverso, mais cruel. E aí, 79% são de pessoas mais simples e mais pobres. Ou seja, nós estamos tirando dinheiro das pessoas mais vulneráveis. Daí a importância
da Defensoria Pública nessa atividade, isso é muito importante. Você pode tirar até 20% do rendimento de uma família simples. Se você ganha R$ 1.600 e poucos reais, que é o salário mínimo, você tirar 20%, equivale muitas vezes à conta de luz. É o colégio que a pessoa paga, são os livros que os pais pagam. Então, é isso que as bets estão arrancando do povo brasileiro e as pessoas não estão atentas a isso, ou passaram a estar a partir de agora. Esse número já foi falado, amplamente divulgado. Foram 3 bilhões de reais em agosto de 2024 que foram transferidos do Bolsa Família para as bets. 3 bilhões de reais do meu imposto, do seu imposto, do nosso imposto, que está sendo transferido para as bets. Porque, na verdade, quando a gente contribui com o imposto, e esse imposto vai para o Bolsa Família, eu não estou entrando no mérito do Bolsa Família, automaticamente a gente pensa que está ajudando a pessoa mais vulnerável. Mas as pessoas mais vulneráveis estão jogando em relação a isso. Estão jogando esse dinheiro na expectativa, pura e simples, de ter algum tipo de renda. Só que jogo de azar, para quem está assistindo, jogo de azar não é renda extra. Você pode até ganhar alguma coisa no início, mas você vai perder muito mais, porque a banca nunca perde. Não se iluda, você vai perder muito. Foram 5 milhões de pessoas do Bolsa Família que jogaram nas bets em 2024. Esses dados são do Banco Central, ou seja, dados extremamente confiáveis. A violência doméstica, eu não vou me prender a nada desse slide. Senadora, isso aqui é importante a senhora ouvir. Eu tenho uma pessoa que me confidenciou o seguinte: Roberto, quando o time do meu marido perdia, eu sabia que eu ia apanhar. Ele voltava bêbado, o time perdeu, e eu sabia que eu ia apanhar, eu já me preparava, já preparava a família, eu não tinha coragem de sair de casa, ou seja, eu não estou entrando no mérito da situação. Aí ela me falou: hoje, nem quando o time do meu marido ganha, eu fico em paz, porque se o time não ganhar pelo placar que ele apostou, eu apanho do mesmo jeito. Ou seja, a violência doméstica, ela está sendo, que já é uma coisa brutal e inaceitável, ela está sendo muito, muito inflada por conta das bets. Senadora, nessa brincadeira aqui a gente já falou de economia, já falamos de violência doméstica, a gente já falou do lobby, a gente já falou de tanta coisa ruim que as bets trazem. E quem colocou as bets no Brasil foi em 2018, foi no governo do Temer, foi sim. Passaram 4 anos sem uma regulamentação, mas quando essa regulamentação veio, ela veio destruindo, porque em 2023, porque colocou os jogos online. Os jogos de aposta de cota fixa, de eventos reais, já eram ruins. Mas quando você colocou os jogos online, Tigrinho, Aviãozinho, Máquina Caça-Níquel, você criou a tempestade perfeita para destruir, porque equivale a 80% do lucro das bets. Se você quiser tirar e voltar para o governo Temer em 2018, elas vão dizer: não podemos não, porque você vai me quebrar minha banca, porque na verdade equivale a 80% dos lucros. E isso não se fala. Porque as bets já são desde 2018, passou um governo todo sem regulamentação, mas foi no governo atual, eu não estou criando nenhum tipo de ideologia, mas foi no governo atual que se permitiu e se sancionou os jogos online. Criou-se uma tempestade perfeita. Então, essa é a grande realidade da violência doméstica também. Crime organizado, as bets estão diretamente ligadas a crime organizado. Eu não digo todas, mas estão diretamente ligadas a crimes organizados. Você vê esses grandes influenciadores digitais aí sendo processados, condenados, investigados pelo Ministério Público, porque o crime organizado está atuando diretamente nas bets, principalmente nas ilegais, mas nas legais também, não nas grandes talvez, mas lavagem de dinheiro, laranjas, publicidade disfarçada. Aquelas contas de passagem, porque quando você coloca dinheiro numa determinada conta e você não recebe imediatamente, é porque ela já transitou em outras contas e isso ajuda a lavar dinheiro. Então, senadora, crime organizado, as bets estão diretamente ligadas também. A manipulação de resultados, eu tinha falado aqui, eu não podia deixar de falar, porque na verdade o futebol hoje equivale à nossa paixão nacional. Todo mundo está, com certeza, domingo ligado na frente da televisão. Só que o nosso futebol, que era um futebol basicamente amador, apesar de ser profissional, hoje ele está permeado de bets. Se não me engano, 95% dos times da Série A e B são patrocinados por bets. E mais do que isso, os próprios campeonatos têm o nome de bets. É Série A tal, Série B tal, Série C tal. Ou seja, nós estamos totalmente cooptados na nossa paixão nacional, e não só na paixão nacional, como em outros tipos também de esportes, nós estamos totalmente cooptados pelas bets. E a senhora falou muito bem, meu filho compra uma camisa de time e sai lá com o nome da bet, ou seja, uma criança de 5, 6 anos de idade está fazendo propaganda de bets indiretamente.
E mais do que isso, hoje você assiste um jogo de futebol com seu filho de 6, 7 anos de idade, ele está diretamente ligando bet ao futebol. Porque, na verdade, hoje existe a quantidade tão grande de propagandas de bet que o menino, até sem querer, cognitivamente crescendo, ele está ligando diretamente uma coisa com a outra. Isso é de uma brutalidade com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, de uma coisa que é inaceitável, a gente não pode aceitar. O governo federal tem que atuar nesse sentido, o Congresso Nacional tem que atuar nesse sentido. E a sociedade civil, aqui eu parabenizo a Juliana, porque, na verdade, ele entrou com ação civil pública e conseguiu uma medida liminar extremamente importante. Então, a sociedade não fica de fora só esperando o Congresso e o governo, não. Tem que atuar diretamente. As apostas, né, como um todo, já estou terminando, senadora. As apostas como um todo, elas são normalizadas hoje no nosso universo. Então, quando você vê um influenciador digital que tem milhões e milhões de seguidores falar de aposta com essa naturalidade, quando você vê um ídolo nacional que está na Copa do Mundo, a primeira propaganda que ele fez, né, primeiro stories que ele fez, foi no sentido de você sinalizar uma bet de um cara que não precisa disso. Quando você vê antigos atletas que eu tinha um respeito muito grande e perdi o respeito por conta disso, fazendo propaganda de bets, pessoas que são extremamente ricas e que não precisam disso, mostra claramente que tem alguma coisa errada, que a sociedade tem que atuar, inclusive sobre essas pessoas, inclusive a título mesmo de punição criminal, porque isso é disseminar o sangue. Essa é a verdade. A publicidade da Copa do Mundo, eu fiz um recorte muito rápido, tá? A origem dos anúncios, os influenciadores digitais hoje estão dominando esses anúncios, depois transmissões esportivas dessas televisões que a gente sabe que estão aí fazendo a festa, ganhando muito dinheiro. A ESPN, senadora, me perdoe se citar aqui, a ESPN diz o seguinte, se não for patrocinado por bet, ela fecha. A ESPN Internacional, a ESPN Brasil disse isso. E a gente tem que sobreviver com um barulho desse e dizer que está tudo normal. Aí você vê outras coisas. Em relação à Copa do Mundo, 250 mil anúncios por dia. Quando você vai para a Copa do Mundo, você tem um aumento de 700%, porque, na verdade, você está falando da paixão nacional a nível mundial. E o pior, quando acaba a Copa do Mundo, ele não volta para o mesmo patamar, não. Ele ganha um percentual de 380%, ou seja, a Copa do Mundo vai ser um grande influenciador negativo das questões que envolvem as bets. Já está sendo, E aqui eu coloquei algumas manchetes de jornal, né, em relação à questão MP Investiga, essas duas pessoas aí, o Felipe Luiz, tanto o lado ruim quanto o lado bom, né, em relação a essa questão, eu coloquei porque, na verdade, isso está realmente em voga. A saúde mental e a ludopatia, que e aqui são os últimos slides, senadora, isso é o que mais toca a gente, porque, na verdade, a gente está falando de vidas humanas. Né? A ludopatia, ela é o fim de um processo que se começou com a primeira jogada. E o pior, no caso da Juliana, me permita citar seu nome, porque na verdade você realmente tem sido um exemplo, que você está transformando luta em luta. No caso dela, as pessoas conseguem, senadora, esconder da família que isso acontece. Sabe por quê? Porque enquanto a droga química deixa a pessoa totalmente desnorteada, uma maconha, uma cocaína, um LSD, um crack, uma anfetamina, a pessoa fica totalmente desnorteada. Nesse caso, você joga no escuro da noite, durante a madrugada, se escondendo. Enquanto a família está jantando, você está lá dentro do quarto, não estou trabalhando, na verdade não está trabalhando, você está jogando. Então a ludopatia, ela é o risco final, porque a ludopatia não só causa mal à questão da saúde pública, como causa mal principalmente à família. Aí eu coloquei algumas informações de jornais que são jornais que eu digo de institutos ligados à medicina, que são extremamente importantes, que mostram claramente a potencialização de quem joga em relação à questão do suicídio. Tem um estudo que diz que entre 3% a 5% das pessoas que consomem bets já tentaram ou conseguiram se suicidar. A média é de 0,5%. E diz que entre 50% a 80% das pessoas que jogam bets já pensaram em se suicidar. A média é 5%. Veja o quanto é distante entre a média nacional e aqueles que jogam jogos de azar, jogos online e jogos físicos. O bom é que tem saídas, né? Existem saídas, tanto no Poder Legislativo, quanto no governo federal, quanto na própria sociedade, atividade no Poder Judiciário, tem atividades e tem atitudes que podem ser tomadas, tanto pela sociedade como pelo poder
legislativo, executivo e o próprio judiciário, no sentido da gente mitigar, no sentido da gente destruir, e entre elas, senadora, pode vir do governo federal, que o senador Girão estava falando, pode vir uma medida provisória no sentido de dizer o seguinte: não, eu não quero mais BET, porque de fala, de dizer em ano eleitoral que não quer mais BET, a gente já está cheio, a gente quer alguma coisa efetiva, a gente quer alguma coisa que livre as pessoas do desespero de estarem sobre a égide do vício. Tem um delay. Mas tem um último slidezinho, entendeu? Obrigado. O delay é pelo obrigado. Fazer uma propaganda do Movimento Brasil Sem Azar, né? Tem 10 anos de luta. Agradecer a senhora muito pela sua presidência, agradecer ao senador Girão pelo convite e dizer que o Movimento Brasil Sem Azar está à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Roberto, obrigada. Nós chegamos ao final da nossa audiência, das nossas exposições. Mas eu queria perguntar uma coisa para o doutor Fábio. Doutor Fábio, aplicativos de bancos têm BETs? Não é para ter, né? Não é para ter? As BETs elas só podem ser exploradas em 2 ambientes. Ela tem ou ela está na plataforma que ela foi autorizada com a extensão .bet.br, ou ela tem um aplicativo vinculado à extensão .bet.br, publicado ou na Apple Store ou na Google Play, seja lojas de aplicativos. A BET, sendo operada dentro de um aplicativo de banco, ela não pode existir. É porque eu tive um susto agora, uma experiência dolorosa. Agora, a Juliana estava aqui do meu lado. Eu trabalho com comunidades indígenas e eu estou com uma emergência lá na aldeia Calapalo e a comunidade estava falando comigo precisando de um Pix para a gente salvar uma criança. E eu abri aqui escondidinho, ia ser rapidinho, vocês nem iam ver eu mexendo no celular. Na hora que eu abri, apareceu um jogador de futebol. Eu mostrei, Juliana, o que é isso? Prêmios, divulgando prêmios dentro do aplicativo de um banco. Eu vou olhar depois, eu fiz o Pix, mas eu vou voltar a tentar fazer um novo Pix, que eu quero entender. Pode ser uma promoção comercial, né, senadora? Uma promoção do banco e não de... Isso, os bancos fazem promoções comerciais, né? Tomara, porque tinha uma roleta, para eu mexer na roleta. A gente vai conversar sobre isso. Está conosco no plenário o doutor Rafael Carneiro de Belo. Está aqui ainda? O doutor Rafael, a gente faz isso nas audiências. Ele pediu para fazer 2 perguntas. Doutor, nós estamos com o horário bem avançado, mas eu vou permitir ao senhor 2 minutos, pode ser, para suas perguntas, e ela é direcionada a alguém especificamente. O doutor Rafael, gente, ele é diretor da auditoria especializada em saúde do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então, eu acho interessante a gente ouvi-lo. Vai ser direcionada a alguém a pergunta ou é genérica? Senadora, boa tarde, senadora. É genérica. Então tá bom. O senhor faz e que se sentir à vontade responde, ok. Sim. Senadora, agradecendo a palavra, aproveitando para cumprimentar Vossa Excelência, né, pelo convite, agradecendo, congratular pela coragem de pautar um tema tão relevante para a sociedade, dizendo que o Tribunal de Contas da União tem uma série de trabalhos nessa temática, né? Vou citar um rapidinho, que é o Acórdão 1173 de 2025 do TCU Plenário, relatoria do ministro Jonathan Jesus, que foi um levantamento de auditoria da nossa unidade de fiscalização da saúde, no qual a gente tem agora um acompanhamento em curso que vai se desdobrar. Agradecendo todos aí os palestrantes, especialmente a doutora Juliana, fiquei bem tocada aí pela sua exposição. Nós temos, então, eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira sobre a questão da dimensão regulatória dos jogos, que foi, na verdade, totalmente delegada ao Ministério da Fazenda, embora instituições nacionais e internacionais, como a OMS, afirmam que o setor de saúde deve ter voz ativa nessa direção. A gente ouviu aí que tem alguma interlocução, e eu gostaria de saber a respeito como é que está, então, essa parceria aí do Ministério da Fazenda 60 segundos. Com o Ministério da Saúde, né? E também a questão do plano de ação do Ministério da Saúde para enfrentar os impactos das BETs na saúde mental da população. O SUS e a Rede de Atenção Psicossocial, as RAPs, né? Eles estão realmente preparados e estruturados para enfrentar o problema, porque os protocolos médicos
médicos, até onde a gente sabe pelos levantamentos que fizemos, precisam ser atualizados, né? Então, alguém que sofre de ludopatia ao chegar na RAPS pode encontrar dificuldade de tratamento atualizado. Dizem que os médicos têm dificuldade para poder fazer esse acolhimento, especialmente. E também a questão da prevenção. Quando nós fizemos o levantamento ao final de 2024, que nós estamos acompanhando agora, nós vimos que, por exemplo, a Secretaria de Atenção Primária, porque o DESMAD, ele fica na atenção especializada, e a gente tem muita preocupação com a prevenção à ludopatia, né? Então tem que atuar na estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, para que façam o encaminhamento adequado para os CAPs. Quer dizer, é o CAPs comum, é o CAPs álcool e drogas, para onde é que vai esse ludopata, dependendo da gravidade do caso. Então, a gente viu aí na palestra do Dr. Hermano, né, um aumento de 104% nas consultas por jogo patológico no SUS, mas aí uma frase que ficou na minha cabeça eu gostaria de expor: a conta não fecha. Essa frase foi falada pela doutora Luciana, pela doutora Juliana e pelo doutor Hermano, né? Mas que conta é essa? Então foi dito aqui, o orçamento da União, nós temos aí uma receita de arrecadação, pelo que eu entendi, da ordem de 9 bilhões ou 10 bilhões, certo? De impostos das BET. Mas qual é a despesa de tratamento do SUS? Existe uma conta, uma estimativa que seja do Ministério da Saúde, quanto é que custa o tratamento de um ludopata hoje para o SUS? Quantos ludopatas estimados no Brasil nós temos hoje? Os 104% de acréscimo, eles, né, a gente tem uma tendência, um crescimento epidemiológico da situação. Quanto é que isso custa? No Orçamento Geral da União, nós temos receitas, nós temos despesas, para que a gente tenha uma tomada de decisão de uma proibição, como colocado pelo senador Girão, muito bem colocado, a gente precisa fazer essa conta. Então, este é o papel do Tribunal de Contas da União, este é o acompanhamento que está em curso agora. Esperamos fechar em breve o nosso relatório. Obrigado. Doutor Rafael, que bom que eu lhe dei a palavra. E já quero pedir à Secretaria que na próxima audiência inclua o nome do doutor Rafael como um dos expositores na mesa. Ele fez perguntas direcionadas aos dois. Eu vou fazer o seguinte, Juliana, eu vou devolver por 2 minutos a palavra para cada um. Já responda, mas antes disso, calma, doutor Fábio. Está no plenário também, gente, olha que interessante, a doutora Fernanda Fernandes, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEB. Doutora, pode ser 2 minutos, nós estamos com o horário bem avançado. Eu vou lhe dar a palavra por 2 minutos. Presidente, você quer que a gente convide ele para a semana que vem? Semana que vem a gente está com... Muito obrigada, senadora Damares. Saúdo, primeiramente, Vossa Excelência e também, senador Girão, por essa audiência pública de extrema importância, assim como todos os expositores aqui, em especial pelo conteúdo de altíssima qualidade e importância para a proteção da população em situação de vulnerabilidade do nosso país, que é exatamente a população que a Defensoria Pública busca proteger os seus direitos, né? Fiquei bastante preocupada também, como defensora pública, que sempre fui da infância e juventude, com os dados especificamente que foram aqui expostos em relação a jovens de 10 a 15 anos de idade que estariam sendo expostos a esse tipo de publicidade e marketing extremamente violentos e prejudiciais à formação da nossa juventude no nosso país e, portanto, violadores não só da nossa legislação nacional, mas também internacional. E, nesse sentido, eu coloco não só a nossa instituição à disposição desse Senado, mas à disposição da população brasileira para que a gente possa evoluir nessa pauta. 60 segundos. Não só em termos de regulamentação, de avanço da regulamentação, mas da efetivação dos diplomas internacionais. Nesse sentido, eu reforço aqui, senadora, que nós temos vários protocolos e princípios já exarados pela ONU desde 2013, no sentido de proteger as crianças e adolescentes nesse tema de publicidade e marketing, e inclusive um documento específico que fala da responsabilização das empresas quando fazem a promoção de marketing e publicidade que seja não só prejudicial a crianças e adolescentes, mas também antiética, o que me parece que nesse caso, com os dados hoje evidenciados, está mais do que comprovado. Então, eu peço, inclusive, se possível, que o material hoje exposto, não só pelo Dr. Roberto, pelo Instituto Alana, mas também pelo psicólogo Hermano, que fez uma apresentação inicial com dados super importantes, sejam compartilhados com a nossa instituição. Nós temos ação civil pública já ajuizada no Rio de Janeiro,
em vários outros estados, recomendações de notas técnicas, e vamos integrar ao nosso trabalho o que hoje foi apresentado para que a gente possa promover não só as ações judiciais, mas a colaboração com a evolução da nossa regulamentação aqui em âmbito nacional, e vamos colocar também à disposição exatamente essa atuação internacional, porque diplomas internacionais já temos para a proteção das nossas crianças e precisamos realmente de uma atuação enérgica e urgente para que a gente possa evitar isso cada vez mais nos jogos que já estão aí programados. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada pela disposição em nos ajudar no debate. Eu vou pedir à secretaria que todas as apresentações mandar para o e-mail da ANADEP, mas com certeza quem está nos acompanhando vai querer também todas as apresentações. Tem apresentação aqui que dá uma aula que dá uma tese de doutorado, da tese de mestrado. Então, eu quero informar a população que está nos acompanhando que todas as apresentações vão ficar disponíveis no portal da comissão. Vocês podem baixar, usar, consultar e também fazer contato, que todos eles praticamente deixaram os seus contatos no final da apresentação. Então, todas elas vão ficar disponíveis para a sociedade. E essa é uma contribuição que as audiências públicas dão para a sociedade, de disponibilizar o material. Eu vou devolver a palavra por 2 minutos, eu preciso que seja 2 mesmo, para os expositores, para considerações finais, agradecimento, e ainda tentar responder a pergunta do doutor Rafael, que já está convocado para vir para a mesa na próxima audiência. Vamos começar pelo doutor Fábio? Obrigado, senadora. Então, em respeito ao doutor Rafael, já vou direto para a resposta da pergunta que foi feita. Tá. Bom, desde o início do processo de regulação, a gente tem tentado trabalhar de maneira estreita, junto com todos os outros ministérios, todos aqueles que precisam ser envolvidos nessas temáticas, seja o Ministério da Justiça, Senacom, Polícia Federal, e assim não foi diferente com o Ministério da Saúde. Pois bem, como eu apresentei aqui recentemente, foi constituído um grupo de trabalho que foi formado pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e também outros ministérios que participaram, o Esporte também participou, e nesse grupo de trabalho foram tratadas 7 ações diferentes. Então, a elaboração de um modelo de autoteste de saúde padronizado, a plataforma de autoexclusão centralizada, a qualificações de profissionais da rede de atenção profissional, o estabelecimento de diretrizes mínimas de atendimento ao apostador com ênfase na saúde, elaboração de materiais educativos sobre integridade esportiva e prevenção e manipulação de resultados 60 e segundos. apostas esportivas, campanha de comunicação institucional e criação de comitê permanente para prevenção e redução dos danos. Então, esses foram os assuntos discutidos dentro do grupo de trabalho, e foi produzido o relatório que eu entreguei hoje, uma cópia para a senadora Damares, mas que está disponível na nossa página da SPA, onde pode ser acessado. Temos já concretizado aqui, e a doutora Gabriela vai poder complementar, mas a própria plataforma de autoexclusão, que foi uma demanda que o próprio TCU nos apresentou naquele momento, então nós conseguimos levar a cabo essa plataforma, que é um sucesso, está funcionando de maneira bastante efetiva, esses treinamentos, e também, como resultado desse grupo de trabalho, foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Fazenda, a Secretaria e o Ministério da Saúde para compartilhamento de dados e informações, para que o Ministério da Saúde possa ter como que é que nós vamos chamar, me fugiu, um observatório por meio do qual se possa fazer a análise desses dados e trazer a resposta para a população. Doutor, obrigado, mas ouvidoria, reclamações, denúncias, vocês têm uma ouvidoria ou aonde essas reclamações e denúncias podem ser feitas, doutor? Só para encerrar. A gente se utiliza da plataforma do governo, da CGU, né, para que o cidadão possa fazer as suas reclamações. Ali é o canal específico, e os e-mails da secretaria também estão disponíveis. Atenção, brasileiros, denunciem se vocês observarem alguma irregularidade. Doutora Gabriela, representante do Ministério da Saúde, do Departamento de Saúde Mental, obrigada por ter vindo. Doutor Fábio, obrigado também por ter vindo, viu? Doutora Gabriela, muito obrigada. 2 minutos para tentar responder e agradecimentos finais. Tá bem. Bom, vamos lá. Acho que é isso que o Fábio trouxe, né? A gente está trabalhando bastante nesse compartilhamento de dados. Entendemos que isso vai ser fundamental para a gente conseguir compreender um pouco mais, né, como é que está a situação no Brasil.
Acho que é importante dizer que a gente tem pesquisas nacionais de 2023 que antecedem a regulamentação. Então, esses dados que a gente vem trazendo são dados que antecedem a regulamentação. E agora o Ministério da Saúde vai investir 6 milhões numa pesquisa nacional pós-regulamentação para tentar entender também um pouquinho melhor como é que está esse comportamento de apostas. Porque pela pesquisa primeira, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas que têm comportamento de jogo de risco. A gente quer confirmar esse dado até para poder estimar melhor custos e qual que vai ser o investimento devido na questão da prevenção, né? Mas as campanhas já iniciaram, né? A gente já tem bastante coisa publicada nas redes sociais do Ministério, principalmente, e isso tende a crescer. A Secretaria de Atenção Primária tem trabalhado fortemente, assim, na parceria com a gente. Eles também trabalharam no curso de capacitação para a rede, então tem um módulo que fala só da prevenção e da promoção da saúde na atenção primária. A gente tem dialogado bastante, eles participam também do processo de acompanhamento da oferta do teleatendimento, porque também estão sendo diretamente afetados por isso, né? Então, a gente acredita que essa pesquisa da Unifesp, que a gente está fazendo essa parceria com a Unifesp, vai conseguir estimar melhor, assim, o número de pessoas e a gente poder avançar nessa questão dos custos. A gente também já respondeu ao TCU algumas vezes, então já tem lá o acesso completo ao nosso plano de ação, que eu não vou detalhar aqui. Temos notas técnicas e a linha de cuidado já publicada que orienta como acolher, para onde vai, como encaminha, como avalia. Então, isso tudo já está disponível para a população e principalmente para os trabalhadores do SUS. O que a gente precisa fazer agora é investir na implementação dessa linha de cuidado, né? E de fazer chegar mais pessoas, porque o curso já tem as 20 mil vagas completas, assim, né? Então, a gente já tem 20 mil trabalhadores do SUS se qualificando, tanto da atenção primária quanto da especializada. Então, tem bastante coisa ainda para a gente fazer. A gente precisa ainda investir bastante nisso, mas, enfim, estamos nesse processo. Obrigada, doutora Gabriela. Juliana, 2 minutos. Olá, estão escutando? Doutor Rafael, um prazer, nós somos colegas, né? Eu sou do Tribunal de Contas da Bahia e o senhor do Tribunal de Contas aqui da União. E eu fiquei com uma dúvida, doutor Fábio. É o seguinte, se vocês têm acesso aos dados das pessoas através do CPF e a quantidade de dinheiro que eles gastam, vocês já não conseguem identificar a quantidade de ludopatas que a gente tem hoje no Brasil e se, identificando isso, esse custo, porque vocês não nos trouxeram esse valor gasto por cada um ludopata hoje, né, através do governo federal, porque a gente sabe quanto custa uma criança na escola, né? Então, assim, a gente sabe quanto custa uma pessoa que tem câncer, a gente sabe quanto custa uma pessoa hoje que tem acesso a essas necessidades estatais. E vocês já sabem quanto custa um ludopata hoje aqui no Brasil? A identificação de um ludopata, e aí eu falo pela experiência que eu tenho tido com a regulação das apostas, mas acho que a doutora Gabriela é mais habilitada para falar do que eu, ele não depende exclusivamente do montante que é apostado pela pessoa, né? Porque dentro desse ambiente de 30 milhões de apostadores, temos diversas classes sociais diferentes ali, a capacidade econômica dessas pessoas. Então, para se identificar dentro do ambiente brasileiro e dos apostadores nacionais, então estão sendo realizados estudos dentro desse ambiente de trabalho de cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda, exatamente para estabelecer esses marcadores, delimitar quais são os indicadores que levam à conclusão de que uma pessoa é efetivamente um ludopata, para que assim possa ser sejam feitas as ações em relação a essas pessoas. A gente tem trabalhado nessas diretrizes porque entendemos que a função das plataformas é identificar o jogo de risco e possíveis jogadores problemáticos. Eles não podem fazer identificação de um transtorno do jogo, isso é a competência do profissional, da saúde, médico principalmente, né? Então, a ideia das diretrizes é apresentar quais são os parâmetros e critérios mínimos de monitoramento para que eles identifiquem comportamentos de risco e possíveis problemas e façam um encaminhamento adequado dessas pessoas para o Sistema Único de Saúde, para eles terem acesso a um profissional que vai fazer o diagnóstico, né? Tá bom, eu só vou fazer uma pergunta, porque como auditora a gente sempre pergunta, porque as respostas normalmente do Estado é sobre grupos de trabalho. E aí, primeiro grupo de trabalho, segundo grupo de trabalho, 10º grupo de trabalho, e a gente nunca vê uma solução efetiva desse trabalho. Assim, vocês têm um prazo hoje, porque a gente começou isso em 2018, regulamento em 2023, e estamos hoje em 2026. Existe um prazo? Bom,
conforme a gente já mencionou aqui hoje, o grupo de trabalho, dessas 7 temáticas que eu mencionei, já foram feitas algumas entregas. Nós já temos a plataforma de autoexclusão centralizada, nós já temos alguns treinamentos dentro do CAPES, temos um curso voltado aos cidadãos. Então, assim, pelo menos os grupos de trabalho que são realizados dentro da Secretaria de Apostas, eles são grupos de trabalho que sempre buscam resultados e fazem entregas, né? Nós temos o grupo de trabalho com o Ministério da Saúde, nós temos grupos de trabalho junto ao Ministério do Esportes, que eu tenho aqui, inclusive, um manual produzido para enfrentamento às casos de manipulação de resultados, que eu trouxe para entregar para a senadora. Então, assim, a rigor, dentro da SPA, existe realmente uma conversa, né, no setor público, que quando não se quer resolver um problema, se cria um grupo de trabalho. Isso na SPA, eu te garanto que não se aplica, porque todos os nossos grupos de trabalho têm entregas e têm produtos que estão sendo trazidos para a população. Não esqueça de me entregar o manual. Doutor Roberto, 2 minutos. Prometo, senadora, que vão ser 2 minutos. Eu agradeço muito a sua benevolência, falei muito. Mas quando a gente está do lado da mesa, a gente precisa dialogar com a população. Doutora Fernanda, a Defensoria Pública é fundamental. Parabéns, a senhora está aqui. A senhora viu ali, 79% classe C, D e E. D e E é uma coisa absurda e é exatamente o público-alvo da Defensoria. A gente conta muito com a Defensoria Pública. Dizer para a representante do Ministério Público que os números internacionais dizem que entre 1% a 5% da população mundial, onde os jogos são legalizados, das populações, passam a ser ludopatas. A gente pode ter de 2,5 milhões a 10 milhões de brasileiros ludopatas. Eu não sei quanto cada um desse custa, mas essa é uma grande realidade. Então não deve fugir disso no Brasil. Talvez a média seja maior em relação a isso. E falar ao povo, senadora, falar ao povo. O Movimento Brasil Sem Azar é um movimento que veio da sociedade civil, falar para o povo que tem saída, tá? Quem está assistindo agora, que tem alguém na família, quem está assistindo agora, que é ludopata, que está caminhando nesse caminho, nessa estrada ruim, está pavimentando essa estrada ruim, tem saída. Procure sua família, procure profissionais qualificados, procure comunidades terapêuticas. Se o serviço público assim não conseguir absorvê-lo, procure comunidades terapêuticas, porque na verdade o tratamento é o mesmo da droga química. Tá? Então procure, porque há saída sim. Nós temos grandes exemplos de que pessoas que mergulharam nesse mal e depois saíram. Então dá um toque de esperança, dizer que existe uma luz no fim do túnel e você pode sair desse mal que você está vivendo. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final da nossa audiência. Eu quero lembrar que eu recebi, ao longo da audiência, o relatório final do plano de ação do grupo de trabalho interministerial, e eu folheei, está muito bom o relatório, de saúde mental e de prevenção e redução de danos do jogo problemático. O relatório está muito bom e está disponível. Eu só acho que vocês botaram um apelido para jogo problemático. É jogo do cão. É jogo de azar. Vocês estão sendo bonzinhos, botando apelido no nome do jogo do cão. Mas a doutora está me dizendo que está disponível o relatório no site do Ministério da Saúde. Também estou recebendo o Manual de Enfrentamento e Manipulação de Resultados Esportivos, bem interessante. Também está disponível? Tá no site da Secretaria de Apostas, vocês podem consultar. Tudo isso aqui é material para pesquisa também, gente. E para contribuir, ver um relatório desse pode contribuir com o Ministério da Saúde. E a gente encerra essa audiência, só vou trazer uma fala. Uma das coisas que eu vou fazer quando eu levantar aqui da mesa, eu vou assinar uma emenda à medida provisória do Desenrola. Quantos Desenrola nós vamos ter daqui para frente, eu não sei. E a minha emenda que eu estou apresentando, a medida provisória do Desenrola, por que é o Desenrola? São pessoas que estão endividadas, nós vamos ajudá-las a desenrolar a sua vida. E que o TCU considere isso, por favor. Anote bem que eu vou falar, TCU. Está lá a proposta de quem participar do Desenrola, por 6 meses não faz jogo de aposta. Mudou, que era um ano. Pode falar. No programa Desenrola das famílias, eles têm que, quem aderir ao programa Renegociação tem que ficar 1 ano fora. O que surgiu agora é o Desenrola
adimplentes do FIES, que aí foi estabelecido o prazo de 6 meses. Mas eu vou botar um ano de novo, tá, doutor? Pois é, Vou botar um ano de novo. Então, a emenda que eu vou apresentar agora é 1 ano. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. A conta chegou. Liberamos as bets, as pessoas super endividaram, aí agora eu venho como governo e entrego para eles o desenrola. Na hora da gente fazer a conta, que você perguntou, Juliana, quanto custa um ludopata, os valores do desenrola vão ter que ir para essa equação. Porque não é justo aquele pobre coitado que está lá na ponta, aquele cidadão brasileiro que não está conseguindo pagar a sua conta, porque a crise econômica bateu na porta porque nós estamos com crise mundial, nós estamos com guerras no mundo, nós estamos com problemas climáticos, nós temos problema de economia, a péssima condução desse atual governo na economia. Então, realmente, o brasileiro está endividado. Mas nós temos um brasileiro endividado que está nesse pacote, que ele jogou, e ele vai para o desenrola agora. Não é justo com aquele que não jogou. Então, assim, que quando o TCU for fazer essa conta, que não esqueça de trazer para a equação o desenrola. E os programas de incentivos que nós estamos dando aí, Brasil afora, para pessoas que estão endividadas por causa das bets. Nós incentivamos essa pessoa a jogar, ela se tornou dependente do jogo e agora a gente vai ter que pagar a conta dela. Então, assim, o assunto é extremamente delicado. Doutor Fábio, eu lhe desejo muita sorte. Eu juro que eu não aceitaria um emprego, que deve ser um desafio estar onde o senhor está. Mas o Brasil precisa ser cuidado, alguém tem que se dispor. Doutora Gabriela, sucesso no seu trabalho. Tá? Que Deus lhe dê estratégias, sabedoria, que a sua equipe consiga encontrar respostas. Juliana, obrigada pela participação da sociedade civil. Roberto, os que participaram online, eles não estão mais conectados, o Instituto Alana, os demais que participaram, obrigado. Eu acho que essa audiência alcançou seu objetivo proposto. Nós vamos ter outros debates, e mesmo que os senhores não venham expor, acompanhar a próxima audiência, pedir para um servidor vir acompanhar os debates da próxima audiência. Semana que vem. E que dia vai ser? Dia 7. Dia 7 de julho. Vai ser a próxima semana. Já convocaram aquele doutor lá do TCU? Vamos atrás dele. A defensora também, traz ela para a mesa. Então, nós vamos continuar o debate. Agradeço a todos que acompanharam. Muita gente, nós estamos ao vivo, o Brasil inteiro está acompanhando esse debate. Muito obrigada a todos que acompanharam. Mas mostra o quê? O que nós mostramos aqui? Eu sou uma senadora de oposição, mas eu preciso reconhecer também as coisas boas do governo. Eles estão tentando. É difícil para eles. Estão tentando. Dar um jeito, consertar, pôr ordem na casa. E eu preciso parabenizá-los porque estão tentando. E quando a gente pega um relatório desse aqui, tem nome de especialistas aqui. Tem servidores naquele ministério com mestrado, doutorado, tentando fazer entregas, né? Então, eu também preciso fazer aqui esse elogio das tentativas, mas também não deixar de elogiar a sociedade civil, que se vocês não fizerem as provocações, isso aqui não acontece. E mostrar para o Brasil que o parlamento também está preocupado. E aí, doutores, dizer que esse é um assunto de direita e de esquerda. Não tem uma divisão aqui no Congresso. Os deputados da esquerda são contra, os da direita são a favor, não. Se vocês olharem, eu sou relatora do projeto de lei de Randolph. Eu sou uma senadora da direita, relatando um projeto de lei do Randolph que proíbe a publicidade. Então, o tema nos une. Esse tema, essa preocupação, une parlamentares de todos os partidos, de todas as ideologias. Então, não existe esquerda, direita, contra ou a favor. Existe um parlamento preocupado com o que está acontecendo, e, inclusive, fazendo a meia-culpa, cortando na pele. Erramos em liberar. Então, o parlamento realmente está se debruçando e essa comissão está se debruçando sobre o tema. Agradeço a todos e muito, muito obrigado. E nos ajudem. Porque as decisões são tomadas aqui. Às vezes a gente toma uma decisão tão ruim para vocês colocarem na prática. Não nos deixe tomar uma decisão errada. Nos ajude, nos oriente, doutores, os senhores também, para que a gente tome a decisão certa. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada essa audiência.
Duas comissões do Senado debatem impacto das bets. Proteção de mulheres é tema de projeto aprovado. Comissão aprova MP com mais recursos para a Polícia Federal. Veja também o que vai acontecer hoje de tarde aqui no Senado. Olá, boa tarde, 1h44. O Senado Notícias está no ar. As comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos realizaram na manhã de hoje uma audiência pública para debater os impactos sociais, econômicos e na saúde pública causados pelas apostas esportivas online, as chamadas bets. Depois de perder o irmão para o vício em apostas esportivas, Juliana Prates Caminha transformou o luto em uma campanha de conscientização nas redes sociais. O relato viralizou e, segundo ela, dezenas de famílias passaram a compartilhar histórias semelhantes de endividamento, dependência e mortes relacionadas ao jogo. Alguém me falava, meu filho também se matou, meu irmão se matou, meu marido se matou, meu porteiro se matou. A moça da minha cidade foi morta por um agiota. E assim fui contabilizar e cheguei a quase 25 suicídios. Como meu irmão não teve coragem de contar a história dele, eu vim contar por ele. E eu vim contar por ele porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que a gente passou. Que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas, acolher essas pessoas, tentar achar uma forma de restringir isso que está acontecendo. Nós temos as mãos sujas de sangue. Essa casa, e eu faço parte dessa casa. A Câmara dos Deputados também. O governo federal também. Porque era muito fácil deduzir que um país continental como o Brasil não podia ter uma regulamentação daquela forma. Era muito óbvio. A toque de caixa, denúncia de corrupção, lobby atuando, todo mundo vendo. Durante a audiência, participantes defenderam que a dependência em jogos de azar seja tratada como um problema de saúde pública. Eles afirmaram que a ludopatia é uma doença reconhecida e alertaram para a necessidade de combater o estigma enfrentado por quem sofre com esse transtorno. O especialista em saúde mental, Hermano Tavares, lembrou do sucesso da proibição da publicidade para cigarros e bebidas e alertou para os perigos da publicidade digital. Com o advento da tecnologia da informação, esse ambiente comercial se transferiu para o bolso de cada brasileiro. Então, hoje em dia, nós temos acesso a cassinos e oportunidades de aposta que estão disponíveis a qualquer brasileiro em qualquer região do país, não importa a sua idade. Né? Então nós tínhamos um jogo que tradicionalmente era lento, que exigia deslocamento, etc. E agora nós temos uma modalidade em que você pode apostar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe atrito, o comprometimento é instantâneo por forma de Pix. A representante do Ministério da Saúde disse que a experiência internacional tem sido avaliada pelo governo no combate ao vício no jogo online. 80% dos países do mundo legalizam apostas, né? Então a gente também foi se inspirar muito nessas regulamentações e nas respostas de saúde pública de outros países para desenvolver, né, as estratégias no âmbito do SUS. E o que fica, né, bastante explícito em todos os países é que as ações precisam ser coordenadas e feitas de forma articulada entre os ministérios, entre, né, legislativo, executivo, e é isso que a gente vem trabalhando também junto com o Ministério da Fazenda. O senador Eduardo Girão voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação do projeto que restringe a publicidade das bets. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim e relatada pelo senador Carlos Portinho foi aprovada pelo Senado e aguarda a análise dos deputados. O texto proíbe anúncios com atletas, artistas, influenciadores e autoridades. Limita os horários de veiculação das propagandas e determina a divulgação de alertas sobre os riscos de dependência em jogos. O problema está sendo a Câmara dos Deputados. É bom que a população saiba. Aqui no Senado já existe uma massa crítica hoje para acabar.
com isso. Vamos ver a agenda das atividades previstas para a tarde de hoje. Daqui a pouco, às 3 horas, está prevista uma sessão solene do Congresso para homenagear os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E às 4h30, o Senado faz uma sessão no plenário para votar a medida provisória 1339 de 2026. Esta medida destina 266 milhões de reais para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O objetivo é financiar ações de proteção e defesa civil em resposta a desastres naturais na Zona da Mata, em Minas Gerais, e apoiar financeiramente as famílias afetadas. A MP foi aprovada na Câmara ontem e perde a validade se não for aprovada pelo Senado até segunda-feira, dia 6 de julho. Em sessão de debates no plenário, representantes do setor produtivo reforçaram que a aprovação do fim da escala 6x1 pode aumentar os preços de produtos e serviços. Já dirigentes das centrais sindicais e ministros do governo argumentaram que a garantia de 2 dias de folga por semana vai resultar em maior produtividade. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1 vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação. A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros.
Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram nesta quarta-feira projetos voltados à proteção das mulheres. Um deles torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que torna crime submeter pessoas vulneráveis à prostituição. De acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, em 2022, cerca de 6 milhões de pessoas foram submetidas à exploração sexual para fins econômicos. 80% desse número é de mulheres e meninas. O projeto aprovado pela CDH estabelece penas de reclusão de 4 a 10 anos quando o crime envolver violência, fraude ou coação. A pena sobe para 6 a 12 anos quando praticados por pessoa com vínculo de autoridade ou confiança com a vítima. O projeto fecha brechas do Código Penal que hoje deixam impune quem força alguém à prostituição por coação ou abuso de autoridade e protege vítimas que não conseguem oferecer resistência por qualquer razão. Foram aprovados também projetos relacionados à Lei Maria da Penha. Um deles amplia as medidas de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, incluindo regras sobre a guarda de seus dependentes menores. O texto estabelece ainda que a guarda unilateral provisória poderá ser concedida como medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgências propostas, concessão à ofendida da guarda provisória dos filhos menores, representa um aperfeiçoamento necessário e oportuno do sistema de proteção vigente ao reconhecer que a violência doméstica não atinge apenas a mulher individualmente, mas também os filhos. A comissão mista aprovou a medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória, aprovada pela comissão mista, determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até 200 milhões de reais ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. Outra previsão da medida provisória é a possibilidade de os recursos do FUNAPOL servirem como fonte de pagamento para remunerar atividades extraordinárias dos policiais federais. Manifestamos-nos pela admissibilidade da medida provisória 1348 de 2026 para se revestir dos indispensáveis pressupostos de urgência e relevância, bem como opinamos por sua constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária. E no mérito, votamos pela sua aprovação na forma do projeto de lei de conversão. Todo ano, no dia 2 de julho, Salvador vai ser a sede simbólica do governo federal. Essa mudança é uma homenagem à independência da Bahia, que consolidou o processo de independência do Brasil e de Portugal.
Esta lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e determina que as celebrações da independência da Bahia devem incluir atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A transferência é simbólica e não traz prejuízos a atividades rotineiras em Brasília. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! Quando eu era criança, cara, e eu com a minha irmã, a gente acordava com os gritos dos pescadores. Eles ficavam alegres, né? Eles tinham cercado um cardume muito grande. A gente acordava com os gritos. Hoje em dia, para pegar um lote grande de tainha aqui, tem que ficar olhando bem atento. Habitar, Habitat. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU e depois incorporada. E ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje, nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção.
eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato. E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. E não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadoras na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. E isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã, né? Então, tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante as garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim ao relentos, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso, porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade, né? Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente. E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões, né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas, né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas, né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é e tal, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada
ou que adote critérios que sejam discriminatórios, né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista, ou homofóbico, ou misógino. A Convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica, né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho, né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma concentração brutal de riqueza, né? A gente tem hoje algumas poucas pessoas tentando criar ilhas nas quais as leis não se aplicam e uma multidão de pessoas aí ao relento. Então, é algo muito preocupante até para o futuro da sociedade que a gente vai ter. E como ficou no texto a questão do vínculo empregatício, que é sempre, né, um grande debate, né? De um lado tem gente que diz que não, eles estão só facilitando um trabalho autônomo. Como é que ficou essa redação? Infelizmente, a redação não atingiu o objetivo que nós queríamos nesse ponto. Ela deixa para os governos, na legislação que vai regular a convenção, decidir quais os critérios para configurar se alguém é seletista ou não, por exemplo, dentro do Uber. Por isso que a redação da convenção, ela tenta lidar com esse ponto, aplicando as garantias tanto para quem é seletista na economia formal quanto informal, né? Mas garante salários mínimos e tem uma previsão geral que se assemelha um pouco ao artigo 3º da CLT, que quando há algo que seja periódico, com subordinação, haveria uma relação de emprego, mas nesse ponto ela ficou vaga. Então, ela vai depender ainda de cada ordenamento jurídico que garanta um mínimo de dignidade às pessoas. E, então, esse é algo que tem que ser tratado numa legislação brasileira. Então, o caminho agora, a luta é que o governo federal, assim que seja possível, que já tenha algumas outras trâmites internos na OIT, que seja aberto prazo para a ratificação da convenção, que o faça, e depois da ratificação pelo governo é enviado uma mensagem ao Congresso Nacional, então as duas casas precisam aprovar a convenção. E existem duas maneiras no Brasil para que uma convenção seja aprovada. Uma delas em formato de projeto de lei, com maioria simples das duas casas, e uma outra possibilidade é aprovar no mesmo rito das emendas constitucionais, que são de 2/3. Eu creio que seja improvável que esse rito seja adotado, dos 2/3, porque já é algo que tem uma certa controvérsia. Então, o mais provável é que seja via o rito ordinário. E é assim que isso ocorrer, então a convenção vai ser aplicável e ela tem o mesmo status de lei e revoga disposições anteriores, permite que o judiciário verifique se está
sendo observada a convenção. Existe, além do controle de constitucionalidade, que não só o Supremo, mas qualquer juiz ou juíza faz, existe também o controle de convencionalidade. Então, ela vai ter uma aplicação muito grande no dia a dia das pessoas. Mas ela só passa a vigorar a partir dessa ratificação. Exatamente, a partir dessa ratificação e existe um prazo de 1 ano para ela entrar em vigor e depende da aprovação das 2 casas. Agora, existe também uma certa folga nessa aplicação, assim, os diferentes países vão adequar as suas realidades locais. Exatamente. A convenção, assim que ratificada, ela é aplicável com os seus termos. Tem alguns dispositivos que são um pouco vagos, mas já tem garantias que, a partir do momento que um parlamento a ratifica, já estão aplicáveis. Então, garantias básicas, como o salário mínimo para as pessoas que atuam com frequência nos aplicativos, mas isso já passa a valer. Mas esse salário mínimo é local, né? Assim, é local. É o salário mínimo brasileiro que vai ser diferente do europeu, por exemplo. Exatamente. Quiséramos nós que fosse o salário mínimo lá em Genebra, né? E a gente tem um salário mínimo que, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda é muito baixo. Não é por isso que... é um dos motivos pelos quais o Brasil é o país mais desigual das Américas e um dos 10 mais desiguais do mundo, né? E uma outra questão também polêmica são os acidentes de trabalho. Como é que isso ficou no texto da convenção? Essa é uma das partes que eu fico mais feliz com o conteúdo da convenção, porque ela determina que essas garantias de saúde e segurança no mundo do trabalho se aplicam também aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos. E isso independe da pessoa ser seletista ou estar aí na economia formal, a pessoa que trabalha numa plataforma digital algumas horas por semana ou 60 horas por semana, como acontece com muita gente, apesar de ser ilegal. Todos eles têm essa garantia. E hoje a gente vê motoristas de aplicativos, outras pessoas que são plataformizadas, quando tem algum tipo de acidente, essas empresas ficam só com o lucro, né, com os bônus, e externalizam todos os ônus para a sociedade, né? Os custos para o SUS, para o INSS, né, para os reflexos sociais das pessoas que perdem emprego, que têm um acidente, famílias que ficam no desamparo. Então, o objetivo é tentar evitar essa enorme concentração de riqueza que as plataformas vêm gerando. Algumas poucas empresas lucrando gigantescamente e quando alguma coisa dá errado, é a sociedade que paga, os governos que pagam. Quando a gente fala assim num acidente mesmo de trabalho, né, assim, é um momento ali que isso ocorre, mas às vezes tem também questões crônicas que vão aparecendo ao longo do tempo, isso, inclusive às vezes até de saúde mental. Sim. Né? Isso também está previsto, as plataformas também vão ter que arcar com isso? A convenção não entra em detalhes dessa natureza. Ela fala da garantia à saúde e segurança do trabalho, né? E hoje em dia, a gente vive num mundo do trabalho que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Por exemplo, quem é bancário ou bancária, em geral, na década de 70, 80, sofria basicamente LER e DORT. Hoje, as doenças do mundo do trabalho são, em boa parte, psíquicas, né? Então, isso vai depender da maneira como vai ser interpretado. Eu considero que saúde e segurança abrange, sem dúvida, a saúde mental. E a gente vive hoje uma pandemia de sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras aplicativos. Seja pela natureza do trabalho, quem dirige, por exemplo, mas principalmente pela maneira, a lógica da coisa, que deixa a pessoa sem nenhum tipo de garantia. A pessoa está trabalhando e não sabe dizer para o filho ou para a filha como é que vai ser semana que vem. A pessoa tem um adolescente. Mamãe, papai, será que eu vou poder fazer uma faculdade privada? Olha, vai poder fazer, posso pagar os primeiros meses, mas daí depende do algoritmo, depende do aplicativo, depende das mudanças que vão acontecer. Então, é para dar um pouquinho mais de dignidade para o mundo do trabalho e para a sociedade. Senão a gente vai virar numa sociedade que fica todo mundo ao relento, né? Imagina aqui se o Senado decide plataformizar todos os jornalistas. Dizer, não, você vai trabalhar, quando tiver um programa a gente te chama
ou chama quem responder mais rápido, né? Uma vez até numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estava debatendo com um desembargador e falei, imagina se o judiciário faz isso. O juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, ele recebe quando é chamado. Quando tem volume de processos, ele é chamado, senão ele fica ao relento, né? E sexta-feira de tarde você vai trabalhar, depois vai ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalha no domingo. Quem que consegue ter um lar decente, ter uma narrativa de vida dessa maneira? Por isso que eu acho que a aprovação da convenção é algo que interessa a qualquer pessoa e a qualquer deputado, deputada, senador ou senadora, independente de ser de esquerda ou de direita. A gente está falando aqui de uma questão ideológica, uma questão de dignidade do trabalho, né? Por exemplo, a bancada evangélica ou religiosa que defende a família, em tese, para você poder ter uma família funcionando com um mínimo de dignidade, você precisa ter condição de se organizar e garantir o teu ganha-pão, um tipo de previsão, de projeto de futuro. Então, os reflexos são muito grandes, né? Se todo mundo está fora da CLT, é peixotizado, uberizado, terceirizado, você não tem mais INSS, você não tem fundo de garantia e você não tem mais um mínimo de coesão social. Isso reflete na violência, reflete na diminuição da qualidade do trabalho das pessoas, né? Muitos empresários brasileiros reclamam da produtividade brasileira, que é difícil contratar gente qualificada. Mas como é que vai esperar que você tenha um país que consiga disputar grandes nacos do capitalismo internacional, produzir ciência, tecnologia, valor agregado, tratando as pessoas dessa maneira transitória, todo mundo vagando num emprego aqui, um subemprego aqui, uma terceirização, né? Sem condição de estudar, sem condição de garantir que seus filhos e filhas estudem adequadamente. Então, isso é algo que interessa a todo mundo, inclusive aos empresários, inclusive a pessoas de qualquer classe social. Não sei que você seja um mega bilionário, que você já tem sua própria ilha, mas mesmo empresários precisam ter uma sociedade que consiga consumir, que consiga estudar, que consiga ter dignidade. A convenção vem para isso, evitar que a gente entre no mundo de um futuro distópico, de um cada um por si, de uma parte da sociedade que é completamente, que pode ser eliminada, né? Além disso, a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? A gente não pode transformar o nosso mundo num salve-se quem puder, e qualquer religião, por exemplo, defende valores que dialogam com a convenção. Dentro dessa questão da dignidade, né, além dessa previsibilidade, conseguir fazer um planejamento, a pessoa, né, precisa trabalhar um mínimo para conseguir ganhar, mas tem também o outro lado, que é o excesso, né? Às vezes a pessoa fica trabalhando ali, vai ter ser observado, assim, um limite máximo, ou a pessoa pode ficar ali aceitando serviços 24 horas e trabalhar direto, o que também vai prejudicar, né, a saúde e a família também. A convenção tem dispositivos, ainda que genéricos, que garantem essa defesa da dignidade da pessoa humana. As garantias da saúde, da segurança, do ordenamento jurídico evitam também isso, né? Acabou de sair, eu estava lá em Genebra e vi o New York Times de segunda-feira, e tinha todo um debate muito parecido com o que você está tratando, sobre os trabalhadores e trabalhadoras na Índia, que estão agora em várias cidades com 45 graus de temperatura, e as pessoas tendo que decidir se iam ter o risco de desmaiar ou de morrer, ou se iam ter direito ao descanso não remunerado. Então, a gente não pode ter uma sociedade na qual a pessoa decide se vai trabalhar e vai ganhar ou se vai morrer, né? Você precisa ter um mínimo de dignidade. Se não por altruísmo, pelo menos por interesse próprio das pessoas de viverem numa sociedade minimamente racional, minimamente digna. Senão você vai ter que ficar só todas as pessoas com carros blindados, quem pode, né, em castelos armados, e uma multidão de excluídos e excluídas, e quem perde, no fundo, é toda a humanidade.
Então, parece exagerado, mas eu acho que a gente está num momento crucial da história. Mas e o senhor acha, então, que essa convenção, o senhor falou que é, né, a maior decisão aí dos últimos tempos, né, em questões trabalhistas, ela veio, então, para endireitar aí os rumos dessa questão? Ela ajuda, né? Com certeza ajuda, mas não é uma panaceia para esses problemas. A gente ainda tem problemas gigantescos, crescentes hoje no mundo do trabalho, que precisam ser tratados. E uma das questões que vai ser inevitável é uma garantia de uma renda mínima para todas as pessoas que vão acabar sendo excluídos. Eu creio que o mercado de trabalho, infelizmente, não vai conseguir abranger todas as pessoas. Tem milhões de pessoas que estão ficando excluídas do mercado de trabalho. E não é só pessoas de trabalho braçal, por exemplo. Existem milhares de tradutores e tradutoras que perderam os empregos nas últimas décadas, pessoas, muitas delas altamente remuneradas, com o avanço de tecnologias. Isso cada vez mais vai acontecer em outros setores, né? Então, por isso que a gente precisa reorganizar a sociedade para que tenha um mínimo de dignidade, né? E também para garantir o mercado consumidor, garantir algum tipo de organização que não faça com que todos acabem perdendo nessa corrida, em inglês se chama race to the bottom, a corrida para ver qual país que oprime mais suas pessoas para poder competir mundialmente. A gente está numa situação muito parecida com aquela que eu me referi no começo, sobre a criação da OIT depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá torcer para que seja ratificado o quanto antes essa convenção, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Brasil e Portugal. Eu queria a Holanda, contra a Holanda pra... Mas com a Holanda ele pega nas quartas. A Espanha tá jogando pra caramba. A Espanha é nosso freguês. Isso aí, tem que me pagar. Mas ele pega, o Brasil pega a Holanda nas quartas. Portugal só tem um de bom, Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo, é o que faz a diferença. O segundo. Primeiro é o Messi. Daqui a alguns anos, você vai ser o melhor do mundo. Tá preparado? Meu nome é Matheus, meu apelido é Mateuzinho, eu sou futuro jogador de futebol. Quando eu entrar, eu pretendo jogar no Flamengo. Mas só que, quando eu quiser sair do Flamengo, eu vou pro Barcelona. Eu acho que eu vou conseguir. Vai de cabeça, vai de cabeça. Vamos lá, o que ele fez? A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuotto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live nesta sexta, 9h.
Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muitas pessoas têm a pressão de querer conquistar tudo muito cedo. As crianças estão muito assim, sem convívio social, é muito em casa, muito internet. Fazer exercício, fazer caminhada, ser alegre, ter paz. Você tem que deixar o jovem à vontade e você se colocar como amigo. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Elas estão mais tristes do que eles. Em 2024, cerca de 30% dos estudantes entre 13 e 17 anos tinham esse sentimento. A vontade de se machucar de propósito também atinge mais as meninas do que os meninos. Mais de 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram a insatisfação com o próprio corpo. Yasmin, 8 anos nessa trajetória, cuidando de adolescentes. Quando a gente fala de saúde mental, muita coisa mudou de lá para cá? Sim, o mundo mudou, os adolescentes nessa fervilhão de crescer também vão mudando completamente, né? A gente tinha muito mais adoecimento nos adultos relacionados ao trabalho, e aí a gente vê isso atingir mais os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Então a gente tem aí um aumento muito importante de casos de transtornos de saúde mental nos últimos anos. Isso coincide, seja por coincidência mesmo ou não, com o advento das redes sociais, mas a gente sabe que isso não é um fator único. O que se falava, o que se pensava sobre saúde mental, isso mudou radicalmente. Em que momento isso mudou e por que mudou? A gente vinha antigamente ainda com um estigma muito forte quando a gente falava de saúde mental, né? Muitas vezes associado à ideia de loucura mesmo, de não funcionamento dentro da sociedade. Isso vem evoluindo muito através também das manifestações sociais, do maior entendimento do que é a saúde mental, que não é só olhar para o transtorno, né? Mas olhar para ela dentro de um espectro, que você pode ter uma saúde mental ótima e do outro lado está o transtorno e você transita dentro desses eixos. O senhor foi para o plenário do Senado e começou falando que tem uma geração que está pedindo socorro e muitas vezes em silêncio. Por que isso? É inegável que nós temos num momento que grande parte da juventude está atravessando
digamos, um período muito triste da sua própria história, da história deles, né? Eu venho acompanhando isso e a pesquisa mais recente mostra, né? Grande parte da juventude brasileira está desanimado, está triste. Muitos cometem aquela violência nos pulsos e outros dizem que não têm expectativa de um futuro melhor. O mundo digital é um vilão, não tenha dúvida, cara. Essa coisa do jovem se isolar na tela de um aparelho, de um celular, e ficar nesse mundo virtual, ele esquece que a vida é real. Vamos começar lá do início, aos 14 anos. 14 anos. O que estava acontecendo nessa época? Comecei a entrar num processo assim de tristeza profunda. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu sempre tive problema com ansiedade. Mas aí a depressão ela veio depois. Foi uma época difícil, principalmente porque eu estava na escola, né? Então passei de aluno exemplar para ter dificuldade de estudar, ter dificuldade de me relacionar. O que mexe na cabeça desse adolescente para a gente estar falando de saúde mental? A gente tem aí nessa época a formação da nossa personalidade também. Começa desde a infância, na adolescência a gente vai encontrando os nossos grupos, encontrando a nossa rede de apoio. Isso tá diferente no mundo, né? A gente está num mundo muito mais virtual do que o contato realmente físico, orgânico. O próprio bullying, né? Que sempre existiu, mas existia lá, naquele ambiente, os pais estavam observando, quando chegava um pai, isso parava, a pessoa ia para casa, isso parava, e hoje isso continua, né? Porque na casa ele tem acesso também às redes, é um bullying que perdura aí todas as esferas da vida daquele indivíduo. Bullying, na sua época, me parece que poderia ser até ser uma brincadeira, mas no seu discurso o senhor fala, bullying não é brincadeira. Bullying é uma agressão. Ele vem de todo sentido, porque você é negro, a tua orientação sexual, se você é migrante ou imigrante. Essa formação, infelizmente, ela vem das próprias famílias. O combate ao bullying é super importante, não é isso? E como é que ele afeta a saúde mental de jovens e adolescentes? Com certeza, o bullying é um grande fator de risco aí para problemas de saúde mental, principalmente de adolescentes, porque, de novo, essa fase de mudança, né? Então tem mudança física e também tem a mudança mental que esses jovens atravessam, e existe nesse momento uma necessidade muito grande de pertencer a grupos, né? Então essa violência, seja ela física, mas principalmente, né, a violência verbal, ela acaba afetando muito a saúde mental quando ela gera exclusão, né? Quando ela gera essa dor, esse sofrimento de não pertencer, de não ser bonito o suficiente, de não ser inteligente o suficiente, de não ter, de repente, tantos seguidores ou de não ter tantas curtidas. Agora, tudo isso entra, então, agora como fatores de popularidade, entre aspas, desse pertencimento. Isso aconteceu por algum motivo específico ou não? De repente, você começou a ter esse sentimento? A gente vai se sentindo um pouco menos disposto, um pouco menos vontade de estar em ambientes com muita gente, de conversar com as pessoas e se incomoda com o barulho. E a relação com os colegas de escola, esse distanciamento, eles notaram? Como é que foi esse relacionamento a partir daí? Eu me isolei. Eu me distanciei de todas as pessoas, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, eu dormia nas aulas. Gosto de fazer exercício, faço terapia, que eu acho que é importante. Comparado a amigos, pedindo ajuda para outra pessoa, um profissional de fato ajuda. Aquele famoso preconceito contra o psicólogo, contra o psiquiatra, já que a gente está falando de saúde mental, um tema polêmico. E aí fica mais difícil. A gente vê uma resistência do adolescente também aí, né? Mais alguém que vai concordar com meu pai, que vai dizer eu tô errado, ele tá certo. E quando a resistência vem
dos pais? Mais frequente ter de adolescente, mas dos pais também é muito significativo. E aí vai entrar as outras redes de apoio. A gente tem uma história da psiquiatria que se construiu de uma forma ruim e hoje a gente tem uma outra visão, né? Já era lido como médico de doido mesmo e hoje a gente sabe que a saúde mental é primordial e que todos nós estamos suscetíveis. Há ainda preconceito quando se fala do tratamento, para as famílias, inclusive, falar: ah, não, com meu filho está tudo bem, não é preciso. Há preconceito? Sim, a gente ainda tem um estigma muito grande quando fala disso. Como eu falei, a gente tem melhorado nesse sentido de falar sobre saúde mental, sobre as formas, diferentes formas de tratamento, e isso é muito importante, mas a gente sabe que ainda tem, sim, esse estigma e muitas pessoas evitam, né, exatamente isso. Ah, não, meu filho não tem nada, ou tipo, isso não acontece na minha família. Ou a ideia de que quem precisa de tratamento é alguém mais dentro do espectro do que a gente considera, entre aspas, a loucura, né, alguém que realmente destoa demais, assim, né, do que a gente considera como normal. Às vezes é invisível isso, você sofre calado e até buscar ajuda demora muito. Como é que foi isso para você? Eu, às vezes, chegava a não querer levantar da cama 2 dias e, sabe, não querer tomar banho, não querer me alimentar. E é nessa fase que as pessoas de fora começam a notar. Porque quem tá sentindo, né, a gente tem o sentimento de que, né, não tá tudo bem ali, mas as pessoas de fora demoram pra você perceber que a pessoa não tá bem. Então, quando chega nesse estágio de você pensar, poxa, a pessoa não tá querendo sair de casa. E aí, acho que foi assim que a minha mãe notou. No caso dos jovens, dos adolescentes, quais são os sinais? Quando é que os pais têm que se preocupar? O que a gente costuma dizer, os especialistas também costumam trazer, primeiro é observar mudanças bruscas de comportamento. Ao acompanhar o seu filho ou sua filha, por exemplo, se ele deixa de fazer alguma atividade que ele fazia muito antes, se ele perde interesse em atividades que ele costumava ter mais interesse, isso são sinais que a gente deve monitorar, porque podem indicar algum tipo de sofrimento psíquico. Também, por exemplo, não querer mais ir para a escola, dormir muito ou deixar de dormir, mudanças de padrão de alimentação, né, de sono, de interação social, então de repente quer ficar mais isolado. Isso tudo são sinais que podem indicar, sim, um alerta. Quando há sinais, existe o adoecimento acontecendo e não há a procura pelo socorro, quais são as consequências? O objetivo é que a gente veja logo no início que talvez um ajuste de menos horas de telas, mais uma atividade física, uma rotina de sono para que aquilo se organize, já vai resolver. E aí a gente vai com os passinhos, né? Então, organizou isso, ainda temos algumas coisas, de repente a gente vai precisar de uma intervenção psicológica. E aí, em último caso, a gente vai pensar também numa medicação. Todos, sem exceção, deve procurar uma ajuda fazer uma avaliação psicológica. Tantos transtornos hoje em dia, né, tem a depressão, a ansiedade, né, as neurodivergências, né, que entra o autismo, né, o TOD, o TDAH. A assistência da sua mãe, como é que ela entendeu tudo isso? Como é que foi a união de vocês para conseguir esse tratamento? O apoio dela foi essencial, sem dúvidas. De estar ao meu lado em todo o processo, de correr atrás de médico, de psicólogo, de medicamento, de acompanhar todo o tratamento. Os jovens também dentro de casa se sentem desamparados, eles não encontram nos pais, não identificam aquelas pessoas que podem ajudá-los. Eu acho que a principal violência, infelizmente, com crianças, adolescentes e idosos, vem de dentro da própria família. A forma como você trata o teu filho é que vai apontar no futuro quem ele será. Falando aqui de família, de escola, como é que cada componente desse pode ajudar? A escola tem que estar com um olhar muito afiado realmente para essas mudanças de comportamento dos jovens, mas também para discutir saúde mental e trabalhar na ideia da prevenção também. E é um lugar onde o jovem está aprendendo a socializar, é um lugar onde o jovem passa a maior parte do seu tempo, então é muito importante que a escola esteja atenta a essa questão da saúde mental, que a gente tenha profissionais que recebam treinamento para olhar para isso também. Família é fundamental, então é fundamental que os pais observem os filhos, é fundamental que os pais conversem, né? E conversar é realmente ouvir, ter diálogo aberto, criar uma relação de confiança e um vínculo importante.
Conversar mesmo, assim, ser aberto. Todos nós somos responsáveis, e esse nós é a escola, é a família. Precisa, enquanto sociedade, também ter um olhar para essa adolescência. Criança, a gente tem um olhar mais atento, mas depois que vira adolescente, parece, já... E é justamente aí que a gente tem uma ruptura. Na sua visão, como é que a rede social impacta na questão da saúde mental de crianças e adolescentes? Precisa uma reeducação em relação ao próprio celular. Você vê hoje crianças com 2, 3, 4, 5 anos já grudadas no celular. Em que momento a rede social tem uma relação forte com essa questão da saúde mental? Essa geração de adolescentes agora é a primeira geração que, de fato, é exposto à rede social desde criança, né? Então, a gente consegue agora começar a entender como isso impacta na saúde mental desse grupo. A rede social, ela acaba tendo impactos em diversos níveis. Então, por exemplo, a questão da autoestima, né, e da comparação com o outro. Meninas, principalmente, a questão da imagem corporal é muito afetada por isso. A gente tem uma maior exposição à violência, que é o tempo também que os jovens hoje ficam nas telas, né? Pode deixar de fazer uma atividade física, pode deixar de estudar, comportamentos saudáveis e que ajudam a prevenir, ou acabam não acontecendo mais porque o jovem prefere ficar no celular, sozinho, dentro do quarto. A internet, né, essa informação muito rápida, muito fácil, muito mais difícil lidar com isso, porque quando você pensa, já viu. Agora, curioso, você mexe com rede social profissionalmente e é onde muitas vezes essa questão da saúde mental entra forte. É um ambiente muito propício para você se comparar, para você ficar triste, para você se sentir inferior. Então, recorrer a isso, que muitas vezes, né, com o isolamento do mundo real, as pessoas recorrem às redes sociais para se confortar. Não é a melhor opção, sem dúvidas não é a melhor opção. Quando não se procura o tratamento, essa questão do sofrer pode evoluir para casos graves. Eu estou falando aqui de suicídios, de coisas muito ruins. Na adolescência, principalmente, a gente tem muito autolesão, que são adolescentes que praticam cortes, machucados, né? Coisas realmente para se prejudicar. E aí tem uma questão muito de comunicação entre eles, isso está muito mais comum do que no passado. Mas é um pedido de ajuda. Como diferenciar, como fazer para que as pessoas mais jovens entendam que cada um tem o seu momento, tem o seu jeito de viver? A importância da gente ser quem a gente é e também a ideia de que a gente não precisa agradar todo mundo, né? Isso, e tá tudo bem, assim, não, essa ideia de que a gente precisa pertencer a todos os ambientes, pertencer a todos os grupos, na verdade, ela praticamente não acontece. Um dos maiores fatos foi que meu pai morreu na minha frente, né? No banheiro. Eu tinha 17 anos, aí eu tive que tirar ele do banheiro. Aí não deu uma semana, um amigo meu se matou, com depressão também. Eu falei, velho, não vou me cair nisso. A pessoa que está sofrendo tem que buscar ajuda e quem está ao lado tem que apoiar. É isso. Às vezes são pequenos prazeres que vão perdendo a graça e as pessoas de fora notam também. Então a gente não pode ignorar, a gente não dá para ignorar esses sinais. Eles começam assim, mínimos, e daí passam para algo pior, né, no isolamento total. Então é muito importante que tanto as pessoas de fora quanto quem está sentindo procure ajuda, fale com alguém, busque terapia, busque conversar com alguém próximo para entender o que está sentindo. Então essa questão da formação, da reeducação, porque dá a impressão que a sociedade avança com esse bullying, com novas tecnologias, com essa força das redes sociais, mas esqueceram de reeducar os pais, mães, e também reeducar nas escolas. É fundamental uma reeducação do respeito ao próximo. Eu digo, para o próximo aquilo que você gostaria para você e para os teus filhos. Se as pessoas passarem a fazer o bem sem olhar a quem, essa discriminação hedionda, né, que leva a esse desespero dessa juventude, seria resolvida. Qual é o conselho? O que tem que fazer?
existe uma saída? Se não causa sofrimento, estamos dentro das nossas diferenças. À medida que isso atrapalha algum dos meus funcionamentos, está me atrapalhando na escola, está me atrapalhando com a minha família, está todo mundo se afastando, meus amigos estão se afastando. Se há uma mudança desse funcionamento, aí a gente está falando talvez de um adoecimento e vale a pena procurar ajuda. Quanto mais cedo identificar uma mudança de comportamento, já agir imediatamente, eu emendo uma segunda pergunta. Quando isso não acontece, quais são as consequências? É muito importante que, quando possível, sim, se tome atitude o mais cedo possível, porque a gente pode buscar ajuda nesses momentos e isso pode tornar o tratamento, inclusive, mais fácil, né? Porque você já está agindo antes desses sintomas se agravarem, então, em termos de medicação, em termos de outras referências, como, por exemplo, o uso da psicoterapia, né? Outras formas de terapias também. Então, tudo isso, quanto mais cedo a gente observa essas mudanças, é melhor de agir. É o mal do século, né? Depressão, ansiedade, insônia. Como é que foi o retorno? Foi melhorando e novamente no colégio, no trabalho, enfim, como é que foi esse retorno a uma vida como você já conhecia? Algum dia eu imaginei que não valia a pena viver, sabe? E hoje eu vejo diferente, né? Eu tô bem, ainda bem que eu consegui e cheguei até aqui. Porque não foi fácil, óbvio. É muito bom ver que vale a pena. Como é que o Congresso Nacional, como é que as políticas públicas podem corrigir essa questão da saúde mental de crianças e adolescentes? O papel de nós aqui no Parlamento, como você muito bem, nós temos uma tribuna, nós temos comissões, mas tem que se aprofundar cada vez mais na valorização da nossa juventude. Você tem uma legislação onde o SUS abraça esses jovens e adolescentes no tema saúde mental. Assim como o envelhecer tem mais transtornos, a adolescência é um outro grande pico. E é importantíssimo que eles tenham acesso, né, à informação, a saber onde procurar, a ter essa resposta, esse apoio quando procurarem, né, ter acesso ao tratamento. A assistência pública existia à época, você conseguiu, como é que foi? A gente buscou, na época, o CAPS. Primeiro que para buscar o psicólogo, né, que foi lá o primeiro passo, já é muito difícil público, não tem. E aí quando eu precisei buscar psiquiatra, eu não tinha assistência porque eu era menor de idade. Normalmente no CAPS ou no hospital psiquiátrico público são a partir de 18 anos, então não tive essa assistência. Tem uma legislação, um sistema único de saúde, o SUS, que apoie crianças e adolescentes no tratamento de saúde mental. É uma coisa fundamental. Ter acesso a isso na saúde pública é indispensável. Só assim a gente vai conseguir solucionar os problemas de verdade. Pro psicólogo ele falou, não precisa vir pra cá não, vai pro psiquiatra. Fui, aí me indicaram remédio. Fala um pouquinho sobre o que mudou da psiquiatria e da saúde mental. Evoluiu de que forma? A gente tinha muito mais uma lógica manicomial. Aquele indivíduo está diferente dos outros, então ele precisa ser afastado dessa sociedade. A gente entende que o diferente faz parte e que ele não precisa se adequar. Às vezes a sociedade precisa se adequar. O medicamento está aí para nos auxiliar quando for necessário, quando o especialista achar que é preciso. Esse medicamento age de que forma? Existe? Qual é o grau de uso desse? Leve, moderado, grave? O tratamento ele tende a ser bem personalizado, porque a gente vai ter que considerar diversos fatores para entender qual a melhor medicação. Mas de maneira geral é isso, a medicação ajuda a lidar com esses sintomas. Importante falar que a medicação ela está aí para ajudar com certeza, ela tem seus efeitos, então é uma parte desse cuidado, uma parte importante, uma parte que quando bem usada traz resultados positivos, mas é importante a gente associar isso com outras medidas também. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou. Agora, fica assegurado o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, com formação específica e permanente para os profissionais que atuam na prevenção e tratamento. Nós temos aí uma lei federal que acaba de ser sancionada pelo presidente Lula, que fala sobre a abertura do SUS para crianças e adolescentes para o tratamento da saúde mental. A importância. Avançando agora com essa lei aprovada no Congresso
e que o presidente Lula sancionou, nós temos condições de dar esse atendimento. Em relação à saúde mental, qual seria a mensagem? Buscar essa rede de apoio é muito importante, né? Não negligenciar essa sensação, esse sentimento, não ter vergonha, não ter medo e procurar ajuda quando necessário. A gente precisa primeiro tirar a nossa régua de medir o sofrimento do outro, mas sempre ter um olhar atento e sempre procurar. Então não dá pra gente relevar. Pedir ajuda é não sentir vergonha, não achar que vão te julgar. Pedir ajuda, falar com alguém próximo que você confie, que você possa se abrir, falar o que está sentindo. Ou, se não, buscar diretamente um apoio profissional de um psicólogo já ajuda muito. E, óbvio, para quem está de fora, não fechar os olhos, né? Porque muita gente ignora falas depreciativas, por exemplo, ignora esse isolamento, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. A primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. A recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Recuperar a Caatinga faz bem ao Brasil como um todo. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria. Estamos de volta. Está começando nesse momento uma sessão solene do Congresso Nacional para homenagear os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Acompanhe. Do Congresso Nacional, em atendimento ao requerimento número 11 de 2026, de minha autoria e também do deputado federal Alberto Fraga, em conjunto com o senador Humberto Costa. Convido para compor a mesa dessa sessão solene do Congresso Nacional o senhor comandante-geral do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal, Coronel Moisés Alves Barcelos.
Convido também o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Flávio Murilo Nunes Pereira. Convido a senhora comandante operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Coronel Sirlene Costa. Sirlene. Antes da criação dessa corporação, as pessoas apagavam os incêndios, contando aí com a ajuda de vizinhos e amigos, né? Além de contar com a boa sorte de encontrar água em abundância no local. E hoje nós temos aí o Corpo de Bombeiros, né? As latas passavam de mão em mão até chegarem ao local do incêndio. Hoje nós temos aí o Corpo de Bombeiros para todo o Brasil e todo mundo. Em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sob a regência do Major Ademir Rodrigues Pereira Júnior. Duas horas e 59 minutos, nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro, celebrando os 170 anos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
3h02, você acompanhou a execução do hino nacional brasileiro pela banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que é homenageado hoje aqui por uma sessão do Congresso Nacional no plenário do Senado. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, senhor Moisés Alves Barcelos, o nosso subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Flávio Murilo Nunes Pereira, e também a comandante operacional do Corpo de Bombeiros, Shirlene Costa. Cumprimentar todos os oficiais, todos os praças, convidados. Há um som que a cidade aprendeu a reconhecer. Ele corta o ar, atravessa janelas, interrompe conversas. E o que acontece depois desse som diz muito sobre quem somos. Porque enquanto a sirene toca, há sempre alguém correndo na direção contrária à de todo mundo. Todos se afastam do perigo, mas eles não. Eles vão ao encontro dele. Esse gesto de avançar, quando a lógica manda recuar, não nasceu ontem. Ele tem 170 anos de história nesta corporação. É uma data que talvez poucos lembrem com exatidão. Faz mais de 60 anos, quando soldados do Rio de Janeiro deixaram para trás tudo o que conheciam, ruas, quartéis, a própria paisagem do mar, e atravessaram o Brasil inteiro com suas famílias para fundar, no meio do cerrado, uma corporação que ainda não tinha cidade para proteger. Vieram antes de Brasília estar pronta para recebê-los. Vieram para que ela pudesse um dia confiar que teria quem a protegesse. Mas há algo que nenhuma data comemorativa consegue registrar sozinha. O rosto de quem está dentro de um uniforme. Por trás de cada farda há uma história que normalmente não chega até a este plenário. É o pai que troca o jantar em família pelo plantão de 24 horas. É a mãe que, antes de sair de casa, beija os filhos sem saber ao certo que tipo de cena vai encontrar naquele dia. É o jovem recém-formado na academia que ainda carrega no corpo a adrenalina do primeiro resgate. E é o veterano que já perdeu a conta de quantas vidas cruzaram seu caminho e que, mesmo assim, ainda sente o peso de cada uma delas. Cada um desses bombeiros tem nome, tem família esperando em casa, tem uma vida inteira que segue acontecendo entre uma ocorrência e outra. E é justamente por isso que fazem é ainda mais extraordinário, porque escolhem repetidas vezes colocar a vida de estranhos à frente da própria segurança. Não sabemos dizer com exatidão quantas vidas vocês já salvaram, nem sabemos quantas famílias inteiras voltaram a se reunir à mesa de jantar, porque no momento em que tudo parecia perdido, havia um bombeiro entrando onde o fogo ainda ardia, ou descendo onde a água ainda subia. Esses números não cabem no discurso, mas sei o que cada um deles significa. Uma criança que voltou a dormir no próprio quarto, um idoso que voltou a ver o próprio jardim, uma família que não precisou aprender a viver com uma cadeira vazia na mesa. Por isso, falar em heroísmo aqui não é figura de linguagem, é a descrição do cargo. E é sempre bom falar em voz alta. Vocês não são apenas servidores públicos cumprindo escala. São mulheres e homens comuns que, no momento exato em que a maioria entra em estado de paralisia, vocês encontram dentro de si a força para agir. Isso tem nome, chama-se heroísmo. E ele mora em cada um dos homens e mulheres aqui presentes. Justamente porque conheço essa realidade, não posso limitar minha homenagem apenas às palavras. Tenho acompanhado de perto as dificuldades reais que esta vocação enfrenta. Equipamento que falta, viatura que envelhece, salário que não acompanha o tamanho da responsabilidade. Não é justo pedir coragem de quem arrisca a vida e, ao mesmo tempo, negar a essa pessoa condição digna de trabalho. Quando coloco minha atuação no Senado a serviço de vocês, não é como favor, mas sim como dívida que o poder público tem com quem nos protege todos os dias. É um compromisso que segue firme, porque uma cidade só pode dormir tranquila
se quem a protege também puder fazê-lo. O reajuste que lutamos nessa casa para os bombeiros foi uma das conquistas merecidas e vou continuar trabalhando para que venham mais outras conquistas para todos os bombeiros aqui do Distrito Federal. Hoje, ao celebrar essa data, eu quero que cada brasileiro olhe para os bombeiros presentes nessa sessão e saiba de uma coisa: por trás de cada farda que vemos aqui hoje, existe uma pessoa que decidiu, em algum momento da vida, que o bem-estar do próximo valia mais do que a sua própria tranquilidade. Essa decisão, multiplicada por todas as mulheres e homens dessa corporação, é o que transformou 170 anos de história em algo que nenhum monumento consegue traduzir por completo. Se comecei falando do som da sirene, preciso terminar falando de outro som, muito mais silencioso, que talvez nunca percebamos. É o som da tranquilidade de milhões de brasileiros que seguem suas vidas porque sabem que quando o perigo aparecer, haverá sempre um bombeiro disposto a responder ao chamado. Enquanto houver homens e mulheres assim, o Distrito Federal continuará dormindo em paz. E nós continuaremos despertando todos os dias profundamente agradecidos. Parabéns ao Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Nosso DF dorme tranquilo sabendo que vocês permanecem vigilantes, acordados. Parabéns a todos os integrantes do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Neste momento, eu convido todos a assistirmos um vídeo preparado pelo Corpo de Bombeiro Militar do DF, especialmente para essa solenidade. Há 170 anos, um juramento continua sendo honrado. O compromisso de servir a sociedade, de proteger vidas, de enfrentar o perigo quando todos precisam recuar. Um compromisso que atravessou gerações, que resistiu ao tempo e que permanece vivo até hoje. Porque ser bombeiro nunca foi apenas uma profissão. É uma escolha, um chamado, uma missão. Quando a cidade dorme, nós permanecemos vigilantes. Quando o fogo avança, nós avançamos mais. Quando o medo paralisa, nós seguimos em frente. Não escolhemos o caminho mais fácil. Escolhemos servir. Servir nas ruas, nas águas, nas matas e nos lares. Servir nos momentos em que cada segundo pode significar a diferença entre a vida e a morte. E assim, somos treinados para enfrentar o impossível, forjados pela disciplina, movidos pela coragem, guiados pela missão. Não importa o calor do fogo, não importa a força das águas, não importa o tamanho do obstáculo, nós estaremos lá. Cada salvamento é uma história, cada vida protegida é a razão da nossa existência. Sempre prontos, sempre presentes. Somos homens e mulheres que escolheram estar onde o mundo mais precisa. Somos o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 170 anos salvando vidas. 170 anos honrando o mesmo juramento. Vidas alheias e riqueza salvar. São 3 horas e 12 minutos. Você acompanhou, então, a exibição do vídeo institucional do Corpo de Bombeiros pelos 170 anos.
A criação da corporação, ela aconteceu em 1856, quando o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios. Vamos então ouvir agora a comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, você que acompanha tanto pela rádio quanto pela TV Senado. Senhor presidente e requerente dessa sessão, senador Exalci Lucas, nosso comandante-geral, excelentíssimo coronel Moisés Alves Barcelos, nosso subcomandante-geral, coronel Murilo, ambos da minha turma e que me deixam honradas em estar aqui presente nessa sessão solene, senhoras, senhores bombeiros, convidados, é com muita honra e muita satisfação que venho aqui hoje parabenizá-los por esses 170 anos e também por hoje, o Dia Nacional do Bombeiro Militar. É com grande satisfação que hoje ocupo o comando operacional, que é a veia pulsante da nossa corporação. A população não tem noção do quanto nós trabalhamos por trás dos quartéis, na área, antes da área operacional. Então, e aí tudo deságua na nossa prestação de serviço. É, para mim, um imenso orgulho dizer que hoje cerca de 25% do nosso efetivo é composto por bombeiras militares, que cada dia quebram mais barreiras e alcançam lugares de destaque, sucesso, onde quiserem estar. O Comando Operacional tem muito orgulho de hoje participar e do serviço que presta à população do Distrito Federal. E sempre estamos à disposição para cumprir o nosso lema, como disse aqui, no nosso vídeo, Vidas Alheias e Riqueza Salvar, nosso juramento. E como foi falado também da última vez que nós estivemos lá na Catedral, na missa, em homenagem aos 170 anos do bombeiro, a nossa profissão ela é uma Páscoa, uma celebração à Páscoa, que é um renascimento. A cada atuação do Corpo de Bombeiros há um renascimento. Muito obrigada a todos. Feliz Dia do Bombeiro, feliz 170 anos. Aí foi a Coronel Shirlene Costa, comandante operacional do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Convido para fazer uso da palavra o seu subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, Coronel Flávio Murilo Nunes Pereira. Se dirige, então, para a tribuna o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Senador Exalci, nosso comandante-geral, Coronel Barcelos, minha amiga, Coronel Shirlene, comandante operacional. Desses 170 anos de corporação, eu tenho 31 anos de vivência e de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros. E nesses 31 anos... e aos 170, de um modo geral, a gente sabe que houve uma evolução constante da nossa corporação. E nesses 170 anos, em especial, o comandante Barcelos e eu, ano passado, a gente conversando, que era importante a gente trazer de volta o resgate da nossa tradição, da nossa cultura, da nossa doutrina, porque a gente sabe que a evolução da sociedade cada dia é mais rápida. Hoje a gente está vivendo um momento de gerações, são gerações convivendo ao mesmo tempo. Então, a conversa, o modo de capacitação, o modo de trabalho é diferente entre essas gerações. E a corporação ela tem evoluído, de uma forma geral, respeitando essas gerações. Existe hoje uma valorização das mulheres, uma valorização dos nossos veteranos, que nunca houve, há um tempo atrás. A gente não via isso e a gente tem visto, e a gente percebeu essa mudança, em especial durante esses meus 31 anos, e a corporação como um todo, dentro desses 170 anos. A corporação hoje ela está mais habilitada, mais capacitada, com mais tecnologia, uma administração mais correta, e a corporação, de um modo geral, está pronta para a sociedade como nunca esteve antes. Ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, os nossos parabéns pelos 170 anos. Muito obrigado por tudo. Você ouviu o Coronel Flávio Murilo
Nunes, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Convido para fazer uso da palavra o seu comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar do DF, Coronel Moisés Alves Barcelos. Coronel Barcelos, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do DF. Boa tarde a todas, a todos. Senhor presidente requerente dessa sessão, senador Exalci, muito obrigado pela homenagem, muito obrigado por ter sido o senhor requerente dessa sessão em homenagem à nossa instituição, que hoje completa 170 anos. Queria cumprimentar o Coronel Murilo, meu amigo, subcomandante-geral, Coronel Shirlene, comandante operacional, todos os oficiais e praças aqui presentes. Senhoras e senhores, é muito orgulho estar hoje à frente da instituição de 170 anos, à frente de 5.154 homens e mulheres que defendem diuturnamente a população do Distrito Federal, que socorrem as vítimas, que estão prontos para servir a sociedade. É um orgulho ser bombeiro, senador, que a gente pode sempre estar levando o nosso melhor, levando a esperança a quem a gente atende. Em números, senhores, ano passado foram 194 mil atendimentos do Corpo de Bombeiros. 194 mil vidas que a gente deu uma esperança, que esperavam que a ajuda viesse. E a gente, como instrumento divino, a gente faz o nosso trabalho diuturnamente nas ruas do Distrito Federal. Mas além do nosso socorro, senhores, além das nossas atividades inerentes ao Corpo de Bombeiros, ao combate a incêndio, ao salvamento aquático, terrestre, florestal, urbano, nós temos também, senador, os nossos projetos sociais. A gente faz além do que está na Constituição. Temos 1.300 idosos, que eu falo que são nossos jovens com mais de 60 anos, em 11 diferentes locais do Distrito Federal. Temos 1.500 jovens abaixo de 14 anos nas cidades satélites, nas nossas unidades, que a gente tira o contraturno escolar, que a gente dá dignidade, que a gente dá amor, a gente dá carinho. Todo o aleitamento materno no Distrito Federal é recolhido pelo Corpo de Bombeiros. São 17 escolas de gestão compartilhada, totalizando quase 20 mil alunos, que o Corpo de Bombeiros toma conta, junto com a Secretaria de Educação. Então, senhores, é muito mais que salvar vidas, o Corpo de Bombeiros, salvar vidas diretamente falando. O Corpo de Bombeiros é um pacto de amor com a sociedade do Distrito Federal, com a sociedade do Brasil. São 170 anos, e eu me pergunto, quando Dom Pedro assinou o decreto imperial nos criando, será que ele tinha em mente o tamanho que nós seríamos? Quantas vidas seriam salvas com aquela assinatura daquela lei, daquele decreto? Será? E aqui, senador, no parlamento, na casa do povo, onde são feitas as leis, e os senhores trabalham diuturnamente para melhorar nossa sociedade no país. E uma lei criada, ela interfere na vida de 210 milhões de pessoas. E quando eu tenho algumas decisões a tomar no meu gabinete, eu sempre penso nisso. É uma gíria que a gente fala, né? Uma canetada nossa vai interferir diretamente na vida de 30 mil vidas, que é a família Bombeiro Militar, e nos 3 milhões de habitantes que nós temos no Distrito Federal. Então, temos que fazer com responsabilidade, senhores. Temos que treinar, temos que nos capacitar, temos que estar pronto, porque a gente não sabe o que é o próximo brado, a próxima ocorrência, a gente não sabe nem se volta no final do dia para casa. Mas a gente está pronto para servir. E isso é ser bombeiro, é servir a sociedade, servir o outro. Eu agradeço ao trabalho dos senhores, das senhoras, por tudo que os senhores fazem nas ruas do Distrito Federal, por todo o socorro que os senhores prestam. E os senhores podem contar com esse comandante,
pode contar com o Corpo de Bombeiros Militar, porque a gente é muito mais que salvar vidas, é um pacto de amor com a sociedade. Feliz 170 anos. Esse foi o Coronel Moisés Alves Barcelos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Você acompanha pela TV e Rádio Senado. Agora, para ouvirmos a canção do Soldado do Fogo, executado pela Banda de Música do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Os registros dos serviços do Corpo de Bombeiros no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios. Execução da Canção do Soldado do Fogo. Atualmente, os bombeiros militares ingressam na carreira por meio de concurso público e iniciam um treinamento que vai além de apagar fogo. As equipes realizam resgates em qualquer situação de risco, atuam em catástrofes naturais, desabamentos, desmoronamentos, capturas de animais silvestres e domésticos, tanto na área urbana como no campo. Os bombeiros militares também atuam na fiscalização em empresas, prédios públicos e locais de grande circulação de pessoas para garantir as normas de segurança contra incêndio e mobilidade em casos de emergência. Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos. Eu quero mais uma vez dizer da minha alegria, de presidir mais essa sessão solene do Congresso Nacional, dizer que é uma honra muito grande homenagear o Corpo de Bombeiro, que é a instituição que tem maior credibilidade hoje nesse país. Mas quero aproveitar a oportunidade também para dizer a vocês, nós aprovamos recentemente a Lei 15.395, que trata dos reajustes, mas vários outros artigos nós tínhamos colocado, como o posto acima e outros, que foram vetados pelo Executivo. Nós estamos negociando na próxima reunião do Congresso, vamos trabalhar para ver se a gente consegue derrubar esses vetos com relação a essa lei que nós aprovamos. Aprovamos também aqui na comissão, espero que a gente consiga trazer o mais rápido para o Congresso, aqui para o plenário, que também é a possibilidade de destinação de emendas da saúde para o Corpo de Bombeiro. Porque nós temos hoje essa obrigatoriedade, 50% das nossas emendas tem que ir para a saúde. Mas o bombeiro hoje não pode receber recurso da saúde. E a gente sabe que vocês prestam serviços relevantes, inclusive na área de saúde, Então, nada mais justo
para uma viatura, né, para uma UTI móvel, etc., a gente poder realmente contribuir, né, com relação a isso. Uma coisa também que eu quero esclarecer para vocês, eu apresentei em janeiro de 2025 a PEC 01 de 2025. A gente está brigando aqui, todo dia eu cobro aqui do nosso relator, que ainda não apresentou o relatório, apesar de já ter negociado e eu ter negociado já com o Executivo, porque na prática a PEC é uma correção de uma distorção que nós temos relacionado à questão do artigo 21 da Constituição. A Constituição nossa é de 88, todos aqui sabem que é de 88. E no artigo 21 diz que compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e auxiliar, a Polícia Penal e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Esse é o texto da Constituição. Só que 88, por que tem esse texto? Por que está redigido assim? Porque em 88 a gente não tinha governador eleito, a gente tinha indicação. Quem indicava o governador em 88 para trás era a União. Por isso que compete à União, lógico, ela que indicava. E até desde quando criou-se a capital da República, seja em Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, sempre quem pagou as despesas e os investimentos da segurança sempre foi a União. Só que a partir de 90, a gente passou a ter eleição. O nosso governador foi eleito em 90. E aí ficou essa distorção, porque em todos os estados, quem organiza a segurança é o governador. Então, a gente tem essas distorções todas. Por exemplo, nós aprovamos em 2022, o Fundo Constitucional, uma lei estabelecendo um valor, porque estava em aberto, não é? Nesse período de 90 até 2002, o secretário de Fazenda, o próprio governador, tinha que vir com o pires na mão aqui na União, no Palácio do Planalto, pedir, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Principalmente saúde e educação, porque a segurança, sempre quem fez a folha de pagamento foi a União. Mas ficou nessa dependência, então essa distorção. Até porque o Fundo Constitucional ele já está no orçamento do GDF, o dinheiro está lá. Então, quando dizem aqui, olha, fizemos o maior reajuste da história, conversa fiada. Nós deixamos, por exemplo, de 2015, está fazendo o cálculo aqui, de 2015 a 2018, o fundo foi reajustado em mais 4 bilhões, mais 4 bi. Esse fundo, 90% é para pagar, isso aqui eu estou falando da parte de segurança, 90% é para pagar a folha. Então, se não teve reajuste nenhum de 2015 a 2018, que não teve, nós tivemos aí pelo menos 3 bilhões e 600, que era para ser reajuste, e foi investido em outra coisa. Depois de 2019 até 2022, também não tivemos reajuste, apenas 8%, porque quando o governador mandou só para a Polícia Civil, não mandou para a Polícia Militar e Bombeiro. E aí o presidente disse, não, só vou dar se der para todo mundo. Acabou dando 8 só, o GDF só aceitou 8. Mas, de qualquer forma, foram 6 bilhões e 100 nesse período de 2019 a 2022, que também não teve reajuste. O dinheiro está lá, foi usado para outra coisa. E de 2023, 2022 até hoje, são mais 5 bilhões e 900, que agora, no finalzinho da história, não é? Aí foi dado o reajuste em 2 parcelas, com muita luta. Mas o dinheiro está lá no GDF, foi usado para outra coisa. Então, é evidente, se aprovar essa PEC, acaba com esse negócio, mandei para o governo federal. O governo federal é que não, né, fica esse rolo. Porque o governo federal depois manda para o Congresso. Chega aqui no Congresso, você tem parlamentar de todos os estados. Aí Goiás, que não, que é um pedaço, porque já teve gente aqui que propôs dar uma parte para o entorno. Aí vem o Rio de Janeiro, achando que ainda a capital ainda é do Rio, né? Vira essa confusão. E principalmente agora com essa questão que teve do BRB, essas confusões aqui, aí que nós vamos ter muito problema aqui no Congresso. E de graça, porque na prática o dinheiro já está no GDF. Então, aprovando essa PEC, o que eu estou colocando? Compete à União transferir o recurso para o GDF para manter e organizar a Polícia Militar, do mesmo jeito que está na Constituição. Então, não altera nada, só que
o governador não tem que pedir autorização nem para o Congresso e nem para o Palácio. Como nenhum governador pede. Os governadores têm autonomia para conduzir a segurança pública. Então, a gente está brigando para que a gente aprove ainda o mais rápido possível. Eu recebi hoje pelo menos 50, aqui no Zap, 50 mensagens de pessoas diferentes, as pessoas que passaram no concurso da PM, que acho que a governadora assinou um documento dizendo que estava mandando aqui para poder mudar a lei aqui, para poder alterar o anexo 5 da LOA, só para dizer quantas pessoas vão ser chamadas. Só que não chegou nem aqui ainda, porque para chamar tem que ser até agora, 2 dias, 3 dias para fazer isso. E aí a pessoa, puxa vida, aí me pegaram assim, vamos aprovar isso, me aprova. Nem chegou aqui, nem vai chegar tão cedo, exatamente por causa dessa distorção da Constituição. Se a PEC tivesse sido aprovada, o governador passa a ter autonomia na hora para fazer concurso, chamar a quantidade que ele quiser e também dar o reajuste que ele quiser, que for compatível, evidentemente, com o orçamento. Mas não tem que pedir autorização aqui nesse Congresso. Então, a gente vai ter muitos problemas se a gente não aprovar rapidamente essa emenda constitucional. Por isso que eu falo sempre, peço apoio exatamente para a gente pressionar, para a gente aprovar essa emenda constitucional. Mas é só para aproveitar, realmente. Hoje é dia de homenagem, né? Mas a gente precisa também reconhecer que não basta fazer homenagem, né? Todo mundo aqui, né? Não adianta você entregar certificado, dar parabéns para todo mundo e, na prática, está com o salário defasado, né? Está com as condições que não são as melhores. Nós já fomos o melhor bombeiro remunerado, a melhor polícia remunerada, hoje não somos mais. Ficamos aí anos e anos com a defasagem muito grande. E policiais fazendo serviço voluntário, que já virou salário, porque não é? Todo mundo arrochado, todo mundo deveu, 80% da população está devendo. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. E aí, nós temos que aprovar rapidamente essa PEC para poder acabar com essa demagogia. mandei, aí fica 4 anos enrolado com a gente, né? Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a presença, meu comandante, de vocês todos. É uma honra muito grande recebê-los aqui no Congresso Nacional. Meu querido Alberto Fraga, alguém faleceu, um parente dele, e pediu para justificar a ausência dele aqui, mas ele também foi autor do requerimento, mas eu quero aqui dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, essa instituição que realmente é a que maior tem credibilidade nesse país e aqui no Distrito Federal. Né? Então, cumprindo a finalidade dessa sessão solene no Congresso Nacional, eu agradeço a todas as personalidades aqui que nos honraram com as suas presenças e declaro encerrado essa sessão solene. Muito obrigado. Muito bem, comandante. Você acompanhou pela rádio e pela TV Senado a transmissão, então, da sessão solene do Congresso Nacional destinada a homenagear os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos! Está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. A Caatinga se torna o primeiro bioma a ter uma lei específica de recuperação da vegetação. É fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar
aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Um projeto em Minas Gerais para a conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas. Pequenas bacias construídas para captar água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. O solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. E você já ouviu falar em ecopsicologia? A reportagem que fizemos sobre este tema em 2017 é a que vamos relembrar hoje. Depois de aprovada pelo Congresso, a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga foi sancionada pelo presidente Lula no dia 11 de junho. O texto, de autoria da senadora Janaína Farias, foi elaborado com o apoio técnico do Instituto Escolhas. Eu conversei sobre o assunto com o diretor executivo e fundador do Instituto, Sérgio Leitão. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao EcoSenado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Karine, pelo convite para estar aqui falando com você. A Caatinga acaba de se tornar o primeiro bioma brasileiro a ter uma política de recuperação da vegetação, né? O que essa aprovação representa? Ter uma política pública prevista em lei cria compromissos permanentes? É o resgate da atenção que o Nordeste nunca teve, que a Caatinga nunca teve, seja dos poderes da República, seja dos cofres públicos, para que você possa não só preservar o que já existe naquela vegetação, naquele bioma, mas recuperar aquilo que precisa ser replantado, porque a Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. E ter uma lei, né, como você bem disse, a primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Então, está de parabéns o Congresso Nacional, está de parabéns o presidente Lula por ter sancionado uma lei fundamental para a sobrevivência do povo do Nordeste. E essa lei, então, ela vai garantir bem mais que recursos sejam investidos no bioma. Qual a diferença de ter uma política pública prevista em lei? Porque quando ela está prevista em lei, ela independe da boa vontade do governante daquele momento. Ela é uma lei que precisa ser cumprida. Portanto, ela estabelece critérios, obrigatoriedades, funções, ela determina que os agentes públicos são obrigados a fazê-la acontecer. É diferente de, por exemplo, um programa que é criado por um governo, mas que não tem continuidade. E como você tem um problema muito sério numa região que sempre sofreu com o drama da seca e, infelizmente, vai ter que lidar com isso, ou seja, aquilo que a gente chama a convivência com a seca, você ter uma lei, ela significa o quê? Que é uma política permanente, né, que vai ser passada de governo para governo, porque o ciclo de recuperação da vegetação, são mais de 1 milhão de hectares desmatados na Caatinga, é longo, você não consegue fazer isso em 4 anos de governo. Portanto, ela não pode sofrer aquelas interrupções que muitas vezes acontecem nas políticas públicas em função da troca do presidente da República, do governador ou do ministro que cuida da pasta correspondente, por exemplo, aos problemas ambientais. Portanto, quando você tem lei, significa que todo mundo vai ter que cumprir. É uma política de Estado. É uma política de Estado que o Nordeste sempre precisou, a Caatinga sempre mereceu e agora, felizmente, está tendo o direito de ver isso escrito, né, na legislação brasileira. Pois aí, na sua opinião, por que será que a Caatinga sempre sofreu uma espécie de invisibilidade na pauta ambiental no Brasil? Porque era sempre associado à questão da seca. Ninguém via o benefício, por exemplo, ambiental que a Caatinga oferece, tomando conta e protegendo recursos hídricos que são fundamentais para o abastecimento das grandes capitais nordestinas. Vou dar 2 exemplos. Salvador, com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a maior população
né, do Nordeste em termos daquilo que mora na capital. O principal reservatório que abastece 60% da capital baiana vem de um reservatório chamado Pedra do Cavalo, que depende fundamentalmente das águas do rio Paraguaçu, que vem da Caatinga. Aquele reservatório secando, como é que fica a população de Salvador? Vou dar um segundo exemplo. Fortaleza, com praticamente 2,5 milhões de habitantes, também, né, a segunda grande capital em termos de população, bebe água do sertão, vem do Açu de Castanhão. Então a gente sempre teve uma imagem que era o litoral que ajudava o sertão, e a gente precisa entender que é o sertão que ajuda o litoral, inclusive nas atividades econômicas. Agora, por exemplo, no Nordeste, os data centers estão se instalando, investimentos de bilhões de dólares, e eles precisam de água para o seu funcionamento. Então, sem água, não existe atividade econômica, não existe vida. E sem a Caatinga no Nordeste, não tem água para o povo beber. Aliás, um dos argumentos do Instituto Escolhas foi que a recuperação da Caatinga não é só uma pauta ambiental, mas econômica também, né? Eu queria que o senhor trouxesse os dados do estudo feito pelo Instituto que avalia esse lado econômico da recuperação. A recuperação da Caatinga é fundamental numa região que sempre sofreu com problemas estruturais do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista da desigualdade de renda. Então, o que o Instituto Escolhas mostrou nesse estudo é que a recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e, né, propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Isso significa que, além de ser extremamente benéfico do ponto de vista ambiental, recuperar a Caatinga faz bem ao povo do Nordeste, ao bolso do nordestino, né, e ao Brasil como um todo. Sérgio, o projeto prevê a participação de comunidades locais e a capacitação de trabalhadores para cadeias produtivas sustentáveis. Como é que dá para garantir esses benefícios econômicos para a população local? Isso pode ser feito iniciando essa recuperação do que está desmatado na Caatinga pelos assentamentos rurais. A gente fez estudos mostrando o que precisa ser recuperado, por exemplo, nos assentamentos rurais do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, mostrando os benefícios, por exemplo, do ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, né, e produção de alimentos. Então, envolver as comunidades nordestinas, os povos tradicionais, os povos indígenas, é fundamental para que essa parte social desses benefícios possam chegar nas comunidades que são aquelas que mais precisam da Caatinga recuperada, porque são aquelas que secularmente mais sofreram e sofrem o drama da seca e da falta d'água. Sérgio, muita gente não sabe, porque não é muito lembrado, mas no início da década de 80, a Caatinga sofreu uma seca muito grande que matou muita gente, né? Exatamente. Isso é uma questão importante que você traz, porque aquilo que fazia as pessoas prestarem atenção no drama nordestino da seca tinha a ver com as pessoas morrendo, tinha a ver com saques, quando as pessoas com fome iam para as cidades e arrombavam os armazéns à busca de comida. Felizmente, quando começamos a ter os programas sociais, essa parte da fome desapareceu. A parte da sede não, porque essa ameaça ela é presente em toda a região nordestina. E a última grande seca no Nordeste, onde infelizmente pessoas morreram de fome, foi de 1979 até 1985. Existe inclusive um registro nominal de pelo menos 5 mil pessoas que morreram, né, de sede e de fome em função daquela grande catástrofe que se abateu sobre a região nordestina. Então é importante a gente lembrar disso para que a gente saiba que se hoje, graças a Deus e aos programas sociais, as pessoas não morrem mais de fome, mas a ameaça da sede só será afastada quando a gente tiver
essa lei da recuperação da caatinga sendo cumprida e a vegetação sendo restaurada, recuperada, para que a gente possa ter a garantia de que não vai faltar água na cidade e para as atividades econômicas da região Nordeste. E a aprovação dessa lei também é importante para a projeção internacional do bioma? Sim, porque nós vamos ter em agosto desse ano, na Mongólia, a reunião dos países que são signatários da Convenção contra a Desertificação. Então, o Brasil chegar lá mostrando, olha, a região brasileira mais ameaçada pelo problema da desertificação, agora tem uma lei que estimula a sua recuperação. Então isso mostra o compromisso brasileiro em proteger o nosso chamado semiárido, né, a caatinga, que hoje já tem 60% da sua extensão, né, com graves problemas ligados à desertificação. Então, ter essa lei significa que o Brasil finalmente está começando a demonstrar o verdadeiro compromisso de não permitir que o Nordeste vire deserto. A gente precisa lembrar que o município de Xoroxó, na Bahia, é o primeiro reconhecido como estando incluído numa zona árida, ou seja, onde chove muito menos do que a necessidade do ponto de vista de abastecimento de água, né? Água para os animais beberem e até para as pessoas usarem nas suas casas, nas atividades, né, domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, tomar banho. Então, a gente precisa ter um alerta muito significativo do que significa o perigo da desertificação. Se a gente não proteger o que está em pé na caatinga e recuperar aquilo que já foi desmatado, nós vamos ter uma ameaça muito grave de uma região com mais de 50 milhões de habitantes, fundamental para a economia do país, hoje uma grande fornecedora de energia limpa para o Brasil e o mundo, ameaçada em todos esses aspectos econômicos, sociais e ambientais, exatamente porque a gente não soube respeitar, cuidar, proteger e recuperar aquilo que foi desmatado. Vamos agora, em 2026, chegar na capital da Mongólia com uma proposta que em 2028, na próxima COP de desertificação, seja o Nordeste brasileiro, seja o Brasil o anfitrião do mundo, para a gente mostrar em 2 anos, ou seja, de 2026 para 2028, aquilo que a gente começou a fazer para mostrar que a caatinga brasileira finalmente é respeitada no Brasil, por nós brasileiros e diante do mundo. Tá certo. Sérgio, muito obrigada novamente pela participação, por esclarecer todos esses pontos do projeto, da lei agora. Eu que lhe agradeço, um prazer estar aqui conversando sobre essa vegetação, essa região tão importante para mim, que sou cearense, sou de Crateús, para todos nós nordestinos, para todos nós brasileiros. Deputados estaduais mineiros iniciaram visitas técnicas do projeto Vitrine de Barraginhas, unidades demonstrativas de conservação da água e proteção do solo em pequenas propriedades rurais produtivas. Veja na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. A primeira parada foi em Mirabela, no norte de Minas. Uma tenda foi montada em uma das comunidades beneficiadas na zona rural de Mirabela. Prefeitos e outras lideranças da região, estudantes e moradores encheram o local e acompanharam as explicações sobre o projeto por meio de uma maquete com os detalhes. Além das barraginhas, tem outras práticas de conservação da água e do solo, como a proteção de matas ciliares e de nascentes. A gente pega uma área, vamos dizer que nós estamos olhando para essa área aqui há 500 anos atrás. Como é que ela era? Não tinha solo exposto, as árvores elas têm raízes profundas, elas ajudam a infiltrar a água no solo. Então, na medida que os homens e as mulheres foram mudando o uso do solo, né, mudando as características de ocupação dessas áreas, nós começamos a criar algumas dificuldades para a natureza. Teve teoria e conhecimento prático. Foi um dia de campo em que os participantes viram de perto algumas das ações e tiveram informações sobre os benefícios. Aqui, o aprendizado foi dentro de uma das barraginhas. Elas são pequenas bacias construídas para captar a água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões
e assoreamento de rios. Também favorecem a recuperação hídrica, aumentando a disponibilidade de água em poços e cisternas e beneficiando a criação de animais, a produção agrícola e as condições de vida do homem do campo. 8 delas já foram construídas na propriedade do Reginaldo. Além dos benefícios que já mostramos, ele espera que as barraginhas também ajudem a preservar a estrada que dá acesso à casa dele. Aqui, quando a água corre nas estradas, ela vai só estragando as estradas. Tem que ficar vindo máquina arrumar, aí vai só acabando com as estradas. E quando chove, minha esposa mesmo tem que trabalhar na cidade. Aí o acesso dela fica péssimo. E as barraginhas tiram a água das estradas e ajuda a melhorar o acesso. Cerca de 30 famílias vivem na bacia do Córrego do Salto, região onde está a vitrine de Mirabela. A expectativa da Emater, uma das parceiras da Assembleia, é que sejam construídas mais de 250 barraginhas por aqui, sem contar as outras ações do projeto. Durante a seca, a gente tem que recorrer ao pipa, do município, caminhão-pipa, para que traga essa água para que a gente possa servir para o consumo humano. A expectativa agora é outra, Eu acredito que com as barraginhas tudo será diferente. Nós temos uma região aqui que costumeiramente fala-se que falta água, mas não falta água, falta chuva às vezes. Nós temos água dos rios, Rio São Francisco, Verde Grande, Gorutuba, Rio Pardo. Nós temos os lençóis freáticos com as águas superficiais e subterrâneas em abundância. O que nos faltava eram políticas públicas que nos permitissem reservar essa água e poder ter o uso sustentável dela para garantir a perenidade da nossa produção. Esse grupo de estudantes aprendeu também sobre outras das ações, os terraços feitos em área de pastagem. Nós estamos aqui dentro de um terraço, é um canal, que é feito com a máquina, geralmente na nossa região nós fazemos com a Patrol. Essa água que vem de cima ali, ela vai parar nesse terraço e essa água vem filtrar. Esse terraço, ela é construído em nível, então não tem, a água ela infiltra aqui, ela não vai sair, Então assim, a gente está vendo aqui, evita enxurrada, evita estar levando a matéria orgânica para dentro dos rios, e ainda infiltra no solo, alimentando o lençol freático. Esse é o caminho para solucionar todos os problemas, principalmente também as estradas, que ficam retendo muita areia, muito areião, principalmente aqui em Mirabela. Então não tenho dúvida que esse projeto da Assembleia Legislativa, com a Emater, com as prefeituras, é muito importante para o norte de Minas e para o noroeste também. Além de Mirabela, aqui no norte de Minas, o projeto inclui Periquito, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. São regiões com diferentes situações de clima, bioma e acesso à água. As 3 vitrines de barraginhas contam com R$800 mil em recursos de um programa de conversão de multas ambientais previsto em legislação aprovada na Assembleia. O objetivo do projeto é divulgar os benefícios das barraginhas e das outras ações e expandir o uso dessas tecnologias que são baratas, seguras e eficazes. É comum as pessoas não terem o conhecimento que você vai perder um espaço pequeno de um pasto, mas que vai ganhar um local onde que vai armazenar essa água e vai dar mais condições até para o pasto do produtor melhorar. Então a gente acredita que esse projeto sendo a vitrine, eu tenho certeza que vai abrir a cabeça dos produtores e a gente vai poder chegar no município inteiro. A razão da gente estar aqui é porque a gente é apaixonado com os domadores de enxurrada. Esse é o nome dado para aquelas pessoas que buscam perenizar a nascente. Olha, o solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. Cada proprietário se apaixonando, se envolvendo com as barraginhas, que nós vamos voltar a ter o lençol freático e a agroecologia aliadas da agricultura e da segurança alimentar. As vitrines de barraginhas foram criadas a partir do seminário sobre a crise climática, também realizado pelo Parlamento Mineiro. A deputada Leninha, que representou a mesa diretora da Assembleia, aposta na expansão do projeto. A gente quer fazer desse projeto uma referência para que os prefeitos, para que os vereadores conheçam bem a tecnologia e repliquem ela. A Assembleia está dando um exemplo, nós vamos começar em 3 municípios, mas a gente quer chegar nos 853 municípios. E para isso os deputados têm que usar a emenda parlamentar para esse projeto se fortalecer cada vez mais aqui em Minas Gerais.
Você confere agora outras notícias de destaque dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Administração Oceânica e Atmosférica, um órgão científico do governo dos Estados Unidos, anunciou que o El Niño já se desenvolveu no Pacífico tropical. A previsão é que ele se intensifique para um nível moderado ou forte. Há uma probabilidade de 63% de as temperaturas da superfície do mar ultrapassarem os 2 graus Celsius na região do Pacífico monitorada. Se o limite for superado, a Administração Oceânica e Atmosférica considera o fenômeno como um El Niño muito forte. O mundo pode atingir aquecimento de 1,5 graus em 4 anos, segundo uma atualização anual publicada por um grupo internacional de pesquisadores com base em dados do IPCC. De acordo com o estudo, o número de dias com ondas de calor marinhas mais que triplicou globalmente entre 1991 e 2025. Só no ano passado, foram registrados 65 dias. As temperaturas na Terra também estão atingindo recordes. As máximas médias do solo para qualquer dia do ano atingiram 1,92 graus Celsius de 2016 a 2025, um aumento de 0,49 graus em comparação com a década anterior, de 2006 a 2015. O governo federal anunciou uma série de medidas para fortalecer a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Foram assinados 6 decretos presidenciais e sancionados 2 projetos de leis que tratam do tema. Entre as iniciativas está a criação de 2 parques, a regulamentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e a instituição do Sistema Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, o SINTrilhas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, a matéria que escolhemos para mostrar hoje é sobre a relação entre meio ambiente e saúde mental na ecopsicologia, feita pelo jornalista André Luiz Rego em 2017. Até o próximo Ecocenado. Marco Aurélio Bilibio é psicólogo clínico há mais de 20 anos. Doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e um dos pioneiros da ecopsicologia no Brasil. Fomos conversar com ele em um parque de Brasília sobre como o contato com a natureza pode tornar as pessoas psicologicamente mais saudáveis. É uma linha terapêutica que se utiliza da natureza para tratar as pessoas. Só que o setting terapêutico tem sempre que ser próximo de árvores, unidades de conservação, parques urbanos. E assim ele vai conversando com as pessoas num ambiente natural e tentando sanar dúvidas, questões, ou mesmo questões mais profundas como o propósito de vida, utilizando a natureza como o fundo, entendeu? Nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água, são 21 hectares, já foram registrados aqui mais de 100 espécies de pássaros. Como é que um local como esse pode interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa? Interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria lembrar que a nossa espécie, a maior parte do tempo da nossa existência no planeta foi feita, nós vivemos em volta de árvores. É um fenômeno relativamente recente, são 12, 10 mil anos que a gente começou a criar cidades e grandes cidades. Hoje se sabe que quando a gente está em contato com um lugar como esse, existe uma reação fisiológica, bioquímica no corpo, onde as ondas cerebrais vão se aproximando das ondas de relaxamento profundo, próximas ao sono, a pressão arterial regula, as serotoninas são reguladas, né? E, inclusive, tivemos a informação de uma pesquisa que mostrou que contato com árvore atua no cérebro de uma forma, numa região associada à depressão. Então, hoje a gente sabe que contato com árvore é antidepressivo. Isso, né? É interessante. Então, isso nos faz pensar que natureza é um elemento central, profundo, importante, quando a gente pensa em bem-estar pessoal e em saúde psicológica. A ecopsicologia passa a gerar uma visão de saúde mental que integra natureza, né? E também observa as relações entre adoecimento e relação com a natureza. Ela é uma abordagem interdisciplinar, ela nasce do diálogo da psicologia com a ecologia e ela busca entender melhor as relações dos seres humanos com os ecossistemas. É um trabalho bem interessante e é muito legal conhecer a teoria dele e o que ele desenvolveu com isso.
Olá, boa tarde. Agora em Brasília são 16h02 e o Senado Notícias está no ar. Você acompanhou agora há pouco a sessão solene do Congresso Nacional que comemorou os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Essa sessão foi realizada aqui no plenário do Senado Federal. E daqui a pouco, às 16h30, está marcada uma sessão deliberativa extraordinária do Senado, aqui também no plenário, que vai deliberar sobre a medida provisória 1339. Essa medida provisória foi aprovada ontem à noite pela Câmara dos Deputados e abre um crédito extraordinário no valor de 266 milhões para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esse dinheiro deve ser usado para custear ações de proteção e defesa civil em resposta aos desastres causados por chuvas intensas e deslizamentos na zona da mata de Minas Gerais, ocorridos no início deste ano, 2026. E hoje, pela manhã, mais cedo, as comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos realizaram uma audiência pública para debater os impactos sociais, econômicos e na saúde pública também, causados pelas apostas esportivas online, as chamadas bets. Depois de perder o irmão para o vício em apostas esportivas, Juliana Prates Caminha transformou o luto em uma campanha de conscientização nas redes sociais. O relato viralizou e, segundo ela, dezenas de famílias passaram a compartilhar histórias semelhantes de endividamento, dependência e mortes relacionadas ao jogo. Alguém me falava, meu filho também se matou, meu irmão se matou, meu marido se matou. Meu porteiro se matou. A moça da minha cidade foi morta por um agiota. E assim fui contabilizar e cheguei a quase 25 suicídios. Como meu irmão não teve coragem de contar a história dele, eu vim contar por ele. E eu vim contar por ele porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que a gente passou. Que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas, acolher essas pessoas, tentar achar uma forma de restringir isso que está acontecendo. Nós temos as mãos sujas de sangue. Essa casa, eu faço parte dessa casa. A Câmara dos Deputados também, o governo federal também. Porque era muito fácil deduzir que um país continental como o Brasil não podia ter uma regulamentação daquela forma, era muito óbvio. A toque de caixa, denúncia de corrupção, lobby atuando, todo mundo vendo. Durante a audiência, participantes defenderam que a dependência em jogos de azar seja tratada como um problema de saúde pública. Eles afirmaram que a ludopatia é uma doença reconhecida e alertaram para a necessidade de combater o estigma enfrentado por quem sofre com esse transtorno. O especialista em saúde mental, Hermano Tavares, lembrou do sucesso da proibição da publicidade para cigarros e bebidas e alertou para os perigos da publicidade digital. Com o advento da tecnologia da informação, esse ambiente comercial se transferiu para o bolso de cada brasileiro. Então, hoje em dia, nós temos acesso a cassinos e oportunidades de aposta que estão disponíveis a qualquer brasileiro em qualquer região do país, não importa a sua idade, né? Então, nós tínhamos um jogo que tradicionalmente era lento, que exigia deslocamento, etc. E agora nós temos uma modalidade em que você pode apostar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não existe atrito, o comprometimento é instantâneo por forma de Pix. A representante do Ministério da Saúde disse que a experiência internacional tem sido avaliada pelo governo no combate ao vício no jogo online. 80% dos países do mundo legalizam apostas, né? Então a gente também foi se inspirar muito nessas regulamentações e nas respostas de saúde pública de outros países para desenvolver, né, as estratégias no âmbito do SUS. E o que fica, né, bastante explícito em todos os países é que as ações precisam ser coordenadas e feitas de forma articulada entre os ministérios, entre, né, legislativo, executivo, e é isso que a gente vem trabalhando também junto com o Ministério da Fazenda. O senador Eduardo Girão voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação do projeto que restringe a publicidade das bets.
A proposta, de autoria do senador Stevenson Valentim e relatada pelo senador Carlos Portinho, foi aprovada pelo Senado e aguarda a análise dos deputados. O texto proíbe anúncios com atletas, artistas, influenciadores e autoridades. Limita os horários de veiculação das propagandas e determina a divulgação de alertas sobre os riscos de dependência em jogos. O problema está sendo a Câmara dos Deputados. É bom que a população saiba. Aqui no Senado já existe uma massa crítica hoje para acabar com isso. Todo ano, no dia 2 de julho, Salvador vai ser a sede simbólica do governo federal do Brasil. Essa mudança é uma homenagem à independência da Bahia, fato que consolidou o processo de independência do Brasil de Portugal. Essa lei foi publicada hoje no Diário Oficial e determina que as celebrações da independência da Bahia devem incluir atividades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A transferência é simbólica e não traz prejuízos às atividades rotineiras aqui em Brasília. E numa sessão de debates aqui no plenário do Senado, representantes do setor produtivo reforçaram que a aprovação do fim da escala 6x1 pode aumentar os preços de produtos e de serviços. Por outro lado, dirigentes das centrais sindicais e ministros do governo argumentaram que a garantia de 2 dias de folga por semana vai resultar em maior produtividade. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário, e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento do salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1 vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação.
A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para a pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. E uma comissão mista aprovou o texto da medida provisória que destina parte dos impostos arrecadados com apostas para um fundo da Polícia Federal. A medida provisória, aprovada pela comissão mista, determina que parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as chamadas bets, seja destinada ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, FUNAPOL. A previsão é de que a arrecadação líquida com bets destinada ao FUNAPOL cresça 1% anualmente, chegando a 3% em 2028. Além disso, a medida autoriza o Poder Executivo, ainda em 2026, a destinar o montante de até 200 milhões de reais ao FUNAPOL. O texto aprovado também prevê que o FUNAPOL poderá custear não só o aparelhamento e a operacionalização da Polícia Federal, mas também despesas de saúde dos servidores da Polícia, inclusive mediante ressarcimento de despesas médicas. Outra previsão da medida provisória é a possibilidade de os recursos do FUNAPOL servirem como fonte de pagamento para remunerar atividades extraordinárias dos policiais federais. Manifestamos-nos pela admissibilidade da medida provisória 1348 de 2026 para se revestir dos indispensáveis pressupostos de urgência e relevância, bem como opinamos por sua constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e orçamentária. E no mérito, votamos pela sua aprovação na forma do projeto de lei de conversão. E nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. E daqui a pouco, às 16h30, vamos transmitir a sessão deliberativa extraordinária que vai analisar a medida provisória 1339. Essa MP libera 266 milhões de reais para o auxílio a municípios da Zona da Mata Mineira atingidos pelas enchentes do início deste ano. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente na TV Senado. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. A primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação
que ameaça seriamente o Nordeste. A recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Recuperar a Caatinga faz bem ao Brasil como um todo. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né, daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá, fui procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos. Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né? Em nome das 3 entidades,
eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas duas casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas duas batalhas agora, centrando fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal. Pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas no Estatuto, estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá, e muitos morrem, inclusive, nesse espaço. Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel
do poder público, que nós entendemos de mais importância, é, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, é você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem duas prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O Ano do Nirvana, do Walter Moreira Santos, que ganhou o prêmio Kindle. É uma novela curta, mas que certamente permanece, reverberando nos sentimentos de quem a lê. É um livro que eu escrevi na década de 90, quando eu estava na universidade, e eu não sabia bem o que fazer com ele. O livro originalmente tinha 300 páginas, era um livro... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos. E o Parlamento Brasil leva você numa viagem no tempo.
diretamente para o São João de Campina Grande, 20 anos atrás. E De Volta ao Futuro também mostra como a festa está agora. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Guerline Paul Giuseppe. Guerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Guerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Guerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome Guerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país. Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza. Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam ter metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de crédito para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental de cada propriedade.
Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que um ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental, certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALES é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos, com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante ressaltar que durante a Copa, essas ruas elas tornam-se locais de visitação, atraindo vários turistas e gerando também emprego na comunidade, né, porque as pessoas acabam ali colocando suas bancas, colocando os produtos para vender e trazer recursos para os seus familiares. Então isso é muito importante. Entre as ruas reconhecidas, 3 estão na Zona Sul. A 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, a Santa Isabel, na Praça 14, e a Leonardo Malcher, no bairro Aparecida. Na Zona Centro-Oeste, o destaque fica na rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada 1. De 4 em 4 anos, esses espaços se transformam em verdadeiros palcos de celebração, onde a criatividade dos moradores mantém viva uma tradição passada de geração em geração. É um clima maravilhoso. Para quem já foi conhecer, vê que a comunidade ela interage, os vizinhos ali promovem jantar para ficar a noite toda ornamentando a rua. Então é um clima que toma conta, né, de todo o bairro, de toda a comunidade, em que os vizinhos eles se esforçam para dar o melhor, né? Não só para aquele bairro, mas o melhor para quem também vai visitar. Então é um clima que só sabe quem participa e quem vivencia. Em 2026, a rua do bairro Compensa, na Zona Oeste, também passou a receber decoração. Outra novidade é que o local incentiva a sustentabilidade. A via de acesso à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana ganhou novas cores e um novo significado. Criada pelos próprios trabalhadores da CEBUSP, a Rua da Copa se transformou em um espaço de arte, convivência e também de integração, valorizando os servidores da limpeza urbana e aproximando o público das atividades realizadas pela equipe. Essa é a primeira vez que nós estamos ornamentando para a Copa, mas a gente já tinha uma decoração de Natal aqui que chamou bastante a atenção da cidade. E principalmente que todo o material que a gente utiliza aqui, ferro, é material reciclado. E o que não é reciclado passa a ser reciclado após o evento. E foi uma iniciativa dos próprios servidores da limpeza pública de transformar isso aqui na Rua da Copa como uma forma de homenagear a cidade, né? E também
entrar na torcida pelo esse hexa que a gente espera que venha para a seleção brasileira, né? Ferros, resíduos e materiais que poderiam ter como destino o lixo ganharam nova utilidade. As peças se transformaram em itens decorativos. O resultado é um cenário que chama a atenção de quem passa pelo local e, ao mesmo tempo, reforça a importância da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente. Toda a produção, desde as pinturas no chão até a confecção das bandeirolas, foi realizada pelos próprios garis e servidores da secretaria. Todo esse resíduo que poderia estar entupindo bueiros, provocando alagação, poluindo o Rio Negro, é reaproveitado e transformado em peças de decoração, como você está vendo aqui, trazendo essa coisa linda e levando energia, né, para a seleção brasileira. E para quem ainda não sabe onde vai assistir aos Jogos da Seleção Brasileira, todas essas ruas se tornam pontos de transmissão. Está muito lindo, ficou bonito, só gratidão. E eu espero que todo mundo venha curtir essa Copa aqui, né? A seleção brasileira ganhe também, né? E dê orgulho para o povo brasileiro, que é o nosso sonho, né? A ganhar a Copa. Com certeza, amigos, família, todo mundo trazendo para cá. Uma prova de que arte, sustentabilidade e geração de renda também podem jogar no mesmo time de futebol. O futebol é a raiz das nossas comunidades. Toda comunidade aqui na cidade de Manaus tem um campinho de futebol que a gente presencia várias crianças que têm um sonho de ser um jogador de futebol. Então o clima de Copa do Mundo é um clima maravilhoso para nós brasileiros. Cerca de 4.000 jovens que não foram adotados estão prestes a deixar os abrigos. Quais são as garantias que o Estado dá para ajudá-los a fazer a transição para a vida adulta? O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara dos Deputados. Mesmo com aproximadamente 3.000 unidades de acolhimento disponíveis, que abrigam 33.000 crianças e adolescentes, o país tem desafios. Quase 4.000 jovens entre 16 e 17 anos estão próximos a enfrentar a realidade fora do abrigo. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial ao debater o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A principal preocupação: quais são as garantias que o Estado dá para esse adolescente? A representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Enide Rocha, informou que recente pesquisa realizada pelo IPEA indica que o Estado não tem conhecimento de 80% dos meninos e meninas que completaram 18 anos e continuam vivendo nos serviços de acolhimento, quando há vagas nas repúblicas destinadas a esse fim. O levantamento também definiu o perfil desses adolescentes. Na maior parte são meninos com problema de deficiência mental ou física, com baixa escolaridade, sem vínculo com a comunidade e sem qualquer preparo para fazer essa transição para a vida adulta fora dos serviços. Como contribuição para elaborar políticas públicas para os adolescentes que deixaram os locais onde moraram até a idade limite, o IPEA fez algumas sugestões. Todo adolescente deve sair com CPF e documentação civil completa. Inscrição ou atualização no cadastro único. Continuidade escolar ou acesso à EJA, Educação de Jovens e Adultos. Avaliação de saúde, saúde mental e deficiência, assim como a existência de uma pessoa ou serviço de referência após a saída. Difícil realidade enfrentada por Jackson dos Santos, ex-acolhido. Infelizmente não existe políticas públicas, né, para o jovem pós-acolhimento, né? Então basicamente o acolhimento faz um acompanhamento de 6 meses e muitas das vezes esses meninos vão para a rua, volta para a família que foi retirada, né, quando ele era criança ou adolescente, mas na maioria dos casos o adulto, né, agora com 18 anos, acaba indo morando sozinho mesmo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora do pedido para a realização da audiência pública, defendeu iniciativas concretas para garantir esses direitos.
perto de chegar aos 18 anos, é fundamental que se faça uma preparação para que esses jovens possam se incorporar à própria sociedade. Então, portanto, são políticas públicas, políticas de geração de emprego e renda, políticas de priorização no mercado laboral, são iniciativas que nós precisamos tomar para que esses jovens e essas jovens possam continuar exercendo o seu direito à cidadania. A Comissão de Educação aqui do Senado aprovou um projeto que cria uma série de regras e procedimentos padronizados para orientar professores sobre casos de racismo, misoginia e discriminação nas escolas. O projeto apresentado pela senadora Tereza Leitão estabelece diretrizes gerais para orientar a atuação de professores e dirigentes escolares em casos de racismo, misoginia, discriminação por motivo de orientação sexual ou de identidade de gênero nas escolas. O texto prevê que toda manifestação ou suspeita de... Passamos a transmitir nesse instante a sessão deliberativa extraordinária que vai analisar medida provisória de liberação de recursos para municípios da Zona da Mata Mineira atingidos por enchentes no início deste ano. Acompanhe. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação da medida provisória 1339 de 2026, já disponibilizada em avulsos eletrônicos. Declaro aberta a ordem do dia. Me permitam, Vossas Excelências, senadora Damares, nossos colegas senadores e senadoras que estão acompanhando a sessão deliberativa extraordinária do Senado Federal. Ontem eu fui informado pela Secretaria-Geral da Mesa que a Câmara dos Deputados havia deliberado esta medida provisória que trata da abertura de crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, no valor de 266 milhões de reais para fins que especifica. Essa medida provisória, e o que foi me dito ontem pela Secretaria-Geral da Mesa, e pela senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado Federal, é que até a data de hoje, esta medida provisória havia, por parte do governo, já que ela foi editada por conta de uma tragédia natural no estado de Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira, e ainda teria um saldo de quase 60% do valor da medida provisória. Portanto, um crédito extraordinário para remediar uma tragédia natural no estado de Minas Gerais, ainda não tinha se utilizado todos os recursos necessários para minimizar os danos desta tragédia. E esta medida provisória expira na segunda-feira, ou seja, o estado de Minas Gerais, a Zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Eu convoquei hoje pela manhã esta sessão extraordinária semipresencial porque nós não teríamos matérias para deliberação na pauta de hoje. A nossa sessão de hoje seria apenas uma sessão ordinária, não deliberativa. Eu compreendo e compreendi a necessidade
e a solicitação feita não só pelos deputados do Estado de Minas Gerais e pelos senadores de Minas Gerais, como pela liderança do governo, de ter a possibilidade, dentro do planejamento estratégico traçado para minimizar os danos, e foi isso que a liderança do governo me informou e me solicitou, eu não teria como não convocar essa sessão extraordinária, porque eu fiz um compromisso com Vossas Excelências que nós não teríamos deliberação de nem um item na pauta de hoje. Mas eu estou publicamente dando essa informação para prestar conta da condição de presidente do Senado, que não seria razoável, por conta de que nós não teríamos uma sessão para deliberação, um Estado da Federação que sofreu com uma tragédia não ter condições de minimizar os danos e os impactos causados por essa tragédia a centenas e milhares de pessoas. Então eu convoquei, sem anunciar os líderes partidários desta sessão extraordinária, pelo que ela trata. Não seria razoável o presidente do Senado Federal deixar uma medida provisória que poderia, com esse saldo remanescente, minimizar os impactos dessas centenas e milhares de pessoas, porque eu não convoquei uma sessão extraordinária para deliberar. Então, eu fiz a convocação dentro do espírito e na condição de presidente do Senado, de que nós não perdêssemos esse recurso, como disse e repito pela quinta vez, para mitigar os danos causados por uma tragédia natural na zona da mata do estado de Minas Gerais. Item único da pauta de deliberação. Medida provisória 1339 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 266.512.000 para fins que especifica. Durante o prazo inicial não foram apresentadas emendas. Parecer número 1 de 2026, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o relator da matéria foi o senador Rogério Carvalho e o relator revisor foi o deputado Zé Vitor, favorável à medida provisória na forma proposta pelo Executivo. A matéria foi aprovada, como disse ontem, na Câmara dos Deputados e seu prazo de vigência se esgota no próximo dia 6 de julho, segunda-feira. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária e o mérito da medida provisória nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a medida provisória, a matéria segue imediatamente à promulgação e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Me permita, a senadora Damares, senadora Tereza Leitão, querida líder, nós temos alguns senadores que estão desejando fazer pronunciamento na tarde de hoje. Eu consulto a senadora Damares se ela pode presidir a sessão para que os nossos colegas senadores e senadoras inscritos possam fazer os seus pronunciamentos na tarde de hoje. Presidente. Concedo a palavra à senadora líder Tereza Leitão. É muito rápido, né? Apenas para registrar a importância da aprovação desta medida provisória, da convocação dessa sessão extraordinária, porque é um crédito importantíssimo, é uma posição do governo muito importante em relação aos estados, ao cuidado e à relação federativa que nós estamos primando para ter, né, que é um crédito extraordinário em favor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e
os fins são fins de proteção humanitária. São fins de ações e defesa civil e apoio financeiro a famílias em municípios da Zona da Mata de Minas Gerais, vítimas das enchentes. Quando eu falo de enchentes, eu quero sempre chamar a atenção para a transição climática, que tenhamos essa atenção, que tenhamos esse cuidado para que as famílias brasileiras de vários estados, o meu estado também, não na proporção que foi o de Minas Gerais, mas foi vítima agora de muitas enchentes. A cidade de Goiânia, também da Mata Norte, coincidentemente, ficou em estado de calamidade. Está em estado de calamidade, muitas famílias desabrigadas. E isso é importante que o governo federal esteja atento na sua relação com os estados, e o Senado faz também a sua parte, aprovando em caráter extraordinário essa medida provisória. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Tereza. Antes de passar a palavra à senadora, nossa querida ministra Damares, eu estava lendo apenas uns detalhes aqui relacionados à medida provisória, já que foi aprovado. Eu queria agradecer aos nossos senadores. Nós temos 66 senadores participando da nossa sessão na tarde de hoje. Agradecer a compreensão e o motivo pelo qual nós convocamos essa sessão extraordinária. Apenas eu estava lendo aqui alguns detalhes, já que já foi aprovada a medida provisória. São 5.000 famílias que serão beneficiadas com R$ 7.300, ou seja, são quase 37 milhões de reais que vão diretamente às famílias que foram afetadas com essa tragédia natural. E são 230 milhões deste valor para proteção e defesa civil, para ações emergenciais de proteção, para respostas aos desastres e para a recuperação das áreas atingidas. Portanto, naturalmente, nós tivemos o apoio pela iniciativa da unanimidade, senadora Tereza Leitão, dos senadores e das senadoras, agradecer o apoio e a compreensão, e vou passar a presidência para que o senador Eduardo Girão, a própria senadora Damares Alves e o senador Magno Malta possam fazer uso da palavra. E, logicamente, senadores que queiram se inscrever, nós estamos dando a continuidade na sessão, mas agora, de agora em diante, não deliberativa, apenas uma sessão ordinária de debate. Passo a presidência à senadora Damares. Boa tarde, em Brasília, 4h59. Você acompanha pela transmissão conjunta da Rádio TV Senado, sessão plenária do Senado Federal. O senador Davi Alcolumbre passou a presidência da sessão à senadora Damares Alves. Eu quero cumprimentá-la pela articulação para a aprovação dessa matéria. E foi para isso que nós fomos eleitos, para socorrer as pessoas que estão lá na ponta. Senador Davi, o presidente Davi, tendo pautado em uma matéria aprovada por unanimidade, que os nossos irmãos de Minas Gerais, os nossos irmãos que foram afetados, entendam que nós cumprimos hoje o nosso papel constitucional. A Câmara ontem fez a parte dela e hoje nós fizemos a nossa parte, e eu estou impressionada com o quórum, o número de senadores que registraram presença, e a gente entrega para essas famílias. E cumprimentar a nossa líder de governo, a nossa senadora Tereza, que já estreando de uma forma incrível. Não estou falando que as mulheres estão prontas para ocupar os lugares de poder e de decisão. Aí a nossa senadora Tereza fez todo esse trabalho hoje, parabéns, parabéns ao senador Davi. Vamos para a lista de oradores. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão, que fará a sua participação, fará seu pronunciamento de forma remota. Senador Girão, do Partido Novo do Ceará. E eu aproveito para cumprimentar, antes do senador Girão falar, as pessoas que estão nos visitando na galeria. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Observe como esse plenário é lindo, não deixem de olhar para cima.
Essa aqui é a casa de vocês também, e vocês estão tendo a honra de assistir uma sessão presidida pela senadora mais bonita do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Senador Eduardo Girão, conceda a palavra. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Damares Alves. Quero agradecer à mesa do Senado Federal por essa oportunidade de poder usar a palavra nessa sessão, que vai ser uma sessão curta. Quero cumprimentar a senhora, senadora Damares, por hoje ter presidido uma audiência pública importantíssima na CDH e na CAS. Foi uma audiência conjunta, eu pude abrir a sessão, ficar boa parte dela, e a senhora concluiu a sessão com especialistas. Estavam lá membros da sociedade civil, estudiosos, o governo federal, tanto no Ministério da Fazenda como no Ministério da Saúde, discutindo, buscando alternativas imediatas, emergenciais, para essas tragédias que nós estamos vendo ocorrer em todo o território nacional sobre as BETs. Então, parabéns pelo seu compromisso com a causa. A senhora, o senador Magno Malta, que aí está também, um abraço para ele, é outro combatente que há muito tempo vinha alertando porque isso viria a ocorrer, no nosso país, e infelizmente falta de aviso não foi. Nós votamos contra, mas fomos minoria, mas temos que consertar. O Senado tem que consertar isso, no meu modo de entender, proibindo a jogatina, qualquer que seja, no nosso território nacional. Mas, presidente, eu recentemente fui à tribuna do Senado para denunciar abusos cometidos pelo Tribunal de Contas do nosso estado, do estado do Ceará, em questionáveis viagens internacionais, envolvendo vários membros, inclusive também pessoas que, vamos dizer, estão ocupando cargos importantes que deveriam dar o exemplo e não dão o exemplo. Hoje eu vou começar tratando de viagens internacionais custeadas com dinheiro público no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. O Diário Oficial de 28 de maio foi autorizado o pagamento de 6 diárias de R$ 2.400, além de ajuda de custo, para 2 promotores de justiça, totalizando quase R$ 30 mil em viagem aos Estados Unidos para acompanharem como observadores evento relacionado à Copa do Mundo. A justificativa apresentada é de que os membros integram o núcleo de desporto e defesa do torcedor. Mas não foi apenas isso. Existe também outra portaria do Ministério Público do Ceará, publicada no Diário Oficial de 1º de julho, autorizando o pagamento de diárias no valor de R$ 14.572 ao promotor-geral de justiça para viajar a Dallas, nos Estados Unidos, com o objetivo de participar do evento Preparação da Copa do Mundo Feminina de 2027 pela FIFA. Ou seja, somadas essas despesas já conhecidas, nós estamos falando algo que chega próximo ali a R$ 45 mil em diárias e ajuda de custo relacionadas a essas viagens internacionais envolvendo membros do Ministério Público. Mas, senhora presidente, é justo registrar que o próprio procurador-geral deu justificativas relevantes. Eu fiz questão de falar com ele. Trata-se de missão institucional, representando não apenas o Ministério Público do Ceará, mas todo o Ministério Público brasileiro, em votação realizada pelos 27 procuradores gerais de justiça. A missão também inclui visitas institucionais aos departamentos de polícia do Texas e da Flórida, sendo tudo documentado em procedimento perante o CNMP. Mas essas explicações, mesmo sendo consideradas, e a gente ouve e compreende, mas elas não encerram o debate. Eu vou explicar por quê. Elas reforçam a necessidade de transparência maior. A sociedade tem o direito de saber qual foi a agenda oficial, quais reuniões efetivamente ocorreram, quais autoridades participaram, se houve atas, relatórios, registros formais, documentos encaminhados ao CNMP.
E, principalmente, qual foi o retorno concreto dessas viagens para o Ministério Público do Ceará e para a população. Por isso, eu oficiei o Ministério Público do Ceará, solicitando todas as informações sobre essa jornada. A questão aqui não é pessoal, é puramente institucional. Viagens internacionais podem ser legítimas, mas precisam ser comprovadamente necessárias, documentadas e proporcionais. O Ministério Público, que tem a missão constitucional de fiscalizar o uso do dinheiro público, deve ser o primeiro a dar exemplo de sobriedade, publicidade e eficiência. Mas, saindo do segmento esportivo, ninguém tem dúvida sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, principalmente na investigação de suspeitas de corrupção no serviço público. Merece atenção especial, senhora presidente, o que o Ministério Público, nós temos um processo que merece mais investigação, que parece tem cheiro de escândalo no ar, em curso, no setor de cultura do governo do estado do Ceará. O senhor Tiago Santana é dirigente do Instituto Mirantes. Presta atenção, o que é que está acontecendo com esse instituto. São 9 contratos milionários fechados entre Tiago Santana e o governo estadual. Em 2022, recebeu 43 milhões de reais em 2023, mais 64 milhões de reais em 2024, outros 91 milhões de reais em 2025. O valor de 2025 foi 81 milhões. Né? Então, até agora, só em 2026 já foram pagos mais de 39 milhões de reais, totalizando quase 400 milhões de reais em menos de 5 anos, presidente. Em menos de 5 anos, 400 milhões de reais. Parece aquele mesmo valor que a Amprev, lá do Amapá, enviou para o Banco Master. E aqui o estado do Ceará pagando, né, esses contratos milionários do governo estadual, 400 milhões de reais. Então, esse senhor Tiago Santana, coincidentemente, é irmão do nosso colega senador Camilo Santana. Né? Isso é um fato também que a gente precisa colocar e buscar exatamente explicações para isso. Ou nós estamos diante de um grande e genial fenômeno cultural cearense, ou então diante de um descumprimento explícito do artigo 37 da Constituição Federal, que naturalmente precisa ser apurado pelo Ministério Público. E tem mais, senhora presidente. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também do PT, está fugindo de dar explicações à imprensa sobre uma suposta ocultação de patrimônio. Não teria declarado à Justiça Eleitoral uma mansão avaliada em 12 milhões de reais no condomínio Alphaville, cujo terreno foi adquirido em 2021. Além disso, há dúvidas também em relação à possível ocultação de um apartamento avaliado em 3 milhões de reais, adquirido em 2026. Trata-se de uma cobertura no condomínio Riviera Beach Palace em Aquiraz, aqui no Ceará, próximo ali ao Beach Park, com quase 300 metros quadrados. A Constituição brasileira é uma das maiores do mundo e composta por 250 artigos. Mas para quê? Oi? Tá. Só para concluir, senhora presidente. Mas para que o serviço público seja exemplar, basta que os gestores em todos os níveis cumpram apenas um artigo, o 37, que define os 5 princípios fundamentais: legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência. É isso que está ocorrendo aqui no Ceará? Em respeito ao pagador de impostos de uma das maiores cargas tributárias do planeta, nós precisamos ter no máximo de transparência e respeito. Eu quero também aproveitar esse momento, senhora presidente, e uma pauta que diz respeito à senhora também e ao senador Magno Malta, para refletir acerca de uma recomendação expedida pela 3ª Promotoria de Justiça do MP do Ceará, dirigida ao Colégio Salesiano São João Bosco, localizado em Juazeiro do Norte,
terra de Padre Cícero, Romão Batista. Eu encaminhei ofício ao Ministério Público do Ceará pedindo uma série de esclarecimentos sobre o teor da recomendação de que seja evitado qualquer constrangimento a alunos por participarem de práticas religiosas. Causou muita estranheza esse procedimento por se tratar de um dos colégios de orientação católica mais tradicionais e respeitados do Ceará, cumpridor de todas as normas gerais de educação nacional. Trata-se de uma escola privada, de inequívoca identidade católica, cuja proposta educacional é amplamente conhecida pelas famílias desde o momento da matrícula do aluno. Deve, portanto, prevalecer o equilíbrio e a neutralidade do poder público, pois o Estado brasileiro é laico, mas jamais hostil ao fenômeno religioso. A Constituição Federal assegura a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício, sim, de cultos religiosos, senhora presidente, assim como o pluralismo de ideias e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Eu encerro com essa forte e sempre atual assertiva de Paulo de Tarso, o apóstolo, em sua carta aos Coríntios, nosso apóstolo do Cristo. Olha o que ele dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Que Deus abençoe o Senado, que Deus abençoe todos vocês e muito obrigado pela tolerância, senhora presidente. Muita paz. Paz. Obrigada, senador Girão, que Deus o abençoe. Passa a palavra agora ao senador Amém. Magno Malta, PL Espírito Santo. Senhora presidente, senador Girão, senadora Damares, eu serei rápido. É um pedido para que se paute o requerimento 9495, a urgência desse PL 1338 de 2022, que requer urgência na regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. Tem sido uma luta. Essa pauta e a discussão desse assunto, senhora presidente, senadora Damares, que preside nesse momento, tem apoiamento de 31 senadores por bancada e individualmente 25 assinaturas, mais do que o regimento interno requer. O homeschooling não é uma discussão nova. Tem gente achando que isso é discussão nova. Tem que discutir mais. É uma realidade que sentaram em cima e ideologicamente sentaram em cima para impedir o ensino domiciliar. Há anos esse assunto vem sendo discutido, debatido no Congresso Nacional e com audiências públicas muitas, estudos muitos, manifestações com especialistas. E Vossa Excelência é parte desse debate e dessas audiências públicas. E esse protelamento causa insegurança jurídica, um desespero em jovens, adolescentes, crianças. E o bandido no Brasil, que devia estar preso, está solto. E a mãe, um pai, que põe suas energias à disposição dos seus filhos, porque não querem vê-los assaltados pela tal cultura woke, que destrói a mente dos nossos filhos com pornografia, com ensinos de libertinagem em nome de liberdade, exaltando a figura, para mim, repugnante, de Paulo Freire. Eles não se contentaram com a destruição tão somente da universidade, mas na mente das nossas crianças, com a humanização de criança, orientação do Ministério da Saúde, do Conselho de Saúde do Brasil, de que a partir de 14 anos de idade, aliás, eles já estão fazendo isso há muito tempo, na USP de São Paulo. Então, para que isso
Eu achei que o presidente ia permanecer aí, mas se Vossa Excelência quiser tomar a decisão, que tome, se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria, que colocasse extra pauta. Essa pauta está tão discutida que é muito importante que a gente trate ela no plenário de uma vez, porque já aconteceu na Câmara dos Deputados. As famílias brasileiras estão vivendo nessa insegurança, famílias sofrendo, juízes cometendo atrocidade. Aliás, os juízes que cometeram as atrocidades, eu já os denunciei no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, que também acho que não vai dar em nada, porque o Conselho Nacional de Justiça foi criado por essa casa como uma comissão de ética do judiciário, mas se tornou um outro poder, que na verdade dá suporte para que o outro poder, o Supremo, cometa as atrocidades e os crimes que vem cometendo, quando estão ameaçando prender pais de crianças que estão aprendendo em casa, prender esses pais. Tem muito ministro e muito juiz que devia estar preso, mas está de toga, tentando decidir a vida dos outros, mas vive de lobby. É o que nós estamos vendo nesse país. Então, senhora presidente, esse meu requerimento era para pautar para o plenário, tirar da comissão, chega, e até porque, se ficar na comissão, não vai acontecer nada. Para que ele venha direto para o plenário, para que a gente possa decidir aqui o que a Câmara já decidiu há mais de 2 anos. E para o povo brasileiro que está nos vendo e nos ouvindo, não é pauta nova. O que é novo é o que vocês estão vendo aí na televisão agora, está vendo nas redes sociais, na internet, de pais sendo presos, porque crianças hiperdotadas, que falam 5 idiomas, aprendendo dentro de casa, sabe? Diferente de crianças das escolas públicas do Brasil, sabe? Sem suporte, sem nada, onde o professor, além de ganhar pouco, tem medo de ir para a sala de aula, de ser agredido com alunos drogados. Então, é disparidades que nós estamos vivendo. Então, eu vim para o plenário, aliás, estou com a garganta aqui, só Jesus, para pedir ao presidente que traga para o plenário. Tira da comissão, está mais do que debatido. A senhora é capaz de dizer quantas audiências públicas já fizemos sobre o homeschooling nesses anos? Não precisa debater mais nada. Já chegou ao ponto da barbaridade de mandar prender os pais. Esses meninos viraram marginais, essas crianças, por aprender música, falar mais de um idioma, sabe, ser músicos por excelência, sabe? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Eu alerto o Brasil, para encerrar a parte desse requerimento, que eu tenho outro, é que nós só temos uma chance, se isso não acontecer agora. Porque o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Me dirijo a você, brasileiro. A gente pediu para Deus salvar o Brasil. A gente orou, os católicos rezaram, a gente ungiu bandeira, a gente foi para o monte, chorou, Deus, Deus, Deus. E toda a denominação, pelo menos a evangélica, quando confessamos nossa fé, tem o culto cívico, 7 de setembro, todas as igrejas fazem, entram com a bandeira, com o pavilhão, cantam o hino nacional. Deus salve o Brasil, Deus fez. A gente pediu tanto que Ele fez. Abriu o esgoto, tirou a tampa da fossa e mostrou o que a gente deve fazer, porque hoje nós conhecemos todos os bandidos do Brasil, conhecemos todos os canalhas do Brasil, desde o judiciário à classe política. E não dá mais para segurar um na mão do outro, porque fossa só tem merda. Então está com a mão cheia de merda, não dá nem para segurar na mão do outro mais. Aí nós temos o presidente da outra casa enrolado, o presidente da nossa casa enrolado. Então é o seguinte, se nós não elegermos, aliás, preste atenção, brasileiros, é preciso eleger mais de 40 pitbull sem vacina, que nunca foram vacinados. Esse é o perfil dos senadores que tem que vir para cá, para impeachir mais esses urubus do Supremo Tribunal Federal, esse consórcio de perverso, de gente ruim, sabe, sem qualquer tipo de sentimento, mas que gosta de fazer negócio, gosta. Contravenção, então, é o forte. O Toffoli tem um resort que tem um cassino. É contravenção, é crime no Brasil. Mas para eles pode tudo por dinheiro. Os caras são tarados por dinheiro.
Então é 45 pitbull que nunca foram vacinados. Ou então não vai dar jeito. Não adianta, nós vamos eleger o presidente, meu candidato Flávio Bolsonaro, vamos elegê-lo, agora vamos colocar ele lá, e se não colocar 45 pitbull aqui, eles vão fazer com ele pior do que fizeram com o pai dele. Pior do que fizeram com o pai dele. Ah, mas aí se a gente ganhar vai ser uma bênção, porque Flávio vai poder indicar 4 ministros do Supremo. Não, vai indicar 8. Porque 4 nós vamos impeachment de cara. De cara logo. Assim que passar, tomar posse em janeiro, tem 4 para voar. Mas se tiver 45 pitbull aqui, se não tiver, vai ficar nesse marasmo que está aqui, que 3, 4 fala e o resto mais mudo do que calado. Ou mais calado do que mudo, sei lá. Do jeito que vai, volta, dá certo. E outros estão com a fralda cheia no Supremo, não aparece nem na sessão, né? E outros aparecendo, né? Nem aqui vem, mas vai lá no portal da transparência, que eles devem estar viajando para algum lugar, em hotéis, em primeira classe, não sei quanto, está lá o preço das passagens. Aliás, o líder do governo, aí agora o Jacques Wagner, os dólares que contrataram, ele falou não, que aquilo era de viagem, que até os envelopes são no Senado. Eu, como nunca viajei com dinheiro do Senado, nunca fiz viagem nenhuma com dinheiro do Senado, nunca recebi diária de nada, não sei nem se o dólar é dado em dinheiro dentro do envelope. É assim que funciona? Eu não sei como é que funciona. Mas o cara falou, não, isso aí é tudo do Senado para viagem. Ué, recebeu para viagem e não viajou? Isso não tem nada a ver com o meu requerimento, tem a ver com a minha indignação. Agora eu vou para o outro. Já está... Mas não, tenho 2 minutos ainda, né? Que pode ser transformado em 4, se Deus quiser. Senador Magno Malta, já lhe demos 3 minutos, vamos lhe dar, vamos lhe dar mais 4 minutos, senador. Agora, se a gente ocupar o tempo de todo mundo que não está aqui, aí nós vamos até meia-noite. Não, porque aí o pessoal da taquigrafia já sofreu muito na época de Mão Santa, que ele ficava aqui até a meia-noite sozinho, ele mesmo passando a palavra para ele. E aí a taquigrafia ficava aqui se revezando com o Mão Santa, passando a palavra para ele mesmo. Bem, senadora, a medida provisória 1343 de 26, a minha intenção ao senhor presidente Davi Alcolumbre diz respeito à categoria dos caminhoneiros do Brasil, né? E são os caminhoneiros que fazem com que esse país caminhe. Um caminhão parado, 2, 3, se os caminhoneiros pararem, o país para. Porque o alimento depende do caminhoneiro, os móveis, a vida do Brasil, o comércio, a indústria depende do caminhoneiro. E os caminhoneiros, eles são responsáveis pela movimentação da vida, da economia e social do Brasil. Precisamos ter um outro olhar para os caminhoneiros. A MP, senhora presidente, reforça nessa MP o mecanismo de fiscalização do piso mínimo do frete rodoviário. Em segundo lugar, também esclarece um piso salarial nacional para os motoristas de longa distância. Terceiro, esse é muito importante, senadora, anistia das multas aplicadas aos caminhoneiros em decorrência das manifestações ocorridas nas eleições de 22. São multas aplicadas pelo senhor Alexandre de Moraes, não sei nem se eu posso chamar esse cara de senhor, esse demônio de ministro, sei lá que eu posso chamar essa peste, mas aplicada por esse elemento, impagáveis. Um motorista de caminhão que tem seu próprio caminhão e que não é novo, que ainda paga a prestação, um caminhoneiro que sabe como é, há quanto tempo ele tem que trocar pneu, caminhoneiro que tem que pagar aluguel, pagar a escola de filho, fica longe da família e ainda essas multas altíssimas. E essa MP perdoa
quer dizer, perdoa crime que nunca foi cometido, mas, na verdade, anistia esses caminhoneiros em decorrência de ter participado das manifestações, coisa que a Constituição permite a todos os brasileiros. A livre manifestação de pensamento. Eles podem estar livres para dizer em quem vota e em quem não vota. E, aliás, o caminhão é dele. Ele pode parar, ou ele pode andar, ele pode deixar em casa, ou pode deixar na porta de casa, pode levar para a manifestação, pertence a ele. Mas no Brasil, onde não tem Constituição, ordenamento jurídico já não existe, o desrespeito é total. Eu estava vendo um recorte do ex-ministro Eros Graus. Ontem estava vendo, e ele dizendo, já naquela época, quando eu comecei a falar em ativismo judicial em 2005, Eros Graus dizendo, nós estamos, ele disse, nós cometendo erros, nós não estamos aqui para isso, nós estamos extrapolando, nós estamos aqui para guardar a Constituição, não para poder tomar a decisão daquilo que eu quero, do que eu penso, do que mexe com o meu sentimento, daquilo que eu gosto mais, mas é assim que hoje se comporta esse Supremo Tribunal Federal, é um tentando blindar o outro, um está mais sujo do que o outro, está tentando limpar o outro. Não há Constituição e fazem isso, coitado da democracia, usando o nome da democracia. Todos esses crimes praticados, todos praticados, eles dizem que estão defendendo a democracia. Nossos irmãos foram presos no dia 8, em nome da democracia. Jair Bolsonaro está agonizando em cima de uma cama, soluçando 11 cirurgias após a facada, em nome da democracia, para salvar a democracia, porque Jair Bolsonaro era o homem que destruía a democracia. Ah, me poupe, eu vou falar até a hora que Deus me levar dessa terra, porque esses caras, medo deles, medo deles, eles não vão me parar, comigo só se, bom, também a morte não sabe nada sobre nós, a morte só sabe a hora dela. Então, na hora dela, no dia que for o meu dia, eu vou. Mas antes disso, não tem jeito. E tem duas coisas, aliás, que a morte nem sabe. A morte não sabe nada sobre faixa etária, ela não sabe. E ela não sabe nada sobre doença. Ela vem. Tem gente aí com 90 anos que está com a saúde lá em cima, viajando, dançando forró. E uma pessoa de 20 anos tem uma morte súbita. Mas se a gente falar que foi a vacina, é um vespeiro, né? É um vespeiro. Tem gente morrendo por falta de vacina da dengue. Seria Lula um genocida? Não, né? Não, né? Estão tudo com o rabo no meio das pernas. Por que vocês não falam das mortes por falta de vacina da dengue? Não, nós não vamos importar vacina, porque vão vacinar no próximo ano com a nossa própria vacina. Essa própria vacina que já matou um monte de gente e eles mandaram suspender. Todo mundo calado com o rabo no meio das pernas. Eu não vou ficar calado. Não vim aqui para isso. Então, essa parte do perdão ao que não se cometeu de crime, das manifestações ocorridas no 22, é muito importante, por isso a necessidade que essa medida provisória seja votada rapidamente, principalmente esses itens que está aqui nessa casa, e aí é um apelo que eu faço ao presidente da casa, porque pelo menos, porque se fizer isso, dá uma pauta boa para a sociedade. Eu pergunto a Vossa Excelência, que dia, faz quanto tempo que esse Senado deu uma boa notícia para o Brasil? Uma pauta bacana para o Brasil? Que dia? Eu não lembro, não. Não lembro, não. Um dia eu perguntei, o cara falou assim, não, o Pacheco botou para votar, tomou uma decisão contra o voto monocrático de ministro. Eu falei, amigão, eu sei disso, porque eu ia para a tribuna e ficava olhando para ele. E dizia a ele, cobramos, tá bom, votamos. Foi para a Câmara. Cadê? Está lá. Por que nós mais adiante? Porque quem manda é o Supremo. Quem manda é Alexandre de Moraes. Quem manda é Gilmar Mendes, né? Quer dizer, o decano da casa. Na verdade, juridicamente, eles estão dando cano no povo brasileiro. Juridicamente. Aliás, essa palavra jurídica, esse contorcionismo que eles fazem, não tem nada a ver com a lei, com o ordenamento. Não se pode tratar trabalhador
de exercer seu direito, de impedir de exercer seu direito, sua manifestação, como eu disse aqui, como se eles fossem criminosos, os caminhoneiros. Recebi manifestação de apoio do Brasil inteiro, principalmente do meu estado. Eu tenho um cunhado que é caminhoneiro, tem 5 filhas, formou as 5, com a ajuda da minha irmã, Suzy. Raimundo, caminhoneiro. Quero cumprimentar os caminhoneiros em nome do meu cunhado. E Deus sabe, sujeito que não dorme direito, sujeito que vive no médico, mas no volante de um caminhão, para criar as filhas, educar as filhas. Mas o Supremo diz que eles não têm direito de ir e vir e aplicaram a eles essas multas enormes e desnecessárias. Aos caminhoneiros do meu estado, o meu abraço e a minha luta, porque certamente vai continuar. O Senado, fazendo isso, dará uma resposta concreta a essa categoria que trabalha diariamente, muitas vezes longe da família, enfrentando enorme dificuldade para manter o Brasil em movimento. Obrigado pelo tempo, senhora presidente. Essas são as minhas palavras e com o meu coração e a minha mente indignado o tempo inteiro. O maior intérprete da mente de Cristo, o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo. E ainda que eu esteja só naquilo que eu acredito, eu não vou mudar de posição. E a minha inconformidade, a minha indignação, todas as vezes que pego esse microfone, é de ver essa casa, que na divisão dos poderes é a que mais poder tem, é essa casa. E tudo que está acontecendo no Brasil, se for fazer a divisão de culpas para chegar a 100%, o culpado, 70% do que acontece com o Brasil é o Senado, que é o culpado. Porque se o presidente dessa casa já tivesse para votar o impeachment de Moraes, não só ele, como o Pacheco também, que saiu, não é? Se tivesse impeachmentado desde a época do meu primeiro mandato, quem já estava lá cometendo atrocidades era ativismo judicial, agora é. Na verdade, vivemos já num regime ditatorial, onde, na verdade, nós temos uma rainha da Inglaterra que só fala besteira, um descondenado, que, segundo Gilmar, um cleptocrata. O Brasil voltou a ter uma cleptocracia. O cleptocrata está lá, segundo Gilmar Mendes, o decano. Sem o Supremo não teria o Lula ou alguns agentes políticos que aí estão. É verdade, Gilmar, concordo plenamente com você e reafirmo. Vou continuar falando mal das urnas, vou reafirmar. Para mim, Jair Bolsonaro teve mais de 70% dos votos. Lula nunca ganhou nenhuma eleição. Haja visto as manifestações enormes pelo Brasil afora, onde ele chega, as multidões que se apresentam para poder recebê-lo. Um processo eleitoral onde ele venceu largamente na Bahia. Não teve um buzinaço, não teve carro na rua, não teve gente gritando na rua, cantando. A rua calma, tão calma. Como se um homem ganhou tão bem, faturou tão bem? Então, se é crime, eu vou continuar falando mal das urnas, como Lupe fez, e não foi punido, como Flávio Dino fez, e não foi punido. As urnas, aquela maletinha é desgraçada. Encerrou, senador Magno Malta. Mas, senador Magno Malta, eu estava tanto querendo dizer para concluir, Excelência. Era o meu sonho dizer isso para concluir, Excelência. Essa frase, né? Eu pensei que você ia falar assim, assume aqui para me falar, né? Não, senador Magno Malta, com relação ao seu pedido do requerimento de urgência para votação em plenário, direto da Comissão de Educação para o plenário, o projeto de lei de homeschooling, eu não vou deliberar, não vou colocar extra pauta, estamos levando para o senador Davi Alcolumbre, mas eu precisava lhe informar o seguinte, eu sou membro da Comissão de Educação e nós estamos conversando internamente sobre esse projeto. Nós estávamos... Eu sou também, eu cedi o Bagatoli, porque ia ter um evento lá, mas sim, o membro sou eu, de fato. Nós estávamos discutindo o PNE, que tomou todo o tempo da comissão nos últimos meses, e agora estamos fazendo a avaliação da educação integral,
mas estamos conversando com a presidente, conversando com a relatora. O relatório já está entregue, o relatório está perfeito, o relatório feito por uma das parlamentares que mais se destaca na educação, que é a senadora Dorinha. A senadora Tereza reconhece o trabalho da senadora Dorinha. Muitos parlamentares, membros da comissão, é a favor da matéria. E nós estamos conversando com a presidente. Acredito que o ideal seria realmente vir para plenário, e o plenário é soberano. Deixa o plenário decidir. Acreditamos que é um novo tempo, o mundo mudou, nós estamos vivendo uma globalização, as relações de trabalho mudaram, as pessoas precisam do homeschooling hoje, não é nem pelas questões ideológicas que no passado eram colocadas na mesa, é por uma questão de mercado de trabalho mesmo. Hoje, um servidor nosso pode trabalhar na China e levar seus filhos, e seus filhos continuarem estudando lá na China e fazer a prova na embaixada. Mas eles não querem trabalhar na China, não, porque na China não tem CLT, não. Entendeu? Lá é escravidão mesmo. O empregado nosso pode trabalhar em qualquer outro país do mundo e seu filho continuar estudando homeschooling e fazer a prova na embaixada. É a globalização. 90% dos países que compõem a OCDE, senador Magno Malta, e o Brasil, que é tanto, está na OCDE, já tem o homeschooling, porque o novo mercado exige isso. É globalização. Um servidor público nosso, que faz um concurso público, por exemplo, para a Receita Federal, mora em Brasília. Aí ele é nomeado lá em Trombetas, no Pará. Sabe o que acontece com esse servidor? Ele vai e não leva os filhos. Porque lá em Trombetas não tem uma escola que ele possa colocar os filhos. Então, a não autorização do homeschooling, nós estamos dividindo famílias no Brasil. Há um outro segmento, senador Magno Malta, que me procurou muito quando eu era ministra da Família, são os servidores do Itamaraty. Porque o salário do diplomata, do embaixador, é um salário bom, considerável. Mas aquele funcionário da embaixada que tem que ir fazer missão lá fora e que, quando ele leva o filho, vamos supor, vou citar o Japão. Ele leva o filho para o Japão. Ele vai ter uma missão de 2 anos apenas lá. Ele não vai colocar o seu filho numa escola japonesa, porque a língua é difícil. Então, ele tem que colocar o filho numa escola internacional do inglês, por exemplo. Quanto que custa uma escola internacional no Brasil? Quanto custa uma escola internacional lá? Esse funcionário do Itamaraty compromete mais de 70% do seu salário em escola. Então, o que eles fazem? Não levam a família. Fazem missões para o Brasil e deixam a família aqui e vão servir fora. Então, com o homeschooling, eles poderiam levar os seus filhos, eles estariam estudando a matéria, estudando, matriculado numa escola aqui e fazendo prova na embaixada. Então, senador, hoje são categorias profissionais que precisam do homeschooling. Então, se a gente quer ficar na galeria de países desenvolvidos, nós vamos ter que deliberar essa matéria. Senadora Damares, dentro disso, no começo da sua fala, você falou, as relações de trabalho mudaram. Mudaram. Veja, está aí a discussão do 6x1. Rapaz, quem tem que decidir como quer fazer é o trabalhador junto com o seu patrão. Porque o cara pode trabalhar de casa, dizer, olha, eu venho aqui na empresa 2 vezes por semana e o resto eu quero ficar em casa, porque eu tenho criança pequena, vou trabalhar lá, vou fazer de casa, vou trabalhar de casa, eu só quero trabalhar 4 horas. Tudo bem, se ele combinou isso com o patrão combinou com ele, agora nós estamos discutindo aqui uma discussão ideológica enquanto o mundo mudou. O mundo mudou. Então, as relações de trabalho que o trabalhador discuta com o patrão dele. O que ele quer. Aqui, os garçons, por exemplo, eu nunca recebi tanto e-mail de sindicatos e pessoas individuais que trabalham na área de restaurante, na área de alimento, desesperados com essa história do 6x1. Quer dizer, o mundo mudou. Tá, então vamos fazer 4x3 então, bora. Porque o cara discute às 3 horas lá com o patrão dele. E aí o que vai acontecer? Um monte de perna disso pode sair. Parar de demitir, parar de admitir, demitir.
A pessoa trabalha 4 dias, os 3 dias, ela está impedida de fazer alguma coisa. Quer dizer, nós precisamos discutir profundamente essas relações de trabalho. Todas essas relações pela mudança do mundo. O mundo hoje é cibernético. O mundo é cibernético. E as pessoas têm que se adaptar a isso, porque a internet é uma jovem ainda, adolescente, um jovem que está em crescimento. Ninguém nunca mais vai parar. Até o dia que virar um monstro, e que eles vão ter um robô que vai dar ordem em nós. Então, o mundo mudou. O mundo hoje é cibernético. Então, cabe todas essas relações de discussão, tanto do homeschooling, como as relações de trabalho. E essa questão do Itamaraty mesmo, eles mesmos precisam começar a pensar, os governos, isso até é proposta de governo, de você ter gente, né, que seja dos quadros e que seja da área da pedagogia, para poder acompanhar famílias, servir num outro país e servir a família daqueles que são levados para representar o país, que a família fica aqui, aquele problema que você falou. E lá ele tem que pagar uma escola cara, num idioma difícil, que ele vai buscar uma escola cara, porque não tem escola todo dia no Japão que o povo fala português. Então, é uma discussão realmente profunda, necessária, sabe? A questão do homeschooling acabou puxando isso tudo aí, puxou isso tudo para cima, não é? Deixou de ser só uma questão ideológica. Ainda a maioria, né? Até porque o Brasil hoje vive um regime ideológico, né? Descrente, incrédulo e que adora crente em época de eleição, né? Se eu continuar falando aqui, eu vou puxando um trem, vou puxando outro, continuo falando. Agora, realmente a frase está correta. As relações mudaram. As relações de trabalho no mundo mudaram. Nós estamos na era cibernética e isso nunca mais vai mudar. Ou a gente se adapta a isso, ou então nós vamos ficar no atraso a vida inteira. Obrigada, senador. Vou conversar com o senador Alcolumbre, presidente da Comissão de Educação. Eu acho que na próxima semana não será semipresencial, não sabemos ainda. Acho que a gente poderia conversar com a presidente da comissão, com a relatora, e a gente deliberar essa matéria. Nós não temos mais nenhum senador inscrito, a não ser a presidente. Eu vou tão somente fazer uma manifestação rápida, direta, e que eu acho que vai lhe interessar, senador Magno Malta. O mês de junho foi o mês violeta, o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. E nós fizemos inúmeras campanhas no Brasil, todo mundo falou da violência contra a pessoa idosa. Eu subi na tribuna várias vezes para falar sobre a violência contra a pessoa idosa. E uma das violências que eu mais falei foi o estupro da pessoa idosa. Nos últimos anos, nós estamos nos deparando com as mais terríveis histórias de estupro de idosos no país. Aí, no dia 28 de junho, no finalzinho do mês violeta, nós fomos surpreendidos com uma notícia, mais uma notícia, lá da cidade de Registro, em São Paulo, em que um pastor de 64 anos de idade, e eu vou falar o nome dele. E por que eu vou falar o nome dele? Porque as imagens estão lá para provar. E eu vou falar o nome dele porque o governo brasileiro ainda não regulamentou o Cadastro Nacional de Estupradores, aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, e não regulamentou, senador Magno Malta, o Cadastro Nacional de Pedófilo, que eu e o senhor tivemos a honra de lutar anos, e em 24 nós aprovamos a lei foi sancionada, a lei 15.035 de 24, e até agora não foi regulamentada, a lei, então nós não temos um cadastro nacional de pedófilo e nem de estupradores. Como não regulamentaram, terei eu que dizer o nome do estuprador. Dário Conceição, 64 anos de idade, pastor e também servidor público, servidor da Prefeitura Municipal de Registro. E aqui, eu acho que eu e o senador Magno Malta temos legitimidade para falar. Somos pastores e a gente não passa pano para pastor. A gente não esconde quando o crime também é cometido por um pastor. Pelo contrário,
É aí que a gente fica mais indignado, porque o Cristo que nós servimos é o Cristo que manda cuidar. O Cristo que nós servimos é o Cristo do amor, mas é o Cristo do chicote também, que usou o chicote lá com os mercenários no templo. Esse pastor, senador Magno Malta, a sogra dele tem 91 anos de idade, acamada, a mulher na cama, muito doente. Ele esperou a esposa e o filho irem para a igreja. Dentro do quarto da sogra tinha uma câmera de segurança. Aí ele esperou a esposa e o filho irem para a igreja. Ele foi lá e desligou a internet, entrou no quarto e estuprou a sogra de 91 anos de idade. E por que descobriram? Porque essa câmera de segurança era usada também por uma sobrinha da idosa, que é enfermeira, que ficava acompanhando a idosa, a evolução da saúde dela. A sobrinha achou estranho a internet ser desligada e depois a internet voltou para o ar. A sobrinha pediu para ver o que tinha acontecido na câmera. E o pastor achava que só o fato de desligar a internet não estaria filmando. A câmera continuou filmando. E as imagens são fortes. E a própria esposa, filho e família levaram as imagens para a delegacia e o dito pastor Dário Conceição, de 64 anos, está preso e responderá preso. E eu quero mandar uma informação para esse estuprador cruel. Nós aprovamos aqui no Senado a Lei 15.280 de 2025, a autoria da senadora Margarete Busetti. E agora a pena do estuprador começa com 20 anos, vai de 20 a 40 anos. Isso quer dizer, nós praticamente instituímos no Brasil a prisão perpétua, que eu ainda quero a prisão perpétua. Mas o seu Dário Conceição cometeu o crime durante já a existência de uma lei que ampliou a pena para 40 anos. Portanto, eu espero que esse estuprador de uma senhora de 91 anos passe o resto de sua vida na cadeia. Assim sendo, como eu gostaria de ter terminado o Junho Violeta com outros números, com outros dados. Como eu gostaria de estar aqui dizendo, olha gente, saiu o relatório do Junho Violeta e nós melhoramos nos números. Não, os números são assustadores, senador Magno Malta. O Disque 100 está aí para nos mostrar a violência contra a pessoa idosa. Explodiu no Brasil. E explodiu o estupro de idosas e de idosos. E nós estamos aqui para dizer que a gente não vai tolerar isto. Nós não vamos suportar. Nós precisamos nos levantar nesta nação. Se preciso, uma ampla revisão do Estatuto do Idoso. Se preciso, senador Magno Malta, chamar uma constituinte e a gente rever o artigo 5º da Constituição e a gente repensar a prisão perpétua no Brasil. Mas hoje, o governo já poderia, hoje, nos dar algumas respostas, como operações integradas, integrando todas as polícias, operações para a gente ir buscar todos os acusados que estão lá no Disque 100, porque denuncia no Disque 100. Vamos pegar o relatório do Disque 100, vamos fazer uma mega operação no Brasil, como o Bolsonaro fazia, a Operação Vetos, num único dia, 12 mil policiais na rua, indo buscar os agressores de idosos. Bora, ministro da Justiça, bora atrás de todos os agressores de idosos que estão denunciados no Disque 100. Mas o governo brasileiro também já pode dar uma resposta. Entregue para nós a regulamentação do Cadastro Nacional de Pedófilos e de Estupradores. Porque com certeza, Magno, você tem experiência. Essa não é a primeira vítima desse estuprador. Não, isso que eu ia dizer, eu peço Vossa Excelência uma parte para dizer que até apelo ao Ministério Público, que está com o caso, o próprio delegado do caso, que se ele era pastor de uma igreja local, aliás, eu quando digo que prendi muito pastor e muito padre, eu retifico em seguida dizendo o seguinte, eu prendi marginais que se escondiam atrás de uma gravata de uma Bíblia e marginais que vestiam uma batina, e ainda é assim.
eles já são isso. Eles escolhem o sacerdócio para que possa acobertar mais fácil os seus crimes. E pode investigar que não será só essa idosa sogra dele. Não será. É um outro tipo de demônio, sabe? Que tem uma tara por abuso de idosos, como tem o pedófilo com a sua tara por abuso de criança. Por abuso de criança. Assim, bom, a lei está aprovada. A lei só retroage para beneficiar o réu. E nesse caso, a lei não vai retroagir para beneficiá-lo. Ele será, cumprindo 40 anos, porque se não morrer antes, essa peste, vai sair com 104 anos, né, de cadeia. Com 104 anos de cadeia. Então é o seguinte, o apelo é válido. Eu acho que a gente pode também contactar o Ministério Público, lá em São Paulo, para que, na verdade, se ele é pastor de igreja local, ou tem uns caras que são meia boca, que foram ungidos com caldo de cana, ninguém sabe onde é que esse povo foi consagrado, que eles aparecem do nada, sabe? E se é pastor local, se tem pessoas chamadas de ovelhas, né, com um lobo desse, né, mas outras pessoas idosas na igreja, que se faça um levantamento, porque a gente sabe que o pedófilo, quando ele é pego, ele é revelado. Tem um rastro de sangue atrás da vida desse cara. E eu tenho certeza, senadora Damares, como você afirmou aí, que esse elemento deve ter outras vítimas na vida dele. Outras vítimas na vida dele. E, sim, bom, se Vossa Excelência quiser subscrever ou mandar fazer, eu subscrevo esse pedido ao Ministério Público, lá em São Paulo, nesse caso especificamente, para que, se puder, ouvir pessoas acima de meio século de vida que conviveram com esse indivíduo, né? Porque nesse momento acho que tem muita gente com vontade de denunciá-lo. E faço um apelo à sociedade. Eu faço um apelo aos vizinhos. Você que é vizinho de um idoso, de uma idosa, percebeu qualquer movimento diferente? Denuncie. Ouviu um choro estranho? Denuncie. É coisa da minha cabeça. É melhor você denunciar e as autoridades irem lá e tirar dúvida do que você ficar em silêncio e depois você se arrepender. Ligue para o Disque 100, ligue no 190, ligue no Ministério Público da sua cidade, fale com o conselho do idoso da sua cidade. Sabe aquele idoso que faz alguns dias que você não está vendo ele na calçada tomando um solzinho? E você nunca mais viu o seu vizinho idoso? Procure saber o que está acontecendo com ele. Vamos ser vizinhos solidários. Vamos cuidar desse segmento da sociedade que tanto precisa de todos nós. Desta forma, cumprimentando agora, nós estamos vendo que estão chegando crianças aqui. Sejam bem-vindos, que crianças lindas. Sejam bem-vindos todos vocês ao Senado. A senadora aqui está pedindo para todo mundo cuidar do vovô e da vovó. Se vocês têm vovô e vovó, cuidem do vovô e da vovó, tá bom? Sejam bem-vindos ao Senado, é uma alegria recebê-los aqui. Desta forma, não tendo mais nenhum senador inscrito, cumprida a finalidade desta sessão deliberativa extraordinária, agradecendo a presença do senador Magno Malta, que a gente acabou fazendo aqui uma conversa, um diálogo, porque a indignação nos une, Magno. Nós temos a indignação no sangue. Agradecendo a sua presença, eu declaro encerrada essa reunião, a presidência declara o encerramento dessa sessão deliberativa extraordinária, semipresencial, e que Deus abençoe todos vocês. Brasília, são 17h55, terminou nesse instante a sessão deliberativa extraordinária que aprovou a medida provisória 1339. Essa MP vai liberar 266 milhões de reais para os municípios da Zona da Mata Mineira atingidos pelas enchentes no início desse ano. O texto foi aprovado ontem à noite pela Câmara dos Deputados e perderia a validade na próxima semana. Por isso,
isso, foi convocada essa sessão deliberativa extraordinária para esta quinta-feira, às 16h30, para a votação da medida provisória que foi, então, aprovada. Como o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, destacou, a medida provisória vai ajudar 5.000 famílias com R$7.000, além de 230 milhões de reais que serão destinados para a proteção e defesa civil e para a recuperação das áreas atingidas. Então, portanto, a medida provisória aprovada na tarde desta quinta-feira. Nós voltamos ao vivo a qualquer momento com outras notícias aqui do Senado Federal. Enquanto isso, acompanhe as informações pelo nosso site, senado.leg.br/TV e pelas nossas redes sociais. E daqui a pouco, todo o resumo desta quinta-feira, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até lá! Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram fim. E eu começo a ficar nervoso e falar: por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto: onde está o meu projetor? Aí eu acordo. Acordo e fico pensando: o que será que eu sonhei com isso aí? Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil tem uma nova licença paternidade. A licença paternidade atual foi aprovada pelo Senado em março de 2026 e sancionada pela Presidência da República no mesmo ano, no dia 31 de março. A lei tem nome, ou melhor, número 15.371 e passa a valer a partir de janeiro de 2027. Agora, com a lei aprovada, as empresas, os empresários estão com dúvidas de como vai funcionar e os futuros papais, as futuras mamães e as famílias também querem entender. E é sobre isso que nós vamos falar agora no Cidadania. Eu recebo a advogada da COPAI, a Coalizão pela Licença Paternidade, Mariana Covre. Mariana, bem-vinda ao estúdio da TV Senado, bem-vinda ao Cidadania. Obrigada, Marcelo. Então, vamos começar aqui. O que muda com a nova licença paternidade a partir do dia 1º de janeiro de 2027?
muda tudo. Em termos de prazo, que hoje a gente tem 5 dias, e na Copay a gente diz que 5 dias de licença paternidade é menos que o carnaval no Brasil, não é justo? A partir de 1º de janeiro de 2027, a gente passa a ter um novo prazo de licença paternidade, implementado em regime de escalonamento. Então, o ano que vem, 2027, passamos a ter 10 dias de licença paternidade, em 2028, 15 dias, e em 2029, 20 dias. Então, a gente vai entrar num regime de escalonamento e ampliando de 5 em 5 dias, e a partir de 2029 em diante, teremos 20 dias. Bom, é 4 vezes mais do que nós temos hoje. Isso faz uma diferença muito grande, especialmente nos primeiros dias de vida das crianças, menino, menina, enfim. Como é que vai funcionar essa nova licença paternidade? Os empresários querem saber quem paga o salário do pai nesse período. Essa nova lei da nova licença paternidade cria o salário paternidade, que a gente não tinha até agora, porque a licença paternidade não tinha o caráter previdenciário. Com essa lei, ela passa a ter esse caráter previdenciário, como acontece com a licença maternidade hoje no Brasil, e é criado o salário paternidade. O que é isso? É a garantia da remuneração. Durante aquele período que o pai se ausenta do trabalho para cuidar do filho que está chegando, ele tem a garantia de que a remuneração dele permanece a mesma naquele período. E esse salário paternidade é pago pelo INSS, assim como acontece na licença maternidade. Então, essa conta, ela é passada para o INSS. Ele vai formalizar o seu pedido na empresa e o INSS, quem faz esse pagamento, cobre essa conta por ter um caráter previdenciário. Bom, então, no final das contas, é uma escolha que vem chancelada pelo Parlamento, uma lei regulamentada pelo Parlamento, chancelada pela Presidência da República, sancionada. No final das contas, é uma escolha da sociedade que quer os pais participando mais da vida dos seus filhos, especialmente nos primeiros dias. E isso também vai ao encontro de tantas políticas públicas que têm sido aprovadas aqui em defesa da mulher no mercado de trabalho, das questões, inclusive, de violência doméstica. E esse é um ponto importante. Muitas pessoas com quem eu conversei durante a tramitação da lei, um pouco antes da lei ser aprovada, falavam sobre riscos de casos de violência domésticas e daí o pai, logo no começo dos primeiros dias do seu filho, está ali junto com a mãe dentro de casa e isso poderia acabar gerando problemas nesse sentido. Esse é um aspecto que é tratado na lei também, né, dessa licença paternidade. Em casos de violência doméstica, o que acontece, principalmente durante a licença paternidade, existe alguma punição? Esse é um ponto fundamental e inovador da nossa nova lei de licença paternidade, da nova licença paternidade, tendo uma lei pela primeira vez para tratar do assunto. O legislador, sensibilizado com os altos índices de violência doméstica, que tem uma escalada no Brasil, trouxe essa inovação para a lei. Portanto, o pai, homem, que for responder ali, acusado de responder a um crime de violência doméstica, ele pode ter esse direito cassado, o direito da licença paternidade. Então, ele é suspendido por ordem judicial e ele deixa de ter acesso a esse direito. No caso também de abandono material desse menor, o direito à licença paternidade daquele pai que abandona o seu filho materialmente também poderá ser cassado. Então, a licença paternidade, ela é um direito e, como todo direito, cria deveres também. Vai criar deveres para a empresa, vai criar deveres para os pais. Quais são os deveres dos pais, dos futuros pais que vão poder utilizar essa nova licença paternidade a partir de 2027 com as empresas? O que eles devem informar quando tiverem a bela notícia de que vão ser pais? O primeiro dever é cumprir o seu papel ali na corresponsabilidade do cuidado, o dever do cuidado com o filho que chega. Com relação ao vínculo empregatício, ele tem alguns deveres, sim, para exercitar esse direito à licença paternidade. Ele precisa comunicar à empresa, assim que souber
do estado gestacional, né, da companheira, enfim, da chegada do filho. E também ele tem o dever de comunicar se ele quer exercer o direito de acumular suas férias. Então, ele vai ter direito à licença paternidade e a lei garante como benefício ele dizer à empresa, eu quero acumular com a minha licença paternidade o meu período de férias. A empresa precisa de uma previsibilidade para isso. Então, a lei traz o dever do pai de comunicar com antecedência esse exercício do direito de acumulação das férias, assim como a previsibilidade da gestação. Esse é um ponto importante, é importante os futuros papais, as futuras mamães saberem, porque hoje, pela legislação, para um pai acumular seus pequenos 5 dias de licença paternidade com as férias, é preciso um acordo com a empresa. A lei não garante isso. A nova licença paternidade passa a garantir isso como um direito dos pais. E aí, é claro, vale fazer uma comunicação à empresa para que ela possa se organizar e, assim, isso permite mais tempo de cuidado aos filhos, de apoio à mãe, que é o objetivo dessa licença. Agora, uma grande parte dos nossos trabalhadores hoje estão não na economia informal, eles são formalizados, mas são os chamados trabalhadores pejotizados, principalmente aqueles plataformizados, é uma grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras hoje em nosso país. No caso desses trabalhadores, quando eles vão ser pais, eles vão ter o direito também à licença paternidade? Como fica a situação deles? Sem dúvida. A gente falou aqui da relação com a empresa, né? Isso está muito claro. Agora, o trabalhador que é autônomo e recolhe para o INSS, ele vai também ter direito à nova licença paternidade, bastando comunicar diretamente ao INSS. Então, todas as pessoas podem usufruir da nova licença paternidade, todos os homens, desde que façam o recolhimento previdenciário. Agora, como a gente tem esse objetivo da legislação, que é justamente permitir aos pais terem mais tempo de cuidado, isso passa por uma mudança de cultura. E esse é um dos pontos que vocês, na Coalizão pela Licença Paternidade, têm trabalhado, que agora, depois de aprovada a lei, a gente precisa mudar a cultura e entender o papel do homem também como um papel de cuidador. Vocês têm alguns dados, algumas pesquisas que mostram os benefícios desse cuidado paterno, dessa proximidade, dessa presença paterna nos primeiros dias e, claro, ao longo da criação dos filhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que isso se reverte, como é que isso impacta a vida da mãe, do pai e principalmente da criança. Os benefícios são inúmeros, Marcelo, e são de todas as ordens e para todas as partes interessadas ali numa relação familiar, né? Os benefícios para as crianças, os benefícios para os pais, para as empresas que passam a ter um turnover ali muito menor, com pessoas trabalhando muito mais satisfeitas. Os homens ganham muito, tem um dado muito interessante da neurociência que já viu que não só nós, mulheres, no ato de gestar e dar à luz a um filho, produzimos ocitocina, mas o homem também passa a produzir quando ele está naquele primeiro momento da chegada do filho, do nascimento ou da adoção, recebendo o filho com toda aquela emoção. Há alguns estudos da neurociência que mostram como que o cérebro do homem ele se modifica com essa chegada, a gente chama de cérebro paterno. E ele também produz ocitocina, que é o que permite esse grande afeto naquela chegada, aquela grande felicidade, se criando ali um momento decisivo para se firmar um vínculo afetivo para o resto da vida, para o longo do tempo. Quando a gente olha a quantidade de crianças e brasileiros que não têm o pai no registro de nascimento, né? A gente tem quase 2 milhões de crianças no Brasil ainda sem esse registro do pai na certidão de nascimento. Quando a gente olha dados de menores institucionalizados, menores infratores, que não têm ali o pai, em sua grande maioria, mais de 90% do registro da certidão de nascimento. E, por outro lado, quando a gente estuda países que já trouxeram essa corresponsabilidade num nível de maturidade muito maior, para a parentalidade, para o pai presente nesse primeiro momento, a gente vê que os índices de violência caem. Esses menores têm uma propensão muito menor à violência. Então, são inúmeros benefícios.
e para a equidade de gênero, para a mulher realmente não só entrar no mercado de trabalho, mas permanecer, ascender. Não existe equidade de gênero numa cultura que ainda deposita toda a responsabilidade do cuidado no papel da mulher. Para a gente avançar enquanto sociedade, enquanto país, a gente precisa dessa corresponsabilidade, do cuidado compartilhado. Então, eu acho que essa lei, ela traz a nova licença paternidade com uma série de benefícios previdenciários trabalhistas, mas fundamentalmente como colocando a nova licença paternidade no Brasil como um catalisador decisivo para impulsionar mudanças comportamentais, mudanças de mindset, de modelos mentais e, principalmente, mudança cultural na nossa sociedade. Eu vejo que hoje nós estamos mais maduros para tratarmos esse tema e a gente recebe essa entrega legislativa, que foram quase 38 anos, desde a Constituição Federal, a gente aguardando. Essa é a primeira lei da licença paternidade no Brasil. A gente tinha uma previsão meramente constitucional de que, olha, todo trabalhador tem direito à licença paternidade no Brasil, a Constituição disse em 88. Mas ainda o legislador não tinha cumprido o seu papel de trazer a regulamentação, de trazer uma lei que, de fato, tratasse de um prazo maior que refletisse a realidade social e das famílias do Brasil. Então, a gente recebe essa lei com muita alegria, com muita expectativa e vamos agora startar mais ainda movimentos de informação, sensibilização e conscientização para uma mudança cultural no Brasil. Essas questões que você trouxe tem um aspecto muito importante que nós conversamos antes também, você me passou alguns dados bem importantes. A licença maternidade, ela é meio que a referência para essa lei da licença paternidade. A nova lei da licença paternidade, ela se espelha na lei da licença maternidade, com diferenças. A mulher ainda tem um tempo maior de licença para esses primeiros dias, meses de cuidado com as crianças. Há uma expectativa, claro, da coalizão de muitos setores da sociedade. Eu faço parte dessa expectativa também de que haja uma licença parental, em que os dois tenham, de fato, mais tempo de licença. Mas o ponto que eu quero trazer é que a licença maternidade, embora seja um direito já da Constituição, já de muitos anos, desde 1988, apesar de ser um direito garantido, reconhecido e até incorporado já na nossa sociedade, há ainda um grande número de mulheres que são demitidas logo após encerrado o período da licença maternidade. Essa nova lei pode ajudar um pouco nesse equilíbrio e diminuir esses índices? Sem dúvida. Como eu falei, essa nova lei, essa nova licença paternidade é um catalisador fundamental para impulsionar a equidade de gênero no aspecto de mercado de trabalho, por exemplo. Que quando a gente olha, a mulher já consegue hoje ascender e ingressar no mercado de trabalho e caminhar junto com o homem, né, num paralelo. Quando vem o filho, a chegada do filho, a mulher decai, ela sai do mercado de trabalho. A gente tem um alto índice, mulheres continuam sendo demitidas no Brasil no retorno da licença maternidade. A gente tem um índice de aproximadamente 56% das mulheres sendo demitidas. E por que isso? Porque a gente não tem uma maturidade para uma plena equidade de gênero. A gente ainda não olha para a corresponsabilidade, para o papel do cuidado dividido de forma mais igualitária entre homens e mulheres. E isso é decisivo e se reflete, sim, no mercado de trabalho. Essa sobrecarga da mulher com todo o cuidado que requer um recém-chegado, os cuidados da casa e tudo que envolve o cuidado com uma criança, sobrecarregam de uma forma que ela não consegue permanecer, e isso não é equidade de gênero. E a gente também, além de ter essa cultura ainda, esse modelo mental que coloca, na maior parte, em cima da mulher as responsabilidades com cuidado, a gente tem algumas empresas ainda no Brasil, muitas, que entendem que a mulher, depois que vira mãe, não tem o mesmo nível de entrega, o que é absolutamente mentira, é falso, é desinformação. Quando a gente olha estatísticas e as empresas que já têm um nível de maturidade e entendimento sobre isso,
mostram essas estatísticas dos resultados de quando eu tenho uma corresponsabilidade respeitada, um olhar para a parentalidade, não só para a maternidade, trazem números que precisam ser visibilizados, de efetiva entrega, de famílias mais comprometidas com a entrega dos negócios para esse país. Então, vou repetir, a nova licença paternidade é um catalisador fundamental para o Brasil enquanto sociedade, para as empresas, para as famílias, para os homens, para as mulheres, compreenderem ainda mais a importância real da equidade de gênero no mercado de trabalho, inclusive. E é interessante porque nós vivemos hoje um momento, né? Nós estamos gravando essa entrevista em maio de 2026, isso fica aí para a história da nova licença paternidade. E hoje se discute no Brasil uma redução da escala 6x1. Não vou entrar nesse detalhe, mas há um ponto que é muito falado, que é a tal da produtividade. E a produtividade de um pai ou de uma mãe, depois que chega uma criança, ela tende justamente a aumentar na medida em que você tem esse cuidado, porque é a tal da ocitocina que vai, né, dando essa vontade, essa vitalidade que é tão importante para as famílias. Agora, tem algumas outras perguntas que as pessoas querem saber, principalmente os futuros pais, e que não estão claras ainda nessas novas regras. No caso de adoção, já se entende que a mulher, quando adota, ela tem o direito à licença maternidade da mesma forma. E a adoção se adota criança recém-nascida, com poucos meses de vida, com poucos dias, com alguns anos de vida e até adolescentes. Todos esses casos de adoção, eles serão protegidos pela lei da licença paternidade? Os pais que adotarem terão esse direito? Com certeza. E aí é bem importante a gente pensar assim, a nova licença paternidade é para o pai do filho que chega, seja o filho que nasce, o filho biológico, ou que chega por adoção, criança ou adolescente, tá? E também para aqueles pais que têm uma decisão judicial de guarda para fins de adoção. Em todos esses momentos, a licença paternidade, a nova licença paternidade está garantida agora por essa lei. Bom, nos casos de casais homoafetivos, vale também a lei? Com certeza, a lei vale para toda a sociedade brasileira, para todo cidadão e cidadã brasileira. Não tem distinção, não pode haver discriminação. A lei traz uma amarração fundamental para políticas antidiscriminatórias. E a gente já tem decisões judiciais, inclusive, que reconhecem essa realidade social e trazem um entendimento. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão de união homoafetiva para duas mães, entendendo em caso de repercussão geral, que significa que o judiciário está analisando casos semelhantes numa série de processos. Então, é muito claro deixar que legislação sobre licença paternidade, licença maternidade é direito de todo cidadão brasileiro, sem distinção. Bem importante você colocar essa questão do STF, da repercussão geral, porque a gente está falando aqui da instância máxima da nossa justiça, e quando se fala em repercussão geral, quer dizer, essa lei vale para todo mundo, sem distinção, e abarca todos os casos. Agora, tem um ponto que é bastante importante, você trouxe também um dado, que aqui vai uma notícia boa para brasileiras e brasileiros, que essa nova lei vai colocar o Brasil na liderança na América Latina em termos de licença paternidade. Conta isso para a gente. Exatamente. Quando a gente atingir os 20 dias de licença paternidade, de 2029 em diante, o Brasil se torna o país na América Latina com a licença paternidade mais sólida. A gente não tem hoje nenhum país com mais de 15 dias de licença obrigatória e remunerada. Então, a gente está dando um passo tão fundamental em termos de sociedade que isso se reflete num cenário global, sem sombra de dúvidas, tornando o país aí uma referência global, num olhar, num passo, numa jornada de maturidade para a equidade de gênero. Agora, nós tivemos uma lei aprovada pelo Senado Federal, sancionada pela Presidência da República, fizeram essa parte do dever de casa, mas falta regulamentação. E aqui a gente tem um ponto muito importante, a gente precisa aqui puxar a orelha do Poder Executivo, porque agora a bola está com vocês. E sem essa regulamentação, a lei não vale?
A lei precisa para que, a partir de 1º de janeiro, ela entra em vigor, 1º de janeiro de 2027. Ela só tem como ser operacionalizada, só tem como as empresas demandarem o INSS se a gente tiver uma regulamentação que agora depende, de fato, do Poder Executivo Federal, um decreto regulamentador do Presidente da República e portarias interministeriais, assim como aconteceu com a licença maternidade. Há um comprometimento muito grande com o cumprimento efetivo, se dar eficácia para essa lei, com esse esforço que agora é a próxima fase, que é o esforço da regulamentação da lei. Trazendo ali todos os parâmetros, dúvidas que ainda pairam sobre o texto legal, como que ela vai ser operacionalizada na prática, aonde que as empresas têm que lançar no sistema do governo federal a entrada ali do pedido de licença paternidade, tudo isso vai ser abordado no âmbito da regulamentação, que está sendo bem já discutida e tem um comprometimento do Executivo com isso. Você falou em obrigatoriedade e remuneração. O pai, a partir de 2027, especialmente com a vigência da nova lei, ele tem a obrigação de tirar a licença paternidade ou isso é uma faculdade, ele escolhe se vai tirar ou não? É um direito-dever, né? Todos os pressupostos que a lei traz de como ela foi pensada, como essa nova licença paternidade foi pensada, e um dos pressupostos é para que o pai efetivamente tenha todas as garantias de remuneração, de trabalho, de estabilidade, de férias para estar naquele momento com o filho. Então, é pressuposto para ter o direito, exercer o direito da licença paternidade, que ele de fato esteja com o filho na sua chegada. Se o pai sai e não goza desse direito, ele perde a licença paternidade. A lei proíbe outra atividade remunerada sendo exercida no período de licença paternidade. Então, a licença paternidade não é para férias, não é para terminar aquele mestrado que foi começado, é efetivamente para botar a mão na massa, com toda a felicidade que é com a chegada de um filho. E ajudar em todas as tarefas ali, inclusive ter a criança no colo, como é fundamental, porque esse momento é decisivo. E veja, Marcelo, como a sociedade, o legislativo, os governos, as empresas, esse grande movimento, esse coletivo multissetorial de pessoas, de empresas, de governos, do legislativo também, do judiciário, que nos ajudou a impulsionar essa pauta, é no sentido de criarmos mecanismos para efetivamente esse pai poder sair e ficar esse tempo com seu filho. Então, os pressupostos são esses. Se ele não gozar isso, ele não vai ter os benefícios que a licença está trazendo. O salário paternidade, a estabilidade, a possibilidade de emendar férias, é isso. É isso, a licença paternidade para exercer a paternidade na sua plenitude e eu falo pela minha experiência, não existe nenhuma experiência mais enriquecedora do que a paternidade. Essa é a minha experiência de vida, se eu posso contribuir de alguma forma. Agora, tudo isso que nós falamos de licença paternidade, desses direitos, a gente está falando de direito de família, de justiça, isso é assunto de cidadania. E para você, Mariana, o que é cidadania? Cidadania é uma corresponsabilidade no cuidado das crianças, dos filhos no Brasil, totalmente compartilhada entre homens e mulheres. Para mim, cidadania é isso, Marcelo. Bom, Mariana Covre, advogada da Coalizão pela Licença Paternidade, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas.
Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. A primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. A recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Recuperar a Caatinga faz bem ao Brasil como um todo. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, de um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A maioridade penal deve ser reduzida em casos de crimes graves? Jovens infratores precisam de punição mais rígida ou de políticas de prevenção? O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Edilson Mongenot, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Daniele Tuoto, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem
serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho, tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais, por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é a ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho,
A gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações de trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando de ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com a assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas é ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis,
mais, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador, mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais. Tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos. Tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento. Né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Isso. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, isso, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido. Tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada. É claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas. Então, tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas,
a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas um dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas um dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que as empresas, como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer? Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias. Então, é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência. É um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que restaurante, cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares Sim. onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa?
Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso. O que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então, eu tenho... Mas entenda que, assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores... eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão? Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizadas, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema.
Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1. Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E, como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. Porque o Brasil é isso. No Brasil você vê isso muito, rock and roll com samba, com funk, com baião, com tambo, com não sei o quê. Eu sei que vai ser tudo, mas tenho que esquecer de lá, meu povo. Quero ver balançar, joga fora do lixo, joga fora do lixo, joga fora do lixo. O Brasil é muito isso, o Brasil é muito rico, esse orgulho que eu tenho da cultura brasileira. Agora é lei. O programa Luz do Povo vai beneficiar famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh. A gratuidade na conta de energia elétrica deve atingir famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. O programa também alcança lares de idosos que recebem o benefício da prestação continuada, indígenas e quilombolas. O Senado votou, agora é lei. Brasil registra 150 casos de abuso de vulnerável por dia. Espírito Santo cria Semana Estadual de Combate ao Etarismo. Câmara proíbe o uso de substância tóxica em chupetas. Aprovado o projeto que institui o programa Contrato de Primeiro Emprego. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui
com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então, eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada para proteger crianças levadas de um país para o outro por um dos genitores sem autorização, a Convenção de Haia tem gerado debates, principalmente quando envolve casos de violência doméstica. Segundo relatos analisados por uma subcomissão criada aqui no Senado em 2025, muitas brasileiras que voltam ao país com seus filhos para fugir de agressões acabam sendo acusadas de sequestro internacional e enfrentam longas disputas judiciais. Hoje vamos conversar sobre essa realidade, sobre os desafios enfrentados por essas mães e as propostas para garantir mais proteção às mulheres e às crianças. E nossa convidada é Janaína Albuquerque, ela é advogada, especialista em direito internacional e conversa com a gente agora de forma online, direto de Portugal. Janaína, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Você é uma pessoa que já milita nessa área, né, há algum tempo, tem bastante repertório sobre o assunto. E a gente quer começar perguntando o que é a Convenção de Haia, que você explique um pouco sobre essa legislação e qual é a questão que envolve hoje essas disputas judiciais entre pais de países diferentes e que sempre tem a criança como um foco central dessa questão. Raquel, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pelo convite da TV Senado. É um prazer estar aqui com vocês hoje e também obrigada aos ouvintes que estão aqui assistindo essa entrevista. A Convenção da Haia é um tratado internacional que estabelece um mecanismo de cooperação internacional para regressar crianças que foram retiradas ou ficaram no outro país, que é diferente daquele de onde elas moram, além do tempo autorizado. Então, basicamente, é justamente o fato da criança, de alterar a residência da criança sem autorização do outro genitor. E muito se fala sobre a Convenção da Haia ser talvez uma convenção sobre disputas internacionais de guarda, mas na verdade não é isso. A pretensão da convenção é justamente não falar de guarda. A convenção ela só vai estabelecer um procedimento para que a criança fique ou para que a criança retorne. Então, também é um instrumento que hoje em dia ele tem se falado muito a respeito dele em virtude dos casos de violência doméstica. Porque a convenção, quando ela foi criada, foi num momento muito diferente do que a gente vê hoje. A convenção foi elaborada ali no final da década de 70, para o início da década de 1980, e a pretensão na época é que as crianças pudessem retornar para o país onde elas residem, justamente para que se discutisse a guarda no foro correto, no lugar correto, porque o lugar onde a criança mora é o lugar que vai ter mais acesso à rotina da criança, vai poder produzir provas, vai ter mais contato, de fato, com a vida da criança. Então, é como se fosse quase um regulador dessa competência internacional, sem necessariamente falar da competência direta. E, com o passar do tempo, a situação ela foi mudando um pouco de aspecto, porque na época, 1970, por aí, os pais homens eram os que mais subtraíam as crianças para outros foros, porque eles se viam desprivilegiados em ações de guarda que concediam a guarda para as mulheres, para as mães. Então, eles levavam a criança para outro país na expectativa de obter uma decisão mais favorável sobre a guarda dos filhos. E com o passar do tempo isso foi mudando. Então, desde a década de 90, houve uma inversão e as mulheres passaram a configurar como as principais genitoras subtratoras nesses casos que envolvem a convenção. E hoje em dia, a gente sabe que, pelos dados globais, pelo menos 75% dos casos de subtração são cometidos por mães, e sabemos que a grande maioria deles, não existem números exatos por diversos fatores, mas que a grande maioria deles, a subtração é motivada pela violência doméstica. Então, esse é, de fato, o principal tópico de discussão nessas circunstâncias, porque a violência doméstica não é prevista como uma exceção ao retorno. Isso teve uma certa mudança dentro do Brasil por conta de uma série de iniciativas
legislativas e jurisprudenciais, mas, essencialmente, entre todos os estados contratantes, essa não é a realidade. Você tem noção, dados, de quantas mulheres brasileiras hoje possuem processos judiciais que precisam se utilizar dessa convenção como base? Números exatos são muito complicados. É preciso verificar. Tem casos que eles... Vamos lá. Esses casos, eles têm duas fases do procedimento. Tem uma fase que é uma fase administrativa e uma fase que é judicial. Então, pelo trâmite previsto na convenção, esses procedimentos eles seguem um fluxo, primeiramente, o que a gente chama entre autoridades centrais, que são órgãos designados pelos governos de cada país signatário da convenção, que vão unificar esse tipo de demanda. No caso do Brasil, a autoridade central administrativa federal fica no Ministério da Justiça. Então, os casos, via de regra, passam pela CAF e, eventualmente, eles se tornam processos judiciais que correm na Justiça Federal. Mas existem também caminhos por meio dos quais a via da cooperação pela autoridade central, ela não acontece. Então, os processos, eles são ajuizados diretamente na Justiça Federal. Isso sem contar outros tipos de situações, por exemplo, de negociações que não chegam, às vezes, num processo. Então, esses números, os mais exatos que a gente vai ter são os números divulgados pelo próprio Ministério da Justiça, mas é muito provável que existam mais casos ainda. E eu ainda iria um pouquinho mais além, porque qualquer família que possua elementos internacionais, famílias binacionais de nacionalidades diferentes ou famílias brasileiras que residam no exterior, se existe a possibilidade de acontecer um deslocamento da criança para outro país não consentido, a convenção sempre vai estar ali no pano de fundo. Ela sempre vai ser objeto de discussão, porque sempre vai ser um receio, na hipótese de uma ruptura familiar, que aconteça de fato a subtração. Então, é um pouco difícil de estimar esse número. A gente tem os números do Ministério da Justiça, mas é provavelmente um número muito maior. E já que a gente está falando da instituição brasileira, como o Estado, de que forma o Estado oferece algum tipo de suporte para essas mulheres? Como isso acontece na prática ou não acontece? Depende de cada país, Raquel. Cada país vai proporcionar um tipo de sistema de assistência próprio, porque a convenção ela não vai tão além assim. Existe uma parte da convenção que é padronizada para todos os países signatários, mas existem medidas de interiorização que dependem de cada sistema, de cada lei. No caso do Brasil, quando as mulheres chegam, elas têm que responder a esse processo, seja para o Ministério da Justiça ou, eventualmente, na Justiça Federal. Atualmente, a Defensoria Pública lançou um programa de assistência para as mães da AIA, que oferece esse auxílio jurídico especializado nesse tipo de demanda. Então, as mulheres que sofrem violência, elas podem recorrer, sim, à Defensoria Pública, mas esse é um programa novo, já é uma inovação do direito brasileiro. Mas, fora isso, elas têm que responder a esse processo. Então, esse tipo de assistência, na verdade, tem algum tipo de assistência dada ao genitor que demanda o retorno da criança, porque quando se inicia esse procedimento pela autoridade central, eventualmente esse processo é encaminhado para a Advocacia Geral da União, que é quem de fato entra com o processo. Mas a Advocacia Geral da União não representa o genitor abandonado. A Advocacia Geral da União representa o Estado brasileiro. Mas, de todo modo, os interesses do genitor abandonado acabam sendo tutelados pelo ajuizamento dessa ação. Então, foi uma ótima iniciativa da Defensoria Pública de lançar esse programa, porque consegue equilibrar um pouco mais ali o que acontecia em questão de disparidade de armas entre ambas as partes. Mas, fora isso, é muito complicado. Também porque essa assistência prestada pelo Estado brasileiro é muito limitada quando as mulheres estão fora do país. Muitas delas recorrem, sim, aos consulados, às embaixadas, mas ainda assim é muito limitado porque depende do acionamento dos mecanismos de proteção locais. E nem sempre esses mecanismos conseguem ou estão preparados para lidar com as mulheres migrantes. Então, acaba tendo uma certa dificuldade na hora de entender a situação jurídica delas mesmo, né, nessas circunstâncias. Então, a gente vê que essas mulheres migrantes, né, elas acabam tendo mais vulnerabilidade. São barreiras linguísticas, dependência financeira, muitas vezes, né, daquela pessoa,
do companheiro ou do marido, enfim. Isolamento social, por exemplo, também. Então, de que forma isso impacta como é que eu posso falar? Isso impacta na forma como elas conseguem ou não comprovar, por exemplo, essa situação de agressão que ela vive dentro de casa? Esse, Raquel, é o ponto central de toda a questão, porque é justamente as múltiplas vulnerabilidades vivenciadas pelas mulheres migrantes que obstaculizam a obtenção de provas. Quando a gente pensa, já que é difícil no nosso próprio país, às vezes, conseguir uma medida protetiva, conseguir uma condenação, conseguir ali algum tipo de salvaguarda contra a violência, é muito mais difícil quando você está fora do país. Você mesmo falou a questão linguística, porque se não consegue falar a língua, como é que vai chamar as autoridades? Mas vai além disso, é uma dependência financeira, muitas vezes, é uma dependência do status migratório, é porque residem na casa do agressor, é porque elas são lidas pelos sistemas estrangeiros de uma forma discriminatória. As mulheres migrantes, principalmente as mulheres brasileiras, latinas, são racializadas, elas sofrem preconceito, elas são lidas pelo sistema de uma forma pejorativa, e isso tudo torna muito mais difícil. E também uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é importante entender que o sistema brasileiro, ele é muito mais avançado do que diversos outros sistemas de países que a gente consideraria, entre muitas aspas, mais desenvolvidos que o Brasil, porque a gente não utiliza muito mais essa terminologia, mas os países, principalmente da Europa, Estados Unidos, Inglaterra, a gente pode até ter uma suposição de que tudo funciona melhor, mas essa não é necessariamente a realidade. A Lei Maria da Penha é única. E a Lei Maria da Penha, além de estipular a base legal para o reconhecimento de vários atos vistos como violência pelo direito brasileiro, violência psicológica, violência moral, violência vicária, violência digital, tudo isso que a gente já entende no direito brasileiro não necessariamente é assim lá fora. E fora também não existem necessariamente delegacias da mulher, não existem varas de violência doméstica e os processos eles são fragmentados. A violência doméstica ela não entra nas discussões familiares, ela não entra nos processos de divórcio, ela não entra nos processos de guarda e tudo isso essa fragmentação gera invisibilização desses problemas. Então, quando as mulheres elas tentam obter essas provas, elas têm extrema dificuldade. Por várias razões, é uma questão mesmo sistêmica. E quando elas retornam para o Brasil, essa é, na verdade, o X da questão. Porque a gente agora tem a decisão do Supremo, nas ADIs 4245 e 7686, que fala sobre indícios concretos e objetivos de violência sofrida para constatação da exceção de grave risco. Eu acho que eu estou falando um pouco em termos técnicos, podemos nos aprofundar sobre essa base legal, mas o Supremo não definiu o que são indícios concretos e objetivos. Isso é bom e isso é ruim. Porque é ruim porque a gente fica sem um direcionamento específico, mas é bom também porque permite que outros tipos de provas sejam apresentados, que não estabeleçam um patamar inalcançável para essas vítimas. Mas é muito comum que elas tentem apresentar boletins de ocorrência, chamados para organizações da sociedade civil, como é o caso, por exemplo, da Revibra, que atende essas mulheres, tentativas de contato com o consulado, relatórios sociais, enfim, relatórios dos serviços do Conselho Tutelar. São vários tipos de provas que podem dar esses indícios, mas não necessariamente eles vão demonstrar irrefutavelmente que a violência aconteceu. Uma outra dúvida que eu tenho em relação a essas mães que saem desses países, voltam para o Brasil com seus filhos nessa condição. A legislação trata essa ação como subtração, como um sequestro e de que forma também essas crianças são retiradas, né, desse convívio com a mãe e devolvidas para aquele país de origem, se existe algum protocolo sobre essa ação, porque a gente às vezes vê algumas cenas que são até chocantes. Aliás, a maioria dessas cenas é muito chocante. A gente vê aquela criança sendo retirada de forma muito brusca, né, de forma muito violenta daquela casa para ser devolvida ao pai, por exemplo, que está em outro país, por conta de uma decisão judicial. Então, já existe algum avanço em relação a isso, algum protocolo, quando de fato tem que haver esse retorno dessa criança? Vamos lá. São duas partes da sua pergunta. Primeiro, a diferença entre subtração e sequestro, depois essa questão da execução do retorno.
Subtração e sequestro é a mesma coisa, na realidade, no contexto da convenção. É porque a gente tenta evitar usar a terminologia sequestro, apesar de ser o termo que é utilizado no decreto-lei que promulga a convenção no ordenamento jurídico brasileiro. Mas, na realidade, se a gente olha para os documentos de elaboração da convenção, aqueles ali das discussões entre os legisladores e idealizadores da convenção, eles deliberadamente se afastaram dos termos sequestro, porque isso dava a entender que alguma coisa, algum crime tinha ocorrido. E não necessariamente essa é a questão, porque a Convenção trata dos aspectos civis da subtração internacional. E como a língua de trabalho dos legisladores é inglês, no caso inglês e francês, na tradução para o português, infelizmente, ficou ali consignado o sequestro. Mas sequestro não é a terminologia adequada, principalmente porque dá a entender que, além do crime ter sido cometido, é utilizado como uma forma de estigmatização principalmente das mulheres que subtraem. Né? Isso vem como um aspecto negativo, já dando a entender alguma constatação mais definitiva sobre o ato em si. Mas, então, alguns países também, só para complementar, eles criminalizam, de fato, a subtração. Então, em muitos países europeus, também Estados Unidos, Canadá, Austrália, a subtração é um tipo penal. E, portanto, além do processo da convenção, vai possivelmente dar ensejo a um procedimento criminal no país estrangeiro. Então, tem essa fragmentação que acho que é importante fazer essa distinção. Agora, sobre a execução das medidas de retorno em si, a convenção ela só trata da parte do processo de retorno, não da execução do retorno em si. Ou seja, a convenção ela só vai estabelecer até o momento que a decisão de retorno ou não vai ser tomada. Então, não existe nenhum tipo de protocolo específico que obrigue os países a adotarem determinadas salvaguardas na hora da execução. Muito tem sido feito no âmbito da Conferência da Haia, que é o organismo internacional que elaborou essa convenção, no esforço de tentar promover um retorno seguro, de promover um retorno que leve em consideração, por exemplo, situações de risco, o que eles chamam de medidas de proteção, que seria como se fosse condicionantes para que o juiz que determina o retorno, no caso o juiz brasileiro, por exemplo, ficasse satisfeito que o risco poderia estar eventualmente mitigado com o cumprimento dessas salvaguardas. Mas é justamente a falta de uma estrutura normativa que garanta a executibilidade dessas medidas lá fora que torna isso tudo muito frágil. O que eu tenho visto na realidade aqui também em Portugal, porque eu atendo algumas mulheres também por aqui, que elas vieram de um retorno de outro país, não só necessariamente do Brasil, mas de outros países, e os juízes às vezes até tentam colocar algumas medidas, por exemplo, um pagamento em dinheiro, um afastamento temporário do lar da família. Algumas também falam sobre a retirada das queixas criminais ou não iniciar um processo de guarda até que a mãe volte, alguma coisa nesse sentido. Mas precisa haver algum outro tipo de procedimento para garantir que essas medidas serão cumpridas. Existem algumas convenções que poderiam tratar de partes disso, mas o Brasil não faz parte de nenhuma delas. Aqui o Brasil poderia eventualmente assinar, seria a Convenção de 1996, que é a convenção que a gente fala é a Convenção da Haia de 1980, mas existem outras convenções da Haia, e essa convenção está em processo de ser estudada, inclusive com uma medida do próprio Supremo nas ADIs que eu havia mencionado. Mas essa convenção, por exemplo, ela não trata necessariamente das medidas de proteção direcionadas à mãe, só à criança. Então, só haveria um tipo de reconhecimento e execução das medidas que cobrem a criança. Então, todo esse cenário está sendo construído, mas também fica a questão, Raquel, será que risco de violência doméstica pode, de fato, ser mitigado por essas medidas? Porque, na verdade, mesmo que elas sejam ali oferecidas, elas podem ser meramente ilusórias. Né? Por exemplo, teve um caso que eu acompanhei, por exemplo,
que o retorno foi condicionado a um pagamento de uma estadia temporária, a um pagamento de uma quantia para que a mulher conseguisse chegar e se reerguer, só que o retorno aconteceu antes de assegurar que isso teria acontecido. Então, ela chegou até o outro local, até havia uma reserva no hotel, mas chegou no hotel, precisava de um cartão de crédito, ela não tinha um cartão de crédito, resultado, ela não pôde ficar no hotel. E a transferência bancária que ia ser feita, de fato, foi feita, mas só chegaria na conta dela dali a 10 dias. Então, nesses 10 dias, ela ficou completamente vulnerável. Por isso, essas falhas, esses pontos cegos, eles são muito importantes e muito difíceis de mensurar. Então, é muito delicado. Não é uma obrigação que essas salvaguardas sejam estipuladas, mas também, paralelamente, acontece toda uma discussão a respeito se elas são ou não adequadas ou se elas são meramente ilusórias. Em algum momento desse processo, a manifestação da vontade da criança, ela é levada em consideração? Deve ser, até porque a vontade da criança consta como uma das exceções ao retorno. É o artigo 13(2). No caso, 13, parágrafo 2º. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, as crianças só são, de fato, escutadas diretamente a partir dos 12 anos. Existem algumas hipóteses que são escutadas um pouquinho antes, mas é orientado que o juiz deva levar em consideração não só a idade, mas o grau de maturidade da criança. Então, quanto mais a criança tem autonomia para poder decidir sobre aquilo de conta própria, até porque é uma decisão muito grande a ser tomada. Muitas crianças, elas ficam ali divididas entre agradar um genitor, agradar o outro, e isso pode levar, enfim, a uma série de discussões. Também isso dá ensejo a outros tipos de argumentações, falam que a criança está sendo às vezes manipulada, se ela fala que ela quer ficar. Então, é complicado, mas é uma obrigação. A gente não pode deixar de esquecer que o Brasil é signatário da Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, que prevê o direito de toda criança ser ouvida e de a opinião dela ser levada em consideração nos processos que dizem respeito a elas. Portanto, isso é viabilizado de alguma forma, mas com todas essas ressalvas de que vai se levar em consideração a idade e a maturidade da criança. Janaína, eu comecei o programa informando que no ano passado, em 2025, o Senado Federal criou uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente sobre esse tema. E eu sei que você acompanhou todo esse processo, todos os debates. E eu queria entender se, da conclusão que foi tirada dessa subcomissão, houve relatório, né, no final, se houve algum encaminhamento concreto, se houve algum avanço em relação a isso, de que forma o legislativo brasileiro também tem atuado ou pode atuar em relação a essa questão. Raquel, o trabalho da subcomissão foi realmente fantástico e inovador. Inclusive, eu até tive a oportunidade de falar para o Senado mexicano há alguns meses e eu até elogiei o trabalho da senadora Mara Gabrilli na condução dessa subcomissão, porque realmente foi importantíssimo para poder dar voz a essas mulheres. Essa que é a grande dificuldade. A gente precisa escutar essas mulheres. Eu sempre também falo muito isso nas minhas intervenções. A gente não tem como mensurar a dificuldade real que elas passam sem que a gente entenda a situação que elas viveram pelos olhos delas. Então, foi essencial que esse debate acontecesse, inclusive com a participação de outros especialistas e de outros participantes do governo, que foram ali também partilhar suas experiências e as próprias dificuldades institucionais na condução desses casos. E foi realmente de muito valor agregado para todo o avanço desse debate. Inclusive, tem um projeto de lei que está correndo agora, que acabou de ser aprovado, salvo engano, foi na CCJ, que é o PL 565 de 2022, salvo engano, eu posso estar equivocada sobre o número, mas também foi de relatoria agora da senadora Mara Gabrilli, que foi um grande avanço. E esse relatório, ele pode, na verdade, quer dizer, esse projeto de lei, ele pode chegar, inclusive, a complementar a ação do Supremo, porque o projeto de lei ele vai além, ele dá, por exemplo, as provas que podem ser eventualmente aceitadas como indícios concretos objetivos de violência doméstica, o que ajuda um pouco a orientar o que elas significam, né? Porque sem uma condenação, às vezes criminal, pode parecer muito frágil. Então, ele fala sobre, por exemplo,
o que eu havia mencionado de relatórios da sociedade civil, de comunicações para o consulado. E esse projeto de lei, na verdade, ele nasceu na Câmara dos Deputados. Então, uma vez que ele seja aprovado pelo Senado, ele vai ter que retornar à Câmara. E agora ele tem que finalizar o seu trâmite também no Senado com a aprovação do relatório em si, com as suas devidas modificações. Então, é muito importante que os parlamentares se atentem a essa questão e que eles enxerguem esse relatório com muito cuidado, porque o Brasil, ele realmente se tornou o principal expoente na proteção das mulheres que sofrem violência e regressam para o seu país de origem. Então, o Brasil realmente está dando tom de várias discussões, não só com as decisões do Supremo, mas também com o avanço desse projeto de lei no Senado. Conheço, inclusive, outras organizações, outros parlamentares de outros países que estão prestando atenção no que está acontecendo e que estão muito interessados nos avanços que o Brasil conseguir com essas inovações. Janaína, de forma muito breve, se você puder me ajudar a condensar a informação, de que forma alguma mulher que esteja nos assistindo agora, que esteja passando por essa situação, ela pode buscar ajuda, suporte, qual meio, canal, ou o passo a passo que ela tem que seguir de forma bem resumida, por gentileza? Bom, as mulheres que estão passando por essa situação no exterior, elas sempre podem pedir ajuda de organizações que já trabalham com esse tipo de demanda. Por exemplo, a Revibra Europa, que é a organização que eu sou coordenadora jurídica, oferece esse tipo de assistência para poder organizar a situação e entender os próximos passos. É super importante não tomar nenhuma medida que seja irreparável, não tomar nenhuma medida de susto e voltar de qualquer jeito, sem planejamento. É importante entender que não é porque o seu filho é brasileiro que você vai estar resguardada, porque a nacionalidade é completamente irrelevante para esse tipo de situação. Então, ter contato com, de fato, o que é essa situação é muito importante. A Revibra também lançou uma cartilha com o Ministério das Relações Exteriores, que ela está bem didática, está numa linguagem muito fácil e está também acessível no site do Ministério das Relações Exteriores. E os próprios consulados também podem ajudar a direcionar essas mulheres para alguma organização de apoio local para que elas entendam essa situação jurídica. É uma situação muito complexa e, portanto, exige um cuidado muito maior. Janaína, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui, conversar com você, ter esses esclarecimentos. Obrigada pela sua disponibilidade. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Nesse atendimento que a gente faz essa questão da prevenção de câncer de colo de útero, mas a gente também troca muita informação. Uns 10% de todas as mulheres que a gente atende por ano, a gente encontra doenças que já estão instaladas. Infelizmente, ainda temos diagnósticos tardios que poderiam ser diagnosticados mais precocemente. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O contato do homem com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então, ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então, já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças.
A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Plenário do Senado poderá votar no dia 15 de julho a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Governo, empresários e trabalhadores participam da sessão de debates sobre o fim da escala 6x1. Aprovado o aumento das penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que liberou recursos para as vítimas das enchentes na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, que aconteceram no início deste ano. O texto segue para promulgação. Os senadores aprovaram nesta quinta-feira em plenário a medida provisória que abriu crédito extraordinário de 266,5 milhões para ações emergenciais de proteção e defesa civil na região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. A região foi atingida por enchentes e deslizamentos de terra no início deste ano. A MP, editada pela Presidência da República no mês de março, foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira e perderia a validade no próximo dia 6. Os recursos, que têm como destino o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devem financiar ações de resposta imediata, a assistência às vítimas e a recuperação das áreas atingidas. É uma posição do governo muito importante em relação aos estados, ao cuidado e à relação federativa que nós estamos primando para ter. Aprovada por unanimidade, que os nossos irmãos de Minas Gerais, os nossos irmãos que foram afetados, entendam que nós cumprimos hoje o nosso papel constitucional. Um crédito extraordinário para remediar uma tragédia natural no estado de Minas Gerais. Ainda não tinha se utilizado todos os recursos necessários para minimizar os danos desta tragédia. E esta medida provisória expira na segunda-feira, ou seja, o estado de Minas Gerais, a Zona da Mata Mineira, perderia a possibilidade de utilizar esse crédito para minimizar os danos e os impactos causados pelaquela tragédia natural. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 25 milhões de brasileiros fazem apostas com frequência no país. Somente no ano passado, as plataformas faturaram 37 bilhões de reais. E as bets já lideram os motivos de endividamento da população. De olho nesses números, as comissões de assuntos sociais e de direitos humanos debateram em uma audiência pública os impactos sociais, econômicos e na saúde pública causados pelas apostas online. Depois de perder o irmão para o vício em apostas esportivas, Juliana Prates Caminha transformou o luto em uma campanha de conscientização nas redes sociais. O relato viralizou e, segundo ela, dezenas de famílias passaram a compartilhar histórias semelhantes de endividamento, dependência e mortes relacionadas ao jogo. Alguém me falava, meu filho também se matou, meu irmão se matou, meu marido se matou, meu porteiro se matou.
A moça da minha cidade foi morta por um agiota. E assim fui contabilizar e cheguei a quase 25 suicídios. Como meu irmão não teve coragem de contar a história dele, eu vim contar por ele. E eu vim contar por ele porque eu não quero que mais ninguém passe pelo que a gente passou. Que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas, acolher essas pessoas, tentar achar uma forma de restringir isso que está acontecendo. Nós temos as mãos sujas de sangue. Essa casa, e eu faço parte dessa casa. A Câmara dos Deputados também. O governo federal também. Porque era muito fácil deduzir que um país continental como o Brasil não podia ter uma regulamentação daquela forma. Era muito óbvio. A toque de caixa, denúncia de corrupção, lobby atuando, todo mundo vendo. Durante a audiência, participantes defenderam que a dependência em jogos de azar seja tratada como um problema de saúde pública. Eles afirmaram que a ludopatia é uma doença reconhecida e alertaram para a necessidade de combater o estigma enfrentado por quem sofre com esse transtorno. O especialista em saúde mental, Hermano Tavares, lembrou do sucesso da proibição da publicidade para cigarros e bebidas e alertou para os perigos da publicidade digital. Com o advento da tecnologia da informação, esse ambiente comercial se transferiu para o bolso de cada brasileiro. Então, hoje em dia, nós temos acesso a cassinos e oportunidades de aposta que estão disponíveis a qualquer brasileiro em qualquer região do país, não importa a sua idade. Né? Então, nós tínhamos um jogo que tradicionalmente era lento, que exigia deslocamento, etc. E agora nós temos uma modalidade em que você pode apostar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe atrito, o comprometimento é instantâneo por forma de Pix. A representante do Ministério da Saúde disse que a experiência internacional tem sido avaliada pelo governo no combate ao vício no jogo online. 80% dos países do mundo legalizam apostas, né? Então a gente também foi se inspirar muito nessas regulamentações e nas respostas de saúde pública de outros países para desenvolver, né, as estratégias no âmbito do SUS. E o que fica, né, bastante explícito em todos os países é que as ações precisam ser coordenadas e feitas de forma articulada entre os ministérios, entre, né, legislativo, executivo, e é isso que a gente vem trabalhando também junto com o Ministério da Fazenda. O senador Eduardo Girão voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a votação do projeto que restringe a publicidade das bets. A proposta de autoria do senador Stevenson Valentim e relatada pelo senador Carlos Portinho foi aprovada pelo Senado e aguarda a análise dos deputados. O texto proíbe anúncios com atletas, artistas, influenciadores e autoridades. Limita os horários de veiculação das propagandas e determina a divulgação de alertas sobre os riscos de dependência em jogos. O problema está sendo a Câmara dos Deputados. É bom que a população saiba. Aqui no Senado já existe uma massa crítica hoje para acabar com isso. Apesar de não ter um calendário de votação já definido, a PEC que pode acabar com a escala 6x1 foi debatida por mais de 8 horas no plenário do Senado. Senadores, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores apresentaram argumentos favoráveis e contrários a uma jornada que garanta 2 dias de folga por semana sem redução de salário. A Federação do Comércio de São Paulo abriu o debate apresentando dados que mostram que a diminuição da jornada de trabalho vai resultar em aumento de salário para os trabalhadores, já que vão trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto. Segundo eu sempre entendi, o único salário que pode ser aumentado por lei é o salário mínimo. Eu não conheço outras leis que aumentam o salário do setor privado. Por que a Constituição, no seu artigo 7º, pôde recepcionar as férias do 13º salário e não poderia recepcionar, como agora, um dia a mais? Vejam, nós não estamos nem inventando o modelo, porque nós já temos um dia de descanso semanal remunerado. Nós estamos apenas incluindo um dia a mais. O juiz do trabalho, Otávio Torres, defendeu juridicamente a tese da Federação do Comércio de São Paulo e disse que a PEC, como está, pode provocar insegurança jurídica. Como a gente não pode reduzir salário
e a PEC é expressa, nem de forma nominal, nem de forma proporcional, eu não posso baixar o salário hora, eu vou ter que jogar o mesmo salário hora para alcançar as 240 horas, que gera um aumento de 9,1%. E gera como consequência o aumento de todos os reflexos em repousos. Então, se hoje, por exemplo, eu faço horas extras na semana, eu pego a média das horas extras e calculo 1/6 para pagar o reflexo. Com a PEC, eu vou pegar a média das horas extras e pagar 2/5. O ministro Guilherme Boulos defendeu que o debate não pode ficar apenas na esfera econômica e apresentou o estudo do IPEA, o Instituto de Economia Aplicada, que chegou a um cálculo de 7,8% de impacto, o que, segundo ele, é proporcional ao aumento real de salário mínimo adotado nos últimos 3 anos. Quando há aumento real do salário mínimo, há aumento no custo da força de trabalho. Nós tivemos um aumento de salário mínimo em 2023 ou 2024 próximo a 7%. E todo o impacto que está sendo sugerido aqui não aconteceu. Diz que se acabar com a escala 6x1, vai gerar inflação. Aumentou-se o salário mínimo em termos reais, em número correspondente para a força de trabalho do custo da escala 6x1, e nós temos a menor inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde a redemocratização. Nesse estudo do IPEA, que foi citado aqui, não está considerado o que o professor Pastore e o juiz Dr. Calvé citaram da reposição do custo do descanso semanal. Então, o custo que está no estudo do IPEA é de um impacto de menos que 10%, mas a verdade é quase 20%. A PEC do fim da escala 6x1 quer diminuir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A proposta foi aprovada na Câmara em maio e este é o primeiro grande debate aqui no Senado Federal com representantes dos setores produtivos e dos trabalhadores. O setor de transportes pede uma transição diferenciada para que os serviços essenciais tenham mais tempo de adaptação. A Confederação estima aumento das despesas de mais de 11 bilhões de reais por ano com a aprovação da PEC e prevê grande impacto no custo de vida dos brasileiros. Isso é o custo do frete que vai subir, é o custo das passagens que vai subir. O impacto no transporte urbano de passageiros é de 6% a 8%. Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores, um dia a mais de folga significa mais dignidade e oportunidades para os trabalhadores. Nós precisamos iniciar um processo efetivo de qualificar, capacitar. Esse dia não vai ser para a pessoa ir trabalhar, para pegar bico. Esse dia vai para ser pessoa ou se qualificar, ou estar com a família, ou fazer o que bem entender. A senadora Tereza Leitão, líder do governo no Senado, trouxe à memória conquistas dos trabalhadores brasileiros no Senado Federal, como, por exemplo, aumento do tempo da licença maternidade. E afirmou que a jornada 5x2 é ainda mais importante para as mulheres trabalhadoras. Sobre nós já recaem triplas jornadas de trabalho. O dia de folga das trabalhadoras é para lavar roupa, é para fazer faxina, é para visitar a mãe doente, é para exercer, como já exercem, a tarefa e a missão de cuidadoras. Então, nós, mulheres, estamos com um olhar muito esperançoso, de muita expectativa na aprovação dessa PEC. Os senadores começaram a discutir no plenário, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que prevê aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Segundo a PEC, as mulheres poderão se aposentar aos 57 anos de idade e os homens aos 60, após 25 anos de contribuição. A votação em primeiro turno da proposta está marcada para o dia 15 de julho. O plenário do Senado começou a analisar nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O texto também determina a regularização do vínculo funcional desses profissionais. A PEC fixa regras permanentes e transitórias de aposentadoria para as duas categorias. Os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens.
desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. A proposta ainda disciplina a forma de contratação dos agentes, prevê financiamento pela União e estende as regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Essa foi a primeira das 5 sessões de discussão da PEC em primeiro turno. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, disse que vai colocar em votação um calendário especial para que não haja as 3 sessões de discussão em segundo turno. Para ser aprovado, o texto precisa do voto favorável de 3/5 do Senado em cada turno, ou seja, 49 senadores. Se for aprovada no Senado, a PEC segue para a promulgação. A expectativa de todos nós no Brasil, inclusive da grande maioria dos senadores aqui na casa, é que essa PEC pudesse ser deliberada e votada no dia de hoje. Porque se quase 70 senadores que apoiaram o regime de calendário especial para aprovação aqui na casa, se isso não for democrático, eu não sei mais o que é democracia no Senado Federal. Se nós conseguirmos concluir o segundo turno e a votação do calendário especial, essa matéria vai ser deliberada ainda neste período de sessão legislativa e pelo calendário que a mesa me apresenta, dia 15/7, daqui a 15 dias. A Comissão de Educação aprovou o fim da venda e da propaganda de alimentos ultraprocessados em escolas. O projeto estabelece também que as cantinas deverão oferecer uma opção de lanche para alunos com intolerâncias alimentares. A proposta apresentada pelo senador Jacques Wagner estabelece normas para a comercialização, a publicidade e a promoção de alimentos e bebidas nas escolas públicas e privadas da educação básica de todo o país. De acordo com o texto que será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais, fica proibida a venda nas escolas de alimentos ultraprocessados, alimentos e bebidas com alto teor de calorias, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre, sal e edulcorantes, conforme já previsto nos guias alimentares do Ministério da Saúde. Para crianças menores de 2 anos matriculados na educação infantil, fica proibida a oferta de qualquer alimento com açúcar, inclusive sucos naturais. As cantinas deverão oferecer todo dia pelo menos uma opção de lanche saudável, como frutas, castanhas, iogurtes naturais sem açúcar, salgados assados sem gordura hidrogenada, priorizando alimentos produzidos localmente e com menor grau de processamento. Os estabelecimentos de ensino também deverão oferecer pelo menos uma opção de lanche para estudantes com necessidades alimentares específicas, como diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose e outras alergias ou intolerâncias alimentares. Não adianta o PENAI estabelecer com nutricionistas, com colegas que têm responsabilidades de promover a alimentação saudável nas nossas crianças e adolescentes e, de uma forma contrária, nós temos dentro dessa escola cantinas que vendem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, os ultraprocessados, que são alimentos potencialmente causadores de doenças, e isso impacta não só na parte orgânica, mas também no cognitivo. E isso dificulta as crianças ter uma aprendizagem que nós esperamos que elas tenham. Outro destaque da Comissão de Educação foi o projeto que inclui definitivamente a educação financeira no currículo escolar. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias estão com dívidas em atrasos no país. Pouco mais de 12% já avisaram que não têm condições de pagar os débitos. A educação financeira já consta na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, homologada em 2017, entre os temas contemporâneos, transversais e integradores. Isso significa que ela deve ser trabalhada de forma articulada em matérias como matemática, história e geografia.
Mas essa medida ainda é pouco implementada nas escolas. O que o projeto aprovado pela Comissão de Educação faz é incluir essa norma na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que pode reforçar o compromisso dos sistemas de ensino com a efetiva aplicação da medida. O texto será analisado agora em plenário. Em um país marcado por elevados índices de endividamento das famílias e por uma cultura em que o diálogo sobre finanças permanece com frequência um tabu nos diversos ambientes, inclusive o doméstico, a escola assume papel relevante na disseminação de competências financeiras básicas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento das penas para crimes cometidos contra profissionais de saúde e educação no exercício da função. O colegiado também votou um projeto que vai dificultar a apresentação de recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. O texto altera o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para ampliar a proteção a essas categorias. A proposta transforma em homicídio qualificado o assassinato de profissionais da saúde relacionado ao exercício da função, com pena de 12 a 30 anos de prisão. O projeto também cria uma forma mais grave de lesão corporal quando a vítima for profissional da saúde ou da educação. Nos casos de lesão grave, gravíssima ou seguida de morte, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A proposta ainda endurece as punições para crimes como ameaça, constrangimento ilegal, desacato, incitação ao crime, calúnia, difamação e injúria. Segundo o relator da proposta, o objetivo é reforçar a proteção a trabalhadores de serviços essenciais à população. A aprovação desse projeto é uma sinalização de que nós estamos protegendo carreiras fundamentais que prestam serviço, principalmente às pessoas mais humildes, que procuram, por exemplo, o sistema de saúde do SUS. Também foi aprovado o projeto que regulamenta o chamado filtro de relevância para os recursos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça. A proposta define critérios para que a Corte concentre a análise em recursos com maior impacto para a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça recebe milhares de recursos todos os anos. A proposta cria regras para que a Corte priorize o julgamento de casos com maior impacto jurídico e social. Hoje, o recurso especial é utilizado para questionar decisões que envolvem a interpretação da legislação federal. Pelo projeto, quem recorrer ao STJ deverá demonstrar que a discussão ultrapassa o interesse das partes e tem relevância para a sociedade. É um projeto muito técnico, mas ele, no fundo, visa viabilizar o Superior Tribunal de Justiça, que hoje sofre com um acúmulo de processos. E claro que a preocupação não é exatamente com a carga de trabalho dos ministros, mas a necessidade de racionalizar o sistema de justiça. Foram inúmeras reuniões e aqui eu quero enaltecer o trabalho muito empenhado e muito dedicado da direção do Superior Tribunal de Justiça, tanto do presidente Herman Benjamin, quanto do vice-presidente Luiz Felipe Salomão, ambos aqui presentes e que nos honram muito com suas presenças na CCJ do Senado, que se dedicaram muito e participaram ativamente desse debate, demonstrando ao Senado Federal, especialmente ao eminente relator Sérgio Moro, a importância da aprovação desse projeto. E o Congresso Nacional comemorou os 170 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi fundado no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1856 pelo imperador Dom Pedro II. Décadas depois, em 1964, a corporação se instalou em Brasília. Há 170 anos, um juramento continua sendo honrado. O compromisso de servir a sociedade, de proteger vidas, de enfrentar o perigo quando todos precisam recuar. A sessão solene celebrou os 170 anos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e destacou a missão e o heroísmo de seus integrantes, além de enfatizar a modernização da corporação e um maior contingente de mulheres. Falar em heroísmo aqui não é figura de linguagem, é a descrição do cargo. E é sempre bom falar em voz alta,
Vocês não são apenas servidores públicos cumprindo escala. São mulheres e homens comuns que, no momento exato em que a maioria entra em estado de paralisia, vocês encontram dentro de si a força para agir. Isso tem nome, chama-se heroísmo. E ele mora em cada um dos homens e mulheres aqui presentes. Para mim, é um imenso orgulho dizer que hoje cerca de 25% do nosso efetivo é composto por bombeiras militares, né, que cada dia quebram mais barreiras e alcançam lugares de destaque, sucesso, onde quiserem estar. A corporação hoje ela está mais habilitada, mais capacitada, com mais tecnologia, uma administração mais correta, e a corporação, de um modo geral, está pronta para a sociedade como nunca esteve antes. Então, senhores, é muito mais que salvar vidas, o Corpo de Bombeiros, salvar vidas diretamente falando. O Corpo de Bombeiros é um pacto de amor com a sociedade do Distrito Federal, com a sociedade do Brasil. São 170 anos, e eu me pergunto, quando Dom Pedro assinou o decreto imperial nos criando, será que ele tinha em mente o tamanho que nós seríamos?